larga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2025 registrou o mês de janeiro mais quente da história. A temperatura média global no último mês, aliás, nos últimos 18 meses, ficou acima de 1,5 graus centígrados, considerando os 19 últimos meses. Esse aumento da temperatura põe em xeque o chamado Acordo de Paris, um acordo assinado por 190 países que tem, entre as suas metas, manter a temperatura global preferencialmente abaixo de 1,5 graus centígrados. Aquecimento do planeta é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a meteorologista do INMET, Daniele Ferreira. Daniele, bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Nós que agradecemos o convite, é uma satisfação estar aqui. Então, Daniele, esse aumento acima de 1,5, né, que era defendido, ele chega num ponto acima do que era previsto pelo Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. O que significa para a emergência climática, para a situação em que vivemos de aquecimento do planeta, que já deixou de ser uma ameaça e passa a ser uma realidade a olhos vistos, o que esse 1,5 representa em termos de aquecimento global e de ameaça, né, a toda a vida no planeta? Então, esse aquecimento de 1,5 graus, ele já estava previsto para ocorrer em 2030. Porém, ele começou a ocorrer já agora em 2024. Então, isso acende um alerta para que toda a população se atente a isso, a questão da redução dos gases do efeito estufa. Então, é necessário que sejam tomadas medidas rapidamente para que essas medidas sejam tomadas e possamos reduzir esses gases, a emissão desses gases, né? Sim, a gente tem a ação humana que, aparentemente, né, alguns cientistas até questionam isso, sim, mas me parece que fica cada dia mais difícil questionar os impactos da atividade humana no aquecimento global, na emissão de gases. Mas alguns fenômenos, especialmente o El Niño e o Laninha, eles têm uma responsabilidade, diria assim, né, um efeito bastante significativo sobre a temperatura média global. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é isso, né? Como é que se forma, o que é o El Niño e o que é o Laninha e quais desses dois fenômenos climáticos nós estamos vivendo agora em 2025. Então, agora nós começamos a ter o efeito da Laninha. E a Laninha, ela é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Em contrapartida, temos o El Niño, que é o aquecimento dessas águas, né, superficiais na bacia do Pacífico Equatorial. Então, no ano de 2023, entrando para o 2024, nós estávamos sob o efeito do El Niño e o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera. Então, aliado ao aquecimento global que já estamos presenciando nessas últimas décadas, nós tivemos o El Niño que potencializou também as temperaturas, a ocorrência de temperaturas mais elevadas em diversas regiões do planeta, né, inclusive no Brasil. Tivemos 9 ondas de calor no ano de 2024, muito por conta desse fenômeno. E agora estamos sob a atuação da Laninha. Essa nova situação, né, agora essa mudança de El Niño para Laninha, isso deve reverter essa situação em que vivemos, como eu coloquei aqui, os últimos 18 meses, esse 1,5, né, a temperatura ficando acima de 1,5. É bom a gente colocar também referente, né, esse 1,5 compara com a temperatura do planeta no período pré-industrial. Agora, entrando o Laninha, você acredita que nós vamos ter um equilíbrio nesse aumento de temperatura?
Então, como o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera, a Laninha ela tende a resfriar a atmosfera. Porém, nós temos eles são fenômenos naturais, né? Mas a gente, sob efeito do aquecimento global, fica muito difícil definir os padrões. Então, é difícil que essa Laninha reverta esse padrão de aquecimento. Tanto é que agora, no mês de janeiro, nós tivemos já 2 ondas de calor no Rio Grande do Sul, com recorde aí de 43,9 graus em Quaraí, né, no Rio Grande do Sul. Então, assim, mesmo sob o efeito da Laninha, a gente ainda não consegue reverter essa tendência de aquecimento da atmosfera em função do aquecimento global. E esses fenômenos extremos, como, por exemplo, você citou agora o Rio Grande do Sul, no começo do ano, registrando temperaturas mais elevadas do que a média, recordes de temperatura. No ano passado, o mesmo estado, a mesma região estava sob fortes chuvas, né, problemas gravíssimos que afetaram o estado, mais ou menos nesse mesmo período do ano. O que esses eventos extremos têm a ver? Qual é a relação disso com essa situação de aquecimento gradual da temperatura média do planeta? Falando sobre o El Niño, né, ainda, ele tem a tendência de aquecer, além de provocar chuvas excessivas na região sul e, ao contrário, no norte e nordeste nós temos seca, em anos de El Niño, como se fosse um padrão. Só que em tempos de mudanças climáticas, a gente não pode mais falar de padrões climáticos, porque os eventos estão cada vez mais extremos, tanto as ondas de calor quanto as ondas de frio, e assim também com as inundações e também secas mais extremas. Então, é isso que o aquecimento global faz, essa mudança do clima, que você tinha um padrão há 30 anos atrás e você não tem mais. Assim, chuvas mais excessivas agora em um curto período de tempo. E isso prejudica muito, né? Causa enchentes, como foi essa tragédia do Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio do ano passado. Agora, quando a gente fala em temperatura média, aumento da temperatura média global, obviamente, né, como bem diz a própria expressão, a gente está fazendo uma média de todo o planeta. Então, em alguns pontos, a elevação foi acima da média de 1,5, né? A elevação média foi acima de 1,5 graus centígrados. Em outros pontos, ficou acima ainda, em alguns pontos da Europa, por exemplo, chegou a 1,79, a 1,8, até um pouco acima disso. Mas, por outro lado, em alguns lugares, né, em alguns outros pontos do planeta, a temperatura registrou baixa, né, diminuição de temperatura e, às vezes, uma diminuição até significativa. Essa diferença em pontos não atenuaria um pouco essa questão do aquecimento médio do planeta? Como é que vocês tratam isso do ponto de vista da ciência? Essas medições, elas são feitas em cada país, né? Então, são distribuídas ao longo do planeta estações meteorológicas que estão registrando as temperaturas, assim como a chuva, e esses valores são enviados para uma organização que compila todos esses dados, né, que é a Organização Meteorológica Mundial. Então, com certeza, alguns lugares estão aquecendo mais, outros menos, mas esse 1,5 seria a média de todo o globo, né? Então, mascara algumas vezes, né? Alguns lugares que estão resfriando, mas na média a tendência mesmo é de aquecimento. Agora, eventos como que nós vivemos hoje de aquecimento do planeta, um fenômeno como estamos vivendo, de um aquecimento gradual do planeta, eventos extremos de chuva, eventos extremos de frio muito intenso e de calor muito tempo, fazem parte da história do nosso planeta, né? Em momentos anteriores ao período da industrialização, quando a humanidade ainda não tinha a capacidade de ter um impacto tão significativo nessas mudanças climáticas, o planeta já passava por esses momentos. Você acredita que há um certo exagero quando se fala da atividade humana como causadora, ou realmente nós temos responsabilidade significativa sobre o que está acontecendo hoje? A gente está falando aqui de emergência climática. Com certeza, as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, ela tem potencializado a emissão desses gases, desse efeito estufa, e a atmosfera ela tende a reter toda essa emissão e aquecendo de forma contínua nas últimas décadas. Então, eu acredito que, com certeza, as atividades elas têm potencializado, sim, essa questão de aquecimento do planeta.
Agora, a gente tem uma situação em que, colocando numa situação ideal hoje, nós temos uma atividade humana, atividade industrial, os carros, enfim, todos os agentes que causam esse aquecimento, que geram os gases de efeito estufa. A gente inclui, inclusive, até já estudos que colocam o próprio rebanho animal, né, o rebanho bovino, especialmente, que é muito numeroso, como também um dos causadores pelo gás metânico, o gás metano que é expelido pelo próprio rebanho. Então, são vários fatores, queimadas, que tivemos muito no ano passado, desmatamentos, que também liberam carbono na atmosfera. Se tivéssemos hoje uma situação ideal, em que toda essa atividade parasse, eu até comentei aqui no começo da entrevista o livro do Ailton Krenak, ele fala Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que uma entrevista um pouco antes da pandemia, ele dizia que nós precisávamos de uma espécie de moratória, né? Quer dizer, era preciso parar tudo. E o repórter falou, mas isso é impossível. E pouco tempo depois de lançado o livro, veio a pandemia e o mundo parou. Naquele momento, o consumo de petróleo diminuiu drasticamente, a emissão desses gases de efeito estufa diminuiu drasticamente, nós vimos as cidades paradas como nunca vimos na nossa história. Uma redução ou um freio de arrumação nessas atividades humanas levaria quanto tempo para causar o impacto significativo e começar a reduzir gradualmente, ou pelo menos a frear esse aumento de temperatura do planeta? Será que isso daria tempo de vermos, né, essa mudança acontecer? Atualmente a gente está numa sociedade consumista, né? Então é muito difícil você parar todas essas atividades para começar a ter essa regressão dessa emissão dos gases. Então, assim, eu acho que de forma gradual, esse 1,5 acima da média é um alerta para que a gente comece a se conscientizar, mas que também tenha que ter um incentivo da parte também, políticas mais rígidas para reduzir essa emissão, né? Então, tudo é um conjunto, né? Vai partir tanto das políticas públicas, mas também do próprio cidadão, né? Que tem que fazer sua parte na questão de seleta de lixo, né? Correta, descartar o lixo de forma correta. Então, são pequenas atitudes que já começam a modificar esse cenário, digo assim, de 30 anos daqui para frente, né? Então, assim, não tem como reduzir drasticamente. A pandemia foi uma anomalia, né? Não estava previsto nada disso e conseguimos diminuir. Só que agora nós estamos num ponto de alerta, então é preciso tomar decisões governamentais para isso e ajuda da população também. As decisões individuais são tão importantes quanto as decisões dos gestores das políticas públicas. Claro, claro. Isso. Aquele pequeno ato da gente ir para o trabalho de bicicleta, eu sei que todo mundo quer ir de carro, mas para tentar reduzir a emissão, né, do dióxido de carbono, com essas pequenas atitudes. O lixo, principalmente, a questão até mesmo, porque quando chove, se a gente descarta lixo de maneira errada, eles entram em boca de lobo e a gente tem inundações. Então, parte também da consciência da sociedade também. Tudo isso acaba provocando um efeito em cadeia, né? É uma inundação que é causada, às vezes, numa cidade, um ambiente urbano que vai tendo seus problemas com inundação, que gera a necessidade de outras atividades, de obras, de outros gastos, de outras máquinas funcionando, e isso tudo vai alimentando uma situação que não é a ideal, que não é aquilo que ninguém espera. Agora, a meta do Acordo de Paris, né? Eu vou pedir para você, eu citei o Acordo de Paris, não expliquei para os nossos espectadores, para as pessoas que acompanham a TV Senado, o que é o Acordo de Paris. Eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa história do Acordo de Paris, e daí a gente chega no ponto de 1,5 graus centígrados como meta e uma preocupação com o chamado ponto de não retorno. Primeiro, Daniela, explica para a gente o que foi o Acordo de Paris e depois vamos falar sobre esse ponto de não retorno. Então, esse acordo ele foi feito em 2016, e onde todos os países se comprometeram a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa com um patamar de 1,5 graus abaixo desse valor permitido para que esse aquecimento não ultrapasse
esse valor. Então, agora a gente já teve 2024, na verdade deu 1,55 graus, então isso já está quase no limiar do acordo, mas eu espero que agora nessa COP30 decisões mais rígidas sejam tomadas para que a gente reduza essa tendência de aquecimento para menos de 1,5. E daí vem a questão do ponto de não retorno. Uma das preocupações desse acordo de Paris em manter esse nível de temperatura até ali no máximo em 1,5 graus, o que não aconteceu nos últimos 18 meses, como eu coloquei aqui no início da nossa conversa. A preocupação é que se chegue a um ponto de não retorno. E eu estava perguntando aqui há pouco, né, sobre o que a gente poderia fazer para segurar essa temperatura, se uma eventual parada, um freio de arrumação teria os efeitos esperados de equilíbrio da temperatura, do aumento global da temperatura. E o que é esse ponto de não retorno que os cientistas tanto falam e que amedronta tantas pessoas? Uma temperatura de 2 a 3 graus acima da média no planeta, os seres vivos eles não conseguiriam fazer meter o metabolismo de se manter vivo, né, com essa temperatura tão extrema. E a gente tem visto nos últimos anos, que não é muito divulgado, mas nós temos visto um número de mortes por ondas de calor e ondas de frio também. E isso vai atingir a população menos favorecida. Então, esse que é o ponto-chave que a gente tem que se conscientizar, porque nem todos vão ter como se abrigar de uma temperatura tão extrema, né? Ou tanto frio quanto calor. Então, essa é a questão. E o papel do desmatamento, né? A gente fala muito em emissão de gases de efeito estufa, e isso sempre está associado no imaginário das pessoas a emissão de fumaça, a emissão de dióxido de carbono que as máquinas produzem, que os carros, as fábricas, às vezes até alguns aparelhos que nós temos domésticos em casa, que tem algum tipo de emissão de gases que afetam o aquecimento do planeta. O desmatamento, por si só, não tem exatamente uma produção de fumaça, salvo se forem queimadas. Eles têm um papel também nesse aquecimento? A quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera é muito alta quando você tem uma queimada. Eu vou dar o exemplo da nossa floresta amazônica. Ela é responsável por distribuir a precipitação, né, a chuva, para a parte central do país. Então, se você tem um desmatamento em grande proporção, você interfere na circulação atmosférica da América do Sul como um todo, né? Porque nós temos lá no Nordeste os ventos alísios, que trazem a umidade do oceano para essas regiões mais do interior da floresta amazônica. Ali você tem uma retroalimentação da umidade, né? Porque a floresta ela produz muita umidade e toda essa quantidade de vapor d'água ela é trazida para cá, para o sudeste e para o centro-oeste e sudeste e até mesmo para algumas áreas da região sul. Então, você tendo um desmatamento considerável na Amazônia, isso começa a secar mais a parte central do país. Então, você tem um desequilíbrio de toda a circulação. Esse desequilíbrio tende a causar efeitos, né, eventos extremos, como os que tivemos em 2024 no Rio Grande do Sul. Sim. E em 2020 até 2023, nós tivemos aí muita seca, né, na parte sul do país. Nós tivemos aí perdas de produtividade dos grãos em função dessa seca prolongada na região sul. Estávamos sob a atividade da Laninha, né? Também é um ponto que a gente tem que ressaltar. Mas o que eu quero dizer dessa questão do desmatamento é que eu estou falando só da floresta amazônica. Tem outras biodiversidades que estão sendo prejudicadas por causa também dessa questão das queimadas, né? O Pantanal perdeu uma grande área da sua cobertura vegetal, os índices hidrológicos do bioma também são preocupantes e o bioma cerrado que vem perdendo a sua área de cobertura vegetal nativa a uma velocidade bem mais alta do que o que acontece na Amazônia.
né? Basta lembrar para as pessoas que acompanham essa questão que a gente está trazendo aqui, que o Cerrado perdeu mais de 50% da sua cobertura vegetal. E quando a gente fala em ponto de não retorno, né, Daniela, no caso da floresta amazônica, há uma preocupação em que a floresta amazônica entre num processo chamado de savanização, que esse seria o ponto de não retorno da floresta, né? Você trouxe sobre outra perspectiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse risco, que já é um risco iminente também no bioma da floresta amazônica. Sim, a questão a floresta, como eu te falei, ela é fonte de vapor d'água para toda a nossa distribuição de chuva no país. Então, assim, o Pantanal também tem o seu, né, assim como todos os biomas que temos no Brasil, são importantes para isso, tanto na distribuição de vegetação, quanto também o próprio clima, né? O próprio clima de cada região que nós temos. Nós temos 5 regiões com diferentes climas, né? Então, ano passado, nós tivemos muitos incêndios no Pantanal e também na região amazônica. E não sei se lembram, mas a fumaça foi parar lá na região sudeste, né? Então, isso que eu falo na questão da circulação é isso. Essa questão de trazer os ventos, trazer essa fumaça toda para a região centro-oeste e sudeste, isso é muito perigoso. Isso aí causa um aumento de doenças respiratórias, como a gente viu no ano passado sobre isso. Sim, e essas coisas vão todas se interligando, né? Você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento de queimadas, que aumenta, que contribui com o aumento de temperatura, liberação de carbono, meio que a gente entra num círculo bem, né? Num ciclo, melhor, bem perigoso. No caso do Brasil e América do Sul, esse aumento médio de 1,5 graus, se observou aqui também no nosso continente? Como é que está a situação do país no que diz respeito à nossa temperatura média dos últimos anos? Então, a temperatura média do ar ela vem se elevando ao longo dos anos, principalmente depois da década de 90, mais ou menos assim. Então, os 3 últimos anos, 2022, 23, 24, foram anos muito quentes. Todas temperaturas acima da média. No caso do Brasil, ano passado, nós ficamos com aproximadamente 0,8 graus acima da média. Então, desde 1961, quando nós do IMET começamos a monitorar o tempo, né, através das nossas estações meteorológicas, que registram dados de chuva, temperatura, velocidade do vento. Então, num acompanhamento que fizemos desses dados, só vem mostrando mesmo essa elevação da temperatura ao longo dos anos. E no caso brasileiro, existem regiões que têm maior risco de sofrer com esse aquecimento do planeta, as chamadas áreas, nessas ondas de calor, tem áreas específicas que, pelos estudos da meteorologia, vocês identificam como áreas com potencial risco mais elevado quando o assunto é aquecimento do planeta, inclusive sobre essas questões que você trouxe também, de chegar a limites em que o metabolismo dos seres vivos já começa a ser prejudicado e daí a gente tem, inclusive, perdas, né, de vidas humanas e de outros seres vivos também. Existem algumas áreas que estão tendo mais aquecimento do que outras, mas assim, a parte centro-norte do país está sendo a mais prejudicada com a elevação da temperatura. Na questão da mudança das chuvas, a gente tem observado mais secas, né, no interior da região nordeste, em contrapartida chuvas mais intensas na região sul do país, sul e sudeste, né? Então, de temperatura, quase todo o Brasil tem sido prejudicado com esse calor excessivo, né? E o Rio Grande do Sul não tá observando tanto aquecimento quanto a região centro-norte. Existem previsões que alguns lugares possam se tornar inabitáveis devido às ondas de calor? A curto prazo, a gente ainda não acredita nisso, porque a gente ainda tem a esperança de que a gente possa controlar esse tipo essa emissão dos gases e tentar reduzir essa taxa e, posteriormente, as temperaturas ficarem mais amenas. Mas, do jeito que nós estamos, cada dia, a gente está tendo, cada ano, um extremo passa a ser mais extremo do que o ano passado. Então, a tendência é que
essa temperatura chegue aí ser muito elevada. É preciso cada um fazer sua parte para a gente conseguir controlar, né, além das políticas públicas, a responsabilidade de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada pessoa sobre o que a gente está vivendo agora, já que a ação humana tem, de fato, um impacto sobre esse aquecimento global. Aquecimento global, emergências climáticas, meio ambiente, eu estou falando de cidadania. Daniele, para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente cumprir nosso dever, né? Então, acho que nesse contexto de mudança climática é necessário que nós façamos a nossa parte também, né? Como eu falei, tentar não emitir tantos gases poluentes através dos nossos veículos e também tentar preservar ao máximo o meio ambiente, né? Preservar locais com mais arborização, né? Então tentar não substituir essa vegetação por área asfaltada, né? Porque as áreas asfaltadas elas tendem também, é um fator local que também tende a aquecer, né, os nossos centros urbanos. Então, descartar lixo de forma correta, né? E é aquela que a gente aprendeu na escola, né? A lei de preservar o meio ambiente, a gente já vai estar contribuindo para a mudança climática, mitigar, né, essas ações da mudança climática. Bom, Daniele Ferreira, meteorologista do IMET, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Palavras para depois, onde Fabian Estevo toma um longo depoimento de Pepe. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Ele está o tempo todo... Leituras, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Eu me lembro quando eu era criança, talvez tenha sido ali que eu resolvi pesquisar a abolição. Eu olhava para aquela única imagem colorida do meu livro de história. Era aquela imagem da Princesa Isabel com aquela pena de ouro. Eu adorava aquele negócio douradinho. Eu ficava pensando, nossa... Mas o que tinha sido isso? É uma imagem tão poderosa, constitui de tal maneira a nossa memória, que ela apaga as possibilidades de mobilização, de transformação da sua própria vida para a população negra hoje. Falar da Princesa Isabel é até uma chateação, porque o que a gente está diante de um caso de roubo da nossa história. Eu não consigo enxergá-la como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e se articulou e que fez o fim da escravidão acontecer. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia.
Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um ano das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Veja o que se perdeu e o que foi reconstruído. Tudo é uma história, né, que acaba indo embora com a água. Nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Parlamentos se mobilizam para alinhar participação na COP30. Relembre a efervescência do Congresso Nacional durante a elaboração da nova Constituição em 1988. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Exposição Outras Brasílias conta histórias pouco conhecidas da capital. Aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Há um ano, o Rio Grande do Sul enfrentava a maior tragédia climática da história do estado. Vidas transformadas, histórias de dor e também de esperança. Uma matéria especial da TV Assembleia do Rio Grande do Sul relembra o que foi perdido, mas também celebra a força de quem resiste e reconstrói. O Sul está diante de um dos maiores desastres climáticos de sua história. Os impactos dessa tragédia, que já é considerada a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul, infelizmente, novas ocorrências como o rompimento de barragens e a interrupção de estradas podem se concretizar a qualquer momento. Lembrando que estamos em situação de calamidade pública decretado pelo governador Eduardo Leite. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa se reuniu com gestores da casa. O objetivo era acompanhar os municípios gaúchos mais atingidos pelas chuvas, a suspensão das atividades das comissões e plenário. A sessão extraordinária desta terça-feira foi histórica. Pela primeira vez, a votação foi realizada de forma totalmente virtual, ou seja, com todos os deputados online. Primeira sessão plenária deliberativa totalmente virtual dos seus 189 anos de existência. 2 de maio de 2024. A Prefeitura de Porto Alegre decreta estado de calamidade pública. Um prenúncio do que estava por vir naquele maio histórico. A capital dos gaúchos nunca mais seria a mesma. 3 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, seguia em elevação após os temporais que atingiam o Rio Grande do Sul. As águas do principal cartão postal da cidade foram avassaladoras.
levaram tudo o que encontraram pela frente e a cidade precisou ser esvaziada. A partir dali, nem o escritor mais pessimista poderia prever a história que começava a ser escrita diante dos olhos assustados de uma população que via a água subir, pouco a pouco. Até então, a maior enchente da história de Porto Alegre havia sido em maio de 1941. Mas em 2024, o Guaíba chegou a 5,35 metros. Quebrou todos os recordes. E também um pouco de cada um de nós. 30% da capital foi atingida pela enchente. Mais de 160 mil pessoas foram diretamente afetadas. Passado um ano do maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, como está a vida de quem teve a casa e o ganha-pão invadidos pela água? É atrás dessas histórias que nós vamos hoje. O bairro Sarandi, na zona norte da capital, foi o mais impactado pela enchente. Mais de 26 mil pessoas atingidas e mais de 8 mil edificações prejudicadas. O bairro também foi o último a ver as águas baixarem. Foram 32 dias totalmente submerso. Um ano depois, centenas de casas continuam abandonadas. Famílias inteiras ainda não conseguiram voltar para casa. Esse é o caso da Joseline. Para mim foi chocante, porque tu chegar aqui e ver a tua casa desse jeito, as coisas a gente corre de atrás, né? A gente luta. Mas a gente sempre lutou. Mas daí realmente chegar aqui e a casa estiver assim, daí é mais complicado, né? Daí tu sozinha tu luta, mas daí com filho e coisa fica mais difícil, né? Dona de casa e mãe de 3 filhos, Josi viu a água levar o seu lar. A Defesa Civil condenou o imóvel e hoje a família vive ali perto, em uma casa alugada sem o auxílio do aluguel social. Aqui era a área. Aqui era a sala. Josi relembra que a caçula, de apenas 5 anos, sente saudades ao ver a antiga casa. Ela corre para cá, segura na grade, ela entra aí, ela vê as coisas dela tiradas, que até também tá a motinha dela ali, né? E às vezes podem dar, tem que tirar ela daqui, porque pode desabar o resto, que nem desabou o resto lá atrás, né? Pertinho dali, a gente conheceu a Cris. A nega, como é chamada pelos amigos, diferente da Josi, conseguiu voltar para casa, mas precisou fazer adaptações. Um ano depois da enchente, o bairro Sarandi carrega cicatrizes profundas, que transformaram a vida de quem permaneceu por ali. A gente pegou 2 mudas de roupa cada um, porque a gente pensou que ia acontecer igual sempre acontecia. Enchia, depois acabava. Aí fomos para lá. Daí no sábado começou a encher aqui, só que ninguém falava nada. Daí eu comecei a ver na reportagem que estava alagando, que tudo estava alagando. E daí, quando eu vi que a casa já estava totalmente submersa, só aparecia as cantoneiras, assim, sabe? Daí ali foi que eu vi que não tinha mais nada. E aqui dia de chuva é um tormento, porque daí vem a sujeira e dela já fica quase na altura do muro. E daí já vai invadindo os pátios, daí a gente já fica apavorado, né? Que é horrível. Cada chuva que vem, cada grande chuva que vem é um móvel que acaba molhando, estragando. E tudo é gasto, né? Tudo é uma história, né? Que acaba indo embora com a água. As histórias da Josi e da Cris não são coincidências. Segundo dados da ONU, mulheres são mais afetadas do que homens pelas mudanças climáticas. Em Porto Alegre, não foi diferente. Elas representaram 55% dos mais afetados pelas inundações, entre usuários do CAD Único, cadastro para que as famílias de baixa renda tenham acesso a programas sociais como o Bolsa Família. O comércio e a indústria também sofreram os impactos das inundações. Mais de 45 mil empresas foram afetadas, número que corresponde a 20% dos CNPJs de Porto Alegre. Parte dessas perdas está concentrada na região do 4º Distrito e também no bairro Anchieta, polo industrial da capital. Uma dessas empresas é a cervejaria Gever, administrada pelo Luiz. O empresário se emociona ao lembrar do que viu em maio de 2024.
mas principalmente da ajuda que recebeu para se reerguer. O conforto que a gente teve dos amigos, dos conhecidos, isso foi demais, porque tinham quase 50 pessoas aqui dentro ajudando a limpar. É um pequeno detalhe, né? Uma limpeza, mas tu poder chegar aqui e fazer a coisa funcionar novamente, com a ajuda de outro. Eu não sei se tu já recebeu ajuda alguma vez. Eu sempre gostei de ajudar, mas receber ajuda é um sentimento que tu não tem como mensurar. Tu não tem como passar isso adiante, tá? Um ano depois, a cervejaria está em pleno funcionamento. Fica até difícil imaginar que por ali a água chegou a 3 metros de altura. Os prejuízos deixaram de ser contabilizados quando ultrapassaram os R$600 mil. Ainda assim, apesar dos estragos, Luiz e os 7 integrantes da equipe saíram de tudo isso muito mais fortes. Eu não sei se tu precisa algo tão forte para te sacudir, para mudar rumos, mas nós mudamos rumos de várias coisas aqui dentro, tá? Nós tínhamos necessidades técnicas latentes, assim, de frio, por exemplo. E a gente comprou equipamentos e nós ficamos mais fortes, nós temos mais tanques, nós usamos todo o dinheiro que pôde se pegar para deixar nós mais fortes e melhores. Então hoje, por isso que eu vendo mais, nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Há um ano, uma montanha de livros chamava a atenção de quem passava pela rua José Montauri, no centro histórico. Era a primeira vez que os comerciantes do coração da cidade conseguiam acessar suas lojas para começar a limpeza. Foi lá que conhecemos o Taylor, gerente da livraria Paulus. Naquele momento, ele carregava uma tristeza em dobro. Além do trabalho, também teve a casa atingida. Um ano depois, fomos atrás dele. Então, essa retomada ela foi bem importante. Nós acabamos organizando e arrumando toda a livraria, né? E lá no bairro Fátima, onde eu moro, também a gente organizou, arrumou a casa e estamos voltando à vida normal, né? Tentando voltar à vida normal. Seria impossível relembrar maio de 2024 sem mostrar a usina do gasômetro. O local foi palco de resistência e luta. Pessoas chegavam a todo momento em barcos após difíceis resgates. Hoje o que resta é o monumento Heróis Voluntários, assinado pelo artista plástico Ricardo Cardoso. Uma obra para que a gente nunca esqueça a onda de solidariedade que, em parte, amenizou a dor de todos nós gaúchos. Revisitar essa história não é fácil, mas é necessário. A enchente de 2024 afetou, de alguma forma, a todos nós. Locais conhecidos ganharam novos significados. As lembranças felizes agora dividem espaço com os traços do que foi perdido. Mas a gente não pode e não deve esquecer. Nós fomos forjados a superar essas coisas. Esse povo é diferente. É erguer e seguir em frente. Eu acho que esse é o troço mais legal que nós temos. Cuidar do meio ambiente. A gente precisa ter esse cuidado para que a gente não sofra no futuro novamente. A gente precisa fazer coisas agora no presente para que a gente melhore o nosso futuro. Vai se encontrar no Pará em novembro para discutir as mudanças do clima. Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil se reuniram em Belém para alinhar a participação dos parlamentos na COP30.
A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será um dos eventos mais importantes da década. Mais de 190 países vão estar reunidos em novembro deste ano no Brasil para discutir ações concretas contra as mudanças climáticas. E os legislativos estaduais estão mobilizados para fazer parte desse processo. Em Belém, sede da COP30, um encontro entre os presidentes das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal marcou o início das articulações para a participação dos parlamentos no evento da ONU. Representando Santa Catarina, o deputado estadual Mauro de Nadal defendeu o protagonismo das assembleias na agenda climática. Para ele, a atuação dos legislativos é fundamental para garantir que os compromissos assumidos internacionalmente cheguem na ponta, em leis, programas e investimentos regionais. Avalio esse momento como um momento muito produtivo. Conseguimos reunir aqui em Belém vários presidentes de assembleias legislativas do Brasil e o objetivo maior nosso foi justamente conscientizá-los e chamá-los para este processo de discussão. Os parlamentos brasileiros precisam estar envolvidos nesse momento tão importante porque tudo aquilo que será decidido na COP terá que ser fixado através de lei a sua aplicabilidade. Então é, portanto, a razão principal de nós estarmos aqui mobilizando todos os nossos parlamentos. Mauro de Nadal também apresentou o modelo produtivo catarinense, que alia desenvolvimento com preservação, uma vez que Santa Catarina, apesar de ter 30% do produto interno bruto proveniente do agronegócio e ter 38% de cobertura vegetal nativa, em 2023 registrou a maior redução do desmatamento da Mata Atlântica entre os estados que compõem o bioma. O encontro também contou com a participação do deputado Neodi Sareta. Os dois deputados catarinenses levaram uma proposta para a apresentação de uma agenda comum dos parlamentos durante a conferência. A ideia é fortalecer a atuação legislativa na pauta ambiental e garantir que os compromissos globais tenham reflexos práticos nos estados brasileiros. Imagina esse Congresso Nacional aqui lotado de gente. Mais de 10 mil pessoas todos os dias, de vários grupos da sociedade civil, lutando para se verem representados na nova Constituição, que estava sendo elaborada após 21 anos de ditadura militar. Pois é, foi assim, efervescente, durante os quase 2 anos de debates da Assembleia Nacional Constituinte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando ele levanta, e todos nós estávamos no plenário, era um momento mágico, eu diria, né? A gente sentia que, bom, cumprimos a nossa parte. Estava no plenário em cima transmitindo a promulgação da Constituinte. E foi um momento de emoção, de notícia, de ver as pessoas vibrando, né? A vibração do Congresso. Mas como nasceu a Constituição Cidadã? Ela nasce do próprio espírito de fortalecer a democracia. Nós vínhamos de um golpe militar, em que houve aquela transição pela direta já, onde o Tancredo morre e o Sarney assume. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque você tem ali uma atuação de setores que estão mobilizados, desde a direta já, que não vão abrir mão de fazer parte desse momento histórico do país. Ricardo era adolescente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos mais de 70 mil brasileiros que mandaram pelos Correios sugestões para a nova Constituição. A gente sentiu-se no dever de cumprir esse chamamento,
mesmo com 15 anos, né? Cheio de esperança, de juventude, aquelas músicas, né? Coração de estudante, os movimentos estudantis. Então, era o momento. Foram 20 meses, quase 2 anos de intensos debates que varavam a madrugada, como lembra a jornalista Sônia Carneiro, que na época trabalhava no Jornal do Brasil. O cansaço, ele vinha naturalmente, mas a gente ainda ia conversar e ainda trocar ideias, ainda ia acompanhar os políticos para ver o que estava acontecendo de fato. A gente se apegou àquele trabalho que era muito exaustivo, mas ao mesmo tempo muito edificante. A gente se sentia também participante daquela Constituinte. Trabalho intenso também para os funcionários da Câmara e do Senado que davam apoio às atividades da Assembleia Constituinte. Flória Madruga chefiava o setor de revisão da gráfica. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Na época não estamos trabalhando para o Senado, não. Não estamos trabalhando para o Congresso, não. Estamos trabalhando para o Brasil, para um novo Brasil que estava surgindo. Movimentação e trabalho intensos para garantir direitos sonhados e reivindicados por cidadãos de todo o país. Conquistas que só a redemocratização tornaram possíveis. A ideia de um sistema único de saúde, a ideia de uma integração entre o sistema único de saúde, dentro de um sistema único de saúde, daquilo que é a estrutura pública e daquilo que é a saúde suplementar, a lei de proteção à mulher no que diz respeito à violência doméstica, os direitos das crianças e dos adolescentes e as proteções legais para uma série de situações. Se constrói efetivamente uma carta constitucional voltada à proteção legal do cidadão e a ideia de tentar construir algo que em determinado sentido é inovador na sociedade brasileira, que é uma percepção de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei e devem ser tratados de forma igual perante a lei. Um dos debates mais duros foi o da reforma agrária. Num desses debates eu não lembro bem o nome, se não foi o próprio Jogues, que recebeu um soco mesmo, bem no meio da testa, caiu duro para trás. E daí chegou a turma do Chegadíssimo, eu e tantos outros, né? Que conseguimos fazer que eu levantasse. Então foi de fato, o microfone voando, foi momentos duros, né? Segundo o senador Paulo Paim, um dos momentos mais bonitos foi o famoso discurso do ex-deputado Alceni Guerra em defesa da licença paternidade, uma das conquistas da Constituição Cidadã. Ele fez uma fala tão bonita, falando dos filhos deles, né? Filho e filhas. Aquele momento que não era essa mulher, mas era o pai também. Então. Resultado. O discurso do Alceni Guerra, faço aqui a homenagem a ele, foi aplaudido de pé. Não teve um que não aplaudiu. Foi um momento dos mais bonitos da Assembleia Nacional Constituinte. Quase 40 anos depois, a Constituição Cidadã já foi alterada inúmeras vezes, mas ainda é vista como um símbolo da retomada da democracia. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. Ao admitir a reforma, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Nossa belíssima capital, Brasília, completou 65 anos. Uma exposição aqui na Câmara dos Deputados mostrou outras versões, contranarrativas da história da cidade. Veja na reportagem de Mariana Monteiro para o programa Cultura na Câmara. Olá! Brasília foi construída no meio do nada. Os candangos vieram de longe para levantar a cidade. Era uma terra de ninguém.
A gente foi se acostumando a ouvir essas frases que eram ditas até pelo idealizador da nova capital, Juscelino Kubitschek. Pois a exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contranarrativas, que está aqui no espaço em frente à Biblioteca da Câmara, quer mostrar que não é bem assim. Há mais de 10 mil anos, as terras que hoje compõem o Distrito Federal começaram a ser habitadas. Desde a década de 1970, estudos arqueológicos identificaram sítios contendo pedras e cerâmicas. Eles estão na região de Taguatinga, do Gama e de Braslândia. São 26 sítios arqueológicos. Saltemos no tempo para as décadas anteriores ao início da construção de Brasília e aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. De 1700 a 1800 estavam aqui os povos Xacriabá e Crixá e depois vieram outras etnias. A construção de Brasília teve uma presença significativa de trabalhadores negros e negras. Desde o século XVIII, os quilombolas do Planalto Central, do Vale do Paranã e do Vão do Buraco compunham o cenário de resistências, trocas e alianças. Os nomes são estranhos para muita gente que vive aqui hoje. Antes que Brasília fosse inaugurada, os moradores da Cidade Livre, da Lonalândia, da Sacolândia, da Vila Sara Kubitschek e de tantas outras localidades, mais ou menos precárias, resistiram e permaneceram por aqui. Enquanto isso, existiam migrações forçadas de locais como vilas do Iape, Morro do Urubu, Vila Tenório, Bernardo Saião e outras para a Ceilândia. Ceilândia, aliás, que traz no nome as memórias dolorosas de uma campanha de erradicação de invasões, a CEI. Esta outra parte da exposição mostra as violências que se tornaram rotina desde a construção de Brasília e que foram agravadas durante o período da ditadura militar. Houve outras antes, como o massacre da Jebe, em 1959, e depois o Badernaço, em 1986. O massacre da Jebe começou na Vila Planalto, quando os trabalhadores da construtora Pacheco Fernandes, com salário atrasado e corte de água, se revoltaram após receberem comida estragada. A Guarda Especial de Brasília foi acionada e chegou atirando. Já Badernaço foi como ficou conhecido o primeiro grande protesto popular em Brasília durante a transição democrática. A construção de Brasília, no final da década de 50, foi marcada por desigualdades sociais. Na década de 60, enquanto a elite política do Plano Piloto pedia o retorno da capital para o Rio de Janeiro, a população de Taguatinga e do Núcleo Bandeirante lutava por moradia e trabalho. Muito interessantes essas outras histórias de Brasília, hein? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Talvez a gente tenha, como pessoas, uma certa dificuldade de lidar com o diferente. Parte de nós, pelo menos, fique mais confortável, ficaria mais confortável se todo mundo pudesse ser um pouquinho mais igual. Mas não é, e que bom que não é, entendeu? É bom também a gente poder ir exercitando essa capacidade de conviver com o diverso, né? Com a diversidade que nos caracteriza como seres humanos. Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Se a branquitude é hegemônica, é porque ela é mais competente, não é?
porque ela é mais inteligente. Se a negritude está subalternizada, é porque ela é inferior, é porque ela é... Esse era o pacto racial que estava em vigor. A discussão mais importante hoje, eu acho que não é o dar voz, mas é o conferir visibilidade a vozes que estão submersas, que estão num subterrâneo da história. E quando a gente confere visibilidade a essas vozes, incomoda. E por isso que as pessoas usam camisas, né? De a casa grande pira quando a senzala aprende a ler. Porque é trazer essas vozes para a superfície. E ao trazer essas vozes para a superfície, a cultura dos privilégios ela não é automaticamente destruída, porque isso não é simples, mas ela é desestabilizada como única possibilidade. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje vamos abordar um tema que afeta a vida de milhões de brasileiros: a crescente onda de roubos e furtos de celulares. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, mais de 937 mil casos foram registrados em 2023. Só em São Paulo são 500 celulares furtados ou roubados por dia. Como reduzir esses números? O Congresso discute aumentar as penas para esses crimes. E sobre isso nós vamos conversar com Leonardo Carvalho, que é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Leonardo Santana, especialista na área. A Cibele Nunes apresenta esse programa junto comigo e eu já começo com uma pergunta de espectador que está participando pelas nossas redes sociais. Nesse caso foi pelo portal E-Cidadania. É o Ronan, do Rio de Janeiro, que pergunta o que o Senado sugere, né? Se o Senado sugere alguma mudança legislativa para combater esse crime. Já tem uma proposta do senador Flávio Bolsonaro que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo de celular, que hoje estão entre 1 e 6 anos de prisão, para 4 a 8 anos de prisão. E nós recebemos 2 comentários favoráveis ao aumento de pena. Tem o Heverton, de São Paulo, que diz que penas mais duras devem existir sim e sem audiência de custódia. Neirimar, de Minas Gerais, fala que a sensação de impunidade está encravada na mentalidade nacional. As leis precisam ser endurecidas. Ir preso deixou de ser preocupação. Mas e aí? Vamos perguntar para o nosso especialista, começar com Leonardo Santana. Aumento de pena resolve nesse crime, né, nesses 2 crimes de furto e roubo de celular, Leonardo? Olha, bom dia a todos. Essa é uma pergunta importante, é uma preocupação social também muito importante. Quando a gente fala dessa discussão, quando nós falamos do aumento de pena, nós percebemos que existe uma conexão onde o Estado, onde o governo, onde aquelas pessoas que têm a função de preparar as leis e de logo depois executar as leis, elas estão preocupadas comigo, estão preocupadas com você. Nós, enquanto cidadãos que estamos na ponta da linha. E é exatamente essa preocupação, diante de uma nova dinâmica social, diante de uma nova
nova participação desse celular nas nossas vidas, que deixou de ser apenas um aparelho de um custo relativamente alto que estava nas nossas mãos. Ele não é mais isso. O celular hoje ele concentra a nossa documentação, ele tem as suas imagens, ele tem aquelas informações que permitem que um agressor social ele consiga, por exemplo, acessar o seu banco, ele consiga buscar número dos seus documentos, ele consegue pegar empréstimo. Então, essa preocupação ela é muito importante. E preocupante importante em que sentido? Ela é importante ao momento em que o cidadão vê que o Estado está preocupado com ele. Então, o aumento de pena, em algum instante, em algum momento, ele vai sim permitir que exista essa mudança do comportamento desse criminoso. Leonardo Carvalho, eu sei que você é mais dos dados, das estatísticas, mas vocês discutem esse tipo de proposta no fórum? Tem uma opinião formada a respeito? Evidências, todos os dados a respeito da dinâmica dos crimes, né, incluindo roubo e furto de celular. E a gente vai acompanhando como isso se reverbera, tanto na percepção de segurança da população, na atuação do governo, seja em âmbito executivo, legislativo, federal, estadual e municipal. E o que a gente entende e que nos preocupa é que sempre que a gente tem um caso de repercussão ou uma onda de crimes que vem ganhando notoriedade, a resposta, sobretudo das casas legislativas, é sempre propor ações no sentido do endurecimento penal. Quando a gente identifica outros gargalos, precisam ser também atuados, precisam ser combatidos, para quê? Para impactar diretamente e reduzir esses crimes. É preciso proporcionar para as polícias, por exemplo, melhores condições de atuação, de prevenção, de repressão, de investigação. Para quê? Para que, de maneira combinada, né, o eventual endurecimento penal, junto com outras medidas, possam impactar e reduzir esses crimes. Não existe uma solução única que vai impactar e diminuir o roubo e furto de celular como diversos crimes que a gente vê. O que existem são ações combinadas e coordenadas para impactar e reduzir esses crimes. Tá certo. E nós perguntamos para as pessoas essa semana se elas acham que o bloqueio de celular é uma medida eficaz contra esse tipo de crime. Vamos mostrar o resultado da nossa enquete. A maioria das pessoas acham que sim, 85%. E além do bloqueio, nós recebemos muitos comentários e perguntas sobre a rastreabilidade do celular roubado. Eu vou perguntar para o Leonardo Santana, vou passar para ele essas perguntas. O Laclécio, de Pernambuco, disse o seguinte: por que os aparelhos roubados não podem ser rastreados pela polícia através do site de cadastro nacional? E a gente recebeu também uma outra pergunta do Clênio, do DF, que é sobre o e-mail. Por que as polícias não podem usar o e-mail, localizar o e-mail via tecnologia? E ainda tivemos um outro comentário do Alcebiades, da Paraíba, que disse o seguinte: por que a gente não pode vincular cada vez mais o CPF do aparelho à linha telefônica também para evitar roubos? Leonardo, você pode comentar para a gente essas perguntas? Olha, essas perguntas elas são muito esclarecedoras hoje para quem tem o celular. Eu vou pegar uma pontinha do que o meu xará, né, o Leonardo, também estava comentando. Nós ingressamos nesse momento em um investimento maior que deve ser feito na parte de tecnologia para as instituições de segurança pública que têm essa responsabilidade. Sem isso, acaba ficando muito complicado que nós consigamos, que os profissionais de segurança pública consigam fazer o trabalho deles com a efetividade que a comunidade deseja. Eu me recordo de um caso recente de uma influencer que lida com tecnologia. Ela teve um celular furtado em São Paulo, onde a família dela mora, e ela tem um trabalho realizado na China. Por incrível que pareça, coisa de um mês depois, o celular dela, em algum momento em que ela tentou buscar, rastreando, né, pelos dados que ela possuía aquele aparelho,
o celular dela estava na China e ela conseguiu encontrar. Então, essa questão da rastreabilidade ela é fundamental, ela é importante e pode sim, na medida do possível, dentro do que a legislação obedecer e receber, ser também entregue para as instituições de segurança pública. Quando se fala da identidade do celular, quando se fala do e-mail, quando se fala dos meios tecnológicos oferecidos pelas próprias empresas que fabricam o celular, tudo isso combinado tem sim condições de oferecer para a população uma resposta muito mais rápida. Então, com uma tecnologia melhor, com uma capacitação, um treinamento e um investimento para as instituições de segurança pública, aliados ao esforço que o Estado, que o governo já está fazendo, é possível que a resposta para a sociedade ela aconteça muito mais rápida, aconteça de maneira como todos aguardam a partir do momento que compram um produto de 3, 4, 5, 10, 15 mil reais às vezes, e hoje a dinâmica é sair com esse produto no bolso. Isso é fundamental, é muito importante. Leonardo Santana, eu tenho uma dúvida também nesse sentido minha, mas eu acho que vai ao encontro aí do que o nosso espectador disse. Tem algum entrave hoje para a polícia seguir esse rastreamento? Porque se não é o rastreamento que existe no próprio site do governo, tem o rastreamento tecnológico, né? Todos os celulares hoje são rastreáveis. Então, tem algum impeditivo legal para que a polícia siga essa pista e até considere quem está aportando esse celular um flagrante ali? Teria que mudar o conceito de flagrante pela lei? Hoje, os mecanismos que nós temos, eles ainda exigem que haja uma permissão do proprietário daquele aparelho para que seja feita essa rastreabilidade. As instituições de segurança pública, por enquanto, ainda não conseguem, logo depois que um roubo, que um furto é realizado, ingressarem em todo aquele sistema que vai procurar, que vai buscar o aparelho. E, é claro, lembrando ainda que algumas dessas indústrias, elas já colocam, por exemplo, mesmo com o aparelho desligado, ele poder ser rastreado, mas ainda existe um passo a passo para ser seguido. Isso impede essa celeridade. É claro que, se houver uma mudança, se é um instante em que eu entrar em um site, um portal oferecido pelo governo, eu também puder dar essa autorização para um rastreamento automático, sem que se necessite de uma segunda autorização, isso seria muito importante. É claro que nós percebemos, por exemplo, que algumas pessoas até buscam as delegacias, buscam os profissionais que fazem um policiamento ostensivo, as polícias militares, guardas municipais, oferecem aquele momento de rastreamento, mas fazem isso de forma voluntária, de maneira automática, de maneira mais rápida. Hoje, nossa legislação ela ainda não tem nada que obrigue, que perpetue esse cenário. Eu não estou te escutando, Cibele, não sei se teve um probleminha aí no áudio, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta do Luiz, do Paraná, que ele está interessado nos dados, para o Leonardo Carvalho. Então, primeiro ele pergunta qual seria a pena para o crime em questão, né? Acho que você pode comentar um pouquinho disso, embora a gente já tenha falado no começo do programa, mas ele quer saber qual o percentual de condenação por esse tipo de crime e qual o índice de reincidência. E eu vou emendar também uma dúvida sobre se há estados em que há maior incidência nesse tipo de crime ou não, porque a gente recebeu muitas perguntas de São Paulo, Minas Gerais, grandes cidades, né? Interessante, primeiro, para a gente entender a disparidade que socorre no território. Então, para a gente ter uma ideia, segundo nossos dados, em 2023, 32% dos celulares roubados e furtados no Brasil foram em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a gente vê uma concentração desses dados. Quando a gente vai olhar São Paulo, também não é igualmente em todo o estado. Então, a gente está vendo uma concentração maior na capital. E, diferente de outros crimes, onde, se a gente for olhar um município, pegando, por exemplo, o município de São Paulo, se a gente vai olhar, por exemplo, homicídios, a gente entende também que ele não ocorre de igual maneira no território. Ele ocorre em algumas áreas. Então, a gente tem áreas de concentração, que é diferente da dinâmica que a gente está vendo do roubo e furto de celular. O roubo e furto de celular, ele está se dando de maneira mais ou menos igual em todo o território do município.
E isso é um grande desafio, sobretudo para as forças policiais, que trabalham, que alocam seus recursos, que são limitados, né, baseado em dados, baseado em evidências. Então, eles olham em qual território, em qual área está tendo uma maior concentração e ali alocam seus recursos. No caso do roubo furto de celular, quando a coisa está se dando de maneira mais espraiada no território, isso é um desafio para eles. Então, requer também repensar toda a parte de planejamento operacional, repensar um pouco toda a dinâmica que a gente tem em relação ao roubo furto de celular. Lembrando que é de vital importância, toda vez que alguém for vítima de um crime, que registre o boletim de ocorrência na delegacia. Tá? Só assim as autoridades vão tomar conhecimento daquele crime, aquele dado ele é compartilhado pela Polícia Civil, né, responsável pela investigação, e pela Polícia Militar, que usa esses dados justamente para fazer esse planejamento, onde vão estar alocados os policiais, as viaturas. Então, eles fazem todo um trabalho de análise de dados para fazer uma alocação racional dos seus recursos. Tá? Sobre esse ponto de reincidência da parte mais penal, a gente não tem dado sobre isso, justamente porque é uma dificuldade acessar e trabalhar dados do sistema de justiça. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto uma maior acesso, uma maior disponibilidade em publicar esses dados, mas ainda são raros os estudos que fazem esse tipo de levantamento. Agora sim, o áudio está ok. Nós vamos mostrar a enquete. A segunda pergunta que nós fizemos essa semana foi se as pessoas conhecem o modo recuperação lançado recentemente pelo governo federal sobre celulares roubados. E a maioria das pessoas ainda não conhecem, 61% ainda não sabem como funciona o modo recuperação. Eu queria que o Leonardo Santana explicasse um pouco para a gente e falasse também sobre a questão da receptação, que foi outro ponto que recebemos muitos comentários e perguntas. O Diogo de São Paulo, por exemplo, ele diz: por que o receptador não é incriminado? Aí a gente teve também a pergunta do Paulo do Mato Grosso, dizendo por que as penas de crime de receptação são tão baixas. Isso também estimula o roubo de celular. Leonardo, você pode responder para a gente essas questões? Olha, posso sim, é uma preocupação muito grande, uma preocupação em que as pessoas elas acabam desacreditando. Essa coisa da credibilidade, da confiança, ela tem muito a ver com isso. Então, quando nós tratamos dessa nova dinâmica estabelecida pelo governo, a gente tem, em um primeiro momento, o cadastramento daquele equipamento, o cadastramento daquele aparelho. Em um segundo momento, nós temos aquela mensagem que é colocada informando que quem por acaso tiver aquele aparelho nas mãos, aquela pessoa ela vai saber que aquele equipamento é um equipamento vindo de uma ação criminosa, de furto ou de roubo. O que foi comentado em primeiro instante é que, puxa, mas o ladrão, né, o criminoso, ele não está preocupado com isso. Ele vai pegar o celular de todo jeito, ele vai levar o celular de todo jeito e depois ele vai fazer a venda daquele material. Contudo, a gente ingressa nesse instante naquele receptador. Aquela pessoa que recebeu o celular, ao momento em que liga o aparelho, coloca um chip e tem a mensagem de que aquilo foi fruto de um crime que foi executado, ela deixa de estar naquele grupo dos que não sabiam, ela deixa de estar naquele grupo dos que não conheciam e automaticamente, por ter conhecimento de que aquele equipamento é um produto que veio de um crime, ela precisa procurar as autoridades, ela não tem como dizer que não vai procurar. Então, nesse instante, mesmo que nós tenhamos uma ação do criminoso, nós temos sim um momento em que quem recepciona, quem compra, quem de alguma maneira foi só um presente, aquela pessoa já sabe que não é algo lícito, tá certo? Então, isso vai desencorajar essas pessoas que vão receber, vai desencorajar, né, como foi colocado na pergunta, essa questão da receptação, que acontecia com muita facilidade, que acontecia antes, sem que houvesse essa preocupação adicional. Inclusive, sobre essa questão da receptação, tem uma proposta anunciada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de aumento de pena, né, para a receptação
e também aumento de pena para uso econômico do celular, né? Para qualquer tipo de uso econômico. Vocês acham que essa proposta deveria se somar a essa que está aqui no Senado? Qual das duas a gente deveria ter, ou as duas, fazer um combinado aí, que seria uma proposta substitutiva, né, que a gente chama aqui? Vou começar com o Leonardo Carvalho dessa vez. A proposta seria justamente unir para dar celeridade, né, ao processo e colocá-lo em vigor o mais rápido possível. Acho que tem um segundo ponto sobre essa dinâmica da receptação, que a gente tem observado uma dinâmica muito peculiar do roubo e furto de celular, né? Onde ela começa com o roubador, com o furtador, quem subtrai o celular da vítima, e eventualmente a partir daí, esse celular ele começa a ter diferentes usos, em camadas. Então, a gente tem muito amarrado ao roubo e furto de celular o aumento dos estelionatos em meio eletrônico, então as pessoas estão sendo vítimas de golpes, né? Esses criminosos usam de diversas ferramentas, justamente para, a partir da obtenção do celular roubado furtado, praticar novos crimes. A gente tem observado quadrilhas que vão se especializando justamente em dar uma aparência legítima a esse celular roubado furtado e revendê-lo no mercado nacional, que é o que acontece nesse caso, da questão da receptação. E daí a importância da gente ter esse novo modo de recuperação no aplicativo Celular Seguro, do governo federal. Que até então o que você conseguia fazer era bloqueá-lo. Então agora você consegue fazer com esse novo modo, permitir que ele seja reativado, sem nenhum perigo de acesso aos seus dados, e a partir daí a pessoa que ligou novamente esse celular, ele é notificado de que esse celular é produto de um crime, que ele deve imediatamente procurar a autoridade policial. Incorrendo, como falou aqui o Leonardo Santana, num crime de receptação, eventualmente receptação qualificada. Mas o que a gente tem visto também é um novo ponto, que é celulares roubados e furtados no Brasil estão aparecendo, sendo rastreados em diversas partes do mundo. África, Ásia, China. Então, isso evidencia a consolidação de quadrilhas especializadas em mandar esses celulares para outros países. Tem muita gente nos assistindo pelo TikTok. A Rosimeire dos Santos, ela comentou o seguinte: tem que mudar o Código Penal em relação a roubo e furto de celular. E aí eu vou emendar com a pergunta do Luiz do Paraná. Ele diz o seguinte: qual a pena atual para esse crime em questão? E ele quer saber também qual é o percentual atual de condenação e reincidência. Leonardo Santana, você pode responder para a gente? Eu vou ficar com a primeira parte dessa pergunta. Eu não teria os dados exatos agora, apesar do que a gente comentou, né? Falamos aí um pouquinho da pena, de 4 anos subir para 6 e tal, mas os dados exatos em relação ao percentual eu não teria, né? Meu amigo Leonardo Carvalho certamente vai poder nos ajudar nesse sentido. Mas a gente precisa falar, sim, dessa questão, não só do aumento da pena, mas de níveis distintos de pena para quem participa desse tipo de delito. Pegando um gancho no que Leonardo Carvalho acabou de dizer, para que eu tenha uma organização criminosa que vai fazer com que esse celular chegue em lugares como Ásia, né, como África, isso demanda um investimento muito grande. E se eu tenho uma organização que paga, que investe nesse tipo de cenário, isso tem a ver com o que a gente trata nos estudos de economia do crime. O criminoso, ele busca, primeiro, verificar se aquele crime compensa para ele. Segundo, ele também avalia qual é o risco que ele tem cometendo aquele tipo de crime. Quando se juntam as duas coisas é que a gente verifica essa necessidade de alteração, de mudança, essa necessidade de um novo pensamento acerca das penas, por exemplo, né, ou outros itens que devam ser destinados às forças de segurança. O que eu quero dizer com isso? Se hoje eu tenho uma pena muito branda, o risco vale. Se hoje eu tenho um resultado muito grande, o risco também vale. Então,
essas parcelas das organizações criminosas que fazem todo esse investimento para mandar esses celulares para fora, elas têm que ter uma pena diferenciada, porque elas estão colaborando com esse cenário da economia do crime. Estão colaborando, inclusive, de uma maneira muito maior do que aquele que está na ponta da linha, apenas, o criminoso, né, na verdade, apenas retirando aquele celular e destinando para essas organizações. Então, além do aumento de pena, tem que haver sim um escalonamento, grupos que tenham uma postura, uma atuação mais qualificada, com mais detalhes, colocando mais dinheiro, precisando sim ter uma pena diferenciada. Agora, a gente falou bastante sobre o aumento de pena, mas o José do Piauí quer saber como combater isso diante da impunidade para quem comete tal crime, né? Ou seja, há outras medidas necessárias para combater esse tipo de crime? Quais seriam essas medidas? Tem uma pergunta semelhante também da Larissa, do Ceará, que pergunta como é possível ter uma atuação efetiva na prevenção desses delitos e qual seria uma maneira das vítimas conseguirem reaver os seus bens. Queria que vocês colocassem, então, outras ações para combater esse tipo de crime, começando com Leonardo Carvalho. Como o Leonardo Santana mencionou, tem todo esse racional, né, feito pelo criminoso nessa decisão de cometer ou não um crime. E além da pena, acho que entra também um outro fator bastante considerado, a possibilidade de ser pego, né? Para que ele seja sujeito a uma pena, primeiro ele tem que ser identificado, eventualmente preso ou apreendido. Então, a probabilidade dele ser pego cometendo o crime, né, ou em flagrante ou posterior, isso também é bastante relevante. Porque a gente tem falado muito de aumento de pena, é uma tecla que se bate bastante. Mas a pena ela só vai ser aplicada para aquelas pessoas que forem identificadas, presas. Daí essa questão da impunidade. Acho que teria um peso maior se a gente conseguisse melhor estruturar as polícias justamente para uma identificação, atividades de prevenção, de repressão e de investigação, justamente para identificar e responsabilizar essas quadrilhas. Hoje, a gente tem como principal gargalo a capacidade investigativa das polícias, sobretudo nesses crimes de roubo e furto de celular. A gente já mencionou aqui a questão tecnológica, né? Mas a questão tecnológica também demanda aquisição de software, de hardware, capacitação dos agentes policiais para operar essas ferramentas, uma cooperação entre diferentes agências, quando eu falo agência, eu estou falando tanto agências de governo como empresas privadas. Para quê? Para fazer o compartilhamento desses dados, para permitir o rastreamento, a identificação de onde estão esses aparelhos. Tá? A gente precisa lembrar que essa é uma questão bastante complexa, e o compartilhamento desses dados envolve dados públicos e dados privados. Então, eu preciso trazer também, por exemplo, as operadoras de celular para esse cenário. Elas têm muito a contribuir, montando rotinas de compartilhamento dos dados, por exemplo. Então, a gente brinca que tem trabalho para todo mundo, quando a gente fala de política de prevenção e de redução de roubo e furto de celular. Leonardo, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente vai ficar com essa resposta do Leonardo Carvalho, mas acho que o Leonardo Santana também comentou bastante nesse sentido. E eu agradeço a vocês pela participação e também as pessoas que enviaram, né, comentários e perguntas para a gente. Se você gostou dessa conversa, compartilhe e siga nas nossas redes sociais. Aproveite e manda sugestões de temas para as próximas lives que a gente vai ter aqui no TV Senado Live. Até a próxima. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso
no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Próxima estação, ao acordar, quedar na imensidão de pedra e... O sete cordas brasileiro, né? Ele é um instrumento que vem exatamente com esses componentes de samba, de chorinho. No meio da rua, na minha morada, madrugada escura. A minha vida inteira eu vi ele dali de baixo. E hoje eu vou ver ele ali em cima, ao meu lado. A estrela que eu procuro não vai se apagar, jamais vai se apagar. O meu violão sete cordas, eu sempre gostei de trazer essa bagagem toda desde menino, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, que eu comecei a estudar. Vai se apagar, jamais vai se apagar, nunca vai se apagar o brilho dessa... I ask all local residents to come and drop off their collectible recycling into the selected bins. And so what does all this become? So when it gets to TerraCycle, they do all the magic. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 267 de 2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, e permito que eu inclua aqui o ministro Marinho, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, GFM, do Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Marinho, eu ia convidar, mas já está aqui, ele é rápido, então uma salva de palmas para o ministro aqui, que já está aqui conosco. Como já anunciamos, está conosco o excelentíssimo senhor ministro Luiz Marinho, ministro do Estado do Trabalho e Emprego. Senhor, convido agora para a mesa também o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães. Senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público geral federal. Convidamos o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, a nossa OIT. Convido agora o senhor Luciano Aragão Santos, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Convidamos o senhor Daniel Dyer, delegado e coordenador-geral de repressão a crimes contra os direitos humanos da nossa Polícia Federal. Nesse momento, convidamos o senhor André Esposito Roston, auditor fiscal do trabalho e coordenador-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao da escravidão e tráfico de pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego. Convido, nesse momento, a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
eu faço nesse momento em nome da presidência do Senado, em nome da mesa diretora, em nome do presidente da casa, Dalbel Columbre, que só não está aqui porque teve uma missão no exterior, o pronunciamento da presidência. Senhoras e senhores, cumprimento a todos os painelistas, na figura do ministro, e convido, ao mesmo tempo, cumprimento todo esse plenário. Hoje é 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, que deveria ter assegurado a liberdade do povo negro. Mas, infelizmente, o trabalho escravo persiste no nosso país até hoje. Por isso, estamos aqui no plenário do Senado para recordar a história da escravidão no Brasil, mas principalmente enaltecer o ano de 1995. Para falar sobre a história da escravidão e enaltecer como a merece, eu me socorro de 20 de novembro, data de Zumbi dos Palmares, com uma luta muito forte desde a Constituinte até um período recente, nós transformamos em feriado nacional 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, data que realmente simboliza a luta do povo negro pela liberdade, sancionado pelo presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, em 1995, o Brasil reconheceu oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão em seu território. Essa minha culpa, essa admissão, foi o ponto de partida da política pública nacional de erradicação do trabalho escravo. Passados 30 anos daquele momento bonito, corajoso, o país já está em condições de avaliar os avanços e conquistas que alcançamos. E também de analisar as oportunidades de aprimoramento do modelo vigente e pensar sobre as iniciativas adicionais. Essa sessão especial é uma boa oportunidade para passarmos em revista algumas das medidas adotadas ao longo das últimas 3 décadas. Atos, palavras, posturas que tiveram peso simbólico e caráter preventivo, mas que também produziram resultados duros e tangíveis quando isso foi necessário. No transcurso desses 30 anos de mobilização institucional contra o trabalho penoso, análogo à escravidão, tanto a sociedade civil organizada quanto vários braços do Estado em diversas esferas vem contribuindo para cumprirmos com o imperativo moral de erradicar o trabalho escravo. Na sessão de hoje, no entanto, nós queremos homenagear um conjunto específico de intervenções e a estrutura responsável por elas. Vamos lá. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, instituído, como eu disse aqui, em 1995. O grupo logo se transformou na mais eficaz ferramenta estatal de combate à chaga da escravidão moderna. Confesso que um belo dia, num discurso que fiz aqui, e que aprovei uma lei que vai na linha do combate à escravidão, eu disse que, se eu pudesse, eu gostaria que esse plenário fosse aplaudido e que tulipas fossem jogadas sobre os senadores pela aprovação dessa lei. Eu diria que, se eu pudesse, também hoje, eu pediria que tulipas fossem jogadas em cima de vocês, porque vocês são abolicionistas, tanto quanto foram os outros no passado. Vocês merecem, vocês são abolicionistas. Vocês são uma resposta à altura dessa gravíssima violação dos direitos humanos.
Trata-se de uma percepção confirmada pelas estatísticas, e aqui vamos. Somente em 2024, 1.035 ações fiscais foram conduzidas, resgatando mais de 2.000 trabalhadores, recolhendo mais de 7 milhões em verbas trabalhistas. Quando fazemos um recorte temporal mais longo, temos uma ideia ainda mais precisa da relevância do trabalho dos senhores e das senhoras. Para que se tenha uma ideia, desde a sua criação até o ano passado, a GFM fez cerca de 8,5 mil operações, libertando cerca de 65 mil pessoas que se encontravam em condição aviltante análogo ao trabalho escravo. Entre os anos de 2003, quando começaram o registro da série histórica, em 2024, mais de 155 milhões em verbas trabalhistas e rescisórias foram pagas às vítimas. E é por isso que a GFM conquistou admiração internacional e se tornou uma referência global no enfrentamento ao trabalho escravo. Até mesmo a ONU. A ONU, em 2016, apontou o grupo brasileiro como exemplo nessa luta. E aí, as palmas poderiam ser para a ONU, mas são para vocês. Todas essas conquistas justificam a necessidade de conhecermos mais detalhadamente o desenho institucional e a forma como toda essa engrenagem é manejada para o bem das políticas humanitárias. E por isso, quero explicar um pouco dessa arquitetura. Inicialmente, devo ressaltar a importância do caráter multidisciplinar do grupo, por juntar diversas entidades, sob a coordenação da Auditoria Fiscal do Trabalho. Os esforços ganham uma agilidade, isenção e capacidade técnica. Há uma voz de comando, mas isso não significa subordinação ou hierarquia. A viga mestra de toda a construção é o Ministério do Trabalho e Emprego, ministro Marinho, que coordena as operações por meio dos seus auditores. Outro componente do grupo é o Ministério Público do Trabalho, que tem a missão de buscar a responsabilização dos empregadores e a reparação dos danos, garantindo àqueles que estavam sobre o regime de escravidão todos os seus direitos. A Polícia Federal se encarrega de garantir a segurança das operações e a coleta de provas. Por fim, a Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica aos trabalhadores resgatados. Em algumas ações específicas, outros braços do Estado costumam contribuir, a exemplo do ICMBio, do IBAMA e de órgãos estaduais. É um arranjo institucional que propicia a abordagem multidimensional, combinando fiscalização trabalhista, responsabilização criminal, assistência jurídica e proteção ambiental. O modelo operacional do GFM é especialmente adaptado para atuar em áreas remotas e de difícil acesso, onde a estrutura estatal é insuficiente. As equipes são móveis e podem ser deslocadas rapidamente para qualquer parte do território nacional. Mas não é apenas a estrutura do grupo que merece nosso reconhecimento nessa data que é histórica por seus diversos sentidos. Seu jeito de trabalhar também é responsável pelo sucesso obtido. No combate à escravidão moderna, como em tantas outras áreas, com uma boa metodologia de trabalho, pode ter certeza que faz toda a diferença. As operações seguem um protocolo bem estabelecido e transparente. Esse roteiro começa com o recebimento da denúncia via sistema IP, uma plataforma online desenvolvida com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e que permite a recepção de denúncias anônimas e o acompanhamento em tempo real de todos os casos. Na sequência, tem início a fase da inteligência, na qual ocorre uma análise prévia de informações e planejamento tático. Encontrando-se os indícios necessários, começa a fase da ação fiscal, com a vistoria do local,
denunciado para verificação das condições de trabalho. Quando são constatadas condições análogas à escravidão, os trabalhadores são imediatamente resgatados. Primeiro passo, constatou, os trabalhadores são resgatados. Vem, então, a última fase do protocolo de responsabilização. O empregador é atuado, o empregador é autuado e a documentação vai para a justiça, na esfera penal, civil e trabalhista. Senhoras e senhores, o modelo, por aquilo que li e com a ajuda dos consultores do Senado e que me ajudaram a escrever, um modelo tão azeitado não poderia ter resultados fracos. E as estatísticas comprovam isso, como já vimos. São resultados fortes. E assim tem que ser. Usando uma metáfora sempre, ao mesmo tempo chocante, é como se estivéssemos falando aqui do Maracanã inteiro de brasileiros, Copa do Mundo, que eles eram submetidos às condições degradantes e que conseguiram quebrar os grilhões da escravidão moderna, graças ao esforço desse grupo especial, mostrando que muitos maracanães já foram libertos, graças a vocês. As palmas é a vocês, não é ao meu pronunciamento. Brasileiro de todos os quadrantes, de todos os setores da economia. Há muitos casos, por exemplo, na construção civil, no cultivo da cana, do café, da uva, inclusive. Não é que alegria que eu cito o meu Rio Grande, um dos exemplos, infelizmente, extração mineral. Mas o fato é que praticamente não existe setor imune a esse tipo de conduta, ou seja, o trabalho escravo. Às vezes eu digo, infelizmente, é difícil o Estado, se tivesse um que nunca houve trabalho escravo, eu citaria aqui. Mas se alguém souber, me indique, porque eu não sei o único Estado que nunca houve trabalho escravo. Atento aos riscos dessa disseminação, a GFM não negligencia denúncia alguma, todas são investigadas. Como consequência desse conjunto de posturas exemplares, a atuação do grupo especial produz impactos positivos em todas as dimensões. No campo da proteção ao trabalhador, há que se destacar a garantia dos direitos básicos no seguro-desemprego especial, do trabalhador resgatado, recolhimento do direito trabalhista e acesso ao programa de capacitação, reinserção no mercado de trabalho. No que tange à responsabilização dos empregadores, já falei, podemos destacar a inclusão no Cadastro Nacional, popularmente conhecido, mas muito importante, que quando eu estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos, de vez em quando eu lia lá, porque eu estava curioso, né? Então eu pegava e lia ali ao vivo, pela TV do Senado, né? Conhecido como lista suja, e a condução de ações administrativas trabalhistas, civis e penais. O trabalho do grupo ajuda a consolidar uma cultura de respeito aos indivíduos, de obediência às leis e às políticas humanitárias. Concluindo, eu diria, a erradicação efetiva do trabalho escravo depende da atuação estatal, sim, e da sua articulação junto à sociedade civil organizada. Boas políticas públicas mudam esse contexto, mas somente intervenções estruturais mudam a realidade. Devemos trabalhar em outras áreas para complementar as ações repressivas e de resgates. É com mais educação, com mais geração de emprego e renda, é com coesão social que construiremos uma nação justa, fraterna e solidária. Não aceitamos ataques à dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos erradicar, sim, vamos trabalhar para erradicar a escravidão contemporânea. E vamos fazer isso juntos. Por fim, destaco que a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei 5.970 de 2019, que prevê a expropriação de propriedades rurais e urbanas como medida para erradicar o trabalho escravo no Brasil, uma vez efetivamente comprovado que ali está havendo trabalho escravo. O texto regulamenta uma PEC que eu tive a alegria de dividir com meu amigo Paulo Rocha, grande Paulo Rocha. Ele foi o número 1, mas eu fui o número 2. Então a palmas é para o Paulo Rocha, viu? Ele liderou, eu fui o segundo signatário. O texto regulamenta a expropriação, onde se localiza a exploração de trabalho escravo em condições análogas da escravidão.
O projeto é de autoria aqui no Senado do senador Rodolfo Rodrigues e a relatoria na CDH foi do senador Fabiano Contarato. Esse projeto de expropriação está agora na Comissão dos Assuntos Sociais, sob a relatoria de quem? Desse humilde senador, né? Eu estou cuidando dele com todo carinho e quero combinar com vocês a forma que vamos encaminhar. Mas quero aqui me permite que aqui eu vou terminar, sem nenhuma vaidade, mas vou fazer um destaque especial. Quero destacar também o projeto de lei 1053, de 2023, de nossa autoria, que peleou muito aqui no Senado, mas conseguimos, com a participação, inclusive, dos senhores e das senhoras que nos ajudaram muito, do convencimento aos senadores, que inclui o nome dos auditores fiscais do trabalho, Nelson José da Silva, Aristóteles de Almeida Gonçalves, João Batista Lage, e do motorista tão querido quanto os outros, Ailton Pereira de Oliveira, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Aprovamos aqui por unanimidade. Agora está lá na Câmara dos Deputados. Eles foram assassinados no serviço, em atividade, no dia 28 de janeiro de 2004. Os servidores públicos apuravam um caso de trabalho escravo em fazendas que plantavam feijão ali em Unai. A chacina de Unai chocou o Brasil e evidenciou desigualdades e injustiças que ainda persistem na sociedade brasileira. Eles foram assassinados. Os assassinos responderão, já estão alguns presos, pelo crime cometido, mas eles estarão para sempre conosco, na nossa alma, nos nossos corações, e quando abrirem o livro dos heróis da pátria, eles estarão lá, com seus ideais. Porque os ideais deles, que são de vocês, são como uma chama que nunca apaga. Eles estarão sempre iluminando, como um farol, nossos caminhos para a luta permanente contra todo tipo de trabalho escravo. Vida longa aos heróis de Unai. Vida longa a vocês, essa mesa. Vocês escreveram essa história. Registro de presença. Mestre, de quem? Registro de presença. Bom, rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos convidados, registro a presença do senhor coordenador adjunto de apoio ao combate à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas do Ministério Público Federal, senhor Pedro Henrique Oliveira Kennedy da Silva. Também registro a senhora diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Helena Abati. Senhora presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Luciana Paula Conforte. Nesse momento, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional, seguindo a orientação de todos aqueles que ajudaram que esse ato acontecesse no dia de hoje.
Parabéns, viu? Aquele pássaro voando é o símbolo da liberdade. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor André Esposito Roston, auditor fiscal do trabalho e coordenador-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao da escravidão, e também de tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. De pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, né, ministro? Não é nada no Ministério Público, é outra história. É o seguinte. Um bom dia a todas as pessoas. Queria dar, em especial, um bom dia, um grande abraço em todas as minhas companheiras e meus companheiros auditores fiscais de trabalho, os quais eu tenho um imenso orgulho, né? E todos os companheiros e companheiras da rede, né? Essa grande rede de combate ao trabalho escravo. Eu queria, inicialmente, cumprimentar meus companheiros de mesa, né? E agradecer ao senador Paulo Paim por mais essa importante iniciativa de promover uma sessão solene nesse Senado Final com o mote os 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, tão caro a toda essa rede de combate ao trabalho escravo e à inspeção do trabalho, né? Mais do que isso, né, eu queria saudá-lo e reconhecer, e assim, para quem é da rede, né, até as pedras sabem, né, pelo senhor ser desde os primórdios, né, estar entre essas grandes lideranças no enfrentamento ao combate ao trabalho escravo, né? O senhor é uma das grandes referências nessa grande e longa articulação, desde os primórdios. Queria agradecer ao senhor também pela aula dada sobre o funcionamento do Grupo Móvel e da rede de enfrentamento ao trabalho escravo. Vai me ajudar a abreviar, inclusive, um pouco minha fala. Se você me permitir... Claro. Eu vou descontar, vou dar o tempo, né? Perfeito. O gabinete sempre reclama, né? Eles estão lá agora nos entregou lá embaixo. Essa é uma construção coletiva dos consultores do Senado e do meu gabinete do senador. Então, eu queria dar uma salva de palmas para eles todos. Foi eles que construíram. Eu apenas falei aqui. Obrigado. Queria também saudar o nosso ministro Luiz Marinho, né, por reforçar e demarcar, também nesse momento tão especial, o compromisso firme e decidido do Ministério do Trabalho e do governo do presidente Lula com essa política de Estado tão relevante. Nessa semana, mais exatamente no dia 15 de maio, então nessa próxima quinta-feira, se completam os 30 anos desde que aconteceu a primeira operação oficial do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, conhecido pelos íntimos como a Móvel. Ela foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego lá em 1995, né, em meio a denúncias reiteradas e graves de violações de direitos humanos, né. Ela é uma das iniciativas mais bem-sucedidas e reconhecidas no enfrentamento ao combate à escravidão contemporânea. Ela se tornou referência mundial de boas práticas, reconhecida como tal pela ONU, pela OIT, por inúmeras agências internacionais. É uma trajetória que concretiza o compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos, o trabalho decente e a justiça social. É coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né, e atua em todas as regiões do país. Desde a sua criação, foram mais de 8.000 ações fiscais realizadas pela Inspeção do Trabalho, resultando no resgate pelos auditores e auditores fiscais de mais de 66 mil trabalhadores e trabalhadoras, submetidos a condições degradantes, jornadas exaustivas, trabalhos forçados ou servidão por dívida, que são as formas de escravização contemporânea definidas pela legislação brasileira. Nessas ações, a Inspeção do Trabalho, em conjunto com as instituições que compõem o Grupo Móvel, garantiu mais de 157 milhões em pagamento de verbas decisórias e trabalhistas, assegurando reparação imediata às vítimas. Quero aqui reconhecer e ressaltar, né, que integram o Grupo Móvel, além da Inspeção do Trabalho que o coordena e tem a missão de resgatar as vítimas, né, a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e, como o senador Paim bem destacou, outras instituições que colaboram conforme a natureza de caso a caso, e queria destacar especialmente, né, a segurança, né. Bem, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão é não deliberativa, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário e parlamentar. Passamos à lista de oradores. Coloca a lista. Bem,
Aqui nós temos o senador Girão, o Paulo Paim inscritos, mais senador com a palavra, o senador Eduardo Girão. Qual é o tempo? Pelo tempo. Muitíssimo obrigado. Aniversariante do dia, meu querido senador Confúcio Moura, do estado, irmão, né, do estado de Rondônia, ele que foi governador do estado por 2 vezes, né, senador? E está sempre muito presente aqui, com boas causas no Senado Federal. Eu queria desejar ao senhor muita luz, muita paz, muita saúde, nessa data tão especial para o senhor, para os seus amigos, para as pessoas que lhe amam, para quem te ama. Aproveita cada minuto desse dia, né, porque as energias do universo estão voltadas para o senhor. Então, quero aqui render suas homenagens por abrir essa sessão, mesmo no dia do aniversário. Quero saudar as brasileiras, os brasileiros que nos assistem pelas lentes, pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, saudar os assessores aqui, funcionários da casa e senadoras, senadores que, embora não possam estar presentes hoje aqui, mas estão nos acompanhando de suas bases, dos seus gabinetes. Senhor presidente, eu sei que o senhor é um amante do esporte também, né? Inclusive, parabéns pelo seu técnico, Felipe Luiz, porque mostrou muita coragem em ir contra essa maré das apostas esportivas, que está endividando o brasileiro, acabando com o comércio, destruindo empregos, devastando famílias e vidas pelo vício da ludopatia, né? Eu acredito que o Senado vai dar uma resposta. Nós tivemos uma semana muito tumultuada em relação a esse assunto, com a vinda de influencers aqui, mostrando até como é que se joga, fazendo propaganda, com direito a show de selfie, né, expondo o Senado Federal, né, mais do que ele está exposto, à chacota. Mas o que eu posso dizer para o senhor é que foi muito importante nessa semana, porque mostrou que a gente vai ter que tomar uma posição para barrar. Nós precisamos barrar essa tragédia humanitária que são essas casas bets, né? Só quem ganha são poucos, magnatas, e quem perde são milhões. Então, ficou uma chamada de responsabilidade maior para, no mínimo, proibirmos totalmente a publicidade, né, como no cigarro é proibido, para que a gente estanque essa sangria desatada. Agora, para mim, minha opinião, e sempre deixei claro sobre esse assunto aqui, inclusive votei contra quando foi votado no plenário essa matéria, a legalização dos jogos de azar, de bet, apostas esportivas. Eu avisei tudo o que iria acontecer e que está acontecendo. Todo esse caos que está acabando, inclusive, com o futebol. E eu vou entrar na pauta, é a minha pauta de hoje, o futebol. E a CBF, toda essa lama, que parece que tem um desfecho positivo nessas últimas horas. Vamos torcer que sim. Mas, para mim, tinha que acabar. Eu tenho um projeto de lei para acabar, proibir novamente a aposta esportiva, bet, porque o estrago já foi feito. Os sinais estão aí. E ainda tem gente, acredite se quiser, com zero de responsabilidade com a população brasileira, zero de compromisso social, que está pensando ainda, nas próximas semanas, de colocar nessa casa a votação de cassino e bingo. Milhares deles. É aquela velha história. Além da queda, o coice. Não vamos permitir. Não vamos permitir, vamos denunciar, no limite das forças,
Até porque a população quer saber, a população está com ojeriza disso. E quer saber a posição de cada um. Eu espero que o Senado, em vez de cometer outro erro, repare o que já fez de errado. Mas, senhor presidente, eu comecei lhe parabenizando pelo Felipe Luiz, pelo técnico do Flamengo, porque ele teve uma posição corajosa que vai contra a maré, dizendo que ele já foi convidado várias vezes por casas de apostas, com volumes astronômicos, para que ele fizesse propaganda, estando à frente do maior time do Brasil, talvez do mundo, que é o Flamengo. E ele disse não. Ele disse que sabe o mal que faz, ele não quer. E aí, teve uma influência aqui, a Virgínia, que veio essa semana no Senado, e foi um negócio incrível, né? A imprensa veio toda, aquela CPI nunca teve tanta gente ali dentro, tanta exposição, foi bom por isso, porque eu vou contar o lado positivo. E eu fiz esse questionamento, elogiei o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e ela disse, não, mas ele ganha salário. Ele recebe de um clube que é patrocinado por Bet, que tem uma Bet, o Flamengo. Aí eu disse, é aí que tá. Ele tem lugar de fala. Ele tem legitimidade. Ele vai fazer o quê? Se o talento dele é ser técnico de futebol, foi um grande jogador e hoje é um técnico vitorioso. Ele vai fazer o quê? Ele vai desistir? Qual é o outro clube que vai abraçá-lo? Não tem nenhum hoje. Todos estão contaminados com a Bet. Estão viciados os clubes com Bet, essa é a grande realidade. A começar pela CBF, que é patrocinada por 2 Bets, Série B e Série A, fora os outros campeonatos. Então eu disse, ele fez correto, ele foi firme e pode ser o movimento dele. Eu espero que outros jogadores, outros técnicos, outros dirigentes façam o que ele fez, porque é aí que a gente vai mudar, com o exemplo vindo de cima. Então, imagina a influência dele com essa atitude corajosa perante milhões de torcedores, não apenas do Flamengo. Porque a população, e eu digo para o senhor, eu vou para o estádio, fui presidente do Fortaleza, e vou, sempre que eu estou no Ceará, eu vou para o estádio. E eu sou procurado o tempo todo por pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente faça alguma coisa, porque o filho está com um problema, o irmão está endividado, gente, inclusive, tentando suicídio. E eu trouxe aqui no Senado alguns casos, depoimentos, pessoas que vieram dar depoimentos. Então, senhor presidente, o que o Felipe Luiz fez é de uma grandeza que a gente precisa ressaltar, né? E eu fui presidente e sei que a maioria dos jogadores ou são evangélicos, a maioria são evangélicos ou católicos. Então, essa questão da jogatina é algo muito firme. Então, que outros se posicionem porque vão salvar vidas. Quero deixar isso claro aqui, esse estímulo. Eu vim falar hoje sobre CBF, a entidade máxima do nosso futebol. Inclusive, não por acaso eu estou com essa gravata com as cores canarinhas, exatamente, né, da nossa bandeira, é uma marca do futebol brasileiro, o verde e o amarelo. Inclusive, quero agradecer quem me deu, coincidentemente, essa gravata. Foi exatamente um deputado, na semana passada, durante a marcha que a gente estava fazendo pela anistia, aqui na esplanada dos ministérios, que é o deputado Lenildo Mendes dos Santos Sertão, conhecido como deputado Caveira, lá do PL do Pará. Quero agradecer, ele teve um gesto que me emocionou. A gente estava no trio ali, naquele momento, estava descendo para caminhar com o povo, e ele estava subindo, e eu disse, que gravata bonita. Ele pegou, tirou, ele estava de paletó, tirou a gravata, pois é sua, no começo da marcha. Eu achei aquilo um negócio, muito obrigado, viu, deputado. E a CBF, que está em xeque, nesse momento, com tantas denúncias, parece que tem um desfecho agora, se não houver interferência suprema novamente, um desfecho que podemos voltar a ter esperança de que o futebol brasileiro entre no rumo. E eu quero ler aqui um manifesto
pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, que foi publicado ontem, 15 de maio de 2025, pelas federações, praticamente por unanimidade, as federações de todo o país, federações de futebol, que é quem elege, né, junto com os clubes, elegem os presidentes, é o que tem mais força para eleger o presidente da CBF. Então, olha só, e aí eu vou explicar a importância disso aqui, para vocês entenderem. O futebol brasileiro vive um momento decisivo. É urgente enfrentar desafios estruturais que há anos limitam o potencial do nosso futebol. Precisamos de um calendário equilibrado, arbitragem profissionalizada, gramados de qualidade, segurança nos estádios e competições fortalecidas. Para que isso aconteça, é fundamental garantir estabilidade institucional à CBF. Precisamos virar a atual página de judicialização e instabilidade que há mais de uma década compromete o bom funcionamento da entidade e o avanço do futebol brasileiro. É também momento de resgatar a autonomia interna da CBF, hoje sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada e desconectada das instâncias que compõem o ecossistema do futebol nacional. Além da estabilidade, o cenário exige uma renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão. A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência e também precisa voltar a ser a casa de todos que constroem o futebol brasileiro, com um ambiente saudável, inspirador e descentralizado, em que cada um possa contribuir ativamente para a melhoria do esporte que constitui verdadeiro patrimônio nacional. Unidos com esse propósito, assumimos o compromisso de construir uma candidatura à presidência e vice-presidência da CBF, comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro, mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro, admirada por fora e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país. Assinam esse manifesto as seguintes federações. Aí tem aqui várias federações que colocaram sua logomarca. Mas, senhor presidente, por que essa carta é muito importante? Me parece que nós estamos tendo um desfecho, depois de muita tormenta, parece que vem a bonança. Espero não ser surpreendido mais uma vez. Porque a gente tem denunciado, eu, o senador Carlos Portinho, outros colegas aqui, interferências indevidas dentro da CBF, a partir, inclusive, de denúncias durante a eleição. O processo eleitoral começou no ano passado, teve a Justiça do Rio de Janeiro atuando. Esse processo foi para a mão do ministro André Mendonça, não me pergunte como chegou. Daqui a pouco, briga de bar vai parar no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho criticado aqui, manda no país, faz gato e sapato com algumas decisões que rasgam a nossa Constituição. E o ministro André Mendonça toma uma decisão de afastar o atual presidente da CBF. Logo depois, o PCdoB entra com um recurso, uma DPF, vai para o Supremo Tribunal de novo, e em vez de esse recurso, essa DPF, ir parar na mão do André Mendonça, do ministro André Mendonça, e todo mundo sabe que o processo é assim, dentro do Supremo, quem já está analisando o caso vai recebendo as demandas relativas correlacionadas. Não, o ministro presidente do Supremo, Barroso, envia para Gilmar Mendes.
E aí a imprensa começa a mostrar, denúncia para lá, denúncia para cá, de que Gilmar Mendes, o ministro, teria um conflito de interesses, porque o seu instituto, e ele ontem confessou, no meu modo de entender, ele reconheceu, embora negasse, mas ele reconheceu que o instituto é dele, né? Ele é sócio do instituto, do IDP, que fez um contrato de cerca de 10 milhões, algo assim, um contrato milionário com a CBF. E aí a repórter do UOL pergunta para ele ontem, olha, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, fez esse questionamento, essa crítica ao senhor, e ele responde, inclusive estava tomando água, uma resposta curta, toma água no começo, toma água no fim, como se estivesse nervoso. Ele coloca que o Eduardo Girão, a gente já conhece no Ceará e no Brasil, e não diz por quê. Conhece com o quê? Conhece como? Pelo enfrentamento à corrupção que eu faço aqui? Isso é bom, esse conhecimento. E não de ter qualquer tipo de conflito de interesses em fazer julgamentos, em fazer alguma coisa. E eu estou analisando, senhor presidente, devo entrar com pedido de impeachment sobre esse caso, que é um caso que, no meu modo de entender, é mais uma intervenção indevida do Supremo Tribunal Federal, de um ministro, em algo que não tinha, que ele tinha que ter se declarado suspeito, tinha que ter se declarado exatamente não condições de fazer essa deliberação, né? Então tinha que se declarar impedido. E aí eu venho aqui nesse momento parabenizar aos repórteres da ESPN que foram criticar, inclusive levando esse tema também, criticar o ministro, exatamente o presidente da CBF, que foi beneficiado com a liminar do ministro Gilmar Mendes. 6 deles, e eu li os nomes aqui em outra oportunidade, foram afastados por criticar o presidente da CBF. Que democracia nós vivemos onde não se pode criticar? Não aceitaremos isso. Parabéns a esses repórteres que fizeram parte, junto com os senadores dessa casa, junto com sites, que tiveram a coragem de mostrar, por exemplo, que presidentes da federação estariam recebendo um aumento receberam de R$50 mil em média para mais de R$200 mil por mês, fora as mordomias que eles têm direito, para efetivamente eles... aí foi depois da eleição, mas é no período, né? Então, por que houve esse aumento ali? É para que existisse uma unanimidade? Outra coisa também que foi denunciada pela imprensa, que 2 ministros do STF estariam aguardando as 2 vice-presidências com salários maiores ainda, astronômicos, para resolver essa questão judicial. E aí fica aquela pergunta, não houve, não foi cedido, é legal fazer esse tipo de coisa? Não pode. A bola não entra por acaso. Para a bola entrar para a seleção brasileira, que até 2 dias atrás não tinha técnico, contrataram o Ancelotti a preço de ouro. Preço de ouro. Milhões e milhões de reais, com premiações astronômicas de dezenas de milhões de reais, para tentar ver se faz uma cortina de fumaça, acalma as coisas. Não é assim, não. Não é assim. A bola não entra por acaso, tem que ter ética para entrar, tem que ter respeito para entrar. O Brasil, o talento é o futebol. Nós somos a paixão nacional. Então, senhor presidente, que esse caminho que está sendo aqui traçado não tenha uma nova interferência do STF. A decisão do Rio de Janeiro ontem afastou novamente o presidente
Edinaldo Rodrigues. E está sendo levado recurso para o STF de novo. Que eles respeitem a decisão, que o ministro Barroso, fica a dúvida, vai mandar para Gilmar Mendes depois de tudo isso? Vai enviar para o André Mendonça? Ou vai dizer, não, a decisão é da Justiça do Rio, que é onde tudo começou? Eu acho que é assim que tem que ser, né? A Corte Suprema tem que ser apenas para questões constitucionais. Uma corte constitucional é assim que deveria ser. Então, senhor presidente, já lhe agradecendo muito pela tolerância, eu quero manifestar aqui a minha fé, a minha esperança, que novos rumos nós teremos, novos ares no futebol brasileiro, se for respeitado o bom senso, se for colocado a justiça e a verdade em primeiro lugar. Que Deus nos guie, nos abençoe mais uma vez. Parabéns pelo seu aniversário. Estarei com a minha família orando pela sua vida no evangelho que fazemos. E tudo de bom para o senhor, para a sua família. Gostaria que Vossa Excelência ocupasse aqui um pouquinho a presidência, enquanto eu faço um breve pronunciamento. Obrigado. Passo imediatamente a palavra para o senador Confúcio Moura, repetindo, fazendo aniversário nesse dia, aqui para que ele faça uso da palavra, com 20 minutos, com tolerância aqui da presidência. Presidente, servidores do Senado, os meios de comunicação da Casa, ontem, de fato, a gente fez uma comemoração de aniversário no gabinete. E foi num bolo, aquelas coisinhas, comes e bebes. Ainda bem que eles não colocaram as velhinhas para soprar. Porque eu estou fazendo 77 anos. E soprar 77 velas não é fácil. Então foi uma sabedoria muito grande dos colegas me poupar desse sopro multiplicado, né? Mas a gente fica assim, preocupado quando faz aniversário, primeiro. A gente fica preocupado porque vai ficando velho, ano a ano envelhecendo. Mas, de outro lado, você fica satisfeito porque você vai conquistando uma quantidade enorme de amigos, de pessoas que você relaciona. E isso é muito bom na nossa existência, cercado de gente amiga, companheiro, né, tranquilo. Mesmo no parlamento, na minha vida política, que já é longa, até hoje, eu não tenho inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo. Assim, não tenho inimigo, assim, não tenho uma pessoa que vai disputar essa eleição, que naquele calor das campanhas, eu não tenho inimigos. Todos eles com quem eu disputei eleições são meus amigos. A gente conversa tranquilo, abraça, não tenho inimizades com nenhum. Então, eu acumulei essa qualidade assim, de um bom relacionamento, de respeito aos adversários, de nunca ofender a honra das pessoas, nunca ofender a família dos adversários. Então, com isso, a gente tem angariado essa respeitabilidade, isso é muito bom. Mas eu quero agradecer a todas as mensagens sobre a data do aniversário, muito obrigado a todos que lembraram de mim. Bem, mas eu sou da região norte, eu represento aqui o estado de Rondônia, que é o estado da Amazônia, né? Então, lógico que cada estado fala mais dos seus estados. E hoje eu quero falar sobre a Amazônia, né? E quero dizer assim, que o brasileiro não conhece a Amazônia, conhece. Grande parte da classe média brasileira conhece Paris, conhece Londres, conhece Orlando, conhece Miami, conhece bastante coisa, conhece o México, algumas áreas turísticas do México, mas não conhece a Amazônia, não conhece 2/3 do território brasileiro. Isso é uma pena, porque a Amazônia também é um local importantíssimo para o turismo, para a visitação.
Vocês querem conhecer belezas? Pode conhecer as diferenças, a mestiçagem do Pará, de Belém, para você verificar até o sotaque do nativo paraense é especial. Ele tem um chiadinho na fala, ele tem um sotaque que confunde um pouco com o carioca, sabe? Mas o de Belém é um pouco diferente. E também conhecer os rios, conhecer as praias, conhecer a floresta, conhecer a diversidade, conhecer as belezas, conhecer a fauna, e conhecer os rios, os peixes. É uma região esplendorosa, muito bonita. Então, é a necessidade que realmente faça um investimento para que os brasileiros conheçam. Mário de Andrade, por exemplo, o Ariano Suassuna, ele nunca saiu do Brasil. Ariano Suassuna falou, não, o que eu vou fazer fora? Fazer em Orlando, pegar aquelas filas imensas para subir em roda gigante, voar de tirolesa daqui para acolá. Não, eu vou visitar o sertão, vou cultivar a arte, vou incentivar a cultura nordestina. E assim foi. Mário de Andrade também. Mário de Andrade, ele não saiu do Brasil. Escreveu muitos livros, a sua brasilidade na literatura é fantástica, né? Macunaíma e tudo mais. Mário de Andrade, ele retratou sempre as cores do Brasil, de todos os lados, o Brasil profundo, o Brasil litorâneo, tudo isso ele falou. Mas é fundamental que realmente o brasileiro conheça a Amazônia para até poder fazer a defesa da Amazônia. É importante conhecer a Amazônia até para defender as questões climáticas, a questão da importância dos rios, das águas, a importância da evaporação, a importância da sociobiodiversidade, enfim, conhecer a Amazônia, assim, é importante. Certo dia eu estava lá em Macapá, no Amapá, nessas viagens de governadores, de encontros, tudo isso. E eu levanto cedo para fazer caminhada e estava subindo, maravilhoso, o Rio Amazonas, né, em Macapá, ele beira a cidade. E tem o calçadão na beira do rio. Lindo, lindo, você olhar aquele rio-mar atravessando ali. E eu cedinho, 5 horas, subindo o rio, ali, passei pelo Forte São José, que é muito bonito, e subi o rio. Aí eu vi um movimento, né, numa sexta-feira, um movimento bem grande assim na beira do rio, de gente. Eu falei, deve ser os jovens saindo das boates, curtindo a cachaça, e fazendo um alvoroço de final de festa. Aí eu passei para o outro lado da avenida para não incomodar, também não ser incomodado, e subi a rua, né? Chegou lá na frente, eu perguntei, o que é aquele movimento ali embaixo? Ele falou, não, doutor, ali é a Feira do Açaí. A Feira do Açaí. Aí eu voltei, entrei lá no meio, rapaz, é um negócio fantástico. Todos aqueles ribeirinhos, extrativistas da beira do Amazonas, do outro lado, até do Pará, vão todo mundo levar o açaí para ser vendido, comercializado ali nas margens do rio Amazonas, na cidade de Macapá. E ali é um comprando, ele tem uma unidade de peso, tem um balaiozinho que ele chama de paneiro. Então a pessoa fala, eu quero me dar 5 paneiros de açaí. Ele mete o balaio lá, o paneiro, e vende aquilo, e a pessoa sai, leva aquilo em carro, leva na cabeça, e leva para os lanchonetes, e leva para vender, e leva para exportar, e para tudo que eles fazem. Estou falando no açaí, porque o açaí, você anda aqui em Brasília, anda lá em Fortaleza, anda lá em Goiânia, anda lá em São Paulo, tudo que é canto, qualquer quarteirão, você vê lá uma franquia do açaí. E é interessante isso. De onde vem o açaí? O que é o açaí? É uma fruta que todo mundo gosta, exótica, né? Maravilhosa, o sorvete, o próprio creme dele, eles fazem com leite condensado, colocam não sei mais o quê, e fica uma coisa bem energética mesmo. O açaí, ele entrou no Brasil pelas academias de ginástica. As academias começaram, o pessoal ir malhando e tomando o açaí, aquilo foi pegando, daí a pouco foi entrando a indústria, e foi entrando o comércio, e deu no que deu, é o mundo todo consumindo açaí. E onde é produzido? No Pará, na região norte brasileira, principalmente no estado do Amapá,
e outros estados, né? Nosso estado também produz muito açaí. E assim vai. Então, para você observar que é uma riqueza brasileira que é significativa, que movimenta dinheiro, movimenta economia. Isso é muito importante e vem de lá. Hoje já estão se plantando muitas lavouras do açaí, para justamente... E não é só ele, estou dando um exemplo só de um produto da Amazônia que é muito consumido, muito comercializado e muito conhecido no mundo. E eu pergunto a vocês, qual foi o governo de estado, prefeito ou presidente da República que fez propaganda do açaí? Nenhum. Ninguém fez. Isso foi o boca a boca. Não tem propaganda, ninguém fez propaganda. O açaí foi sozinho na marra, ele foi entrando mundo afora. Não é? A gente faz propaganda de soja, faz propaganda de tudo, do agro, faz de boi, de leite, de queijo e tudo mais. Mas de açaí, não. Açaí, não. E esse é um exemplo só um exemplo. Como a Amazônia é rica. Fora isso, o peixe. Lá em Rondônia tem lá o Vale do Cunhã. O Vale do Cunhã é interessante. É uma região de alagados, muito bem, todos os ribeirinhos que moram ali não querem sair de lá. E tem jacaré pra caramba. Jacaré, tem superpopulação de jacaré, nos lagos de Cunhã. À noite, os olhos dos jacarés brilham assim como fossem lanternas. Muito. Aí o próprio IBAMA, junto com as comunidades, fizeram um manejo, o abate do jacaré. Tem frigorífico. E aí tira uma parte do lombo do jacaré e é comercializado em Porto Velho em alguns mercados, em alguns pontos de feira. É uma carne muito gostosa, ele é mais consistente que o peixe do jacaré do Vale do Cunhã, lá em Rondônia, que realmente tem todo o manejo, toda a supervisão, toda a coordenação do IBAMA. Não é? E assim eu estou dando alguns exemplos para vocês. E o pirarucu, o peixe da Amazônia. O pirarucu é chamado também o bacalhau da Amazônia. É um peixe extraordinário. Eu fui criador de peixe em cativeiro. A gente abatia o meu pirarucu, eu abatia com 15 quilos, né? Mas se deixar ele lá solto lá na natureza, ele vai a 200 quilos, 150 quilos, 100 quilos. É um mega peixe. E os indígenas ribeirinhos não comem o pirarucu. Eles não gostam do peixe eles gostam do peixe de escama, né? Então, o pirarucu é uma superpopulação tomando conta. Aí tem que fazer esse manejo adequado do pirarucu, o couro do pirarucu. Dá para fazer bolsas maravilhosas, dá para fazer sapato, fazer cintos, né? Então, eu estou dando alguns exemplos, poucos aqui para vocês, como a Amazônia pode ser aproveitada, que nós chamamos isso de bioeconomia. Como nós podemos converter essas riquezas que são naturais por lá. Eu dei 3 exemplos aqui, ou 4, mas tem infinitas. Tem a pesquisa científica da floresta, a madeira, né? Toda a diversidade de frutos, né? Os micro-organismos do solo. Olha, a Amazônia, a floresta, ela tem uma internet debaixo da terra. A floresta tem uma internet, uma rede de conversa entre as raízes e as árvores. As raízes, elas vão conversando. Quando uma árvore sofre, está ameaçada com doença, outra coisa, a outra árvore abastece aquela doente. Ela protege ela através das suas raízes. Há um subterrâneo emaranhado, uma teia de aranha subterrânea. A gente pensa que é só aquelas raízes apicais, aquelas grandes raízes de sustentação, mas tem umas raízes radículas que elas vão campeando e engrenando uma com a outra árvore. Elas se engrenam e se protegem. É um equilíbrio incrível, não é? Então, a gente precisa estudar mais a Amazônia, precisa ter mais pesquisa, precisa valorizar. Lá atrás, no Fernando Henrique, ele criou
o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, em Manaus, fez um prédio bonito, contratou até algumas pessoas. Isso foi nos anos 90. E esse CBA veio passando, vem morrendo. Era para fazer, era um centro, era a Embrapa da Amazônia. Era o Centro de Pesquisa de Biotecnologia da Amazônia. Mas faltou, assim, a prioridade do governo de colocar, vamos pegar o CBA, o Centro de Biotecnologia, e dar a ele um encorpamento de pesquisa científica para que tudo isso que eu estou falando aqui, e muito mais do que eu não estou falando, pudesse ser estudado profundamente. As características médicas, a medicina tradicional dos indígenas, dos povos, dos quilombolas, que eles estão lá, não tem médico, hoje já tem mais, andando mais médico por lá, aqui e acolá. Mas não tinha médico, era a pagelança, é aquele conhecimento ancestral, era o chá, era realmente os ungüentos, era o óleo de copaíba, cicatrizante, e tudo isso mais que eles iam usando ali dentro. Tem que estudar essas drogas da floresta, dar esses componentes bioquímicos da floresta. Então, tudo isso é fundamental. Então, a gente precisa, assim, ter um olhar muito especial para a Amazônia. A gente fala assim, mas tem feito muito. Tem, por exemplo, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam. A Sudam está tão esvaziada. Antigamente era um prédio bonito, cheio de gente. Hoje você vai lá, aquele prédião, né, mal arrumado, né, que não resolve quase nada, não representa quase nada para a Amazônia, não faz nada assim, significativo para a Amazônia. É uma pena. Né? Tem também os fundos constitucionais, que ajudam muito, principalmente a agricultura familiar, ajuda muito, mas a gente precisa mais. Temos também a Suframa em Manaus, que ela precisa também descentralizar. As empresas incentivadas podem fazer investimentos em pesquisa, porque eles têm esse dinheiro, está lá contratualmente arrumado. As empresas incentivadas na Zona Franca de Manaus pode fazer investimentos em pesquisa científica. Mas hoje as empresas pegam esse dinheiro e fazem investimentos em pesquisa para beneficiar elas mesmas. Elas mesmas, ou de interesse delas mesmas. Eu acho que aí agora tem que entrar o Ministério do Planejamento, a Simone Tebet, ou então o nosso presidente Alckmin, justamente para dar um tranco nessa condição e dar uma abertura nesses investimentos, fazer investimento na Amazônia Ocidental de uma maneira justa, descentralizada, como foi feito lá atrás. Lá atrás, nos anos 90 para os anos 2000, quando o Zé Serra era ministro do Planejamento, ele deu uma travada lá. Ele colocou lá o Mauro de Vasconcelos, o Mauro, doutor superintendente, que é realmente um ótimo gestor, e ele deu uma travada na coisa e descentralizou recursos para as universidades do Acre, do Rondônia, do Amapá, de Roraima. Ele passou a distribuir esse dinheiro para outros centros para pesquisar. E depois, com o tempo, foram contingenciando recursos, foram esfriando, foi contendo recursos, trazendo o dinheiro que é das taxas da Suframa, dos incentivos fiscais, trazendo para cá para o Tesouro para fazer superávit primário. Uma região carente, você contingenciar recursos na pobreza, você contingenciar recursos de pobre, de desabrigado, de índios, de ribeirinho, de extrativista, de gente pobre, que não tem esgoto, não tem os piores indicadores do Brasil estão lá na região norte brasileira, ainda contingencia recurso. Esse recurso não representa nada, absolutamente nada. Então é fundamental esse olhar para a Amazônia, esse olhar para a questão ambiental, para a preservação das águas, dos rios maravilhosos. Vocês estão vendo aí todo ano o fogo. Esse ano passado, lá em Porto Velho, eu sou de lá, ficou 40 dias sem pousar um avião, por causa de fumaça. 40 dias sem pousar um avião, do fumaceiro. E a quantidade de doença, cobriu a cidade completamente. E aí invadiu o estado todo de fumaça, de queimadas, né? Então, aquilo tudo foi muito dramático, foi muito difícil, aquele fumaceiro. Então, nós temos, assim, as situações climáticas do fogo,
da estiagem, tem época que seca até o rio Amazonas, o rio Solimões, o Rio Negro, o rio Madeira, que é onde passa lá em Porto Velho, eles são realmente atingidos por seca. Outra vez, esse ano foi enchente. Lá no Acre invadiu tudo, lá em Rondônia também teve chegou a um nível altíssimo de enchente. Então está oscilando demais, hora é seca demais, outra hora é chuva demais, outra hora é fogo demais, e a coisa vai assim. Então a região amazônica precisa realmente de uma política de proteção, é um ecossistema frágil, que a gente tem que proteger, tem que zelar da Amazônia, porque ela realmente faz um bem universal. A Amazônia provoca coisas que a gente não sabe. Eu falei aqui para vocês da extraordinária capilaridade da comunicação das raízes, da conversa. Parece que as árvores não conversam, as árvores conversam. As árvores têm sentimento. Elas sofrem, elas ficam alegres. E uma ajuda, há um sistema de cooperação impressionante entre a floresta, né? Essa comunicação maravilhosa. Então, tem tanta coisa fantástica que a gente for olhar direitinho. Eu estava vendo agora no jornal, mais um minutinho eu encerro aqui, senhor presidente. É uma cidadã brasileira que morou na França há muitos anos, ganhou dinheiro e aposentou. E ela veio para o Brasil, agora declarou na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, essa semana eu li. Ela veio e falou, não, eu vou trabalhar para recuperar uma região degradada. Vou recuperar a Mata Atlântica numa fazenda. Comprou a fazenda e está plantando árvores da Mata Atlântica. Ela quer recuperar tudo, inclusive numa pastagem degradada, seca, sem nada. Ela falou, aqui vai ter água, aqui vai recuperar todas as nascentes, aqui vão ter os rios do passado, os igarapés do passado, e nós vamos recuperar isso aqui. Ela já está plantando, já tem 3 anos que ela está plantando, e já tem milhares, já tem uma coordenação muito boa, e aquele SOS Mata Atlântica está ajudando ela. E assim, o Sebastião Salgado comprou uma fazenda em Minas Gerais, que foi do pai dele, tinha vendido, aí ele comprou a fazenda. E, em vez de plantar soja, milho, criar gado, ele recuperou a Mata Atlântica. Hoje é uma referência. Já está a floresta composta. Não, são essas RPPN, são reservas privadas. A pessoa compra com dinheiro, mas ele doa aquele bem público para a natureza, e sendo dele, mas ninguém toca naquela propriedade. Então, são esses avanços, são essas coisas fantásticas, são esses bens comuns que a gente tem que realmente ir semeando, senão nós vamos destruir. Nós não somos dono do mundo, nós somos passageiros do mundo. Né? Depois da Revolução Industrial é que houve esse solapamento, essa destruição, por causa da indústria, do dinheiro, do ganho, do lucro, do capitalismo pesado. Não é? Isso não é ruim, é bom, foi ótimo, necessário, mas tudo demais sobra. Senhor presidente, então eu falei aqui basicamente para a Amazônia, fiz uma viagem, eu delirei aqui nas minhas palavras, né? Sobre a importância ambiental, a importância das águas, a importância do clima, a importância de tudo isso, que a gente muitas vezes não dá bola. Parece que a gente preocupa só o que acontece com os outros, com a gente não. Mas nós somos um pedaço do mundo também. É só isso, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Olha, é aniversário dele, do senador Confúcio Moura, mas quem ganhou o presente fomos nós. Depois dessa verdadeira aula que ele deu aqui do bioma amazônida, né? Falando sobre a sua terra também, Rondônia, quer dizer, homenageando no dia do seu aniversário o seu estado, né? O seu amado estado. Então, mais uma vez, senador Confúcio, muito obrigado por trazer esse tema à tona com tanta... muita coisa aí eu aprendi hoje com o seu discurso, eu não sabia. Né? O senhor, pelo conhecimento de ter sido governador 2 vezes, senador, presidente de comissões importantes dessa casa, né? E uma referência de educação, né? Que é o futuro do Brasil, né? Essa temática tão importante
Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz aniversário. Muito obrigado. Eu quero aqui aproveitar que nós estamos no plenário com as visitas de brasileiros que estão vindo conhecer essa casa. Desejar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado pela visita. Crianças aqui também. Vocês são de onde? De que estado? Pode falar para mim? Bahia, Minas, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Que bacana. E está chegando outro grupo aqui agora. Olha que bacana. Isso é fantástico, né? Chegando outro grupo aqui agora. Eu queria saber, você que está guiando esse grupo, como é seu nome? Cecília. Cecília, nome da minha filha, nome de uma das minhas filhas. Cecília, esse grupo que está chegando é de onde? Se quiser falar aí os estados, eu agradeço. De Brasília. Tchau, pessoal. Aqui de Brasília, Centro Educacional Giso, é isso? Sejam muito bem-vindos também, jovens aqui. Olha, gente de todas as idades aqui nos presenteando com essa visita nessa sexta-feira, a última sessão que nós temos no Senado dessa semana, né? E eu quero dizer para você que está em casa, se quiser fazer como esses brasileiros que aqui vieram, vocês são muito bem-vindos, né? Porque essa casa é de vocês. A gente está temporariamente aqui para servir os nossos estados, servir o Brasil. Então, é muito importante esse contato da gente com vocês, porque aqui muitas vezes é uma bolha, é uma ilha, né? E eu queria, nesse momento, dizer que para visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. A visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, aos finais de semana e feriados, das 9 horas às 17 horas. Por que exceto terças e quartas? Porque nós temos sessões deliberativas aqui, é uma correria, as comissões superlotadas. Mas vocês são muito bem-vindos, porque essa história é de vocês, tem museus aqui dentro, né? E vocês vão conhecer as comissões, um pouco do plenário, né? E que Deus abençoe vocês nessa visita. Venham, agende, tá? Um grande abraço, um abençoado final de semana, com muita paz, harmonia para vocês, para toda a família, e que tenhamos aí dias melhores para o Brasil, e assim será, com a graça de Deus. Muito obrigado. E declaro, a presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões. Sessão solene do Congresso Nacional hoje, ainda, às 15 horas, alusiva às comemorações do Dia da Polícia Militar do Distrito Federal. Sessão especial na segunda-feira, dia 19 de maio, às 10 horas, destinada a celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública. E sessão não deliberativa, também na segunda-feira, às 14 horas. Então, cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Paz e bem, muito obrigado. Bom final de semana. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Próxima estação, ao acordar, quedar na imensidão de pedra e... O sete cordas brasileiro, né? Ele é um instrumento que vem exatamente com esses componentes de samba, de chorinho. No meio da rua
eu vi ele dali de baixo. E hoje eu vou ver ele ali em cima, ao meu lado. A estrela que eu procuro não vai se apagar, jamais vai se apagar. O meu violão 7 cordas, eu sempre gostei de trazer essa bagagem toda desde menino, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, que eu comecei a estudar. Vai se apagar, jamais vai se apagar, nunca vai se apagar o brilho dessa. A democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, declara aberta a 18ª Região da CPI das Bets, criada pelo requerimento 680 de 24, para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e aprovação das atas. Desculpa, eu fui informado, é porque eu não estou com placar eletrônico ali, que nós estamos lá, ainda não estamos com cola para deliberar sobre a aprovação da ata das reuniões anteriores, então passemos a nossa pauta de hoje. Nós temos 2 tomadas de depoimento presencial da senhora Adélia de Jesus, empresária, convocada nos termos do requerimento número 383 de 2024, de autoria da senadora Soraya Tronic. Aliás, eu queria fazer até uma observação, senhoras e senhores senadores, todos que nos assistem. Havia um compromisso. Nós fizemos uma sessão remota, inclusive foi uma sessão secreta nessa casa, onde houve o compromisso da senhora Adélia se fazer presente na comissão depois de 2 semanas, o que não aconteceu. E do senhor Luiz Ricardo Melqui de Santiago, influenciador digital, convocado nos termos do requerimento 446, também de autoria da senhora senadora Soraya Tronic, nossa relatora. Em relação à convocação da senhora Adélia, informo que essa presidência solicitou a condução coercitiva da depoente, exatamente por aquela razão que eu falei há pouco, considerando a recusa de comparecimento a essa CPI. A ordem de condução coercitiva foi autorizada pelo juiz federal Silvio Gemac. Na noite do dia 12 de maio, essa comissão recebeu do Supremo a decisão habeas corpus 256089-DF, e a decisão é assinada pelo ministro Dias Toffoli e dispensa a senhora Adélia de comparecimento perante a CPI. A decisão completa está disponível no site dessa CPI, registrada como documento número 155. Em relação à convocação do senhor Luiz Ricardo Melqui de Santiago, na manhã de hoje, essa comissão foi notificada de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do habeas corpus número 256. A decisão concede ordem nos seguintes termos. Primeiro, fica mantida a convocação
tendo o paciente na condição de testemunha o dever legal de manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou sua incriminação e, segundo, fica garantido ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Estando presente, solicito ao senhor Ricardo Melquides que tome assento à mesa, acompanhado de seus advogados. Presidente. Doutor Diego Lucas. Desculpa, doutor Diego Duca. Presidente, uma questão de... Pois não. De ordem. Pois não, senador Exalci. Eu gostaria, com relação a essas questões de decisões do Supremo, primeiro, parabenizar realmente a reação do presidente da Câmara, Hugo Mota, com relação ao que foi aprovado na Câmara por 315 votos a 143, que era uma resolução, e que o Supremo interpretou de forma a atender parcialmente, não respeitando realmente esse número bastante expressivo de decisão. E a harmonia entre os poderes tem que ter isso, não dá para continuar do jeito que está. Esses habeas corpus aqui virou chacota até, né? Porque, pelo que está na Constituição, nós temos aqui, de acordo com o artigo 58, nós temos os poderes investigativos semelhantes ao do Poder Judiciário. Isso está na Constituição. E tem depois no nosso regimento interno. Todos nós sabemos aqui que todos têm direito a não incriminar através de declaração. Nós sabemos disso. E aquilo que possa incriminar os depoentes, a gente respeita, evidentemente. Agora, um ministro do Supremo dizer que a pessoa não precisa vir aqui é uma afronta ao Poder Legislativo. E realmente eu fico indignado com isso, como senador. E por isso eu quero aqui pedir o apoio de Vossas Excelências para que a gente possa votar o mais rápido possível o mandato desses ministros e que a gente possa realmente, se for o caso, o Senado, né, votar essas questões abusivas que têm acontecido. Agora, semana passada mesmo, o ministro Dino fez declarações de apoio à candidatura no Maranhão, lançando, inclusive, pré-candidato a vice-governadora. A Constituição é muito clara que eles não podem fazer isso. E aí, quem vai fazer o quê? Nós aqui do Senado não vamos fazer nada? Perder o mané, isso é linguagem de presidente supremo? Vencemos o bolsonarismo? Cara, não, tem que ter limite. Então, realmente, essa decisão aqui do ministro Dias Toffoli é de ficar indignado. Não tem lógica, como também o ministro André, recentemente, dizendo que o depoente sequer precisa vir à CPI. Então, acho que nós precisamos reagir a isso. Não dá para continuar assistindo de camarote essas decisões esdrúxulas do Supremo Tribunal Federal. Aqui, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, pelo menos permitiu, né, ou indeferiu o pedido do senhor Luiz Ricardo no sentido de não comparecer. Então, está aqui, todos nós vamos respeitar aquilo que não incrimine, mas o que não incrimina pode ser uma ajuda substancial à CPI. Ontem nós tivemos aqui o depoimento da Virgínia e falou tudo que a gente queria ouvir, exatamente para... Nós temos milhões de pessoas vulneráveis, jovens, não é, perdendo tudo que tem, com dívida, suicídio. Então, é uma matéria relevante que realmente nos deixa indignados com a decisão do Supremo, sem ter essa sensibilidade da importância da CPI. Então, eu espero, né, que a gente possa rever isso, né, e tomar uma decisão com relação ao Supremo. E aqui nós vamos saber respeitar todo mundo. O que nós queremos é que a gente possa ter uma legislação decente, para que não haja o que aconteceu
desvios de recurso, manipulação, uma série de coisas que nós estamos aqui aperfeiçoando a legislação. Ninguém está aqui querendo botar o dedo em ninguém, não. O que a gente quer é proteger, principalmente a sociedade, aquela mais vulnerável. Então, eu já vou pedir logo ao senhor Luiz Ricardo, né, naquilo que ele puder contribuir, porque são muitos pontos que nós estamos analisando. Nós temos aqui a utilização de pessoas com CPF, de pessoas que já morreram, CPFs, né, fictícios, né, instituição de pagamento mandando bilhões e bilhões para o exterior sem pagar nenhum tipo de imposto, né, pessoas do Bolsa Família gastando milhões e milhões em jogos. Então, tudo aquilo que Vossa Senhoria puder contribuir para aperfeiçoar a nossa legislação, nós vamos agradecer muito. O Brasil vai agradecer muito. Então, ninguém está aqui querendo colocar o dedo, né, e culpar Vossa Senhoria. E aqui os advogados estão aí. Nós vamos fazer todo o respeito, né, mas aquilo que Vossa Senhoria puder contribuir, nós vamos agradecer muito. Nós estamos finalizando o relatório. Queremos apresentar uma legislação moderna que possa realmente evitar esse tipo de coisa que a gente vem assistindo aí. Então, presidente, as minhas considerações. Realmente, eu vi aqui, inclusive, dizendo que Vossa Excelência não é legitimidade para questionar uma decisão do Supremo. Quer dizer, é um negócio que a gente precisa realmente tomar atitude com relação a isso. Antes de passar a palavra à nossa relatora Soraya, eu queria só dar ciência aos senadoras e a todos que nós temos 2 mandados de segurança sobre o mesmo tema em relação à doutora Adélia. São dois HCs e nós vamos entrar com o mandado de segurança porque tem um HC que tem um teor distinto desse último HC. Então, nós vamos dirimir essa dúvida no Supremo Tribunal Federal. Passar a palavra para a Soraya, por favor, senadora Soraya. Senhor presidente, ainda sobre esse tema, bom dia a todos, bom dia, senhor Melquíades, seu patrono, doutor Duca, todos os jornalistas que estão nos acompanhando, todos os servidores, consultoria do Senado. Sobre essa questão ainda, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência entre os poderes, então eu não gosto exatamente de criticar decisões judiciais, porque no nosso meio da advocacia, a gente sempre diz assim, de decisão que você não concorda, você recorre. Recorre e agora nós vamos... Tchely está ali e nós vamos impetrar o mandado de segurança e uma questão que me preocupa. Nós não temos tempo. Quando isso, de repente, for julgado, quando esse mandado de segurança for julgado, de repente acabou a CPI, ele acaba perdendo o objeto. E foi por isso que eu procurei o ministro Barroso, na época do início da CPI, porque na CPI da manipulação dos jogos e apostas, aconteceu a mesma questão, a mesma situação em relação à senhora Deolane Bezerra, e não houve tempo, está o Tchely aqui, o pessoal, não houve tempo hábil para ser julgado, porque ela conseguiu apenas uma liminar. Então, não houve tempo hábil para a decisão acerca do recurso. Então, a nossa preocupação, 130 dias. E aí? Então, a gente tem que recorrer, ok. Só que eles não têm prazo, o prazo deles é impróprio para uma decisão dessa. Então, o dia que eles quiserem apreciar, eles vão apreciar. E aí perdemos o objeto e ficamos realmente numa situação, eu entendo, vexatória. É vexatório. Ainda mais, e pior do que isso, o que aconteceu no da senhora Deolane foi uma nítida afronta ao artigo 77D do Regimento Interno do Senado Federal. São questões muito claras, muito gritantes, e nós, aqui,
são assuntos interna corporis, nós não temos o poder de julgar absolutamente ninguém aqui. O nosso poder é de polícia mesmo, senadores Alci, durante o período da CPI, todos os poderes. Nenhum poder é maior do que o outro. Isso aqui faz parte do sistema de freios e contrapesos dentro dos 3 poderes. E estão tocando exatamente no freio e contrapeso, que é essa CPI aqui. Porque eles que julgam sempre, eles que processam, enfim, eles que investigam. E nós fazemos essa atividade atípica, vamos dizer assim, justamente para que não exista um poder absoluto na mão de um só poder. Então, nós não gostaríamos de nos meter nessa situação, mas nós temos que exigir respeito. Então, com data máxima, Vênia, a nossa belíssima, a consultoria não é a de VOSF, tem condições e nós vamos sim buscar os nossos direitos. Muito obrigado, senhor presidente. E aproveitando, presidente, uma das coisas que nós temos também que corrigir internamente é essa questão de participação na CPI. Não tem sentido um bloco ou alguns blocos apresentar em nome de vários senadores que sequer vêm aqui. Então, não é possível, toda a sessão a gente não ter quórum, nunca vi isso, quer dizer. E aí vamos terminar a CPI com senadores que sequer vieram aqui. Então, a gente precisa fazer uma resolução, sei lá o que nós temos que fazer, mudar o regimento, para que, na ausência de 2, 3 reuniões, seja substituído. É inadmissível a gente tentando quórum já não sei quantas sessões e a gente não tem esse êxito, né? Então é importante isso. Senador, eu quero, inclusive, até eu costumo tentar não sair do foco da nossa finalidade aqui hoje, mas amanhã nós teremos aqui nós teremos a presença na Comissão de Fiscalização, Controle e Transparência aqui da Casa, a presença do ministro da Previdência, senhor Volney Queiroz, ministro Volney Queiroz. E eu já estou dando ciência aos senadores, senadoras, é uma presença importante, vai ser uma discussão importante, porque vai esclarecer tudo em relação a essa roubalheira que aconteceu no INSS, e a casa está esvaziada, muitos senadores fora. Você vê que ontem nós não tivemos sessão deliberativa, eu acredito que hoje também tem muitos em missão. Eu estou aqui pedindo para que os nossos colegas estejam aqui amanhã, para que a gente possa também fazer uma reunião produtiva, porque o povo brasileiro também espera muito de nós em relação a esse desastre que aconteceu na remuneração dos aposentados e pensionistas do nosso país. Mas eu vou voltar aqui à nossa finalidade, ao nosso escopo da nossa reunião de hoje, que é a oitiva do nosso convocado Rico Melquiades. Eu vou agora ler o seu termo de compromisso, que nós fazemos de praxe com todos os que são convocados aqui, viu, senhor Rico? Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento e ou protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º, da Lei nº 1579 de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunho, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Inicialmente, aqui nós temos um rito aqui na nossa comissão, senhor Rico.
de passar a palavra ao convocado, como é seu caso, ou convidado, para que se manifeste no prazo de 20 minutos. Se o senhor quiser utilizar um pouco mais de tempo, não tem nenhum problema, nós concedemos sempre a guisa de tornar essa nossa oitiva o mais produtiva possível. Então, o senhor tem aí 20 minutos para se manifestar acerca das razões pelas quais o senhor está sendo convocado aqui. Bom dia, excelentíssimos senadores e senadoras. Primeiro, gostaria de agradecer a chance de estar aqui hoje e me explicar diante dessa comissão parlamentar de inquérito. Sei da importância desse momento e estou aqui com respeito total ao trabalho de vocês. Fui chamado por conta da chamada Operação Game Over 2 da Polícia Civil de Alagoas, que está investigando influenciadores que divulgaram jogos de apostas online de forma irregular. Mas, desde já, preciso deixar muito claro que tudo que envolve essa investigação, que ocorre na 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, tramita sob rigoroso sigilo judicial, cujo descumprimento poderia configurar violação de normas penais vigentes. Isso não tem nada a ver com a falta de vontade de colaborar ou esconder informação desta comissão. É só uma questão legal. Dito isso, quero deixar bem claro também que a minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. Nunca tive envolvimento direto com as empresas, além dos contratos de publicidade. Nunca participei de nada ilegal, nem fui além da minha função de divulgar como influenciador digital. Estou aqui com transparência e me coloco à disposição para responder tudo que não esteja sendo tratado no processo judicial que tramita em segredo de justiça. Muito obrigado pela atenção e siga à disposição dentro desses limites legais. Obrigado, senhor Rico. Passamos em seguida a palavra à nossa relatora, senadora Soraya Tronic. Agradeço, senhor presidente. Combinei com o senador Isalci, que tem feito um trabalho magnífico nesta CPI, sempre presente, sempre com seriedade. E antes de passar a palavra para ele, que ele vai fazer as perguntas antes de mim, sobre a ausência dos senadores, sobre a falta de quórum, também me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí, o Brasil vai saber quem são os pizzaiolos. A senhora passa, então, a palavra para o senador Isalci, não é isso, senadora Soraya? Senador Isalci, por favor. Bem, senhor Luiz, na prática, ontem fizemos uma sessão aqui com a influenciadora Virgínia e ficou muito claro, realmente, que vocês não têm nenhum problema. Na realidade, vocês fizeram, não estava regulamentado. Acho que se tem algum erro hoje, algum culpado em tudo isso, somos nós mesmos, né? Tanto o Legislativo quanto o Executivo, que não regulamentou e deu margem a vocês fazerem o que fizeram. Então, nós temos consciência aqui que vocês fizeram dentro da lei, apesar que muitas delas não estavam regularizadas. Mas, senhor Luiz, a investigação que embasa essa oitiva detalha que, em abril de 2025, o senhor confessou formalmente a sua participação nos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, no contexto da promoção do jogo do Tigrinho. Essa confissão, ela resultou na homologação de um acordo de não persecução penal. Essa confissão foi feita com o Ministério Público de Alagoas, que incluiu, inclusive, um pagamento de multa de R$1 milhão. Pelo que eu tenho aqui, essa confissão formal é um documento público. Portanto, parte de um acordo judicial homologado. Então, é público esse documento. O senhor poderia detalhar a essa comissão as circunstâncias e os atos específicos que levaram a confessar esses crimes, tipificado no artigo 288, no âmbito da promoção do jogo do Tigrinho? Eu me reservo no direito de ficar calado. Bem, a investigação
Presidente, é evidente que esse documento aqui é público. Talvez fosse interessante, não sei se tem aí, né, mas deve ter sim, porque foi tirado aí da documentação. Mesmo o documento sendo público, a gente vai ter dificuldade em ter essas respostas. A investigação assessoria aponta, tem acesso, né? Hein? A investigação aponta. Dá só uma olhadinha para mim se tem esse termo, porque a informação que eu tenho. Estão buscando. É que ele é formal, mas é um documento público já divulgado. Então, não tem porquê não. Eu acho que vazou, mas até onde eu assinei era um documento de sigilo. É um documento sigiloso. Eu acho que vazou lá em Alagoas, não sei como, mas é um documento que é sigilo. Então, dá uma olhadinha para mim, que é importante essa. Bem, as investigações apontam que uma prática investigadas e que pode caracterizar a falsidade ideológica é o uso das contas demo. Só para a gente poder... Ontem a gente falou sobre isso, a Virgínia disse que nunca usou isso, e também não quero, né, colocar o dedo em ninguém, mas o que é a conta demo? Acho que Vossa Senhoria deve saber. Você tem a plataforma normal para todos os usuários, mas quando você vai fazer a propaganda, o marketing, você pega uma demonstração. Não, eu não pego uma demonstração. Não, estou dizendo o que é demo. Eu conheço a conta demo, eu sei o que é uma conta demo, não vou ser hipócrita de falar que eu não sei o que é uma conta demo. Mas nunca utilizei a conta demo. Conta demo é uma coisa ilustrativa, que você divulga mostrando o jogo, mas é uma conta real, não é uma conta fictícia, não é uma conta que não existe, é uma conta que existe, porém é o pessoal que contrata, que manda o login, a senha, mas é uma conta real. Não, eu sei que é uma conta real, mas quando é apresentado pelos influenciadores, por alguns não, estou dizendo que Vossa Senhoria fez, mas quando ele demonstra, ele aperta lá o joguinho e ganha na hora. Tem casos, por exemplo, que a pessoa foi na padaria, na feira, tenho que comprar isso aqui, uma picanha, R$70, eu só tenho 20. Espera aí, só um pouquinho. Ganhei R$100. Uma demonstração. Então, quer dizer, é uma plataforma normal, mas que é usada para realmente influenciar senador, de forma equivocada. O algoritmo seria um algoritmo alterado, quer dizer, em termos de percentual de resultados positivos e negativos para quem está jogando, eles seriam alterados, não é isso, Nico? Por exemplo, você tem um... Se eu sou influenciador, né? Eu estou aqui, eu vou mostrar que esse joguinho aqui é um joguinho que é bacana, que dá um rendimento bom para a gente, quem está jogando. Aí eu estou com uma conta demo, eu aperto aqui no botãozinho, olha aí, ganhei. Se você for fazer essa demonstração numa conta normal, você não vai ganhar com a frequência que você ganha na conta demo. É verdade ou não é isso? Então, senhor senador, eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. Se realmente a pessoa só ganha, se o valor é mais alto, eu não sei. O que eu posso falar é que eu divulgava, que eu perdia e ganhava também. Ok, então eu ia perguntar exatamente isso, acho que você já respondeu. Se durante esse período que o senhor promoveu o jogo do Tigrinho, o senhor utilizou a conta demo, só estou dizendo que não. Não. Ou qualquer outro artifício para simular a aposta também não? Assim, qual é o mecanismo que eles usam, além desse demo? Tem outras formas que não digo os influenciadores, porque às vezes vocês só divulgam, mas vocês recebem o conteúdo das plataformas. Existe mais algum, além da conta demo, algum artifício para enganar realmente ou induzir as pessoas a jogarem? Tem algum artifício além da conta demo? Você conhece? Eu não tenho conhecimento. A gente recebe um brief, que é explicando como divulgar o jogo, como fazer a divulgação do jogo, mas eu não tenho conhecimento se existe outra coisa, se é a conta demo. Essa é a pergunta, eu não tenho conhecimento. Tá, mas o demo você já conhece, já viu isso? Conheço, inclusive vocês falaram ontem aqui na CPI com a Virgínia sobre a conta demo. Mas você já assistiu, inclusive, numa rede social, acontecendo isso? Não. Essa demo, cara? Eu nunca assisti, mas eu sei da conta demo. O que acontece, né? Entendi. Bem.
falando da confissão, porque é um documento público que está aí na CPI, então eu tenho que me referir a ela, né? A sua confissão do crime de associação criminosa sugere um envolvimento que vai além da simples publicidade. A investigação destaca que tal admissão aponta uma participação consciente e articulada em um esquema organizado com fins ilícitos. Ou seja, qual era exatamente a natureza da sua associação com outros indivíduos? Porque quando você faz associação criminosa, não é uma pessoa só, normalmente são 2, 3, acho que a partir de 3, se não me engano. O senhor tinha conhecimento dessa estrutura por trás dessa plataforma ilegal que tinha outros envolvidos, por exemplo? Se no documento público que está ali foi confessado dessa associação criminosa, então existe mais pessoas envolvidas nisso. Nessa plataforma que vocês usavam ou faziam a divulgação, tem algumas pessoas que participavam também ou que entregavam para vocês esse conteúdo para divulgar o Tigrinho, não? Senhor senador, eu só fui contratado como apenas um influenciador digital para divulgar a plataforma. Além do Tigrinho, tinha mais alguma plataforma? Não? Eu fazia Blaze, não era o Tigrinho. Era outro jogo que eu fazia, não era o Tigrinho. A Vegeta também acho que fazia o Blaze. Eu desconheço esse negócio de formação de quadrilha. Eu fui contratado como influenciador digital para divulgar a plataforma. Eu tinha o meu cachê fixo, recebia para divulgar o jogo. Eu não fazia nada mais além de divulgar o jogo. Como qualquer marca, como qualquer publicidade que eu divulgo. Eles me pagam e eu divulgo. Os conteúdos eram feitos por eles? Você não tinha interferência nenhuma com relação a isso? Eles mandavam um briefing, como qualquer marca manda o briefing, e pelo briefing a gente faz a divulgação. Tipo, são 3 stories. Um falando, explicando, gente, é um jogo, joga com responsabilidade. O outro era jogando... E sempre dava 3 stories, um falando e os outros jogando. Você começou a fazer isso quando? A partir de quando? Eu acho que final de 2022. 2022. Final de 2022. Pelas meadas de 2022, eu não tenho certeza o mês, mas foi em 2022. E foi contratado primeiro por essa Blaze? Pela Blaze. A Blaze, ela está regular hoje, né? A Blaze é regulamentada 100% hoje. Nesse documento que a gente teve acesso aqui, e que a informação que eu tenho aqui é público, consta então na investigação que durante essa operação foram bloqueados R$ 5.742.907 das suas contas. E depois desse acordo, estipulou uma multa de R$ 1 milhão. Este valor de 5,7 milhões bloqueados era integralmente proveniente de sua atividade de promoção de jogos de azar, incluído ou não? É outra fonte de receita ou era só com relação à influência dos jogos? Não. Este valor bloqueado. O meu dinheiro ele nunca veio só dos jogos. Antes das bets, eu participei de um programa de televisão que foi a Fazenda 13, que é um reality show. E eu não sei se vocês sabem, eu fui vencedor do programa, onde eu ganhei R$ 1,5 milhão. Saindo do programa, eu fiz muitas publicidades milionárias. Eu participei de um programa que foi na pandemia, onde o programa teve muita audiência. Saindo do programa, eu fiz muita publicidade. Então, o meu dinheiro não é somente de bets. Então, o dinheiro que foi bloqueado, ele não foi dinheiro da bet. Entendi. Foi dinheiro que eu vinha juntando ao longo que eu trabalho na internet. Esse 1 milhão de multa, então, provavelmente foi só relacionado aos jogos, né? Nesse 1 milhão que foi a multa de 1 milhão, ela se corresponde aos jogos. Eu me reservo no direito de ficar calado. Tá. Só o que eu passei despercebido aqui. A Blaze, ela também patrocina o jogo do Tigrinho? O Tigrinho é da Blaze? A Blaze tem envolvimento olha, com o eu Tigrinho? Não sei de onde o Tigrinho é. Eu só sei que oTigrinho tem na Blaze. Da onde o Tigrinho é, eu não sei. Sim. Eu sei que ele tem na Blaze. É como tem várias plataformas de jogos, como o Esporte da Sorte. Outras plataformas que estão regulamentadas, todas têm o Tigrinho dentro. Agora, eu não sei de onde o Tigrinho, ele... Mas existe o Tigrinho na Blaze, então? Existe. Tá. Essas divulgações, grande parte era do Tigrinho ou tem outros jogos? Ou você faria de vários jogos? O Tigrinho é um dos jogos da Blaze. Além do Tigrinho, tem outros jogos da Blaze? Tem outros jogos. Vários. Eu comecei a fazer o Tigrinho mesmo, eu comecei a fazer recente. Eu fazia outro jogo que não era o Tigrinho na Blaze. Era outro jogo. Não era o Tigrinho.
Bem, o jogo do tigrinho é amplamente reconhecido como uma modalidade de aposta não autorizada pelo Estado. A Blazer, mesmo a ser regular, o tigrinho não está autorizado. Ou está autorizado também? Agora, com a regulamentação, que a Blazer está regular no Ministério. Regular. Nessa regulamentação, o tigrinho também passa a ser regular? Eu não tenho conhecimento. Mas continua fazendo propaganda do tigrinho? Eu continuo fazendo a propaganda das plataformas regulamentadas, que inclusive o Congresso votou para aprovar. Concordo plenamente. Mas diga assim, nessa divulgação da Blazer, atualmente, que está regular, se faz a propaganda do tigrinho. Você faz a propaganda. Eu faço propaganda da plataforma que está regulamentada. Sim, mas fala do tigrinho, não? Falo. Sim, isso que eu quero dizer isso. Então, há divulgação do jogo do tigrinho. Há divulgação. Ok. E está correto, está autorizado, né? E você faz o que chega para você. Bem, o jogo do tigrinho é amplamente reconhecido como uma modalidade de aposta não autorizada pelo Estado, e agora, pelo que você está dizendo, está autorizado, e a sua exploração configura, no mínimo, contravenção penal, quando não era autorizado. Vamos checar isso, se esse tigrinho continua sendo autorizado pela Blazer, que está regulamentada. No entanto, na sua defesa inicial, conforme citado na investigação, alegou que o senhor sempre prezou pela divulgação de plataformas de apostas com regulamentação, o que você disse aqui. Você sempre prezou por isso. Quando o senhor começou a promover o jogo do tigrinho, o senhor tinha conhecimento de que se tratava de uma atividade de jogo de azar não regulamentada, portanto ilegal? Quais diligências o senhor, a equipe sua, verificou a legalidade dessa plataforma? Porque antes da regulamentação, que foi agora este ano, né? Na época que eu fazia a divulgação, não tinha essa proibição que hoje tem, não tem essa proibição. Eu sempre estava dentro das regras que era vigente na época. Eu sempre seguia as regras que era vigente na época. Eu nunca fiz nada fora da lei. Eu sempre divulguei porque podia divulgar, não era proibido. Todo mundo divulgava na época. Todo mundo divulgava. Todo mundo divulgava, mas na época realmente o jogo não era regular, portanto ilegal, vamos dizer. Mas a culpa não é sua, o que eu disse aqui, a culpa é do Congresso e do Executivo, que não regulamentou corretamente na hora certa, aprovaram a lei e deixaram aí, né, à vontade as pessoas fazerem isso, né? Bem, a investigação, e o delegado esteve com a gente aqui, né, indica que uma tática comum de promoção de jogos ilegais por influenciadores é a exibição ostensiva de supostos ganhos de um estilo de vida luxuosa, supostamente financiada por esses jogos. Muitas vezes, utilizando a conta demo, que não é o caso seu, mas é muito comum isso que eu gostaria de perguntar. Em suas promoções aí do Tigrinho, o senhor ostentou ganhos financeiros, bens materiais ou estilo de vida, direto ou indiretamente, com os seus resultados da plataforma? Essas demonstrações eram baseadas em ganhos reais obtidos com o próprio dinheiro apostado ou eram parte de uma encenação? Só para mostrar, né? Tem vários influenciadores que fazem a propaganda dentro de um iate ou numa coisa de luxo, e demonstrando assim, indiretamente, né? Subliminarmente, que foi fruto do jogo. Você utilizava esse mecanismo? Senhor senador, eu nunca mostrei ganhos altos quando eu divulgava. Eu nunca fui um influenciador de estar ostentando. Eu nunca falei, olha, você vai jogar e você vai comprar um carro, você vai comprar uma mansão. Eu nunca fiz esse tipo de divulgação. Nunca. Eu sempre deixava muito claro, olha, você pode conseguir pagar uma conta de energia, uma conta de água, vai jogando com cautela. Eu nunca nunca divulguei que a pessoa ia ganhar mansões ou comprar carros, nunca. Eu nunca disse isso. Você já gravou, filmou essa propaganda, essa divulgação no iate ou numa coisa... Não, nunca fiz divulgação dessa forma. Ostensiva, não? Não. Bem, investigações policiais mencionadas no relatório apontam para a existência de agenciadores ou intermediários que conectam influenciadores e empresas de apostas, muitas delas sediadas no exterior. Como se deu o seu contato inicial na contratação de
de promover o jogo do Tigrinho? Houve intermediação de agência ou agenciadores? Quem eram as pessoas ou empresa com as quais o senhor e seus representantes negociavam isso? Como é que foi esse primeiro contato seu para ser influência do... Foi agenciadores que entrou em contato, perguntou se eu queria divulgar jogo e o meu assessor entrou em contato comigo, falou, né, olha, o pessoal da Blazer está entrando em contato, quer saber se você quer divulgar a plataforma. Aí a gente teve uma reunião por telefone e eu topei, aceitei fazer a divulgação. Direto com a Blazer? Não, com agenciadores, direto com a Blazer. Qual que era a agência? Não é agência, é representante, são pessoas. Quem são as pessoas? Você tem o nome dela? Eu tenho o nome, mas eu não conheço pessoalmente porque foi pelo WhatsApp. Quem que é? Era um chamado Matheus, Tiago e Daniel. Você teria depois para a gente o telefone deles, o nome deles, o WhatsApp deles? Tenho. Você pode fornecer a CPI? Forneço. Então, depois você, por favor... Bem, a investigação... Senador Exalci, só a guisa de informação, a gente está aqui para esclarecer as coisas, eu recebi aqui da minha assessoria que, através da portaria 1207, a SPA autorizou o jogo do Tigrinho e foi editado em julho de 2024. Tá? Só para ilustrar aí o nosso... Não, é bom registrar, né? Ou seja, então é legal a partir de 2024, ok. A partir de julho de 2024. Bem, a investigação descreve diversos modelos de remuneração para os influenciadores. Tem diversos tipos, como foi falado aqui ontem, que promove esse jogo, incluído pagamento fixo, comissão por novos usuários, de forma mais preocupante, comissionamento sobre o montante perdido pelos seguidores. Qual era o seu modelo de remuneração para promover o jogo do Tigrinho? O senhor recebia um valor fixo? Comissão para o cadastro, ou seus ganhos estavam, de alguma forma, atrelados à perda do seguidor da plataforma? Poderia detalhar para a gente como é que funciona isso, não? Eu tinha um contrato com a Blazer de um valor fixo. Eu ganhava aquele valor fixo. Se você entrasse, eu estou falando das pessoas, se as pessoas entrassem ou não entrassem, se jogasse, se não jogasse, se não fosse ninguém, eu ia ganhar aquele valor fixo. Eu nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. Eu tenho um valor fixo e era aquele valor que eu recebia. É porque ontem, só para o seu conhecimento, ontem a Virgínia disse que, e eu vi o contrato, ela me passou uma cópia, que ela tinha uma cláusula de 30%. Esporte da sorte. Esporte. Não era Blazer. A Blazer não tem isso? Não, pode ter com outras pessoas. Com você não? Eu não conheço, mas comigo era um valor fixo que eu recebia. Ok. Só tenho dificuldade de falar quanto é em média isso, esse ganho, não? Só para a gente ter uma noção de... Não. Porque a gente tem, pelo que eu entendi ontem, você tem um link que você divulga para os seus seguidores. A gente tem um link que a gente posta para os seguidores entrar, para jogarem, para fazer o cadastro na plataforma. Então, a expectativa dele é que teus seguidores possam cadastrar. Essa é a expectativa da plataforma. É porque, como a plataforma tem vários influenciadores que divulgam, eles querem ter um exemplo, quanto o influenciador rico Melquiades está botando de cadastrado na plataforma. Isso, eu acho que essa é a ideia deles. Porque se fosse só um link para todo mundo, eles não iam ter ideia de... Quem está colocando, quem não está colocando. Tá, então no teu é só a Esporte que fazia isso? A Blazer não fazia isso? Porque a Virgínia também presta serviço para a Blazer. Eu desconheço os contratos de outras pessoas. Sim, o meu contrato é fixo, era um valor fixo o meu contrato. Então eu desconheço o contrato. Você tem quantos seguidores, mais ou menos? Hoje eu tenho 10 milhões de seguidores e 300 mil. 10 milhões. Ela tinha 50 e tantos milhões. Tem dificuldade de divulgar o valor, assim, só para a gente ter uma ideia com relação a... Eu me reservo... Em média? Eu me reservo no direito de ficar calado. Tá bom, não, tudo bem. Bem... o requerimento de convocação da CPI e a própria investigação menciona que a promoção de jogos ilegais por influenciadores como o senhor frequentemente incentiva seguidores, em especial as classes populares, a participação das plataformas. Eu não sei qual é dos seus seguidores, qual é a classe social deles. Se são pessoas do Bolsa Família, se são pessoas mais vulneráveis, se tem muito jovem ou não. O senhor tinha consciência de que a sua promoção do jogo do Tigrinho poderia atingir e impactar de forma particularmente negativa as finanças das pessoas de classes populares
que são mais vulneráveis à promessa de ganhos fáceis? Houve alguma preocupação de sua parte ou da equipe sobre esse possível impacto social, não? Então, se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou. Então, acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não obrigo ninguém a jogar, eu não... Eu deixo muito claro que se você tiver qualquer problema com o vício, você não entre na plataforma. Eu sempre deixo as coisas muito claro que é um jogo. E eu sempre falo também, desde que o mundo ele é mundo, nenhum jogo ou você ganha ou você perde. Mas você deve estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil com relação a isso. Então, um dos fatos que tem ocorrido são pessoas do Bolsa Família que deixam de comer para jogar. Foram mais de 3.500.000 pessoas fazendo isso. Nós temos hoje mais de 1.300.000 pessoas endividadas, suicidando, etc. Essa análise não foi feita, né? É evidente. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família também e gastar todo dia em cachaça, que também é um vício. Não, tudo bem, é só isso que eu queria saber se existe por parte... Não estou dizendo só de você, não, estou dizendo da plataforma, né? Porque agora que a gente está sentindo aí o impacto, né, de tudo isso, né? Bem, conforme consta também na investigação, na sua defesa, inclusive, de janeiro de 2025, após a deflagração da Operação Game Over 2, afirmou que nenhum objeto ilícito foi encontrado e que o senhor sempre prezou pela divulgação das plataformas de aposta com regulamentação e dentro das regras estabelecidas. Mas depois o senhor confessou esses crimes. Então, mas talvez porque na época não tinha sido a regulamentação. Eu vou perguntar, o que é que motivou essa mudança de posição inicial, né, que em princípio negava qualquer irregularidade e depois houve a confissão? Por que aconteceu? Você está dizendo que não fez tudo ilegal? Eu me reservo no direito de ficar calado. Não, tudo bem, tá bom. Bem, a apuração aqui dessa CPI e também outras investigações apontam para uma possível associação de plataformas de apostas online ilegais com esquema de lavagem de dinheiro e também organizações criminosas. O delegado esteve aqui e afirmou que a investigação evoluiu para organização criminosa e lavagem de capitais. Durante o seu envolvimento com a promoção do jogo do Tigrinho ou de outras plataformas de aposta online, o senhor teve conhecimento ou suspeita de que essas atividades poderiam estar sendo utilizadas para lavagem de dinheiro ou estariam ligadas a organizações criminosas? Você não... Eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Só foi... Alguém te ligou da Blazer, você aceitou fazer a publicidade, só isso? Tive reunião e aceitei. Ok. Bem, as investigações também detalham graves impactos socioeconômicos, é o que eu disse aqui, não é? Disseminação de jogos de azar ilegais, incluindo o vício, ludopatia também, já tem muita gente com esse vício aí. Endividamento familiar e problema de saúde mental. Hoje, após as investigações e a sua confissão, que participou como influenciador, qual a sua reflexão sobre o impacto da sua promoção do jogo do Tigrinho por ter causado na vida de seus seguidores, especialmente aqueles que desenvolveram o vício ou sofreram perdas financeiras significativas? O senhor assume alguma responsabilidade com relação a isso? Alguém dos seus seguidores alguma vez ligou ou mandou alguma mensagem falando contigo, olha, poxa, eu quebrei aqui, você falou que era bacana e tal, e não deu certo e tal. Então, alguém já te processou por isso? Não, eu não tenho nenhum BO, não tenho nenhum processo. Eu tenho mais de 10 milhões de seguidores no meu Instagram e eu faço humor, então eu recebo muitos direct. Eu não consigo ver todos, monitorar todos os... Mas tem algum que falou assim, poxa, perdi tudo que eu tinha? Nunca cheguei a ver, nunca cheguei a ver. Ninguém falou nada? Você nunca chegou Nunca cheguei a ver, pode ter falado, mas eu nunca cheguei a ver. Nunca cheguei a ver. E não tenho nenhum processo ou BO também, tipo, de alguma pessoa que jogou e perdeu, ou... Não tenho nenhum BO nem processo a respeito disso. Bem, além da possível simulação de ganhos, outras informações falsas, enganosas, esse vínculo, essa veiculação, né, que eu me tiro muito, né, sobre as promoções do jogo do Tigrinho. O senhor, por exemplo, afirmou que o jogo era seguro, legal. Ou uma forma fácil de ganhar dinheiro? Não, você nunca falou
Você sempre disse que pode perder ou pode ganhar. Como é que é? Eu sempre deixei muito claro, é um jogo, ou você ganha ou você perde, nem sempre você Isso em ganha. todas as suas divulgações falam isso no início, no fim, no meio? Eu sempre falo, no começo, ou no meio, ou no fim, ou durante eu estou jogando, eu falo, eu sempre comunico. Bem, em depoimento a essa CPI, o delegado Lucimério mencionou a identificação de uma pessoa estrangeira, oculta, que manipulava regimentadores no Brasil e se comunicava diretamente com influenciadores pelas redes sociais, no esquema da Operação Game Over. O senhor teve contato direto ou indireto com alguma pessoa estrangeira ou com indivíduos que se apresentassem como representantes de entidade estrangeira no contexto da promoção do jogo do Tigrinho? Recebeu instruções ou diretrizes de pessoas que não fossem seus contatos diretos no Brasil? Não. Não teve nenhum estrangeiro? Não, nunca. Foi só esses 3 aí que... Você tem conhecimento, esses 3, o que é que eles são? Não, são agenciadores apenas. Eles são agenciadores apenas, não são pessoas estrangeiras, não. São apenas agenciadores, entendeu? Brasileiros e tal. Depois vamos checar, né, quem são esses 3 aí, né? Bem, para finalizar aqui, o jogo do Tigrinho tornou-se um dos exemplos mais notórios de jogo de azar ilegal promovido massivamente por influenciadores, gerando inúmeros relatos de perdas e vícios, até julho de 2024. Por que o senhor escolheu, não sei nem se foi o senhor que escolheu, alguém ligou para o senhor, promover especificamente o jogo do Tigrinho, mesmo diante da sua natureza evidentemente problemática e ilegal? O senhor foi alertado por alguém, ou por sua equipe, ou por terceiros, sobre o risco e a ilegalidade dessa plataforma antes do período da promoção? Porque, veja bem, foi dito aqui, só foi legalizado o jogo do Tigrinho pela Blazer a partir de julho de 2024. Antes disso, você já tinha feito divulgações. Então, como eu estou falando, eu não me recordo se eu fazia o Tigrinho, porque a Blazer ela não tinha o Tigrinho. A Blazer botou o Tigrinho recentemente. A Blazer, dentro da plataforma da Blazer, não existia o Tigrinho. Então, mas você fez, além da Blazer, você prestou serviço para mais alguma? Primeiro foi a Blazer. E a Blazer não tinha o Tigrinho. O jogo da Blazer é outro jogo diferente do Tigrinho. A Blazer veio colocar o Tigrinho agora na plataforma. Qual o jogo que era da Blazer antes da... Então, eu não me recordo porque tem um tempo que eu não faço mais Blazer. Mas era tipo um jogo do Neymar, era um jogo de um aviãozinho, mas não tinha o Tigrinho. O Tigrinho veio entrar recentemente na plataforma da Blazer. Você não está fazendo mais propaganda para a Blazer atualmente? Não, para a Blazer não faço mais divulgação. Faz para quem hoje? Eu estou hoje na 01Bet, que é uma plataforma 100% regulamentada. Tem Tigrinho lá também? Tem um Tigrinho. Ok. Presidente, satisfeito aí? Muito bem. Eu vou hoje, porque ontem muitos senadores e senadoras fizeram perguntas e eu fui dando espaço para todo mundo e terminei, não pude mais perguntar. Então hoje eu vou furar a fila aqui com a devida autorização da minha querida relatora, eu vou fazer minhas perguntas. Senhor Rico, o senhor conhece Leila Luana Pardim Tavares Lima, José Daniel Carvalho Saturnino, Jair Machado Júnior, Marcela Ferraz de Oliveira ou Ana Beatriz Escipial Barros? Você conhece alguém dessas pessoas? Não conheço. Muito bem. O senhor é contratado agora pela 01Bet, né? Essas pessoas são as donas e administradoras da 01Bet, mas o senhor não conhece elas? Não conheço elas. É igual a qualquer outra marca que eu divulgo, eu nunca conheço os donos. Qualquer marca nunca são os donos que entram em contato com você. Foi esses mesmos pessoas que te ligaram, né? Não, a 01Bet não tem nada a ver com a Blazer. Essa pergunta que eu também agora vou fazer. Então, quem foi a pessoa, o agenciador, quem em nome da 01Bet se aproximou e contratou o senhor para fazer propaganda de jogos eletrônicos? Foi por sua rede social? Foi por que tipo de...
são amigos meus que eles, eu acho que deve ter conhecimento, não sei se com os donos, mas com alguém de dentro da plataforma, que me indicaram e conversaram comigo. Rico, você quer fazer a 01Bet? Aí eu perguntei se era a plataforma 100% regulamentada, procurei saber, fui na lista do Gov, né, porque eu passei por aquele susto da operação que me houve e não queria passar novamente. Procurei saber, estava tudo regulamentado, tudo certinho na lista do Gov, aí eu topei fazer a 01. Bom, então, como o senhor foi muito cuidadoso, o senhor deve saber quem é o verdadeiro dono da 01Bet. O senhor sabe quem é o verdadeiro dono dela? Não, eu não conheço o dono. Mas o senhor diz que também o senhor é o embaixador da 01Bet, certo? O senhor se declara embaixador da 01Bet? Isso. O senhor conhece a senhora Deolane Bezerra? Conheço a Deolane. O senhor sabia que ela é dona da 01Bet, não? O senhor sabe, não? Não. Eu vejo que ela divulga também, né, a 01. Ela divulga. Ah, tá. Eu ia perguntar qual era o vínculo da senhora Deolane Bezerra com a 01Bet. O senhor está dizendo que ela... O senhor sabe que é só que ela divulga, que ela não é a dona, né? Muito bem. Em seus conteúdos de divulgação de plataforma de aposta, você costuma abordar os riscos associados ao jogo, como a possibilidade de perdas financeiras e potencial para desenvolvimento de problemas com o jogo? E se sim, de que forma você faz isso? Hoje existe uma imagem que eles mandam agora, que a gente coloca com a numeração, acho que é da regulamentação, falando que é para maiores de 18 anos, que jogue com responsabilidade. E fora isso, eu sempre falo que se trata de um jogo, ou você ganha, ou você perde, nem sempre você vai ganhar. Eu sempre falo que jogue com cautela e nunca também mostro ganhos exorbitantes, grandes. Nunca falo que você vai ter mansões e nem carros, porque isso é impossível. Nem na Mega Sena você ganha desse jeito. Pois é, mas isso não é uma regra geral, não é? A gente vê aí em algumas plataformas e alguns influencers que eles mostram uma vida que isso gera uma ansiedade tremenda nas pessoas e essa ansiedade gera depressão, uma sensação de que isso não se está construindo nada na vida, porque a vida do outro evolui muito mais rapidamente do que a dele e isso gera muito problema. Eu sou médico, Nico, e eu tenho inclusive filhos de grandes amigos meus que estão tendo, eu já até falei aqui em reuniões anteriores, eu tenho um grande amigo, quase um irmão, que tem um filho super bem esclarecido, mas ele desenvolveu ludopatia. Ele está, inclusive, eu perguntei do pai dele outro dia, como é que está? Ele disse, acabou de vender o celular para jogar, para ter dinheiro para jogar. Quer dizer, às vezes eu acho que esse aviso que vocês dão, ele não é um aviso muito enfático, é mais uma coisa assim, como quando diz na televisão assim, que faz propaganda de remédio assim, esse remédio faz mal à saúde. Isso aqui significou assim, esse remédio faz mal à saúde, mas faz desse jeito assim, em 78 rotações. Você não sabe, 78 rotações era o disco que a gente regulava aí as rotações do disco de vinil. Mas é assim que é a propaganda dos remédios. Tem que ter aquela tarja embaixo, minha querida relatora, mas a maneira como aparece ali não dá nem para ler e, se for falado, não dá nem para se entender. Então, às vezes, essa advertência que vocês fazem não é uma advertência muito veemente, entendeu? Quer dizer, termina o jovem fazendo muito pouco caso, assim, é a mesma coisa que a gente às vezes diz para o filho da gente quando sai de casa, não vai correr nesse carro, hein? Entra por aqui, sai por ali, entendeu? Essa é a nossa preocupação. Outra pergunta já foi feita pelo nosso querido senador Isalci. Qual o tipo de remuneração ou benefício você recebe pela divulgação de plataforma de aposta? Essa remuneração, você falou para ele que é fixa, né? Não tem nenhuma remuneração variável no teu contrato. Não tem nenhuma, é fixa, é aquele valor fixo. Você sabe que ontem a Virgínia falou aqui quanto ela ganha num contrato anualmente. E não há nenhum crime. Não há nenhum crime em você ser bem sucedido, entendeu? Eu acho que você deve inspirar, inclusive, jovens para trabalharem, estudarem, fazerem alguma coisa que seja legal para se tornarem super bem sucedidos. Isso é bem bacana. Tu não queres dizer quanto é que tu ganhas num contrato desse por ano? Não tem? A gente, para ter uma ideia, só
Não, eu me reservo no direito de ficar calado. Uhum. A pergunta sobre se tem reclamações e denúncias de seguidores que perderam, você já disse que não tem, né? Não tem. Posso ter e não ter visto. Entendi. Em empresa de bet e jogos eletrônicos te passam um login específico para propaganda. Ou você mesmo vai lá e cria o seu usuário para que ele aposte? Crio o meu usuário, porque hoje, depois de 1º de janeiro, com a regulamentação, agora você tem que botar o seu documento, o seu CPF, tudo certinho. É você quem bota o dinheiro na conta da Bet para fazer a divulgação do jogo eletrônico? Sim, eu que boto. É por isso que eu boto pouco. Muito bem. Em suas divulgações, as promoções e bônus oferecidos pelas plataformas são apresentados de forma clara e transparente, incluindo os termos e condições para sua obtenção e utilização? Você quer que eu repita? Em suas divulgações, as promoções e bônus oferecidos pelas plataformas são apresentados de forma clara para quem vai jogar e transparente, incluindo os termos e condições para sua obtenção e utilização? Sim. Sim, né? Sim. Você já presenciou ou teve conhecimento de alguma prática de marketing enganosa ou agressiva por parte das plataformas de aposta que você divulga ou divulgou? Veja bem, no início tinha um vácuo regulatório. Então, se praticou muitos absurdos ali por conta de que não era um mercado regulado, né? Então, nosso trabalho aqui está sendo esse: proteger a sociedade, regulamentar. A gente não vai poder acabar essa jogatina que virou no Brasil, mas nós vamos ter que proteger a sociedade com regulação rigorosa aqui e, principalmente, evitar que dinheiro saia daqui para fora de maneira ilegal, fazer com que as plataformas paguem imposto de renda, inclusive retroativamente há 5 anos, quando não pagaram absolutamente nada, e que esse recurso reverta em benefício da sociedade, da saúde das pessoas, de infraestrutura, enfim. Então, eu te perguntaria se você já presenciou ou teve conhecimento de alguma prática de marketing enganosa ou agressiva por parte das plataformas de aposta que você divulga ou divulgou? Não. Não. Você não considera nada que você teve acesso durante esse teu trabalho que você faz? Foi desde 2022 que você começou, né? Eu só não lembro o mês exato. Não, tudo bem, eu comecei tranquilo. em 2022. Tranquilo. Qual o perfil do seu público que acompanha as suas divulgações de plataforma de aposta? Você tem conhecimento se é uma parcela significativa de jovens ou pessoas em situação de vulnerabilidade entre os seus seguidores? Você tem esse tipo de preocupação de dizer, eu tô influenciando para jogo mais pessoas de 20 a 30 anos, mais aposentados? Você tem essa métrica? Então, a gente tem o nosso Instagram, ele mostra um gráfico... Igual o nosso Instagram, sim. Ele mostra o gráfico de idades que nos assistem. E o que eu posso fazer é sempre alertar dos riscos, que ou você ganha ou você perde. Eu sempre deixo muito claro esses riscos. Então, o que eu posso fazer é alertar os riscos que traz o jogo. Mas está dizendo em termos de percentuais, por exemplo, dos seus seguidores, qual é o percentual de jovem, idoso? Eu não tenho ideia, mas no Instagram? Eu tenho no meu Instagram, mas agora eu não me recordo, eu posso olhar. A maioria deve ser jovem, né? Depois você olha e informa para a gente, por favor, porque nós temos aqui, né? A gente tem esses... no nosso... Tem aqui, se quiser. Eu olho se quiser o gráfico. Depois você passa para nós. Você se sente responsável pelo impacto de suas divulgações? Que impacto ela tem na vida financeira das pessoas? Você tem uma noção disso? Não? Você passa pela sua cabeça? Será que eu estou causando algum tipo de dano a algumas pessoas? Isso te passa pela cabeça? Não, eu não tenho essa noção. Uhum. Qual o seu entendimento sobre o impacto do jogo em pessoas vulneráveis, como jovens ou indivíduos com história de compulsão? O senhor considera esse fator ao produzir o conteúdo sobre apostas? Você chama atenção para isso? Enfatiza mesmo que não pode ser menor para jogar? Enfim, pessoas que têm esse histórico de compulsão, de tendência a se viciar, o senhor chama
atenção com veemência? Eu sempre chamo a atenção, eu sempre deixo muito claro sobre isso. E agora, depois da operação, eu deixo mais claro ainda mesmo, porque eu passei um susto muito grande na minha vida, que eu nunca passar por isso. Então, também devido a toda essa investigação, agora que eu tenho mais preocupação ainda. Eu sempre tive essa preocupação, mas agora a preocupação aumentou mais ainda. O senhor chegou a ser preso ou foi só uma busca e apreensão? Não, eu não cheguei a ser preso porque a lei ela entrou em vigor mesmo 1º de janeiro. Então, em 1º de janeiro, a minha plataforma ela não estava dentro da lei de 2025. Então, eu não fiz nenhum dia não divulguei nenhum dia, nenhum jogo, até a plataforma estiver 100% regulamentada. Então, eu não cheguei a ser conduzido para a delegacia nem nada, porque eu não tinha postado nenhum jogo no ano de 2025. Eles só levaram algumas coisas minhas, somente isso. Na sua visão, qual o papel dos influenciadores na conscientização sobre riscos e potenciais problemas relacionados ao jogo online? O senhor tem isso é muito importante, quer dizer, claro que é importante, mas eu queria saber se você acha que isso é fundamental, quer dizer, sem o trabalho de vocês, a jogatina seria muito menor. Você tem consciência disso? Sem o trabalho da gente sempre existiu o jogo. Minha avó tem o quê? 74 anos, toda vez ela joga na loteria, ela nunca ganhou. Se você for juntar a idade que ela jogou na Mega Sena e nunca ganhou, antes dos influenciadores já existia jogo do bicho, loteria, não mudou muita coisa não. Porque sem influenciador, com influenciador sempre vai ter jogo, as pessoas sempre vão jogar. Eu mesmo jogava naquelas máquinas de caça-níquel, o nome? Caça-níquel. E eu mesmo ia lá e jogava. E não tinha influenciador. O senhor frequentemente compartilha resultados de apostas e incentiva seus seguidores a jogar. O senhor poderia detalhar qual o seu conhecimento sobre os riscos associados ao jogo? E se o senhor menciona em suas publicações, o senhor sempre diz, olha, ganhei e tal. Quer dizer, você dá uma sensação de que realmente jogar é uma coisa que pode sempre trazer bons resultados. O senhor menciona que realmente não é assim, que realmente jogo é uma diversão, é uma coisa que você pode ganhar e perder, evite de jogar grandes quantias, enfim, você faz esse tipo Eu sempre deixo muito claro que é entretenimento e diversão. Você não vai fazer fortuna no jogo. Eu deixo isso muito claro nas minhas publicações. É diversão, é entretenimento. Eu jogo mesmo, pra mim, tá? Pra mim, Rico Melquiades, eu tenho muita ansiedade, então jogar alivia a minha ansiedade, como fumar também. Você mais ganha que perde nos jogos? Você acha que tem um aprendizado daquilo para jogar? Não tem aprendizado. Não tem, 50%. Ganha e perde. 50% ganha, 50% perde. E não tem também um jeito, não é uma fórmula de bolo que você chega lá e ganha. Entendi. Há alguma estatística ou dado que o senhor utiliza para embasar suas afirmações sobre probabilidade de ganho nas apostas que o senhor promove? E se tem, se o senhor poderia compartilhar essas fontes? Há alguma estatística ou dado que o senhor utiliza para embasar suas afirmações sobre probabilidade de ganho nas apostas que o senhor promove? Por exemplo, olha, vamos jogar aqui, que aqui a chance de ganhar é maior e tal. Quando você está falando com seus seguidores, o senhor se baseia em alguma fonte para você fazer essas afirmações? Não. Né? Não. Bom, eu tô... Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Obrigado. O senhor é católico ou não? Se eu sou católico? Não, eu era evangélico, mas agora eu estou desviado. Não, é só... Presidente, deixa eu dizer, eu estou falando católico. Você ia querer saber se tem que fazer... Tem a confissão. E quando você faz uma confissão e tem algum pecado, você tem penitência, né? Você tem que pagar a penitência ou fazer muitas orações, etc. Aqui do lado, eu acabei de participar, depois vim para cá, nós estamos ali falando sobre ciência, tecnologia e inovação. O maior problema da ciência é falta de popularização. As pessoas não sabem o que é ciência, o que é pesquisa. Então, a gente poderia sugerir no relatório, que os influenciadores pudessem divulgar, popularizar a ciência e tecnologia como forma de pagar um pouquinho dos pecados que foram cometidos, entendeu?
Mas aí todo mundo comete pecado, minha gente, pelo amor de Deus. É verdade, todo mundo comete Mas é porque pecado. o influenciador tem um papel importante mesmo. Vocês influenciam. Então, influenciam. Como ciência e tecnologia ninguém conhece, ninguém sabe. Veja bem, não é à toa que vocês, felizmente, ganham tão bem. Não é? Eu sou médico. Se eu não trabalhar bem na minha profissão, eu termino não ganhando dinheiro. Ninguém vai me pagar bem. Então, vai ver que você, como você influencia muitas pessoas, assim como a Virgínia teve aqui, disse, olha, eu ganho 700 milhões no ano. Ela falou, não é nenhum pecado isso agora. Ela falou das empresas. Que é realmente As empresas o impacto da atividade de vocês para potencializar jogos no país é uma coisa que é inquestionável, entendeu? Existem jogos, existe o jogo do bicho, existe baralho, existe cassino clandestino, existe. Mas não dá para comparar com o movimento que a gente tem, porque aqui nós temos informações que vocês não têm, a maioria não tem, mas nós temos relatórios desde 2018 até agora, e os valores que circulam... 30 bilhões por mês. Que circulam são assustadores, viu? Então eu quero passar a palavra para minha relatora querida, Soraya, para que ela faça as suas inquirições ao nosso convocado Rico Meio Kids. Inquirições, não inquisição. Vamos achar que ele está falando não, aqui de... Não, eu acho que você entendeu, foi Perdão. inquirições. Eu entendi inquisição. Desculpa. Não inquirições. é o caso. Não é, porque seria uma influência papal aqui nessa... Bom, senhor Rico Melquiades, qual é a idade do senhor? Não ouvi, desculpa. Qual é a sua idade? 32. Tá errado. Antes... Só uma informação que nos veio da assessoria. Essa transação, ela está sob sigilo. Eu acho que ela vazou de maneira indevida. É só uma informação. Como assim? Mas não foi da CPI que vazou, não. O meu processo... Foi entregue à CPI, né? O processo vazou? Um acordo. O acordo. O acordo. Aham. O acordo que foi feito com o Ministério de Alagoas. É exatamente o que eu ia perguntar. Se o senhor confirma... Pela ordem, relatora, só um instante. Mas o que Vossa Excelência mencionou aí, que o senhor leu aí, foi referente ao que constava na investigação e não necessariamente que ele confessou. Só para pontuar isso e para ficar registrado, viu? Obrigado. Senhor Rico Melquiades, o senhor confirma que firmou um acordo com o Ministério Público, admitindo a prática de falsidade ideológica e associação criminosa ao promover plataformas de apostas ilegais? Eu me reservo no direito de ficar calado. Consta na mídia que o senhor pagou um valor, colaborou, consta na mídia, mas também foi dito aqui na CPI que houve o pagamento de um montante, foi dito inclusive por um delegado, que o senhor fez o pagamento de um valor neste acordo de não persecução penal. O senhor confirma? Eu me reservo no direito de ficar calado. Mesmo após esse acordo judicial e o pagamento de uma multa milionária, que é público e notório, já é conhecido, por que o senhor disse que ficou traumatizado com a situação? Eu pergunto, por que o senhor continuou a promover casas de apostas nas redes sociais? Porque vocês do Congresso aprovaram a lei. Então, eu estou dentro da lei e estou fazendo o que vocês do Congresso aprovaram. Que eu imaginei da mudança, foi nos dito que o senhor colaborou, reconheceu e que o senhor faz todas essas considerações para que as pessoas não joguem, mas foi esse acordo que o senhor firmou com o Ministério Público de
qual que é o conteúdo do acordo do Ministério Público? Em que exatamente o senhor colaborou? Então, senhora senadora, o meu processo, ele é sigiloso, ele tem segredo de justiça. Então, eu vou me reservar no direito de ficar calado. O inquérito ainda está em curso ou já foi recebida a denúncia? Eu me reservo no direito de ficar calado. O que efetivamente mudou em suas postagens após o acordo judicial? O senhor segue, porque o senhor mudou, inclusive, de empresa. Então, antes era a Blaze e hoje é 01, certo? E qual foi o marco? O senhor realmente perdeu o contrato com a Blaze depois dessa operação? Eu não renovei mais o contrato com eles depois da operação. Ok. Mas a plataforma, ela é regulamentada, a Blazer. Mas eu não renovei mais o contrato com eles. Ok. Eu acredito que nesse acordo de não persecução penal, o senhor tenha firmado certos compromissos. Então, eu pergunto, o que efetivamente mudou a partir da operação, a partir do momento que ela foi deflagrada e o senhor firmou um compromisso? O que mudou no seu trabalho, nas postagens, após o acordo? Senhora senadora, eu sempre tive o critério que eu tenho até hoje, que foi sempre falar dos riscos que você tem quando joga. Então, só mudou a plataforma, porque eu continuo sempre falando os riscos. Eu sempre deixo muito claro que é para maiores de 18 anos, que joga com responsabilidade. Se você tiver algum tipo de vício, não entra na plataforma. O senhor reconhece que parte do seu público é composto por menores de idade ou pessoas em situação de vulnerabilidade financeira? Senhora senadora, sobre menores de idade, eu acho que quem tem que ter responsabilidade são os pais e não eu. Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que mora comigo, ele tem 12 anos, e eu vejo tudo o que ele consome na internet. Então, essa responsabilidade não tem que vir de mim, e sim dos pais. Até porque até o Instagram não é nem para pessoas de menores de idade estar usando. Por qual razão o senhor continua divulgando plataformas de apostas, mesmo tendo ciência dos seus impactos negativos sobre o endividamento familiar e a saúde mental dos usuários? Ontem, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui. A senhora Virgínia nos disse que não sabia da pandemia de ludopatia que está acometendo o nosso país. Nós demos aqui inúmeros relatos e eu vou aproveitar o momento para trazer um relato. Por isso a minha pergunta. Eu disse que nós temos recebido assim, um número muito significativo de relatos de pessoas que estão viciadas em jogos. E histórias, assim, terríveis, difíceis, pessoas que, inclusive, estão me pedindo dinheiro. Alguns chegam a pedir dinheiro emprestado ou pedir dinheiro para quitar as dívidas. Pelo amor de Deus, me socorra. O senhor já ouviu histórias desse nível? Acerca da ludopatia, da ludomania, de famílias que foram à bancarrota, de pessoas devendo para agiotas, de pessoas que se separaram, brigaram com familiares por conta disso, de pessoas que ceifaram suas vidas. O senhor já ouviu falar disso? Eu nem conhecia essa palavra, ludopatia. Eu não conhecia essa palavra. É o que o senhor promove. Eu não tenho conhecimento e eu promovo uma coisa, como eu estou falando aqui, que o Congresso aprovou. Pois nós temos aqui uma série... Bom, se formos discutir sobre legislação, depois a gente fala, porque há controvérsias. Mas eu não vou saber discutir sobre legislação. Ok, mas independente de saber ou não... Mas, enfim, vamos tocar. Eu quero... contar para o senhor. O senhor não conhecia a palavra ludopatia. Não conhecia. É um vício em jogo. É um vício em jogo. Mas o vício existe em tudo, né? Se a gente for parar para ver... Sim, acontece que consome quem procura e quem deseja. A pessoa que, igual o senhor disse, não havia anteriormente, quando o senhor jogava caça-níquel, o senhor disse que não havia influência, o senhor ia por si só. Isso é algo que precisa também ser...
motivo de reflexão. E a minha opinião, a opinião de muitos aqui, é que não tenhamos nenhum tipo, nenhuma espécie de... A faixa etária dos seus seguidores. Esse tá? é meu? Não, esse não. É. Não tem problema. Eu gostaria de saber com que idade o senhor iniciou jogando caça-níqueis. Acho que eu deveria ter 10, não me recordo porque faz muito tempo, mas eu jogava. Era nenhum bar que tinha lá dentro, eu ia com 10 centavos, 25 centavos e jogava. Aquilo era contravenção penal, né? Enfim, nós estamos num limbo. Eu estou falando, uma criança, ela... Enfim... Mas eu que ia com as minhas pernas. Então, exatamente. Ninguém influenciava o senhor. Então, na nossa opinião, seria a mesma questão do cigarro. Não há mais publicidade sobre isso. A pessoa vai lá e compra. É muito diferente do que vem acontecendo em relação aos jogos de azar. O senhor consegue buscar a faixa etária dos seus seguidores, por favor? Só um momento, viu? Olha isso, era eu ensinando aqui pro influencer a usar o celular dele. É porque mudou tudo. Peraí, viu? Achei. Principais faixas... Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tá com uma boa vontade. Tá aqui, senhora. Depois ele... Principais faixas etárias, de 25 a 34 anos. Isso aqui é o Instagram, é isso? É, meu Instagram. Eu só uso o Instagram. 25 a 34 anos, 45,4%. De 35 a 44 anos, 27,5%. De 18 a 24 anos, 13,6%. 45 a 54 anos, 9,3%. É o pessoal que está mais em idade ativa e pessoal que tem família. Obrigado. Obrigada. Mas eu não obrigo ninguém a jogar. Não é isso, nós estamos analisando. Bom, uma das denúncias que nos tocou muito de ontem para hoje foi a seguinte: faltou o girão aqui, porque é exatamente lá do Ceará. Uma indústria... Pois é, tá faltando o girão. Ontem estava tão cheio. Era a Virgínia, né, gente, que estava aqui. Aí o pessoal veio. Para mim era... para os senadores não era a Virgínia. Nós estamos aqui trabalhando em busca de resultados práticos, né? Ele saiu da composição. Voltou o Marcos Rogério. Marcos Rogério está na casa? Se alguém puder nos dizer quem está na casa, quem já deu presença, para a gente pedir para virem para cá, né? Bom, e é lá exatamente do Ceará, uma indústria com 30 anos de funcionamento e cerca de 320 funcionários, uma média salarial de R$6 mil cada funcionário. Os donos dessa empresa fizeram uma pesquisa e colocaram uma psicóloga na empresa para entrevistar os funcionários. E foi constatado, nessa pesquisa, que 75% desses funcionários são viciados em jogos de bets. 75%, no meio de cerca de 320 funcionários. Todos eles endividados, e eles realmente se abriram para a psicóloga, e justamente porque essas pessoas estão num estado de... estão pedindo socorro, na verdade. E esse empresário nos contou ainda que no dia 3 de janeiro deste ano, um desses funcionários foi assassinado. Por quê? Porque estava devendo a agiotas. Geralmente, familiares desses funcionários vão até a indústria pedir ajuda aos donos para que a empresa possa fazer alguma coisa com esses funcionários endividados. É um pedido de socorro de todos. Então, por aí vai. O senhor já ouviu falar sobre isso? Não ouvi falar sobre essa história. É grave. Então, somos contra da sua atividade. Eu gostaria de saber do senhor
quando o senhor está apostando e está gravando seus stories, é em tempo real ou as apostas são feitas na hora ou são gravadas e depois o senhor posta no stories? Então, às vezes é gravado. Um exemplo, se hoje eu tivesse publicidade e como eu tenho esse compromisso, eu ia gravar de manhã e ia postar depois, entendeu? Mas a maioria das vezes é sempre em tempo real. Ok, sempre no stories, por que não no feed? No feed eu posto foto. Você posta fotos, Posto mas uma você foto. nunca postou jogando? No feed não. Por que não? Porque o contrato é no stories. Isso me causa espécie, porque nós vamos buscar provas e materialidade, as postagens do stories, elas somem. Mas só que no feed eu tinha várias fotos. Eu arquivei as fotos porque eu não estou mais na plataforma. Mas eu posso mostrar que eu tinha várias fotos no meu feed. Não, é para ver jogando. Ver o senhor jogando, né? O senhor ganhando em tempo real. Isso que eu gostaria de poder ver em vídeos. Nos stories tem, no YouTube tem. Ok. Mas dentro do seu contrato, quantas vezes por semana o senhor precisa postar? O atual de agora? O atual, pode ser. 15. 15 vezes por semana. Não, por semana não, no mês. 15 vezes no mês o senhor... No mês. O senhor precisa postar jogando. Isso. E então, 10 minutos, mais ou menos, quantos minutos o senhor joga e posta, assim? Tem olha, você tem que fazer um vídeo jogando, um vídeo que dure 2 minutos. Não existe isso. Existe um briefing que eles mandam. Olha, um você faz jogando, o outro você faz alertando dos riscos, porque agora é obrigatório. Então, a gente tem que fazer alertando os riscos e o outro jogando. E o outro mostrando como você faz para entrar na plataforma, que é com documento, para comprovar que você é maior de idade. Então, tá. Eu vou pedir para o senhor aqui, para que o senhor... Eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, e pelo menos para nós 3 senadores, eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, na sua plataforma, no seu celular. Seria possível isso? Eu gostaria de ver. Vocês vamos ontem mostrar... pediram para a Virgínia fazer isso, jogar assim? Isso não muda nada. Não, mas Isso não tem nenhuma razão de ser essa sua pergunta. Não tem um script pré-definido aqui. Cada senador, senadora, pode lhe solicitar, durante a inscrição, qualquer informação que ache necessário para esclarecer as suas dúvidas em relação à sua atividade. Eu não tinha tido essa ideia ontem, senão eu teria feito. Me arrependi. Eu gostaria de chamar para o senador. Eu jogo. Eu quero ver o senhor jogando. Não, é melhor não. Eu acho melhor não. Não sei. Eu acredito que... Eu só quero presenciar, eu quero testemunhar um jogo, eu quero ver o senhor sempre... O senhor posta sempre ganhando? Quando a gente joga, vou lhe explicar. Vem aqui para mostrar o jogo. Já perdeu alguma vez? Eu vou mostrar a vocês como se joga. Vocês querem ver o do Tigrinho mesmo? Eu quero ver vários. Não, vou mostrar o do Tigrinho. Vamos entrar no Tigrinho, eu nunca entrei, não. Vamos lá. Não, vou mostrar para ele. Até quando a gente se satisfizer. Você já entrou na plataforma? Você já está logado? Você fica logado? Você pode deslogar e logar novamente, fazendo um favor? Espera aí, viu? 01... É um aplicativo que fica... É um site. É um site. Jogo, login... É porque eu sempre deixo longado. Sair. Sair, eu gostaria de ver. Não vou ver sua senha. Não, eu acho que... Entrar, e-mail, eu boto meu rosto. Aqui é o meu e-mail. Você bota seu rosto. Entrei. Essa é a 01. É a 01. Tá. Aqui você consegue ver, olha, o meu nome, o valor. Vou lhe mostrar agora o jogo. Vou jogar o do Tigrinho. Você tá com R$1.000 aí? Tô com R$1.060. Jogar valendo. Você já tá jogando? Não tô jogando não, tá carregando. Ah, tá. Começar. Tá, vamos voltar. Tem como a gente ver o que está escrito aí? O jogo retorno, eu quero com calma ver. O retorno para o jogador, quero ver o disclaimer. Novas rodadas. Carregou. O retorno teórico para o jogador. Eu gostaria que voltasse. Porque é rápido. É rápido demais. Tem como você parar aqui? Retorno teórico para o jogador, para este jogo.
o retorno teórico para o jogador, para este jogo, é de 96,81%. Este RTP, que é o retorno teórico para o jogador, é isso, né? RTP significa isso, representa a percentagem estatística a longo prazo do valor total das apostas no jogo, que é paga como ganhos ao longo do tempo. O valor do RTP é calculado dividindo o total dos ganhos pelo valor total das apostas, com base numa simulação de várias rodadas de jogo. Isso passou pela SPA, está totalmente regulamentada a 01. Está regulamentada a plataforma. Passou com isso, com esse aviso? A plataforma está lá na lista do Gov, aí o problema não é meu. Não, o senhor entende aqui exatamente, tecnicamente, o que isso quer dizer? Eu gostaria desse... O senhor entende o que isso quer dizer? Não, a senhora pode me explicar? Não, eu não entendo. Eu também não entendo. Eu só estou fazendo o que vocês do Congresso aprovou. Não, ok, é que eu não entendo isso aqui, eu vou me debruçar sobre este aviso. Eu tirei o print. Para entender. Ok, ótimo. Agora vamos lá, vamos jogar. Começar. Aceitar, tem que aceitar. Não, tem que ignorar, não sei, tem que... Jogos PG, verifique unicamente com... Peraí. Jogos PG oficiais e genuínos. O que é PG aqui? O PG é tipo onde fica os tigrinhos, é um tal de PG, parece, que o tigrinho fica. Verifique unicamente com, não sei o quê, aceitar para verificar a identidade da sua transação ou ignorar. Como é que você... Eu boto ignorar para poder jogar. Ignorar. Aqui, olha, eu tenho R$1.000. Se eu apertar aqui, eu já vou fazer uma jogada. Aí eu sempre coloco tipo R$3. Cadê? Porque eu nunca mais fiz o tigrinho, mas vamos lá. Com R$4. Quando eu aperto, olha, peraí, tô jogando. A internet aqui não tá tão boa, porque já era para ter parado. É por conta da internet. É tão rápido assim? Meu Deus. Não, ele já parou agora, tá vendo? Olha. Eu joguei, coloquei R$4, mas eu ganhei R$2. No caso, eu perdi... 1,60. Não, eu perdi quanto? 1,60. Eu perdi 1,60, entendeu? Então aqui eu já tô perdendo. Aqui eu já tô... Não, aqui eu não ganhei, eu perdi. Eu vi você perdendo. Aqui eu tô perdendo, olha. Ok, jogue de novo, por favor. Joguei, perdi. Jogue de novo, por favor. Perdi. O senhor disse que faz tempo que o senhor não joga no tigrinho. Qual que é o senhor? Eu tô jogando no... um snake ou snake, uma cobrinha. Vamos jogar a cobrinha então, por favor. Você jogou a segunda vez aí no tigrinho? Tô jogando, tô apertando. Tá perdendo? Não, aí tô perdendo. Tá perdendo. Eu queria ter um ganhando, cara. Eu posso fazer aqui no automático. O senhor ganha bem, vamos... Tá. Aí ganho 4. Tá no automático? Que eu posso botar isso. Aí o tigrinho soltou a carta. O tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer... Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse... Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Pronto, mas ganhou, tá certo. Qual é a minha intenção em ver o senhor jogar naquele que o senhor está acostumado a jogar? Mas é o mesmo, só muda que é uma cobra. Tudo bem. Eu tava lhe mostrando porque, assim, o nosso relato aqui é do tigrinho, então eu fui lhe mostrar o jogo do tigrinho. É sobre todos os jogos e todos os contratos. É a mesma coisa, só muda o animal. O outro é uma cobra, esse é um tigre. Então, justamente porque eu gostaria de ver neste que o senhor vem anunciando agora... Eu anuncio todos, ou o tigrinho, ou a cobra, ou... Mas é que eu queria ver o senhor jogando na cobrinha. Mas tudo bem. Justamente porque existe um porquê. Eu já joguei, já ganhei e eu não quero mais jogar. O senhor o senhor disse que a sua ansiedade passa quando o senhor joga? Passa.
Mas aqui vocês estão me deixando nervoso. Fique tranquilo, não precise ficar nervoso. Eu gostaria de... Ontem nós exibimos um vídeo da senhora Virgínia dizendo: nossa, eu estou viciada nisso. Uhum. E você está nos relatando também que isso é uma maneira de acalmá-lo. Mas para você. Então, mas dentro dos estudos que nós estamos fazendo e ouvindo profissionais da área da saúde mental, é bem isso. Então, a saúde mental deve ser tratada... Casos de ansiedade, isso é absolutamente normal. Eu tomo remédio. Eu vou ao psiquiatra, eu tomo remédio para segurar a ansiedade. Não há nada de errado nisso, nem vergonhoso. Pelo contrário, a gente precisa falar de saúde mental. As pessoas têm vergonha, eu não tenho. Então, e você foi muito sincero em dizer: eu me acalmo, que você se acalma. E isso acontece com muita gente. Vamos lá, qual é a sua principal... Quantas atividades na vida o senhor exerce? Eu sou influenciador digital. Somente isso? Para mim é muito. Não. É um trabalho. Não eu é. tenho que acordar todo dia. O senhor falou que é humorista. Não, eu estou perguntando. A senhora Virgínia exerce 2 atividades. O senhor disse que é humorista também. O senhor faz stand-up? Eu fazia show. Eu fazia show. Cheguei a fazer uma turnê em 5 estados do Nordeste, mas eu parei. Mas agora eu só estou no meu Instagram. É que eu gostaria, como ontem, a senhora Virgínia disse que o grande negócio dela não é a influência digital. A empresa dela. É a empresa dela. E aí ela disse que ela nem considera, diante do montante que hoje ela já tem, que isso seja realmente suficientemente rentável. E aí nós perguntamos para ela por que ela não fica só naquela atividade, entendeu? Do que passar por esse tipo... Presidente, o senhor quer perguntar alguma coisa? Não, é porque, eu vou perguntar, mas dentro daquilo que a senhora está falando, ela inclusive falou assim: olha, eu estou até estudando uma possibilidade de eu me dedicar mais às minhas empresas, mas é que tem as rescisões contratuais, tem cláusulas que são vultuosas, então eu preciso ter um auxílio do meu advogado para analisar o que isso vai impactar nas minhas finanças. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Se eu fizer uma quebra de contrato, uma rescisão contratual com essas empresas, é isso que ela falou. Mas eu vou perguntar para você só mais duas questões aqui. Como é que os pagamentos, tanto da Blaze quanto da 01Bet, são originários, são originários de contas próprias das plataformas ou de contas de terceiro, incluindo instituições de pagamento? Como é que você recebe dessas? Eu recebo na minha conta... Na tua conta pessoal, pessoa física? Na minha conta jurídica. Jurídica. Recebo na minha conta jurídica. A Blazer, eu não sei como era... Não era uma pessoa, não. Era um PagSmile que pagava. Como é o nome? PagSmile, uma instituição de pagamento, né? Eu tenho um contrato... Contrato não. Eu peguei um documento para poder, na época da operação, para mostrar a empresa que estava me pagando, que era a PagSmile. A 01 eu não olhei a origem de quem te deposita. Eu não olhei, porque eu comecei agora também, eu comecei esse mês. É porque eu ia perguntar se os valores eram pagos também como de outras formas, como compra de bens, depósito no exterior. Não. Crédito na plataforma para ser sacado. Não, é sempre direto. Cai na tua conta. Obrigado. O contrato é assim. Obrigado, senadora. Estamos aqui à presença da nossa querida senadora Damares. Bom dia, Seja muito bem-vinda. Damares. Bom dia, senadora. O senhor joga somente quando divulga ou o senhor costuma jogar também por hobby, por divertimento? Eu costumo jogar também por divertimento, não só quando divulgo. Quantas vezes por semana, mais ou menos, o senhor joga? Todos os dias eu jogo. Okay. Nesse jogo agora, eu não consigo entender, para primeira vez que eu estou acompanhando assim, o senhor jogou quantas vezes agora? Olha,
Eu botei 10 rodadas, não foi? Automática. Ele jogou umas 2 ou 3 inicialmente apertando e depois ele colocou para jogar 10 seguidas. Aí foi rodando para jogar 10 aí jogou aí rodou. Total que eu joguei umas 8 vezes, eu acho, né? Vamos lá, que eu perdi 8 vezes 4. Quantas vezes o senhor perdeu? No jogo de agora, o senhor jogou... uma base que eu não contei. Tá, mas eu acho que eu rodei 8 vezes. Eu acho que eu rodei. O senhor rodou 8 vezes. 8 e vezes. Quantas vezes o senhor perdeu e quantas vezes o senhor ganhou? 8 vezes 4 é igual a R$32, menos R$120 que eu ganhei, então eu tive um ganho de R$88. Ok, mas cada vez que o senhor apertou e o senhor... R$4. O senhor ganhou R$4 em cada rodada? Não, eu perdi R$4. Porém, no final das rodadas, eu ganhei um ganho de R$120, que se a gente for somar, eu perdi R$32. Eu perdi R$32, mas lucrei 88. Ok. O senhor, nas suas redes sociais, o senhor já postou perdendo? Eu posto lá apertando no botão e perdendo. Porque todo eu falo, olha... Em tempo real? Em tempo real, porque a gente não aperta e ganha. A gente vai apertando. E a divulgação é assim, vai apertando. Vai apertando até chegar ao ganho. Enquanto isso, você está perdendo. E se não chegar ao ganho... Mas eu posso parar antes de chegar ao ganho? Você pode parar o momento que você quiser. Eu sempre deixo muito claro. Você ganha ou você perde. Eu paro quando eu ganho. Agora, como eu tenho a minha ansiedade, eu ganho e fico lá jogando, continuando jogando na minha cama. O senhor... Relatora, só disse... a título de informação, só para ficar registrado... O RTP em plataformas de jogos, especialmente em jogos de cassino online, significa retorno do jogador. É uma porcentagem teórica que indica a média do dinheiro apostado em um jogo e que é devolvido aos jogadores ao longo do tempo. Por exemplo, um jogo com RTP de 96%, que é o que foi dito aí, teoricamente retornará R$ 96 para cada R$ 100 apostados a longo prazo. Ponto importante sobre o RTB. É uma média a longo prazo. O RTB é calculado ao longo de milhares ou milhões de rodadas. As sessões curtas, sua experiência pode variar bastante. Você pode ganhar mais ou perder mais do que o indicado pelo RTP. Não garante ganhos. Um RTP alto não significa que você ganhará com frequência, mas sim que, em média, o jogo tende a devolver uma porcentagem maior das apostas ao longo do tempo. Aí fala... longo prazo. Varia entre os jogos. Cada jogo tem seu próprio RTP, que geralmente é informado pelo provedor ou pelo cassino. Consideração importante. Os jogadores que buscam otimizar suas chances a longo prazo podem preferir jogos com RTP mais alto. Em resumo, o RTP é uma métrica importante para entender o potencial de retorno de um jogo em plataformas de jogos de azar. É o que estava escrito ali. Então, isso é 96% a longo prazo. Né? Só uma se jogar 100 de uma vez só, o RTP dele vai ser 0. Se ele jogar muito, vai subindo, porque depende do algoritmo de cada plataforma dessa, entendeu? Mas ao longo prazo, ele está dizendo que 96%. Pois é, então, às vezes, pode nos parecer que não deve ser um bom negócio para a plataforma. Enfim, hoje o senhor tem contrato com quais empresas? Com quais empresas de bet? 01 Bet. Só 01. É exclusividade. É exclusividade. O senhor poderia, posteriormente, nos passar o contrato, uma cópia desse contrato? Sim, passo. O senhor consegue passar hoje? Hoje eu passo. A cláusula de rescisória, há alguma penalidade? Não sei se o seu advogado consegue nos dizer, independente. É porque esse advogado ele não chegou a ver o meu contrato da 01 Bet. Mas sempre tem multa. É o quê? Mas sempre tem multa. Nós estamos... Não sei, a minha equipe normalmente, só tem uma pessoa. Senadora, esses contratos, eles prevêem, em caso de uma rescisão contratual, né, algum tipo de penalidade, né? Então... Eu queria saber mais ou menos o percentual, porque ontem eu corri o olho em um contrato e eu não identifiquei ali. Enfim, vamos... o senhor já disse que recebe seu pagamento numa conta em qual banco que é? Stone. Qual? Stone. Banco Stone.
O senhor, logicamente, como o senhor disse que firmou esse contrato com a 01, quando que foi que o senhor firmou? Não tem nem um mês ainda, vai fazer um mês ainda. Não tem um mês. O senhor assinou o contrato? Assinei. Ok. Quem assinou o contrato junto com o senhor? Quem foi o representante da empresa que assinou contigo? É o Rafa e o Diego. Rafa e Diego. Eles são o que dessa empresa? Não, eles são representantes, eles não são nada da empresa. Da 01? Nada, eles são representantes. É igual eu. Eu que tenho um contato deles, eu posso chamar um influenciador, falar amigo, ó, eu tenho um contato, quer divulgar 01 então, Bet? Quem te paga? Quem paga? Peraí, eu não estou entendendo. Deixa eu explicar. Eu tenho um contato desses representantes, né? Que são meus amigos. Se eu quiser, se eu conhecer algum influenciador, quer dizer, eu conheço, né? Se eu posso chegar no influenciador e falar, amigo, eu tenho uma plataforma para você divulgar, 100% regulamentada, tá dentro da lei, você quer divulgar? Se ele falar, quero, aí eu passo o contato dos meninos, desses aí, que eles são representantes, eles não são dono, eles não são sócio, eles só conhecem alguém do marketing da 01. É igual qualquer marca. Então, ele é uma espécie de... Ele faz essas relações públicas, porque o contrato que o senhor assinou foi com a empresa deste Rafa e do Diego? Não foi com a 01, Não, foi com a 01. É isso que eu estou perguntando. Da Quem é o representante? Rafa e Diego assinaram um contrato? Não. Ou eles foram os intermediários? Não, eles foram os intermediários. Agora, então, eles são os intermediários. Isso. Eles fizeram a intermediação, ok. Isso. Eles são agentes, ok. Isso. Mas o senhor assinou o contrato com a 01. Isso. Eu quero saber deste contrato, quem assinou juntamente com o senhor? Qual foi o representante legal da 01 que firmou, que assinou o contrato? Eu não me recordo. Eu assinei, eu sei que eu assinei, mas eu não me recordo qual foi o representante que assinou. Onde foi que o senhor assinou? Foi no mês passado, né? Foi no mês passado. O senhor, em qual local o senhor assinou esse contrato? Pelo Gov. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pelo Gov. O senhor não tem conhecimento de que a 01 Bet pertence à senhora Deolane? Não tenho conhecimento. Eu sei que ela divulga a 01 Bet. Mas você conhece a Deolane? Conheço a Deolane. Pessoalmente? Conheço ela pessoalmente. Ela nunca te contou que ela tem bets? Que ela poderia ter? Não, o meu contato com a Deolane não é sobre plataforma de jogo. É quando eu estou com meus amigos, eu não estou falando sobre jogo, eu estou falando sobre a vida, não tem nada a ver sobre jogo. Do seu entorno, na sua família, quem mais joga? Minhas irmãs, minhas tias, minha mãe. Ok. O sobrinho não, né? De 12 anos, pelo amor de Deus, ainda bem. Aí a responsabilidade é minha, né? Como eu falei aqui, os menores de idade que tem que ter responsabilidade são os pais e não eu como influenciador. Ok. E do seu entorno de amigos, quem mais joga? Todos, a maioria. Então, mas vocês não conversam sobre jogo? Vocês se encontram e ninguém fala de jogo? Não. Qual contrato o senhor considera o mais lucrativo? O contrato da Blaze ou este atual contrato? Eu me reservo no direito de ficar calado. O senhor joga para se divertir? Como é que é isso? É para se divertir? Foi como eu falei do início, eu jogo para me divertir e também para aliviar a minha ansiedade. Assim como eu também faço uso do cigarro. Ok. Quando ali jogar... O jogo é ganhar ou perder. O senhor acha divertido perder dinheiro? Não. Mas o jogo é divertido. Ok. Aqui já respondeu. O contrato o contrato da Blaze, da 01, é um contrato com valor fixo ou o senhor ganha no percentual? O que o senhor deve dar de retorno neste contrato? O que é que o contratante espera do senhor? O senhor tem que divulgar 15 vezes por mês. O senhor trabalha, esse contrato é para um trabalho de quantas horas mensais?
Como eu falei da Blazer, agora da 01, eu não tenho meta para bater, eu não ganho se alguém perder, eu não ganho se entrar ou se sair, eu tenho um contrato fixo. Meu contrato é fixo. Se vai entrar, se vai jogar, se vai perder, se vai ganhar, se não vai entrar, eu tenho meu contrato fixo, aquele valor fixo, todo mês. Então, assim, eu imagino que cada empresa, ela avalia os seus contratados. Então, por quanto tempo a vigência desse contrato? São 3 meses. Há 3 meses de contrato. 3 meses. E você vai renovando. Isso. O contrato da Blazer era por quanto tempo? Eu fiquei 3 anos na Blazer. Eu ficava renovando de 5 meses. Ah, ok. E o que o senhor imagina, a cada pessoa que você consegue trazer para dentro da plataforma, ela por acaso tem um código dizendo que, eu vi e eu cheguei aqui por conta do Rico? Não existe esse código, mas cada influenciador tem o seu link. Cada influenciador tem um link. Então existe cada influenciador. Quantos influenciadores a 01 tem, tá? Eu não faço a mínima ideia, entendeu? Você não sabe quem? Não faço a mínima ideia. Seus parceiros. Você conhece muitos influenciadores, correto? Mas eu não faço a mínima ideia de quem. Eu sei que a Deolane faz a 01. Mas eu não faço a mínima ideia de quantas pessoas e... Porque, de verdade mesmo, eu gravo tantas histórias que eu não tenho tempo de estar assistindo os meus colegas influenciadores. Tá, então, tem que entrar no seu link. Se eu quiser, se eu fui atraída pelo seu Stories, eu entro no seu link. O senhor acompanha o teu rendimento do número que... Então, porque eu acredito que dentro do meio de influenciadores... Uns custam mais, outros custam menos, uns ganham mais, outros ganham menos. É por isso que tem um ranking, né? Olha, por exemplo, existe um link para cada influenciador, mas não existe esse negócio de ranking. Como é que eu posso falar? Eu como participei de um programa que deu muita audiência, eu acho que eu fui contratado pelo meu nome, para poder falar, o Rico é da plataforma, entendeu? Mas não tenho acesso de quantas pessoas eu levei. Eu acho que ninguém tem esse acesso, entendeu? Quem tem acesso pode ser eles da plataforma. O senhor considera o Gustavo Lima ou a própria Virgínia mais conhecidos do que o senhor? Muito mais. Ok, então um contrato com eles, um contrato com o Gustavo Lima, vamos supor para divulgar uma bet, pode custar X. De repente é um contrato mais vultoso do que o seu? Com toda certeza, é Gustavo Lima. Então o que nós devemos pedir, então, como documento, é o número de influenciadores de cada bet e também o que eles tragam para a gente quanto que atraiu, quanto que cada pessoa atraiu. Sabe como... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Rico, que tem sido até super claro nas suas respostas. É claro que você tem você não trabalha sozinho, você tem algum assessor para te... Tenho. Né? Porque isso é o teu negócio, você ganha dinheiro com isso. Bom, você diz que é um cara ansioso. É claro que tem uma preocupação. Tu tens aí a gente tem essa métrica aqui que a gente mostrou no meu telefone, no teu. Se começa a cair o número de pessoas que você está influenciando, obviamente que a plataforma ela não vai te recontratar daqui a 3 meses, certo? Vamos supor que deu algum problema, você começou a perder seguidores. Sim. Né? Essa métrica de você estar influenciando pessoas, ela interfere diretamente no teu ganho, não interfere? Não, eu tenho um valor fixo, eu recebo aquilo, como eu falei, se entrar, se não entrar, se jogar, se não jogar, eu ganho aquilo. Eu não tenho métrica, eu não tenho uma meta para bater, eu não tenho que botar um exemplo rico, você tem que botar mil pessoas. Eu não estou dizendo isso, não, eu estou dizendo assim, é que, óbvio, se cada um tem um link, eu tenho um link, você tem um, o Soraya tem um. Você está ali influenciando pessoas. É óbvio que se eu influenciar menos e a Soraya menos, é aquilo que você falou aqui, do Gustavo Lima, enfim, de outros influenciadores. Claro que tem uma preocupação tua de você trazer mais pessoas para jogar, porque senão o teu contrato vai diminuindo, certo?
Nunca aconteceu isso comigo de diminuir. Nunca. Eu sempre mantive aquele valor. Muito bem. Presidente, só uma informação relevante, como essa 01Bet, ela foi fundada pela Deolane, que é aquela que conseguiu eliminar, né, para não vir aqui, etc. Então, só para informar, ela foi fundada em julho de 2024 pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra, com capital declarado de 30 milhões. Essa empresa foi alvo de investigação por suposta lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, que levou, inclusive, à prisão da Deolane Bezerra e o bloqueio dos seus bens. Atualmente, a Deolane Bezerra não figura mais como proprietária da empresa. Mas lembrando aqui que a 01Bet enfrentou dificuldades para obter autorização para operar no Brasil. Inclusive, o site dela foi derrubado pela Anatel em 2024. A Justiça de São Paulo negou inicialmente o pedido da empresa para ser incluída na lista de plataformas autorizadas pela Fazenda. No entanto, decisões judiciais recentes permitiram que a 01Bet fosse incluída na lista de operadoras autorizadas a funcionar e tal. Então, significa que ela está na lista por decisão judicial e não como... Funcionando sob liminar. No rito normal. É só para entender que a Deolane não veio, teve liminar para não vir, decisões judiciais, é bom dar uma... Né? Obrigado. Sim, a senhora Adélia, o senhor conhece a senhora Adélia? Sei, mas não tenho amizade nem contato, mas sei quem é. Então, ela é a ex-dona, ex-proprietária da 01Bet. Ex-proprietária porque, bom, senadora Damares, para Vossa Excelência, que olha só o que aconteceu. Eu dei voz de prisão aquele dia para o senhor Daniel Pardim, certo? O que nós sabemos até o momento é que essa dificuldade adivinha do fato da senhora Adélia também estar sendo investigada. E aí parece-me que a SPA, esse era um dos problemas, uma das pendências, é que ela não conseguia a autorização para funcionar. Isso foi o que foi dito para mim. Bom, a partir disso, na semana que nós ouvimos o sócio da senhora Adélia, e ele recebeu voz de prisão, enfim, ele disse que não conhecia a senhora Adélia, ok? Que não conhecia os sócios. Acreditem que na semana seguinte houve uma alteração contratual da empresa 01, passando para a parte da senhora Adélia, o percentual da empresa, para uma pessoa chamada Leila ou Elaine Pardim, perdão, Leila? Pessoal da assessoria, Leila ou Elaine? Leila Pardim. Interessante, eu não sei, é esposa do senhor, eu não sei qual é o vínculo. Pô, é esposa? Pô, foi impressionante isso. Imagina, o senhor Pardim não conhecia e era um homem, e disse ser um homem simples, que estava pensando em abrir um negócio como delivery, em relação à comida e tal. Só que na outra semana, a esposa dele, o aparente dele, adquiriu a metade da 01Bet. Impressionante. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo e as reprimendas foram absolutamente necessárias porque comprovadas. Eu vou dar a oportunidade para os colegas, eu ainda não estou satisfeita, mas só para terminar esta primeira parte minha, eu quero dizer o seguinte, quando nós somos todos maiores de idade, no Brasil, 18 anos, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, como a Constituição Federal estabelecem que a responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de toda a sociedade, incluindo o Estado, a família, a comunidade. Eu vou ler o artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Agora eu vou ler o artigo 4º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, e aí eu incluo saúde mental, aqui está genericamente, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, depreende daqui que não temos o direito sequer de expor crianças e adolescentes ao risco. E aí, uma das questões, o que me causa uma estranheza muito grande em relação à presente regulamentação é que as plataformas continuam com um apelo infantil. E até mesmo a própria influenciadora ontem, a senhora Virgínia, ela estava... A forma, eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com um apelo bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar. Então, a atração, vocês atraem o público e vocês se comportam, obviamente, deveriam se comportar mais e atrair um público que tem um comportamento menos jovial. De repente, usar um terno, sei lá. Mas é só para destacar a importância. Então, nós não temos o direito de expor ninguém, nenhuma criança, nenhum adolescente ao risco. Então, eu vou devolver a palavra para o nosso presidente por hora. Obrigada, presidente. O advogado do senhor Rico está solicitando que a gente interrompa por alguns minutos para o Rico usar você ir ao banheiro, é isso, Rico? Vamos. Fica à vontade. Está suspenso por 5 minutos. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos. Assim, e a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Quando você vai estudar o processo da abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país. Assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa... Né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. Vossa Senhoria é sócio da Preifral? Prefiro permanecer em silêncio. Essa é uma das empresas, presidente, que foi criada com CPF de pessoas falecidas, endereço inexistente ou existente que não tem nada a ver com a referência e que foi usada realmente para desviar aí milhões e milhões de... bilhões, aliás, porque a gente já percebeu aqui que dá quase 30 bilhões por mês a movimentação dessas plataformas irregulares, né? Ilegais, inclusive. Meu querido senador Rogério, o senhor Daniel, ele aparece como sócio dessa empresa Peach Blossom River Technology. E ele disse aqui que ele não conhece a senhora Adélia, que seria sua sócia. Quer dizer, isso já é um falso testemunho. Isso ele já está
ele já está praticando um crime aqui. Então, eu espero que nós possamos continuar com essa oitiva, mas sempre levando em consideração que ele já está em flagrante aqui. Quem lhe orientou a estar nessa CPI? Os próprios advogados. Senhor presidente. O senhor recebeu, Pela ordem, senhor o senhor recebeu presidente. uma notificação na sua casa? Foi uma ligação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, minha querida relatora. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. Seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Otimização do contrato da BR-101 Norte, em Santa Catarina, prevê 113 quilômetros de faixas adicionais nessa rodovia. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação desse contrato, além de demarcação de terras, pesca da tainha, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Eu aqui agradeço pela oportunidade. Estou à sua disposição, Sérgio. Senador, em julho do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esteve em um evento em Santa Catarina para apresentar propostas de melhoria e otimização de contratos referentes à BR-101. A gente tem aqui uma arte com mais informações a respeito. Então, falando dessas propostas, em síntese, um equilíbrio entre concessionária, governo e usuários. Serão mais de 113 quilômetros de faixas adicionais, que envolvem não só a BR-101, mas a 116 também e a 376. Passarelas e ruas laterais, que vão separar tráfego local de longa distância, e mais segurança e fluidez estão entre os objetivos. O que o senhor acha dessas propostas? Bom, estas propostas foram enriquecidas por várias audiências públicas. No caso da BR-101 Norte, quer dizer, de Palhoça até a divisa com o Paraná, a nossa bancada federal, sob a liderança do deputado Cobalcini, e com a minha participação sempre, realizou várias audiências. A primeira foi a de Joinville, como você mencionou, em julho. Depois, nos meses subsequentes, nós fizemos reuniões na região de Itajaí, na região da Grande Florianópolis, e ainda tratamos do assunto pontualmente com várias prefeituras. O que restou disso? Restou um elenco de melhorias que nós queremos, nós precisamos. A BR-101, trecho norte de Florianópolis a Joinville, é o maior caos rodoviário do Brasil.
especialmente nas regiões de Itajaí, ali no entorno, e na região de Joinville. Uma vez que Florianópolis, com a execução do contorno viário da Grande Florianópolis, ficou relativamente atendida no possível. São necessários investimentos que começam no Morro dos Cavalos, onde nós temos uma obstrução intermitente, túnel ou túneis, alargamento das pontes sobre o rio Itajaí-Açu, ou seja, na verdade, construção de uma ou duas pontes, desobstrução daquele nó na região de Itajaí, começando por Porto Belo e terminando lá em Navegantes, Penha, Pissarras, e no entorno de Joinville, onde nós temos o caos prolongado. Para que se tenha uma ideia, as marginais na região de Joinville não tem pai nem mãe. Nem o DENIT, nem a concessionária, nem a NTT tem responsabilidade pela manutenção das vias marginais. Então essa orfandade tem que ser corrigida imediatamente. Por isso, o documento que está sendo encaminhado neste dia 15 de abril, é a promessa da ANTT, ao TCU, é que vai permitir saber se as nossas reivindicações estão atendidas e como e quanto custarão. Quanto dessas obras nós poderemos exigir nos 3 primeiros anos do contrato decorrente dessa otimização, que na verdade é um aditivo de 15 anos, de até 15 anos. Então, suponhamos que dê 8 a 10 bilhões de investimentos. Com mais 15 anos para resgatar, ele fica mais assimilável, sob pena de nós termos uma tarifa exorbitante. Uma das exigências que nós teremos, que não são obras propriamente, são os pórticos que vão transformar a cobrança do pedágio, não por praça de pedágio, que é um atravancamento, é um entulho que comprime o trânsito, mesmo sem parar, e é lotérico, porque ele penaliza quem mora de um lado ao sul da praça de pedágio e vai para um pouco ao norte, paga cheia uma tarifa. Então, com o Free Flow, que já é lei no Brasil, uma lei de nossa autoria, passa-se a cobrar por quilômetro rodado, onde todos pagam menos. Isso está sendo comprovado, tanto nas rodovias do Rio Grande do Sul, quanto nas de São Paulo. E na própria Via Dutra, com reduções só pela adoção do sistema, que chegam a 45% da tarifa atual. Portanto, isso aí vai ajudar a frear o impacto tarifário. E é essencial. Nós queremos um cronograma para a implantação de uma lei que data de 1º de junho de 2021. E que significa tecnologia, segurança, controle da direção, se a direção está tortuosa, agressiva, tudo isso os pórticos permitem. E essa inovação está contemplada nessa proposta? Será obrigatoriamente que é lei. E está sendo adotada em outros lugares. Nós exigimos isso. Isso é tão importante quanto as obras, porque isso vai diluir o custo. Novos 2 pontos de parada e descanso de motorista. Um na região de Itajaí, outro na região de Joinville. Enfim, esse elenco de obras, o conjunto é fruto dessas reuniões que nós realizamos. Quero mais uma vez enaltecer a dedicação do nosso coordenador durante esse trabalho, o deputado Valdir Cobalcini, e dizer que faço isso na condição de não ter deixado de participar de nenhuma reunião. Portanto, sei o quanto ele trabalhou, sei o quanto amadureceu, e este resumo aqui eu não posso complementar sem antes conferir. Eu nasci no dia de São Tomé. Eu quero conferir o que vai para o TCU. E a nossa bancada irá ao TCU, tão logo seja designado o relator, para transformar em realidade esta condição
inegociável para que nós concordemos com a otimização por mais 15 anos. Ou seja, isso só vai acontecer se nós nos sentirmos atendidos, minimamente. Que haja alguma discussão sobre uma dessas prioridades, se dá para fazer em 3 anos, algumas delas ou não, isso depende do projeto, depende da complexidade. Mas o conjunto, inclusive nas cláusulas contratuais, para dar à NTT possibilidade de corrigir atrasos e premiar a concessionária pelo cumprimento do seu dever, o cadastro positivo nos ensinou isso. Você tem que premiar quem cumpre a sua obrigação e, ao mesmo tempo, corrigir e, se necessário, punir quem não cumpre as suas obrigações. Essa evolução contratual e de engenharia é uma prioridade de que não abriremos mão. Falando em cumprimento de obrigações, e mais especificamente na parte norte da BR-101, em Santa Catarina, alguns empresários do setor do ramo logístico manifestaram preocupação com eventuais descumprimentos por parte da atual concessionária, que está com previsão para repactuação desse contrato no ano de 2026. Como que está essa situação com essa concessionária e com o cumprimento de obrigações contratuais? Bom, isso é o dever da NTT e nós estamos querendo saber quanto é que tem de multa pendente. O passivo cabe à NTT executar e ao Tribunal de Contas fiscalizar. E nós superfiscalizar, supervisionar a fiscalização, como eu fiz no contorno viário. E vou fazer, já estou me equipando tecnologicamente para, conhecido o cronograma da otimização, vou usar, como usei no controle do contorno, drone e informante. Isso custa um dinheirinho. Mas é indispensável para a gente não ser surpreendido. Olha, no final do ano, não fizeram nada. Não cumpriram a sua obrigação deste ano. Então, cronograma na mão, fases de execução e fiscalização ou supervisão. Eu aprendi pessoalmente com a minha equipe no contorno viário. E todos sabem que isso não resolveu o problema, mas ajudou a que não fôssemos constantemente decepcionados, ficávamos decepcionados com cada atraso que se repetia e vinha. Conseguimos chegar lá. Foi inaugurado, é uma obra muito importante e tecnologicamente avançadíssima, mas ela saiu com 12 anos de atraso e saiu debaixo de uma fiscalização muito detalhada, tecnologicamente importante, mas sem que houvesse no contrato uma cláusula que premiasse essa supervisão. Ou seja, foi o inconformismo, a revolta que nos moveu, não a mim somente, a sociedade catarinense, e conseguimos chegar a uma obra muito bem feita. O senhor mencionou algumas vezes o contorno viário, que tem mudado a realidade da população e impacta em pelo menos 9 municípios de Santa Catarina. Outra obra que avança também no estado é a duplicação da BR-280, no trecho de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul. Essa é uma área importante para escoamento de produção, mobilidade da população dessa região. Como que o Senado e os senadores Peridyon Amin podem contribuir com o avanço desse projeto? Olha, no orçamento de 2026, aliás, 2025, eu estou preocupado, porque ele foi aprovado no Congresso com quase 400 milhões a menos na dotação total para Santa Catarina do que 2023 e 2024. Então, a 280, a 282, a 470, a 285 lá no sul do estado, a 163, a 158 no oeste, nós vamos ter que fazer uma avaliação muito criteriosa do grau da nossa decepção para reduzir danos. E também nesse caso, nós temos que ter um cronograma, nem que seja para aquela etapa, para poder ajudar o DENIT a executar as obras. Nós temos uma boa gestão no DENIT lá, na minha opinião. Agora, sem recursos,
com menos recursos, fica difícil corresponder às expectativas. Isso vale para 280 e para todo o conjunto de obras rodoviárias federais em Santa Catarina. Senadora Amin, agora a gente tem uma pergunta lá da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Olá, para você que está acompanhando o assunto de Estado, eu sou Giovana Alencar, repórter aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Esperidião Amin, o senhor é autor de um projeto de decreto legislativo que suspende a portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha em Santa Catarina. Qual é o impacto dessa medida para os pescadores artesanais que praticam a modalidade do arrasto de praia? Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou em 2012 a Lei 15.922, do então deputado estadual e ex-prefeito de Florianópolis, Edson Andrino, que considera a pesca artesanal de tainha, a pesca de praia, de arrasto, patrimônio imaterial do Estado. E foi exatamente essa pesca artesanal que faz parte do nosso folclore, eu até diria, da nossa cultura popular, mais do que da gastronomia até, porque há outras formas de capturar a tainha, que recebeu, foi brindada, entre aspas, com uma distinção só para Santa Catarina, de fixação de um limite, sem base técnica. Por isto, nós temos um pedido de um projeto de decreto legislativo apresentado na Câmara pela deputada Júlia Zanata, projeto de decreto legislativo apresentado por mim no Senado, e uma ação judicial do governo do Estado. Portanto, estamos todos unidos para evitar essa barbaridade. E no dia 25 de agosto, perdão, no dia 25 de março passado, eu participei de uma audiência com o ministro relator da ação judicial, o ministro Gilmar Mendes, na companhia do governador Jorginho Melo, do senador Jorge Seife e do procurador-geral do Estado, doutor Vicari, e o procurador que está cuidando do processo, demonstrando ao ministro que esta discriminação a Santa Catarina não tem cabimento. O senhor é autor também de outro projeto de decreto legislativo que pretende sustar a demarcação de terras indígenas, pois alguns processos estariam em desacordo com a lei e também nessas áreas haveria famílias com um termo de propriedade dessas terras de mais de 100 anos. Qual que é a importância desse projeto, Olha, senhora? é o mais importante de todos, porque o nosso PDL, número 717, está sob a responsabilidade da relatoria do senador Alessandro Vieira. Ele se baseia em dois elementos fundamentais. Nós temos um processo de negociação iniciado em agosto do ano passado e que ainda hoje está em vigor, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes. Olha, vamos tratar de uma conciliação nessa questão de marco temporal e outras controvérsias. Em respeito ao Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, nós sustamos a tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, do marco temporal, em respeito a um esforço de conciliação. Pois bem, o governo federal, que participa da comissão, por exemplo, o senador Jacques Wagner é o representante do governo federal, a senadora Tereza Cristina participa em nome do nosso partido, sociedade representada também, deputados. Então nós sustamos qualquer deliberação. A Presidência da República, no dia 4 de dezembro, assina 2 decretos de homologação de demarcação de terras indígenas, um em Abelardo Luz, outro em Palhoça, Morro dos Cavalos, já citado. Quer dizer, durante a negociação, eu estou vendo isso lá na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, durante a negociação eles se brigam. Mas não é o certo isso. Durante uma negociação, nós paramos para conversar. Então eu disse isso à ministra no dia 26 de março. Você pode capturar lá na Comissão de Agricultura. Era uma sessão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos. O que eu falei para ela.
Eu quero consertar. Agora quem está estragando é o governo. Assinar 2 decretos, afrontando o Supremo, criando um fato consumado durante uma negociação, isso é antiético e antipolítico. Segundo, os decretos se baseiam numa lei que regulamenta a demarcação que foi revogada. Ou seja, cabe perfeitamente o projeto de decreto legislativo porque a norma foi desrespeitada. A Lei 1775 de 96, que dizia o seguinte: poderão ser consultadas durante o processo de demarcação de terras indígenas as comunidades atingidas, os municípios e os estados. Poderão ser consultados. Pela lei do marco temporal que está em vigor, deverão ser consultados. É prescritivo. E eles não foram consultados. Portanto, o processo de demarcação, que só foi concluído com a homologação no dia 4 de dezembro deste ano, de 2024, ele transgride uma lei que determina que as comunidades, os municípios, os estados sejam consultados, seguindo uma regra do direito brasileiro. Você não consegue demarcar terreno de marinha sem notificar o ocupante. Quer dizer, é um princípio geral do direito de respeito ao direito de propriedade. E para terminar, no mesmo dia 26 de março, pela manhã, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aliás, homologou o tombamento de Enseada do Brito, que fica no sopé do Morro dos Cavalos, como uma das mais antigas áreas urbanas, freguesias, como se chamava, luso-brasileiras de Santa Catarina. O distrito de Enseada de Brito é o mais antigo do estado de Santa Catarina, mais antigo do que Vila Nova e Piraberaba, que você conhece lá de Joinville. É mais antigo, é do século XVIII. Então essas pessoas não têm que ser notificadas. Tem que ser notificadas. Se fosse terreno de marinha, a mesma coisa. Foi isso que eu falei para a ministra. Em nome do acordo, da pacificação, vamos nos respeitar, especialmente enquanto se negocia, e seguir a lei que esteja em vigor. Você pode colher isso na Comissão de Agricultura, que foi um debate construtivo, em que eu também prestei contas do que já pude fazer para ajudar a comunidade indígena de Santa Catarina. Portanto, não vamos criar antagonismos e antipatias e discriminações. Vamos trilhar o caminho da negociação, do acordo, da busca do acordo e do respeito à lei. E o senhor viu com otimismo esse debate na comissão com a ministra de Povos Indígenas? Veja bem, nós conversamos também sobre isso com o ministro Gilmar Mendes, que é o tutor desse acordo. Não sei se ele sabia que tinha sido afrontado, não ele pessoalmente por extensão, mas o processo de negociação que ele conduz por 2 decretos presidenciais de 4 de dezembro, 12.289 e 12.290, Abelardo Luz e Morro dos Cavalos. Senador, agora falando em educação e segurança pública, nas suas redes sociais o senhor declarou que enxerga uma maneira diferente, uma forma diferente de como proteger as crianças nas escolas. Santa Catarina, que teve o episódio trágico da escola de Blumenau, que sofreu um ato terrorista. E o senhor defende que não bastam câmeras de segurança armada, que tem que se trabalhar na educação, no combate ao bullying e uma responsabilidade solidária entre sociedade, famílias, escolas, Estado. Que ações que o senhor poderia apoiar para esse tipo de conscientização no Estado? Primeiro, eu fui o relator da lei do bullying nas escolas. Até consegui trazer para o português. Eu consegui, no projeto, na lei, está escrito intimidação sistemática. Não é, foi a tradução melhor que eu consegui fazer para bullying, que é completa. O bullying em português é outra coisa.
Bulir é brincar, né? Debochar. Então, intimidação sistemática. Essa lei, que era de autoria do deputado Ayrton Vieira, do Rio Grande do Sul, do PDT do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, é de 2017. Portanto, já é uma preocupação antiga. E desde 2011, aliás, desde 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, que eu passei a defender e praticar nas escolas o que se chama uma campanha pela paz. Porque a paz é uma coisa, não guerra é outra. Parar de guerrear é uma coisa, procurar a paz é outra coisa. Eu acho que na escola nós temos que aprender a coexistência entre diferentes, seja a religião, seja o time de futebol, seja o corte do cabelo ou a falta de cabelo. Ou seja, nós somos pessoas que têm diferenças, mas somos todos da mesma natureza. Então, respeitar a diferença do outro, pacificar, significa educar para a convivência. Isso não pode ser feito só com a criança ou com o adolescente, tem que ser feito com um conjunto maior. Acho que isso não dispensa as medidas cautelares, mas é isso que nos aproxima da paz. Eu defendo isso há muito tempo, como governador adotei esse costume, né, de premiar a redação, a atitude que representasse pacificação. E acho que isso é um... Se em 2001 isso era necessário, hoje, neste momento de calcificação da polarização, quer dizer, o antagonismo está ficando cada vez mais rígido, alguma coisa vai quebrar se nós não cuidarmos. E começa pela escola. E a própria segurança pública também tem que compreender isso. E na segurança pública, a criação da Frente Parlamentar da Defesa Cibernética quer dizer, em síntese, o seguinte: há quanto tempo você não ouve falar de assalto a banco e explosão de caixa eletrônico? Faz tempo, né? Houve uma queda. E há quanto tempo você passou a ouvir falar em fraude bancária, ataque cibernético a contas? As últimas reportagens falam em 50 bilhões de prejuízos das pessoas que de boa fé foram levadas, e 10 bilhões e 100 milhões dos bancos. Eu tenho mais pena das pessoas do que dos bancos, mas tudo isso faz parte da nossa segurança. Só isso, só combater a violência, sem o cuidado com o que ocorre de maneira surda, sem barulho, nos meios digitais, ou seja, no mundo cibernético, é chover no molhado, ou secar o que já está seco, ou enxugar gelo com pano. Muito obrigado, senador Esperidião Amin, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que fico grato, né, e quero fazer uma saudação muito carinhosa à nossa gente de Santa Catarina. Fizemos aqui um breve resumo das nossas lutas e temos muita coisa pela frente. O nosso Estado é um bom exemplo para o Brasil e este exemplo tem que ser recompensado com o nosso esforço aqui em Brasília. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho,
e o especialista em segurança pública Leonardo Santana respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Próxima estação, ao acordar, quedar na imensidão de pedra e... O sete cordas brasileiro, né? Ele é um instrumento que vem exatamente com esses componentes de samba, de chorinho. No meio da rua, na minha morada, madrugada escura. A minha vida inteira eu vi ele dali de baixo. E hoje eu vou ver ele ali em cima, ao meu lado. A estrela que eu procuro não vai se apagar, jamais vai se apagar. O meu violão sete cordas, eu sempre gostei de trazer essa bagagem toda desde menino, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, que eu comecei a estudar. Vai se apagar, jamais vai se apagar, nunca vai se apagar o brilho dessa... O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Ministro da Previdência diz no Senado que revalidação de descontos favoreceu fraudes dos benefícios. Oposição no Senado e na Câmara protocola o pedido de instalação de uma CPI mista do INSS. E influenciadores digitais dizem na CPI das bets que não recebem remuneração por perdas dos apostadores. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse no Senado que o fim da revalidação dos descontos dos aposentados, determinado pelo Congresso em 2022, favoreceu o esquema dos descontos indevidos. Ele participou de audiência na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. No cargo há 2 semanas, o ministro Volney Queiroz foi convidado pelos senadores para prestar esclarecimentos sobre os descontos indevidos de aposentadorias e benefícios do INSS. De acordo com o ministro, o esquema das fraudes começou em 2019. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação, o que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto. Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. O fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas
se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Nesse período, elas se estabeleceram, alcançaram o credenciamento, que é o acordo de cooperação técnica com o INSS, e começaram a operar. E nesse momento era discutido no Congresso a revalidação anual. Quando em 2022 se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade de descontos não autorizados que fez esse número subir exponencialmente em 23 e 24. Mas, segundo ele, os valores descontados indevidamente vão ser devolvidos. A comunicação é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS para a gente evitar novos golpes contra aposentados que recebem ligações, recebem SMS pedindo dados para ajudar no ressarcimento. Não caiam em golpes, o INSS não liga para ninguém, não manda SMS. O senador Sérgio Moro questionou a demora do governo em agir contra as fraudes. Por que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes? Porque, sim, fizeram aqui a operação desconto em 2025. 2 anos, os aposentados e pensionistas continuaram tendo descontos fraudulentos nas suas pensões, nas suas aposentadorias. O tamanho e a magnitude do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. Antes disso, o que todos nós sabíamos era o que tinha na imprensa, eventualmente ali uma menção aos descontos, e havia uma investigação por parte da AGU, da CGU, desculpa, por parte da CGU, e que essa investigação durou praticamente 2 anos. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. O senador Eduardo Girão perguntou por que a AGU não bloqueou os recursos do Sindicato Nacional dos Aposentados, entidade da qual o irmão do presidente Lula é dirigente. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Senador, eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. Essas fraudes no INSS podem ser investigadas por uma CPI mista. O pedido de instalação foi protocolado nesta semana pela oposição, com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados federais. 36 senadores e 223 deputados federais assinaram o pedido para a abertura da CPMI do INSS. O mínimo de assinaturas necessárias é de 27 senadores e 171 deputados. O pedido da CPMI é assinado pela deputada Coronel Fernanda e pela senadora Damares Alves. A própria senadora fez o anúncio em uma live nas redes sociais. Nós temos senadores ainda fora do Brasil que vão assinar e muitos deputados que ainda vão assinar. O protocolo não quer dizer
que as pessoas não possam assinar. Por meio de requerimento, outros parlamentares ainda poderão colocar as suas assinaturas. O escândalo do INSS veio à tona no dia 23 de abril, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto para combater um esquema nacional de descontos ilegais, feitos por entidades e associações nos contra-cheques de aposentados e pensionistas do Seguro Social. As investigações apontam que o prejuízo com os desvios já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. A denúncia culminou no afastamento de servidores e na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. De acordo com a justificativa do requerimento de abertura da CPMI, as investigações são necessárias para proteger os direitos dos aposentados e pensionistas, recuperar recursos desviados, responsabilizar os envolvidos, corrigir falhas institucionais, restaurar a confiança pública e prevenir novos crimes contra o sistema previdenciário brasileiro. Mas para ser instalada, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, precisa ler o requerimento de abertura em plenário. Na semana que vem, todos os parlamentares vão ao nosso presidente do Senado, em comitiva, uma grande comitiva, levar um requerimento a ele para que ele leia na próxima sessão do Congresso, ele tem que ler o requerimento de CPMI. Em depoimento à CPI das Bets, a influenciadora Virgínia Fonseca negou receber um percentual sobre a perda dos apostadores, valor conhecido como cachê da desgraça alheia. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alertas aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Com mais de 50 milhões de seguidores em diversas plataformas digitais, a convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E o outro influenciador digital que esteve na CPI das Bets esta semana foi Rico Melquiades.
Ele disse que sempre alerta os seus seguidores sobre o vício, mas não respondeu sobre um acordo de confissão com o Ministério Público. Rico Melquiades foi o vencedor de uma das edições do reality show A Fazenda. Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é alvo de investigação da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas e que investiga a promoção irregular de jogos de azar online. O influencer informou aos senadores que essa operação da Polícia Civil está sob sigilo e que ele não pode falar sobre ações relacionadas a esse processo. Mas afirmou que, em relação às empresas de apostas, só atuou como influencer, fazendo a publicidade dos jogos. Minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. O senador Isalci Lucas questionou o depoente sobre um acordo de não persecução penal que ele assinou com o Ministério Público confessando crimes. Em abril de 2025, o senhor confessou formalmente a sua participação nos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, no contexto da promoção do jogo do Tigrinho. Eu me reservo no direito de ficar calado. Rico Melquiades disse que em suas publicidades nunca utilizou as chamadas contas demo. Aí eu tô com uma conta demo, eu aperto aqui no botãozinho, olha aí, ganhei. Se você for fazer essa demonstração numa conta normal, você não vai ganhar com a frequência que você ganha na conta demo. É verdade ou não é isso? Então, senhor senador, eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. O influenciador explicou que iniciou a publicidade de bets após ser procurado por agenciadores de empresas de apostas e afirmou que seu contrato tinha um valor fixo, sem ganhos, com as perdas de apostadores. Eu tinha um contrato com a Blazer de um valor fixo. Eu ganhava aquele valor fixo. Se você entrasse, eu estou falando das pessoas, se as pessoas entrassem ou não entrassem, se jogasse, se não jogasse, se não fosse ninguém, eu ia ganhar aquele valor fixo. Eu nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. O senhor tinha consciência de que a sua promoção do jogo do Tigrinho poderia atingir e impactar de forma particularmente negativa as finanças das pessoas de classes populares que são mais vulneráveis à promessa de ganhos fáceis? Se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou, então acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu não obrigo ninguém a jogar. Não é só jogar a culpa no Congresso, que tem culpa, e eu quero deixar claro, eu votei contra isso. Senadora Damares foi outra. Senador Isalci também votou contra. Mas essa questão do livre-arbítrio, o senhor tem também. O senhor pode chegar e tomar uma decisão. Nem tudo que é legal é moral. Então, o senhor tem um livre-arbítrio também de perceber, como ontem a Virgínia disse, realmente eu vi dados aqui que eu não sabia de suicídio, de perda de família, de perda de emprego. Ela disse que ia pensar. A advogada Adélia Soares, dona da empresa de processamento de pagamentos Payflow, faltou pela segunda vez à CPI. A empresa é apontada em investigação policial como fachada para uma organização internacional explorar jogos ilegalmente no Brasil. A condução coercitiva de Adélia tinha sido aprovada pela CPI, mas a advogada conseguiu um habeas corpus no STF, que deu a ela o direito de não comparecer. Nós vamos entrar com mandado de segurança porque tem um HC que tem um teor distinto desse último HC. Então, nós vamos dirimir essa dúvida no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, representou o Congresso Nacional na China, onde participou de reuniões bilaterais e da assinatura de acordos estratégicos. A 4ª cúpula CELAC-China, em Pequim, reuniu chefes de Estado e lideranças parlamentares da América Latina, do Caribe e da China. Davi fez parte da comitiva oficial brasileira ao lado do presidente Lula e escreveu no Instagram: representar o Congresso Nacional neste encontro internacional é reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o multilateralismo, com o diálogo entre os povos e com a busca por soluções globais baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento sustentável.
O protagonismo da América Latina no cenário internacional passa também pela atuação dos seus parlamentos. Participar da cúpula é dar legitimidade democrática aos compromissos que o Brasil assume com seus parceiros estratégicos. A morte de um líder latino-americano repercutiu no Senado. José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ex-guerrilheiro, tinha 89 anos e vinha tratando um câncer que se espalhou pelo corpo. A morte de José Pepe Mujica foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Mujica ia completar 90 anos de idade em 20 de maio e desde janeiro vinha enfrentando um câncer de esôfago que se espalhou pelo corpo. No plenário do Senado, o líder do governo no Congresso disse que vai encaminhar um requerimento de voto de pesar. Eu faço esse registro aqui no plenário da Casa porque, para mim em especial, e eu acho que para muitos em todo o mundo, e em especial na América Latina, Mujica não foi somente um homem, foi uma forma e uma perspectiva de encarar e de ver o mundo. Mujica revelou o compromisso radical com os valores da democracia, em primeiro lugar, e que esses valores não são incompatíveis com a construção de uma sociedade justa e generosa. Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, quando abriu mão de parte do salário e liderou um governo progressista que conseguiu a redução do desemprego, diminuição da pobreza, além de descriminalizar o aborto e a maconha e garantir o casamento homoafetivo. Ele também foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Conhecido por seu estilo de vida simples, Mujica participou do combate à ditadura uruguaia de 1973 a 1985, quando chegou a ser preso 4 vezes e até ferido por 6 tiros. Ele era casado com a senadora Lúcia Topolansky há mais de 40 anos e não deixa filhos. O presidente do Senado divulgou nota de pesar pela morte de Mujica. Sobre o falecimento de José Mujica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: hoje o mundo se despede de uma das figuras públicas mais queridas e admiradas no cenário internacional. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que marcou a política internacional com seu carisma, simplicidade e habilidade de dialogar com todas as frentes. Que a força desse grande líder mundial e sua humanidade possam continuar inspirando e transformando a vida de todos que acreditam em um mundo melhor. A outra morte que repercutiu no Senado nesta semana foi a do médium Divaldo Franco. Ele tinha 98 anos e era um dos nomes mais importantes do espiritismo no Brasil. Considerado o sucessor de Chico Xavier, publicou mais de 260 livros e teve 10 milhões de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas para 17 idiomas. Durante a sessão plenária, o senador Eduardo Girão pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao médium. A desencarnação não representa um fim, mas uma continuidade da jornada evolutiva do espírito. Divaldo retorna ao plano espiritual com a consciência tranquila de quem cumpriu com amor e dedicação sua missão terrena. Seu legado de luz, caridade e sabedoria permanecerá vivo nos corações daqueles que foram tocados por sua obra e principalmente pelo seu exemplo. Vamos, em sinal de respeito, dedicar 1 minuto de silêncio à memória do espírita Divaldo Franco. O projeto que atualiza a legislação sobre licenciamento ambiental deve ser votado semana que vem na Comissão de Meio Ambiente. E no ano da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém do Pará, o Senado examina o projeto que pretende atualizar a legislação sobre o licenciamento ambiental. Para o relator, trata-se de conciliar objetivos que não podem ser separados: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
A ideia é simplificar, modernizar as leis e pacificar conflitos que muitas vezes vão parar na justiça. O projeto em exame prevê quais são os tipos de licença e os requisitos de cada uma, os prazos de validade, normas e condições para renovação, as exceções, em que situações pode-se dispensar o licenciamento ambiental, como nas ações de resposta imediata a desastres, emergência, proteção à vida e calamidade pública. Projetos de saneamento básico terão procedimentos simplificados e prioridade. Os procedimentos passam a ser de 3 tipos: ordinário, simplificado e corretivo. A sociedade pode participar de 4 formas: por consulta pública, tomada de subsídios técnicos, reunião participativa e audiência pública. Definição de prazos administrativos de análise para emissão de licença. Os pontos positivos do projeto, que permitem a desburocratização do licenciamento ambiental, envolvem, por exemplo, a possibilidade dos estudos ambientais já formulados, ou seja, garantindo maior eficiência e otimização de recursos, além de regras mais objetivas, evitando o excesso de discricionalidade dos órgãos licenciadores. Permite também procedimentos mais simplificados do licenciamento ambiental, especialmente para empreendimentos de baixo impacto e baixo risco ambiental. Busca, assim, otimizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos naturais. A consultora chama a atenção para pontos sensíveis do projeto. É a concentração de poder e as divergências regionais, ou seja, o PL ele retira a competência dos órgãos colegiados para justamente determinar o licenciamento ambiental e os seus procedimentos, concentrando o poder normativo, a autoridade ao chefe do Poder Executivo. E altera também a política que dispõe sobre as unidades de conservação, ou seja, permite a possibilidade de empreendimentos em unidades de conservação, excluindo, portanto, a autorização prévia do órgão gestor da unidade de conservação. Também é necessário que haja um reforço dos órgãos ambientais com pessoal capacitado, e, sobretudo, orçamento. Crianças e adolescentes são as maiores vítimas de estupros no Brasil. Uma realidade que deu início ao Maio Laranja, uma campanha que chama a atenção da sociedade para o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Mais de 4 meninas são estupradas por hora no Brasil. E 76% desse tipo de crime acontece dentro de casa. Uma realidade que atinge uma das parcelas mais vulneráveis da população e que deixa marcas para além do corpo, para toda a vida. Transcende essa questão corporal e fica uma carga emocional ali no indivíduo em relação à ansiedade, à depressão, muitas vezes transtorno de estresse pós-traumático e coisas irreversíveis. A importância da proteção às crianças e adolescentes é reforçada em especial neste mês de maio, o Maio Laranja, quando acontece a campanha anual de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, data instituída no calendário nacional por uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional. O mês escolhido tem referência no 18 de maio, dia instituído em memória de Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de 8 anos, que em 1973 foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada quando ia para a escola em Vitória, no Espírito Santo. Para especialistas, uma das armas de combate ao abuso e à exploração sexual infantil é a informação. A melhor prevenção sempre será o diálogo, a conversa, Então, explicar que não é para qualquer pessoa que ela tem que ter determinados assuntos, você colocar ali que o corpo é um local sagrado, é também um órgão que ninguém pode tocá-lo, você ter ali conversas íntimas com pessoas de extrema confiança e relatar tudo, absolutamente tudo que ocorra fora ali da normalidade em relação a esse aspecto para os pais, para a escola. Saber que nós temos 500 mil crianças abusadas por ano
É muito triste essa realidade. Cada vez mais precisamos cuidar das nossas crianças e principalmente na prevenção, na educação, para que essas crianças saibam que elas não podem ser tocadas, de que maneira essas pessoas se aproximam delas, porque senão a gente vai sempre enxugar gelo. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever todas as reportagens desta edição na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 13 de maio de 2025. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e da aprovação da ata da 11ª reunião realizada no dia 7 de maio. Senadores, senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Farei inicialmente alguns comunicados da presidência. Comunico que foi apresentado à comissão o seguinte documento: ofício do movimento Fiéis Sem Teto, que solicita reajuste do teto do novo Fiéis Social para a medicina, além de programas de combate à evasão acadêmica e retorno dos endividados. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação neste período.
Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Conforme acordado previamente, se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos que exigem votação nominal. Passaremos aos itens listados, começando pelo item 1, terminativo. Cria o Cadastro Brasileiro de Creches. Autoria do senador Jader Barbalho. Relatoria do senador Flávio Arnes. Consulta o senador Esperidião. A mim se pode relatar a DOC a matéria. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno, se for aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar. Senador Esperidião, a mim, por favor. Aceito com muita honra, senadora Tereza Leitão. Apenas gostaria de fazer uma ponderação para a senhora consultar a secretaria. Eu também aceito, se a senhora assim deliberar, fazer o relatório ad hoc do mesmo autor mesmo relator, que é o senador Flávio Arnes, que é o item 8. Mas tem uma pequena cobrança, que é a apreciação do meu requerimento número 10. Se a senhora concordar, fazemos uma transação rápida. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois o requerimento, que é o item 10. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma transação feita às claras, sem nada escondido. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Senhora presidente, o senador Jader Barbalho, meu coetâneo, que fomos governadores na mesma gestão de 83 a 87, então, a veja de onde é que vem essa contemporaneidade. Propõe uma medida muito oportuna. É evidente que a creche, ou seja, a primeira infância, é um assunto da maior relevância do ponto de vista social e também pedagógico no sentido amplo da palavra, que é, até porque na primeira infância muitas das questões de caráter e de formação social e de socialização da criança se definem. Então, criar o cadastro vem ao encontro de uma organização mais racional. E isso vai ao encontro do previsto na LDB, que substituiu a antiga noção de creche, que era apenas uma questão de cuidado, de benemerência, para uma missão pedagógica, uma missão de formação, de otimização dos impulsos da criança e seu direcionamento para os momentos seguintes da sua vida. De sorte que eu colho do parecer do senador Flávio Arnes alguns textos. Tendo em vista a pertinência temática da proposição sob análise, com esse conteúdo de marco legal da primeira infância, ele propõe que a matéria, com os ajustes necessários, seja amplificando as possibilidades de criação de sistema de informação que assegure os cuidados que a criança requer, seja por introduzir o cadastro nacional com as suas implicações, conforme o substitutivo que ele oferece, dando uma dimensão ainda melhor ao projeto do senador Jader Barbalho. Portanto, é constitucional, é juridicamente correto, é regimentalmente adequado e, no mérito, sem dúvida alguma, merece a nossa aprovação o projeto de lei, e eu concordo com o que diz o senador Flávio Arnes com a seguinte, com
o seguinte substitutivo. O artigo 1º da Lei 13.257, de 8 de março de 2016, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 11, mais uma vez o 11 aparece na sua vida. Parágrafo 3º. Para atender o disposto neste artigo, será implementado, em articulação com os entes federados, o Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com integração dos bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção. Parágrafo 4º. O sistema referido no parágrafo 3º contará também com as informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil, nos termos do artigo 16 desta lei e da legislação educacional. Portanto, eu sou absolutamente favorável a este teor do substitutivo de autoria do senador Flávio Arnes, e este é o voto. Muito obrigada, senador. A matéria está em discussão. Eu quero destacar também, senador, que esse projeto ele se associa a um rol de iniciativas, tanto para a creche como espaço, né, de aprendizagem, como a ênfase que vem sendo dada à questão da primeira infância, que foi falada por Vossa Excelência no relatório. Então, está de parabéns o autor, o relator e Vossa Excelência que assumiu a relatoria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e a votação será nominal, realizada em bloco. Conforme nosso acordo, nós vamos passar para o item 8. Institui o Dia Nacional do Brincar. Veja como tem relação com o que a gente acabou de discutir, não é? É de autoria da Câmara dos Deputados, da deputada federal Tereza Neuma, a relatoria do senador Flávio Arnes, o relatório é pela aprovação do projeto e o senador Espiridião Amin também vai assumir a DOC, a relatoria. Com a palavra, o senador Espiridião Amin. A própria presidente, a senhora, já disse da importância e da conexão desse projeto com o que nós acabamos de aprovar. A proposição, neste caso, contém 3 artigos. O artigo 1º institui a efeméride, ou seja, a celebração, conforme consta da ementa do projeto. O artigo 2º discrimina as ações a serem realizadas para a promoção do Dia Nacional do Brincar. Já o 3º versa sobre a entrada em vigor da lei na data da sua publicação. É um projeto simples, mas é um projeto que enaltece essa função do brinquedo e do brincar educativo, que contribui para a socialização e contribui, acima de tudo, para que a criança, além daqueles do seu berço familiar, seu núcleo familiar, possa ter um desenvolvimento saudável das crianças, dos adolescentes, enfim, transforma, no caso, o dia 28 de maio numa data capaz de dar importância a essa atividade fundamental, incentivando a sociedade a valorizar e integrar o brincar no cotidiano infantil. Aprovando este projeto de lei, nós estaremos efetivamente investindo no futuro das nossas crianças e, consequentemente, no futuro do nosso país. Esse é o teor do relatório de autoria do senador Flávio Arnes, com o qual eu compartilho, constituindo este parecer, pela aprovação, portanto, nos termos do relatório de autoria do senador Flávio Arnes. Muito obrigada, senador. É impressionante como a gente, às vezes, passa ao largo de uma atividade tão importante, não é, para o desenvolvimento cognitivo, social das crianças. Parece que brincar é brincadeira, e brincadeira é coisa séria, né, em se tratando de desenvolvimento infantil. Parabéns, senador, pelo... Quando, na época, se tratava do ginásio, que seria a primeira série do ginásio, mais ou menos o equivalente hoje à nossa 5ª série.
O livro de latim, que era utilizado no Colégio Catarinense, os livros eram uma série de 4 ludos, jogo, ludos primos, ludos secundos, terços e quartos, que dando uma ideia de que é possível aprender uma língua brincando. Então era uma visão, isso já para garotos de 10 anos para cima, né? Então é muito oportuno e muito mais assimilável para a criança o brincar, seja ele recreativo propriamente ou mesmo educativo, além de contribuir para a socialização. É pela aprovação, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e a votação será nominal e realizada em bloco. No aguardo dos demais relatores, eu vou cumprir o nosso acordo, pulando para o requerimento número 10, de autoria do senador Esperidião Amin, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93(2) do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento número 16 de 2025 desta comissão, seja incluído o tema sobre as situações das universidades brasileiras, em particular a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS. Conceda a palavra ao senador Esperidião Amin, autor do requerimento. Como a senhora já expressou ao ler o requerimento sinteticamente, é lógico que eu não vou pedir para debatermos somente a situação de 2 universidades do meu estado, mas eu não posso deixar de tê-las como o meu foco. Tanto na Universidade Federal de Santa Catarina, quanto na Universidade Federal da Fronteira Sul, que compreende unidades não só no estado de Santa Catarina, mas também no Paraná e no Rio Grande, por isso ela se chama da Fronteira Sul, tem preocupado a sociedade em geral as notícias de insuficiência orçamentária para o ano. No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, isso se materializa com várias manifestações. Eu quero me referir àquelas manifestações democráticas, republicanas, que o estudante da universidade tem a faculdade e até o dever de expressar, sob a forma de protesto. Protestos civilizados, reclamações objetivas, tanto na Universidade Federal de Santa Catarina quanto na Universidade Federal da Fronteira Sul. No caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem, vamos ser claros, em termos de mídia, uma repercussão menor do que numa universidade como a Federal de Santa Catarina, que tem o seu principal foro, seu principal campus na capital do estado, além de outros campos espalhados pelo estado, mas é muito frequente a preocupação de estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul com disciplinas que não estão sendo ministradas com regularidade, tendo um professor como responsável pela disciplina. E isso resulta de maturidade. O protesto que eu quero registrar aqui da Universidade Federal de Fronteira Sul, não é um protesto que tenha conteúdo estranho ao objeto, ao escopo da universidade. Eu estarei em Chapecó nesta sexta-feira e vou prestar contas de que nós, se tudo correr bem, teremos aprovado esse requerimento. E, com essa aprovação, fica endereçado ao ministro Camilo Pena um pedido para que ele se atualize quanto às reclamações objetivas. No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, o tema já é bem conhecido. Eu quero até mencionar uma particularidade. Eu não pude participar há 2 ou 3 anos da inauguração da
Casa dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal, que contou com uma contribuição de uma emenda minha. A última vez que eu fui na universidade, numa apresentação lá na Igrejinha, que é um local belíssimo, que também tive a honra de poder ajudar a recuperar, a notícia que eu tive é que nós temos que cuidar agora da reforma da casa do estudante indígena. Tudo bem, vamos cuidar disso. Mas eu não sei como é que nós vamos tratar das despesas ordinárias, digamos assim, despesas obrigatórias da Universidade Federal de Santa Catarina, que estão correndo risco. E no caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, eu quero enaltecer a objetividade com que os estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul têm se dirigido a mim, familiares, pais de estudantes preocupados com o futuro dos seus filhos, que não estão tendo o atendimento didático pelo prejuízo da inexistência de um professor titular, sem uma perspectiva de cumprimento dessa obrigação elementar por dificuldades orçamentárias. Então, certamente o ministro tem outras situações parecidas, mas eu vou me sentir cumprindo com o meu dever se aprovarmos este requerimento, ou seja, que o ministro da Educação, quando ele vier aqui, até queria que a senhora nos informasse se já tem data para a visita do ministro. Não sei se... Que o final desse mês de maio, aquela visita protocolar que nós aprovamos na primeira reunião. É a periódica, então, digamos, na última semana de maio. Que ele traga para nós um conhecimento atualizado da situação, uma análise da situação e uma perspectiva de resolução dos problemas que eu aqui resumi, referentes à Universidade Federal de Santa Catarina e em relação à Universidade Federal da Fronteira Sul. Portanto, é um destaque que eu peço, e já percebo aqui que o senador Isalci já ficou agoniado, porque naturalmente ele quer apoiar o meu pedido, exato, mas tirar um pedacinho também para ele. Muito bem, senador. Para os que... no interesse público, por isso ele vai contar com o meu apoio também. Muito obrigado. Veja, para os senadores que chegaram no curso da discussão, nós pulamos a pauta para o item 10, a pedido do senador Esperidião Amin, que já relatou 2 projetos em substituição ao senador Flávio Arnes. E aí a minha proposta, senador, é um requerimento de audiência pública para tratar das universidades. A minha proposta é que a gente vote em bloco os demais requerimentos para poder, então, voltarmos à discussão dos itens na sequência 2, 3, 4, etc. Pode ser? Quero discutir sobre esse requerimento do senador Amin. Pois não. Para enriquecer. Pois não. Bem, primeiro, parabenizar o nosso querido senador, que é um ícone aqui na educação, em todo o Congresso. Mas a gente precisa ampliar um pouco mais esse debate das universidades. Nós temos hoje uma universidade carente de orçamento, essa é uma discussão que a gente tem que fazer, inclusive, lá na CMO, mas avaliar também questão de, hoje, por exemplo, nós temos vários cursos nas universidades com um número muito pequeno de alunos. Isso, evidentemente, compromete o custo, né, do aluno. Além da questão da qualidade, né? Nós temos uma certa liberdade geral, né, e restrita nas universidades, que precisa ser, de certa forma, lógico, tem que ter autonomia, mas, para dizer no nome popular, né, realmente tem alguns cursos que é uma esculhambação. Realmente, os alunos, os pais evitam até de matricular a universidade pública, porque não sabem se vão concluir o curso, se vai terminar o curso. Né? Muitos vão para particular, sacrificando, às vezes, né, a questão econômica, porque não vê perspectiva na universidade pública. Né? Então, eu acho que é um momento importante a gente discutir essa questão. Nós temos alunos que devem estar repetindo de ano lá, 3, 4, 5 anos. Tem alunos com 30 anos na universidade, tem mais de 10 anos lá, participando de DCE, essas coisas. Então, acho que tem que ter um debate amplo. Né? Infelizmente, a nossa educação é como se estivesse construindo a casa pelo telhado, né?
quem tem recurso, e olha que tem pouco recurso comparado com educação básica e infantil, a União é que detém mais recursos. Ela cuida do ensino superior. Depois vai o ensino médio para os governos estaduais e parte do ensino fundamental. E a base da educação, que tinha que ter assim, muito recurso, muita dedicação, é competência dos prefeitos, que é a educação infantil. E hoje a gente depara com uma educação que não tem mais alfabetização na idade certa. O aluno vai para a educação fundamental sem a mínima condição, né, porque não teve uma boa alfabetização. Então, são os problemas sérios que nós temos que encontrar aí, formação de professor, questão de educação profissional, mas é um bom momento. Acho que o senador exprimiu a mim, foi iluminado aqui de apresentar esse requerimento para esse debate, porque acho que é um dos grandes gargalos que nós temos hoje no Brasil. Muito obrigada, senador. Eu informo que as audiências públicas sobre o Plano Nacional de Educação e questões correlatas estão sendo muito positivas. O senador Exalci participou de uma. E a minha proposta, para a gente ganhar tempo na extensa pauta, é que, já que a gente inverteu para requerimento, a gente possa votar em bloco, simbolicamente os demais, que todos tratam de inclusão de entidades para as audiências públicas do Plano Nacional de Educação. Além deste, do senador Esperidião Amin, nós temos um da senadora Damares, requerimento número 21, para incluir a Associação de Olho no Material e a Associação Desenvolvimento da Família no hall de convidados para as audiências públicas. Temos outro da professora Dorinha Seabra e do senador Flávio Arnes, requerimento número 23, da mesma maneira, para incluir no ciclo de audiências públicas o Instituto Península, representante da UNEAFRO do Brasil, e um representante do Instituto Ilana. Temos outro do senador Flávio Arnes, para incluir a Associação Brasileira de Sistemas de Ensino e Plataformas Educacionais. Temos mais um do senador Sérgio Petecão, para incluir um representante do Conselho Federal de Química. Mais um da senadora Jussara Lima, para a realização de audiência pública com objetivo, esse é mais outro, diferente. O PL 4799, com os seguintes convidados: Undime, Rede Nacional de Educação Cidadã, Escolas Judiciárias Eleitorais, Programa Educação Cidadã, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, Associação Brasileira de Dirigentes de Instituições Federais de Educação Superior, a Andifes, e Federação Nacional de Escolas Particulares, FENEP, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Conselho Nacional da Juventude, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e União Nacional dos Estudantes. Eu não vejo, senhores, se os senhores me permitem opinar, nada que prejudique o andamento das audiências, muito pelo contrário. São todos eles requerimentos que buscam ampliar o leque de escutas aqui na comissão, e eu consulto o plenário se podemos fazer a votação em bloco para os requerimentos constantes da pauta. Então, havendo concordância, os senadores que concordam com a aprovação dos requerimentos número 21, 22, 23, 24, 27 e 28 permaneçam como se encontram, aprovados. Então, voltaremos à pauta dos projetos, passando de imediato para o item número 3, que é terminativo. E, mais uma vez, eu vou consultar o senador Amin, se ele pode relatar. Altera a lei número 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Altera as leis número 10.880, de 9 de junho de 2024, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007, revoga dispositivos da medida provisória 2.178,
68/36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 8.913, de 12 de julho de 1994, e da outras providências para incluir carne de peixe e seus derivados no cardápio da educação escolar. A autoria do senador Jorge Seife, a relatoria do senador Petecão. O relatório é pela aprovação do projeto e da emenda número 1 da CRA. A matéria foi apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com parecer favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CRA. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra ao senador Esperidião Amin, como relator ad hoc. Senhora Presidente, eu quero agradecer pela oportunidade de substituir o senador Sérgio Petecão na leitura do seu relatório e cumprimentar o senador Jorge Seife. Ele cumpre aqui a sua obrigação como senador, como legislador e como um homem que conhece a pesca e o valor do pescado, seja ele do mar, de rio, de açude. Eu fico muito feliz por subscrever o projeto e o parecer do senador Petecão. Indiscutivelmente, a carne de peixe é um agregado muito nutritivo, ambientalmente muito respeitável e, para a saúde das crianças, um excelente complemento. Claro que pode ser que o governo queira analisar eventuais impactos financeiros, mas o impacto em termos de saúde e de hábito de consumir peixe é o melhor possível. Queria apenas registrar que eu tive a oportunidade de, como governador, estimular a produção de peixe em açudes, além dos peixes de rio e do peixe do mar. E pelo menos em 2 regiões, no oeste de Santa Catarina e no sul, eu testemunhei duas experiências extraordinárias. Cooperativas de pescadores de açudes, não de pescadores do mar, produzindo tilápia e outros, mas principalmente tilápia, e desenvolvendo na cooperativa, exatamente com foco na alimentação escolar, máquinas, até rudimentares, mas muito eficazes, para preparar o peixe, inclusive com unhas, para quebrar os ossos e transformá-los quase que em grãos, para evitar que aquilo machuque a criança, se caso um osso, uma espinha, permanecer no peixe. E a mais engraçada de todas era a colheita do peixe na risipiscicultura, ou seja, produção de arroz, e soltava os peixes no arroz irrigado. Na hora de colher o arroz, secava, colhia os peixes, ficava aquele lodo, jogava-se uma partida de futebol. Claro que não era aquele futebol do Isalci, com um uniforme impecável, virava todo mundo, era um mar de lama, aliás, era um piso de lama. E a Copersuca, que era o nome da cooperativa, produzia o pescado na safra, no caso, do peixe, convergindo com a safra de arroz. Então, há várias formas, portanto, de implementar a introdução da carne de peixe na alimentação escolar, que eu quero aqui trazer apenas como exemplo das centenas de formas de fazê-lo pelo Brasil afora. O voto é favorável, repito, no parecer do Sérgio. Muito obrigada, senador. Eu gostaria de pedir vista desse processo. Lógico que a intenção é a melhor possível, mas eu acredito que era importante discutir se deveria ser papel do Congresso Nacional definir, por intermédio de uma lei, o que é que deve ser incluído ou não na merenda escolar, entendeu?
Aí eu vou pedir vista e apresentar um requerimento para que a gente faça uma audiência pública e possa discutir melhor essa proposição. Obrigado. Com a palavra o senador Confúcio, em seguida o senador Exalci e em seguida o senador Petecão. Senhor presidente, esse projeto ele coincide muito com uma iniciativa que nós tivemos em Rondônia, quando eu fui governador do estado. Não teve lei municipal, estadual não. Nós determinamos a introdução, o decreto, do peixe na merenda escolar, como obrigatório. E naquela época nós estávamos Rondônia criando muito tambaqui, pirarucu, peixes amazônicos em cativeiro, em grande escala. E o consumo nosso era maior fora, aqui nos mercados de Brasília e fora, do que provavelmente no estado. Então falamos, vamos ensinar o povo a comer peixe aqui em Rondônia. E colocamos na merenda escolar. Foi um sucesso absoluto. Aí os produtores rurais pequenos que criavam peixe passaram a ter a garantia da compra pelas escolas, diretamente vendia nas escolas. Foi realmente muito importante, os alunos aderiram muito bem. É um projeto extremamente interessante, né? Assim, vai ser criado. E o nosso já tem mais ou menos uns 10 anos que foi criado lá no estado de Rondônia. Por decreto. Eu louvo a iniciativa do Jorge Safe. Muito obrigada, senador Exalci. Não, só para ressaltar também, aqui no Distrito Federal já faz parte da merenda escolar, exatamente pela qualidade do produto, né, que tem muita ômega e outros, muita proteína, então é realmente uma iniciativa muito boa. Muito obrigada, senador Exalci. Senador Petecão, para encerrarmos a discussão. Presidente, desculpa aí pelo atraso, mas queria agradecer aqui o Esperidião que fez a leitura do nosso relatório. O projeto é do nosso colega Jorge Safe. Inclusive, no projeto dele, nós conversamos com ele porque ele era obrigatório ter o peixe. Hoje não. Você pode, é opcional. Agora, a ideia dele é maravilhosa, principalmente para nós lá da região amazônica e também lá, o Esperidião me falar aqui lá de Santa Catarina, né, por conta da abundância de pescado na região. E isso incentiva os pescadores, né? Nós vamos estar incentivando, motivando essa mão de obra que hoje, né, às vezes fica até de uma forma limitada, porque o mercado não lhe dá a oportunidade de comprar seu produto todo. Então, esse projeto foi, inclusive, discutido com algumas pessoas do governo, para que nós chegássemos aqui na comissão e já temos o entendimento. Mas o colega pediu vista, de praxe do regimento da casa. Espero que nós possamos, no mais rápido, no breve espaço de tempo, possamos votar o projeto, porque é da maior importância. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada a todos os senadores que se manifestaram, destacando a importância do projeto. Atendendo à solicitação do senador Humberto Costa, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, concedo vista coletiva pelo prazo de 5 dias ao projeto. Vamos passar agora para o projeto, o item número 6 e o item número 7 da pauta, já adiantando que ficam adiados para a próxima reunião, o item 2 e o item 5. E assim venceremos toda a pauta. O 4 e o item 4. Perfeito. 4 e 5. Passo a palavra ao senador Humberto Costa, que é o relator do item 6, também terminativo, que reconhece como manifestação da cultura nacional o espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que se realiza na Cidade Teatro de Nova Jerusalém, localizada no distrito de Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de Deus, no estado de Pernambuco. Autoria, Câmara dos Deputados, deputado federal Felipe Carreiras, relatoria, senador Humberto Costa. O relatório é pela aprovação do projeto. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa. Senhora presidenta, antes de mais nada, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela escolha do meu nome para relatar
esse projeto na medida em que é algo extremamente relevante para o nosso estado, para a nossa região e, portanto, fico muito lisonjeado de ter sido o relator dessa matéria. Bem, vem ao exame desta comissão o projeto de lei 4.409 de 2021, de iniciativa do deputado federal Felipe Carreiras, que reconhece como manifestação da cultura nacional o espetáculo Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que se realiza na Cidade Teatro de Nova Jerusalém, localizada no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no estado de Pernambuco. O projeto é composto por 2 artigos. Enquanto o primeiro institui a homenagem a que se propõe, o artigo 2º dispõe sobre a cláusula de vigência, a qual prevê a entrada em vigor da lei na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da proposição ressalta que o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, na verdade, teve sua origem nas encenações do Drama do Calvário, realizada nas ruas da Vila de Fazenda Nova, Pernambuco, no período de 1951 a 62, graças à iniciativa do patriarca da família Mendonça, o comerciante e líder político Epaminondas Mendonça. A ideia de construir um teatro que fosse como que uma pequena réplica da cidade de Jerusalém, para que nela ocorressem as encenações da Paixão, foi de Plínio Pacheco, que chegou à Fazenda Nova em 1956. Mas o plano só veio a se concretizar em 1968, quando foi realizado o primeiro espetáculo da cidade, na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. O PL 4409 de 2021 foi distribuído à CE em decisão terminativa. À matéria não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Análise. Nos termos do inciso 2 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a este colegiado opinar acerca de proposições que versem sobre datas comemorativas e homenagens cívicas, ainda conforme estabelecido nos incisos 1 dos artigos 49 e 491, também do normativo interno, foi confiada à Comissão de Educação competência para decidir terminativamente sobre o mérito da matéria. Portanto, em razão do caráter exclusivo da proposição, cabe a esta comissão pronunciar-se em relação à constitucionalidade e juridicidade, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. No que tange à constitucionalidade, a matéria se insere no campo da competência concorrente da União para legislar sobre cultura nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Além disso, observa-se legítima a iniciativa parlamentar nos termos do artigo 48, caput, do texto constitucional, haja visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente legítimo é o tratamento da matéria por meio de lei ordinária, uma vez que a Constituição não reserva ao tema a esfera de lei complementar. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Logo, não se observam vícios relacionados à constitucionalidade e juridicidade da matéria, tampouco identificamos falha de natureza regimental. No mérito, o projeto merece prosperar. O PL 4409, 2021, busca reconhecer o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que se realiza na Cidade Teatro de Jerusalém, localizada no distrito de Fazenda Nova, no município pernambucano de Brejo da Madre de Deus, como manifestação da cultura nacional. A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece desde a década de 60, começou a partir das encenações do Drama do Calvário, realizadas nas ruas de Fazenda Nova. No início, essas apresentações tinham o intuito de atrair turistas durante a Semana Santa, movimentando o comércio local, gerando emprego e renda para os brejenses. Com o passar dos anos, o espetáculo chamou a atenção de artistas de todo o Brasil,
conquistando fama e reconhecimento. Destaca-se ainda a criação do Teatro de Nova Jerusalém, uma réplica da cidade de Jerusalém, que é utilizado para as apresentações da Paixão. Idealizada por Plínio Pacheco, o espaço conta com a área de 100 mil metros quadrados, possuindo uma muralha de pedras de 4 metros de altura e 70 torres, cada uma com 7 metros. A encenação, que conta com mais de 400 atores, além de centenas de outros profissionais, reproduz arruados, ruelas, grandes pátios e jardins, além do templo, do Fórum Romano, do Palácio de Herodes, da Via Sacra e do Monte do Calvário. É assim reconhecido como o maior teatro ao ar livre do mundo. A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém já atraiu milhões de espectadores, muitos deles turistas de outros estados e do exterior. O aumento considerável do fluxo de pessoas movimenta o comércio de outros municípios da região do Agreste Pernambucano, como Caruaru, Gravatá, Santa Cruz do Capibari e Bitoritama. O espetáculo da Paixão preserva a tradição cultural e religiosa do nosso país, valoriza o turismo local e o desenvolvimento regional a partir de uma estrutura grandiosa e imersiva, reconhecida internacionalmente. Conforme destaca o autor da matéria, deputado Felipe Carreiras, a quem parabenizo pela meritória iniciativa, é notória a relevância desta encenação para a cultura do Brasil, fazendo, portanto, jus a esse reconhecimento que ora é proposto. Este é o relatório. Em razão do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 4.409 de 2021. Obrigada, senador. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. E quem ainda não foi, vá, porque é muito bonito mesmo, né? A votação será nominal e realizada em bloco. Ainda vamos passar para o item 7, o nosso último item da pauta, também relator o senador Humberto Costa, que declara o município do Recife, no estado de Pernambuco, como capital nacional do Brega. A autoria, Câmara dos Deputados, deputado federal Felipe Carreiras. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do seu relatório. Também agradeço a Vossa Excelência a indicação do meu nome como relator, porque esse é um tema também da maior relevância para a cultura de Pernambuco, para a cultura em particular da cidade do Recife e, portanto, fico feliz de poder ser o relator. O projeto é composto por 2 artigos. O artigo 1º, que institui a homenagem, e o artigo 2º, que prevê a entrada em vigor da lei na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da proposição ressalta que a cidade do Recife sempre figurou como berço de grandes manifestações culturais que traduzem a essência do seu povo e estão intimamente relacionadas ao cotidiano social, a exemplo do frevo e do maracatu. Diante da ampla diversidade e criatividade deste povo, outro ritmo, ao longo de décadas, foi conquistando os corações dos recifenses e ganhando mais e mais adeptos em nível nacional, o brega. Este ritmo, através de ícones como Reginaldo Rossi e Augusto César, originou um movimento singular que ultrapassou as barreiras sociais, econômicas e culturais, passando a traduzir o cotidiano e a luta da periferia recifense. O PL 2521 de 2021 não recebeu emendas e foi distribuído para análise exclusiva e terminativa da CE. Análise. Nos termos do inciso 2 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a este colegiado opinar acerca de proposições que versem sobre homenagens cívicas. Ainda, conforme estabelecido nos incisos 1 dos artigos 49 e 91, também do normativo interno, foi confiada à CE competência para decidir terminativamente sobre o mérito da matéria. Portanto, em razão do caráter exclusivo da proposição, cabe a esta comissão pronunciar-se em relação à constitucionalidade e juridicidade, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. No que tange à constitucionalidade, a matéria se insere no campo da competência concorrente da União,
para legislar sobre cultura nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Além disso, observa-se legítima a iniciativa parlamentar nos termos do artigo 48, caput do texto constitucional, haja vista não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente legítimo é o tratamento da matéria por meio de lei ordinária, uma vez que a Constituição não reserva o tema à esfera de lei complementar. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Logo, não se observam vícios relacionados à constitucionalidade e juridicidade da matéria, tampouco identificamos falha de natureza regimental. No mérito, o projeto merece prosperar. É incontestável a importância do brega para a música brasileira, assim como é inegável a sua relevância na formação da identidade social nacional. O brega explodiu como um fenômeno periférico e, como tal, enfrentou vários estigmas sociais. Com forte apelo social, estabeleceu-se como uma forma de expressão autêntica, que reproduz a voz das pessoas. Suas composições trazem temas cotidianos, como amor, desilusões, alegrias e tristezas. É um gênero musical verdadeiramente democrático. Com forte influência da Jovem Guarda dos anos 60, o brega surgiu nos bailes, clubes de dança, nos morros e nas boates, que até hoje agitam a noite da Grande Recife, como um movimento que fala principalmente sobre um estilo de vida, sobre o viver de música, sobre sorrir, cantar e dançar. É um gênero que transcende quaisquer narrativas que são impostas àqueles que nascem e vivem nas periferias da capital pernambucana e suas adjacências. O brega une e humaniza, promove a inclusão social e celebra a diversidade. Em que pese a popularidade do brega em outras regiões do território nacional, Recife se consolida como o epicentro do gênero, uma vez que contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento deste estilo tão único. Foi na capital pernambucana que nasceram inúmeros artistas icônicos, cujas canções continuam a emocionar gerações inteiras, como Reginaldo Rossi e Augusto César. Esses dois nomes são aqui citados para homenagear incontáveis outros que conquistam o coração das massas para transmitir e retransmitir sentimentos de um jeito muito diferente e particular. A historiografia da música brasileira demorou para reconhecer a importância deste gênero para a cultura popular nacional. Por muitos anos, o brega foi visto como uma categoria inferior, pobre, cafona, mas sobreviveu ao preconceito social, ao elitismo e à subrepresentação. Recentemente, este colegiado aprovou o projeto de lei número 5.616, de 2023, de autoria do deputado Pedro Campos, que institui o Dia Nacional do Brega. Em seu relatório, a senadora Augusta Brito trouxe a essência do que este gênero representa para o povo brasileiro, especialmente nordestinos e nortistas. Relembro aqui, o brega abraça a dramaticidade humana sem pudor. Ele não disfarça a emoção, exalta. E por isso é tão brasileiro. É uma cultura que não pede desculpas por sentir demais. O brega se renova, se reinventa, mas nunca se rende. Continua popular, provocador, sincero e, sobretudo, atual. Por esta razão, independentemente de suas variações, o brega, assim como outras manifestações culturais pernambucanas, representa muito mais do que um ritmo alegre e animado. O brega é resistência. Ele é ainda catalisador do desenvolvimento social
e econômico do Recife e de outras cidades do estado, tendo em vista que movimenta uma cadeia de produção que envolve produtores, compositores, gravadoras, artistas e diversos outros profissionais do ramo musical, criando centenas de empregos de forma direta e indireta, além de estimular o comércio regional. Essa justa homenagem irá se somar a tantos outros reconhecimentos institucionais. O brega foi declarado expressão cultural pernambucana e patrimônio cultural e material do município de Recife. Tais láureas refletem o gosto musical do recifense. Uma pesquisa conduzida pelo J. Leiva Cultura e Esporte, patrocinada pelo Itaú e pelo Instituto Cultural Vale, chamada Cultura nas Capitais, demonstrou que o brega é o som favorito dos moradores da capital pernambucana. 34% dos recifenses afirmaram preferir o ritmo, enquanto 30% escolheram MPB, 24% gospel, 20% pagode e 18% sertanejo. Portanto, conceder a Recife o título de capital nacional do brega é reconhecer o esforço do município na promoção de um gênero que muito representa seu povo e toda a população brasileira. A diversidade cultural faz parte da essência recifense. E com esse projeto, destacamos o papel que esta cidade tem na promoção da identidade cultural do país. Esse é o relatório. Em razão do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 2521 de 2021. Esse é o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, senador. Um relatório bastante completo. Só faltou dançar o brega, não foi Confúcio, não foi senador Confúcio. Inclusive, lembrando que nós já aprovamos esse ano, né, o Dia Nacional do Brega. A matéria está em discussão. Não... um registro. Esse projeto ele é muito importante, porque, de fato, Recife é uma cidade onde o brega não somente é uma atividade cultural relevante, mas uma atividade econômica relevante também. Mas eu queria falar muito rapidamente de um aspecto que não é abordado pelo projeto, mas que é essencial. Na verdade, o brega, o chamado brega, ou pejorativamente chamado de brega, foi uma manifestação cultural que foi muito forte no período da ditadura militar. E, diferentemente do que muito se apregoou, na época da ditadura se falava de música de protesto, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Gonzaguinha, mas a música chamada brega, naquela época, ela teve um papel muito importante de resistência cultural. Não sei se as pessoas sabem, isso é muito bem descrito num livro que se chama Eu Não Sou Cachorro Não, de um autor que se chama Paulo César de Araújo. Que tem a música também. Que é uma música de Valdir Soriano. E que ele é autor também de uma biografia muito polêmica, não polêmica pelo conteúdo, mas pela disputa que houve sobre Roberto Carlos. E nesse livro ele relembra algumas coisas importantes. Não sei se todo mundo sabe, mas o autor e compositor que mais foi censurado durante a ditadura foi Odair José, que é considerado um cantor brega. Até Valdir Soriano foi censurado por conta de uma música, aliás, um bolero muito bonito que se chama Torturas de Amor. E o autor do livro, ele mostra exatamente a loucura que era. A palavra tortura podia levar à proibição de uma música completa. E ele defende uma tese que eu acho que é muito correta, porque ele fala, primeiro, que o movimento brega falava para uma população importante naquela época, não é? Pessoas que eram oprimidas profissionalmente, não é? Socialmente, materialmente. E o próprio
Odair José foi conhecido durante muito tempo como o cantor das empregadas domésticas, porque ele fazia músicas de amor em que as empregadas eram citadas e tal, e era uma forma de resistência, né? E também outras músicas em que temas que eram tabus, definidos pela ditadura, da moral ou da pseudo-moral e tal, eram abordados, né? Então é muito importante, é uma homenagem ao brega, é uma homenagem ao Recife, mas é principalmente uma homenagem a esse gênero musical que, diferentemente do que a gente pensou durante muito tempo, cumpriu um papel também de resistência à ditadura militar. Obrigado, senador. Obrigada, senador. Não é cafona, é revolucionário. Então, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal e realizada em bloco. Passaremos agora à votação nominal em bloco dos itens 1, 6, 7 e 8 da pauta. Solicito à secretaria que abra a votação. Em votação as seguintes matérias, nos termos dos relatórios apresentados, todos pela aprovação das matérias. PL 1533 de 2024, PL 4409 de 2021, PL 2521 de 2021, PL 4030 de 2020. Os senadores que votam com os relatores votam sim. Presidente, enquanto transcorre a votação... Pois não, senador. Senhora, eu gostaria de fazer uma fala. Principalmente hoje é dia 13 de maio, o dia da proclamação, o dia da abolição da escravatura brasileira, né? Foi um período muito longo no Brasil. Eu fiz aqui algumas palavras e eu tive esses dias em Minas Gerais e andando lá em algumas cidades minerárias e entrei em alguns túneis onde se extraía ouro, naqueles túneis bem tipo um queijo suíço debaixo da serra. Tudo aquilo aberto pelos escravos. Conversando com o pessoal, eles me falaram que aqueles escravos morriam jovens, devido o pozinho da pedra que eles perfuravam no interior das rochas, tinha alguns componentes que danificavam o pulmão, e eles morriam com problemas pulmonares sérios. Não foi só na mineração que a escravatura brasileira nos maculou tanto. Foi em todas as atividades econômicas brasileiras, tivemos esse sofrimento tão prolongado da escravatura do Brasil. E hoje é 13 de maio. Uma data marcada nos livros como o dia que o Brasil libertou seus escravizados. Mas a história verdadeira, aquela que vive nas ruas, nas periferias, nos corpos negros, nos mostra que a liberdade que veio em 88 foi incompleta, desigual e sem reparo. O Brasil disse: vocês estão livres, mas não ofereceu escola, nem terra, nem teto, nem trabalho digno aos negros. Não estendeu a mão aos negros. E o que restou foi o povo deixado à margem, sobrevivendo com pouco ou quase nada. A abolição foi formal, mas a exclusão continua real. Hoje a população negra é a maioria do Brasil, 56%. Mas ainda a maioria estão pobres. Entre os desempregados, entre os mortos pela violência, são os negros. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 84% das pessoas mortas pela polícia em 2022 eram negras. Negros também são 67% da população carcerária brasileira. O racismo não mata apenas com balas. Ela também adoece, ela cala, ela humilha. O racismo está nas escolas públicas, nas privadas, onde as crianças e adolescentes negros são vítimas de bullying por sua cor. Nos campos de futebol também a gente vê o racismo estampado. Seu cabelo, seus traços são ridicularizados, silenciados, excluídos. Muitos sem apoio, adoecem em silêncio. A depressão entre jovens negros cresce. E, infelizmente, há casos em que o sofrimento os leva ao suicídio. Isso é intolerável.
Nenhuma criança deve ter vergonha de ser o quem é. Nenhum jovem deve sofrer por ser negro. Isso é fruto de um país que ainda não se reconciliou com sua história, que ainda não educou seu povo para o respeito à diversidade, para o convívio com o outro, para a valorização da identidade negra. Não é só com cotas que vamos mudar essa realidade. Embora elas sejam importantes, é com educação, com conscientização, com políticas públicas que garantam a equidade e com o enfrentamento direto do racismo estrutural. Precisamos formar uma nova cultura, uma cultura de respeito, pertencimento, de humanidade. É difícil, sim, ser negro no Brasil. É muito difícil. E precisamos dizer isso com toda clareza, mas também é urgente construir um país onde ser negro não é ser sinônimo de dor, mas de força, de dignidade e de orgulho. Quero encerrar com as palavras de Angela Davis, mulher negra, ativista e pensadora que inspira o mundo. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É quase que esse 13 de maio nos convoque, não a comemoração, mas a consciência. Que ele nos lembre que ainda há muito a ser feito, que a verdadeira liberdade só virá com a justiça, com a igualdade e com o respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Nós aqui agradecemos, senador. Muito bonita e muito realista, né, a sua intervenção. Peço que faça parte, peço à secretaria que inclua como parte da nossa reunião de hoje, nos anais da ata da nossa reunião. É uma abolição totalmente incompleta, né? Além do que nós temos situações graves, monitoradas e combatidas pelo Ministério do Trabalho, mas ainda persistentes, do trabalho em situações análogas, né, à escravidão. Então, muito temos que fazer para que essa data seja comemorada. Por enquanto, ela é revista e destacada nos termos que Vossa Excelência aqui falou. Aguardamos ainda a conclusão da votação. Acho que o senhor nem votou ainda. Votou. Não, ele não votou. Votou não, senador. Não. Não sei, ele disse que ia votar. Ah, tá bom. Obrigada. A minha disse também que ia ficar atento. Não, tá aqui, ó. Ela vai votar agora. São 11 ou 14, né? São 11. Ou o Idalci ou ele dá o... Acho que agora já vai. Normalmente fica para semana que vem.
conseguiu falar com o senador Exalci? Não. Nem eu, né? Vou tentar. Está encerrada a votação com o quórum necessário para aprovação de todas as matérias nos termos dos relatórios apresentados aos PLs 15, 33, 4409, 25, 21, 40, 30. O substitutivo aprovado ao PL 1533 de 2024 será apreciado em turno suplementar nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada a presente reunião. Tenham um bom dia e uma boa semana de trabalho. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos. Assim, a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, é de respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Talvez a gente tenha, como pessoas, uma certa dificuldade em lidar com o diferente. Parte de nós, pelo menos, ficaria mais confortável se todo mundo pudesse ser um pouquinho mais igual. Mas não é, e que bom que não é, entendeu? É bom também a gente poder ir exercitando essa capacidade de conviver com o diverso, né? Com a diversidade que nos caracteriza como seres humanos. Envelhecer. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial,
Quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. A água usada na produção rural se transforma em um biofertilizante. Pequenos agricultores investem na agrofloresta, um jeito diferente de produzir alimentos. A arte a serviço da ciência. Conheça os segredos da ilustração botânica. E a luta para preservar a arara azul. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Que esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república. Ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar, José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves. O regime político da democracia plena, que Vossa Excelência participou da fundação, foi alicerçado em 2 pilares centrais. São esses pilares centrais: convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e entregar o poder pela eleição livre, direta, pelo sufrágio universal a um sucessor seu. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã, aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. Hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Essa participação da população trans, ela só amplia e inclui mais pessoas na prática do esporte. O movimento desses times surgindo é uma tentativa também de acolhimento e de parceria, né, entre as pessoas trans.
Deu Bola. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto que autoriza a exploração de atividades econômicas sustentáveis em terras indígenas. Esse projeto é fruto do trabalho da CPI das ONGs, que foi presidida pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar de volta aqui, Carla. Senador, explica para a gente o que são exatamente essas atividades econômicas sustentáveis, como isso seria na prática? A gente quer, Carla, na verdade, fazer obedecer a Constituição. Quando você fala em mineração em terras indígenas, parece que o mundo vai acabar, né? Com o pessoal de ONGs, ambientalistas, com essa turma que vive em função de deixar os índios terem vida própria. Deixa eu começar só lendo aqui. Declaro aberta a sessão. Sessão solene do Congresso Nacional alusivas às comemorações do Dia da Polícia Militar do Distrito Federal. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 9 de 2025, de minha autoria, da senadora Damares, da deputada federal Bia Kiss, do deputado Alberto Fraga, deputado Gilvan Máximo e também deputado Júlio César Ribeiro. Já convido aqui para compor a mesa a nossa querida deputada federal Bia Kiss, requerente dessa sessão solene. Pode aplaudir, viu, gente? Não tem problema não. Meu grande amigo também, deputado por muitas vezes comigo lá, e um grande defensor da Polícia Militar, meu querido deputado federal Alberto Fraga. Respeite o povo. Né, Fraga? É isso aí. Quem mais? E convido a nossa grande comandante, que é um orgulho para o Distrito Federal e para o país, a nossa querida Coronel Ana Paula Barros Rábica, comandante-geral da Polícia Militar. E aí? Convido também o senhor Alexandre Rabelo Paturi, representando aqui o nosso secretário de Segurança, ele secretário executivo de Segurança aqui do Governo do Distrito Federal. Grande Paturi. Tem. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, tocado pela Banda da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a regência do maestro capitão Roberto Gilson Cardoso de Oliveira.
Bem, essa banda maravilhosa. Bem, neste momento eu convido todos a assistir o vídeo institucional preparado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Às vezes fico pensando como seria viver sem realizar um grande sonho. Olhar para trás e não ter do que se orgulhar. Como não fazer sentido tudo o que você fez e viveu. Como seria se a vida não te permitisse saber que você nasceu para servir e proteger. Voltando no tempo, podemos ver uma história já escrita. Escrita com sangue por homens que foram heróis. Heróis na luta do bem contra o mal. O tempo avança, mas os heróis permanecem. Permanecem olhando por nós, cuidando, trazendo harmonia, proporcionando a paz. Há quem diga que não existem super-heróis, mas eles existem e estão entre nós, zelando por você. Eles são de todas as cores e crenças e estão em todos os lugares. Seja na terra, na água, no ar. E o objetivo sempre será te proteger. E ainda que grande seja o perigo, eles estão sempre prontos, com coragem, determinação, ainda que venha a tempestade. Eles estarão preparados para vencer. E se for preciso, vencer a morte. Eles estarão dispostos a correr o risco. Afinal, são heróis. Ao rever a história, hoje, é possível ver que o sonho fez sentido e que tudo que foi vivido valeu a pena. É possível pensar em um futuro de esperança sem esquecer as memórias ao lado do que realmente importa. E as lutas e os desafios sempre acompanham os heróis. E isso nos fortalece, nos faz ser quem somos. Nós somos a Polícia Militar do Distrito Federal. Orgulho de ser policial militar. Quero registrar aqui também, representando a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Andréa Cardoso de Matos. Seja bem-vinda a essa casa. Quero aqui cumprimentar a minha querida amiga, deputada federal Bia Kiss, também requerente dessa sessão, nosso querido amigo também e grande representante da Polícia Militar no Congresso, deputado federal Alberto Fraga, que também é requerente dessa sessão. Cumprimentar de uma forma especial a nossa comandante-geral da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, a coronel Ana Paula Barros Rábica, e também o senhor Alexandre Rabeiro Paturi, secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal. Cumprimentar a todos os nossos policiais, praças, oficiais, convidados. Hoje, nessa Casa de Leis, eu venho com o coração cheio de gratidão prestar uma merecida homenagem à nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Uma corporação que, ao completar 216 anos de história, celebra também 65 anos de presença dedicada aqui na nossa capital. A Polícia Militar do DF é muito mais do que uma instituição de segurança. Ela é a nossa guarda, o nosso amparo, a nossa proteção.
está ao lado do povo de cada canto do país que aqui vive, trabalha e sonha. Aqui estão tranquilas as representações do mundo em nossas embaixadas. Isso não tem preço, isso é compromisso, é amor pela missão. Meus amigos e minhas amigas da Polícia Militar, quero que saibam, tenho profunda admiração por cada um de vocês. O respeito que nutro por quem veste essa farda e sai de casa todos os dias, dispostos a arriscar a própria vida pela segurança de todos nós. É um respeito que vem do reconhecimento da coragem, da disciplina e da entrega de vocês, muitas vezes em silêncio, quase sempre com sacrifício. Desde os primeiros habitantes da capital até os dias de hoje, vocês têm sido guardiões de um sonho coletivo, o de viver em uma cidade segura, justa e acolhedora. Como parlamentar, deixo aqui o meu gabinete, como sempre deixei, à disposição da corporação, ainda como deputado distrital, deputado federal e agora senador, porque entendo com toda clareza que vocês merecem mais do que palavras, merecem reconhecimento real, ações concretas e respeito permanente. Sabemos dos desafios. O governador indicou recentemente um reajuste para setembro de 2025 e maio de 2026. Vamos acompanhar, lutar e pressionar. Mas sabemos também que a cada ano essa luta se repete e ela não deveria ser eterna. É por isso que eu defendo com firmeza a PEC número 1 de 2025, que pode dar ao governo do Distrito Federal a autonomia necessária para reajustar salários e contratar novos profissionais, sem depender de tramitação entre GDF, União e Congresso, sem depender de autorização federal. Isso significa previsibilidade, o mínimo que vocês merecem. Isso significa autonomia política, que conquistamos parcialmente em 1990, quando adquirimos aqui o direito de votar e ser votado. E quero ainda dizer que apresentei uma emenda retirando do texto da reforma política a exigência da quarentena de 4 anos para os policiais militares. É muita perseguição aos policiais militares. Eu aprendi aqui nessa casa, nada de nós sem nós. Sabemos da importância da representação de todos nas assembleias legislativas, na Câmara Distrital e no Congresso Nacional. Hoje, infelizmente, seguimos de pires na mão. Confio que este cenário vai mudar com a união, mobilização e coragem. Peço a cada um de vocês que se some a nós nessa caminhada por mais liberdade e justiça para os que servem com honra. Minha avó, em sua sabedoria simples, costumava dizer: o pote encheu. Era o jeito dela dizer que a paciência chegou no limite. E acredito que esse sentimento está muito nos brasileiros hoje, especialmente nas áreas em que o povo mais espera, que é cuidar da saúde, da educação e da segurança. Quando esses direitos falham, falha também a confiança no Estado. Mas sei que a Polícia Militar do DF tem feito a sua parte com bravura e, por isso, nós temos a obrigação de retribuir com reconhecimento e respeito. Quero, de coração, agradecer muito e dizer que é uma honra muito grande presidir uma sessão solene em reconhecimento a todos. Aqui, os que estão presentes e também aqueles que estão nos quartéis, nas ruas, no meu, no nosso, do Distrito Federal. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns a essa grande corporação. Quero registrar aqui a nossa querida senadora Leila Barros, também autora do requerimento dessa sessão. Queremos aqui também prestar uma homenagem àqueles policiais cujo trabalho foi reconhecido por seus colegas e pela população. Que este momento sirva de símbolo da gratidão de toda a sociedade
ao trabalho silencioso que vocês realizam. Quero convidar aqui a Major, que é a OPM, Thalita Oliveira Chaves Fontes Soares, que se sagrou primeira colocada em todos os cursos sequenciais e obrigatórios de carreira, demonstrando notável competência, liderança e comprometimento com a atividade policial militar. Vou entregar aqui para ela. Comandante, quer ficar aqui para tirar a foto com ela aqui? Vem aqui junto aqui para gente... Aqui pertinho, para te entregar aqui a homenagem para... Aí ela vai aqui ficar. Grande Thalita, parabéns, viu? Acho que nós vamos ter que tirar, você dá a voltinha para cá. Acho que é melhor, né? Então vamos para lá. É melhor ir lá, né? Ocupa o microfone. Ah, deixa eu tirar o microfone, senão acaba arrastando aqui. Homenageamos também o subtenente, que é OPM, Cristiana Cândida Camarano, que é a policial mais antiga do Provide, com trajetória marcada por dedicação, excelência e alto desempenho profissional. Como policial com o maior número de flagrantes da PMDF no ano de 2024, totalizando 111 ocorrências, demonstrando elevado grau de produtividade, proatividade e comprometimento com a segurança pública. É lotado no 8º Batalhão da Ceilândia. É, né? Cristiana, as mulheres estão... Vamos tirar aqui a nossa... Condecoramos também o 2º Sargento QP-PMC, Marcelo Gomes de Miranda, que como adjunto de operações do Copom PMDF, atuou de forma decisiva no resgate de mulher sequestrada por seu ex-companheiro durante a audiência judicial. Retoma no juizado de violência doméstica no Recanto das Emas. O cárcere foi percebido por membros do TJDF, Ministério Público e Defensoria Pública durante a realização da audiência, os quais acionaram os mecanismos de emergência. A pronta atuação de nosso policial possibilitou o acionamento das equipes do Provide, 47, Recanto das Emas, QTOP 22, Taguatinga, e da VOP, aeronave da PMDF, culminando no resgate da vítima e na prisão em flagrante do agressor reincidente de violência doméstica. Muito bem. Esse aqui. Acho que saiu da ordem aqui. Miranda. Cadê o do... Eu só não tenho papel. Convido também o 1º Sargento Rubens Mauro dos Santos,
policial com o maior número de flagrantes da PMDF 2024, totalizando 111 ocorrências, demonstrando o elevado grau de produtividade, proatividade e comprometimento com a segurança pública. Parabéns ao nosso policial Rubens Mauro dos Santos. Grande Rubens. É. Tudo bem, Rubens? Vem cá, Bia. Garoto. Isso, somos todos garotos. Esse é seu, né? Fiz aí o meu, perdi. Ah, sim. Vou fazer agora a exibição de um vídeo com o pronunciamento da querida senadora Damares Alves. Então, convido a todos para assistir esse pronunciamento, que gravou esse vídeo, pois não pôde comparecer à sessão, ela que também é autora do requerimento. Prezados senadores que estão na mesa presidindo essa sessão, prezados policiais militares do meu Distrito Federal. Mais uma vez, o Senado Federal para tudo para prestar homenagem à mais incrível polícia militar do Brasil. Na verdade, senhores, eu já falo para todo mundo que é a mais incrível polícia militar do mundo. Essa homenagem ela é justa e merecida. Quero cumprimentar a minha amiga senadora Leila, meu amigo senador Isalci, porque eles estão sempre em alerta. Eu já cheguei nessa casa com essas sessões acontecendo e elas vão continuar acontecendo. Porque por mais que a gente preste homenagem a vocês, ainda é muito pouco. Quero cumprimentar cada policial militar. Quero cumprimentar as famílias dos policiais militares do meu Distrito Federal. Uma polícia que nos últimos 2 anos foi tão injustiçada. Uma polícia que nos 2 últimos anos comprou uma briga que não era nem dela. Mas uma polícia que se manteve firme, não baixou a guarda. Eu sei que teve um momento que a moral da tropa estava lá embaixo, mas mesmo assim resistiram, cuidaram do nosso povo, cuidaram das famílias do meu Distrito Federal. Que Deus os abençoe grandemente. E saibam que poderão contar com esses 3 senadores em todas as demandas. Para carreira, aumento de salário, promoção, saibam que nós 3 juntos jamais vamos dizer não à nossa polícia militar. Justifico a minha ausência nesta grande sessão solene. Estou numa agenda fora, estou em Uberlândia, falando sabe do quê? Do que vocês fazem muito bem, a proteção da criança e do adolescente. Nós estamos no Maio Laranja, que é esse mês de conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui eu quero agradecer vocês, a todos os policiais militares do meu Distrito Federal, por todas as operações no enfrentamento e combate à violência sexual, a todas as violências contra as nossas crianças e adolescentes. Que Deus abençoe a nossa PMDF. Concedo a palavra agora ao nosso querido coronel, que eu acho que já merece ser general, deputado federal Alberto Fraga, que também é requerente dessa sessão. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, senador Isalci Lucas, excelentíssima senadora Leila Barros, deputada federal Bia Kiss, cumprimento vocês
por ter feito o requerimento dessa sessão solene. E eu me recordo que eu fui o primeiro policial a chegar no Congresso Nacional. E quando eu fiz uma solicitação de uma sessão solene para a Polícia Militar do Distrito Federal, as pessoas estranharam. E eu disse, isso é porque nós somos atacados dia e noite. E ninguém se lembra de, pelo menos, homenagear. E graças a Deus e aos bons colegas, esta prática se torna hoje no seu dia a dia. Então, agradeço a Bia, a Leila, ao Exalci, ao Gilvan, a senadora Damares e tantos outros que fizeram esse requerimento. Quero cumprimentar o nosso secretário de Segurança, o Paturi. Eu digo para ele que é sempre um orgulho vê-los nas nossas solenidades. Isso mostra que nós estamos afinados. E cumprimentar com muito carinho a nossa comandante-geral, que vem fazendo um trabalho brilhante para todo o Distrito Federal. É com muito orgulho que, juntamente com os demais parlamentares, requerem essa sessão solene para comemorar os 216 anos da nossa PMDF. Ainda que com toda a injustiça pelo recente tratamento imerecido, até mesmo com prisões de integrantes da corporação, a PMDF não se esmorece e continua trazendo segurança e paz para a capital dos brasileiros. E a atuação é um exemplo nacional, ainda que com um efetivo reduzido ao longo dos anos. Quanto a isso, eu quero trazer o resultado do Atlas da Violência de 2025. O DF se apresenta com o terceiro menor índice de homicídios por 100 mil habitantes, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina. São 11 homicídios por 100 mil habitantes. Há estados, para vocês terem uma ideia, que tem 57 homicídios por 100 mil habitantes. Meus irmãos, praças e oficiais da PMDF, vocês, juntamente com as outras instituições, são responsáveis por esse número que comprova a eficiência da segurança pública de Brasília, mesmo com um forte crescimento populacional no DF e no entorno. Nessa atuação diária, em prol dos cidadãos, temos heróis que ganham destaque, por vezes de modo triste, como a morte do 2º sargento Adriano Damásio Lopes, falecido no salvamento de pessoas em um incêndio. Porém, todos vocês são heróis, todos os dias, de todos nós. Cidadãos que contamos com o trabalho da polícia, atuando em cada uma das frações da Polícia Militar, no policiamento das ruas, escolar, de trânsito, a cavalo e de choque e etc. Olho daqui também, nessas galerias, o nosso futuro estampado nos alunos do Colégio Militar Tiradentes, que tenho orgulho em dizer que ajudei a construir. Crianças e adolescentes que seguirão a doutrina e os valores da PMDF, de bons cidadãos e de excelentes pais, comprometidos com o país e com a família. Caros irmãos, aqui no Parlamento, continuamos na luta por fazer valer o trabalho e a dedicação dos senhores e senhoras, pois a todo momento alguém pretende restringir direitos dos policiais, seja em salários, seja na capacidade de trabalho. É um cuidado e uma luta constante de vigiar os nossos adversários e detratores. Por exemplo, a Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares não tem sido cumprida à risca e fizemos uma comissão especial na Câmara dos Deputados para fiscalizar esse cumprimento. Há direitos não respeitados, como a promoção quando da inatividade. Senhor secretário, se necessita, no caso do DF, de uma lei federal, que o GDF envie o quanto antes o projeto de lei, adaptando a legislação atual, a lei orgânica, pois cada dia perdido não pode ser recuperado. Outra dificuldade é quanto ao reajuste, que está demorando demais. Precisamos resolver isso o quanto antes, pois o governador assinou o envio do pedido de aumento em 17 de fevereiro e até agora nós não temos
um passo de sucesso com relação a isso. Vale lembrar que o dinheiro não é da União, o dinheiro é do Fundo Constitucional, que é destinado para manter a segurança pública no nosso país. Amanhã serão 3 meses sem nenhuma solução. Resolvida essa questão, aliás, teremos que debater a questão do subsídio, com adequação dos salários e paridade com a Polícia Civil. Também é uma nova ameaça, a PEC do caos, a PEC do golpe federativo, onde o governo pretende subordinar o Distrito Federal e os estados e suas polícias à vontades de ONGs e da Polícia Federal. É outro tema a ser enfrentado e um risco para as polícias militares. Não vou me alongar em outras questões legislativas, que são muitas, mas a questão salarial e o cumprimento integral da lei orgânica são urgentes. Quero ainda registrar o meu compromisso com a PMDF, especialmente por meio de emendas parlamentares com o intuito de melhorar as condições de trabalho do policial, bem como assegurar maior segurança aos brasilienses. Por exemplo, a necessidade de construção de sedes para várias unidades e nos esforçaremos para que esses projetos se tornem realidade. Enfim, comandante Ana Paula, parabenizo a PMDF pelo aniversário, sempre compromissada com a sociedade e com o país. Parabéns igualmente pela condução do comando, como exemplo de mulher policial, de fibra e gestora competente. Que venham mais anos de glórias. PMDF sempre servindo e protegendo o cidadão do Distrito Federal. Meu abraço a todos. Quero registrar aqui a presença também do subcomandante-geral, nosso coronel, que é o OPM Fabrício Boechat de Camargos. Também o chefe do DCC, coronel que é OPM Juvenildo dos Santos Carneiro. O chefe do GCG, coronel que é OPM Adriano André dos Santos Henriques. O chefe do CCS, coronel que é OPM André Luiz Caldas. O chefe do SRI, coronel que é OPM Kleber Fernandes Antunes de Oliveira. O chefe do CI, coronel que é OPM Rômulo Flávio Mendonça Palhares. E também registrar aqui a presença do coronel da PM de São Paulo, que está sempre no Congresso e sempre nos auxiliando aqui, o nosso querido Elias Miller da Silva, que tem dado muito apoio aqui para a gente continuar defendendo o Posto Acima e outros. Concedo a palavra também à nossa querida deputada federal Bia Kicis, também requerente dessa sessão solene. Muito boa tarde a todos. Começo aqui cumprimentando o nobre senador, meu amigo, Isalci Lucas, presidente dessa sessão. A senadora Leila Barros, minha amiga também, querida requerente. O meu amigo coronel, deputado Alberto Fraga, igualmente requerente dessa sessão. Cumprimento a nossa honrada e honrosa coronel Ana Paula Barros Rábica, que muito nos alegra, né, de viver nessa cidade sob o comando de Vossa Excelência, à frente da Polícia Militar do DF. Cumprimento também o nosso secretário, Alexandre Paturi, todos os presentes aqui, servidores da casa, policiais militares que nos assistem, tanto aqui quanto da galeria, a banda. É um pouco difícil falar depois do meu amigo Coronel Fraga, que fala com conhecimento profundo de causa por ter pertencido e acho que depois nunca deixa de realmente pertencer a essa corporação tão querida por todos nós.
Esse é um momento de celebração e é muito bom também que a gente possa condecorar os bons policiais militares. Temos aqui a Thalita também, que fazendo bonito, à frente de todos os cursos, muito honrando as mulheres também na corporação. Todos os agraciados recebam também os meus cumprimentos. Eu sei que traduzo aqui o sentimento do povo do Distrito Federal quando reafirmo a nossa gratidão aos homens e mulheres que integram a briosa Polícia Militar do Distrito Federal, comemorando os 216 anos de existência. Esses honrosos profissionais arriscam diariamente suas vidas pela nossa segurança, pela nossa tranquilidade. Isso não é novidade para ninguém. Merecem, portanto, o nosso respeito, senador Exaussi, merecem o nosso carinho, o reconhecimento da comunidade e também a atenção do poder público. Razão pela qual, mais uma vez, eu conclamo meus nobres colegas do Congresso Nacional, e em especial os colegas da bancada do Distrito Federal, seja na Câmara, seja no Senado, vamos ouvir com atenção as legítimas preocupações e demandas da corporação quanto a efetivos, equipamentos, modernização tecnológica e bem-estar de suas famílias. A Polícia Militar do DF, hoje, senadora Leila, está muito longe de ostentar os primeiros lugares em remuneração entre as polícias militares do Brasil. Eu me lembro, quando procuradora do DF, que um dado que nós tínhamos era que a PM do DF era a mais bem remunerada do Brasil. Longe vai esse tempo, infelizmente. Mas a nossa função aqui, como parlamentares, representantes do povo do DF, representantes também, por isso, dessa corporação, é de lutar para fazer justiça, para recolocar a PM do DF à frente das corporações policiais militares do Brasil. Nós conseguimos, sempre por força de muita união da nossa bancada, tudo aquilo que a gente já conquistou até hoje. Eu me lembro que no dia 21 de setembro de 2020, ainda no meu primeiro mandato parlamentar, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 971 de 2020, que concedeu, então, uma recomposição salarial aos policiais militares. E, naquela época, eu fui designada para participar da articulação política, na aprovação dessa medida provisória, inclusive nas negociações com o Palácio do Planalto, daquela época que eu frequentava. E estive diversas vezes conversando com o então ministro Jorge Oliveira, também da PM militar do DF, que era também subchefia de assuntos jurídicos, porque acreditava que a medida provisória traria uma resposta a um pleito de quase uma década das forças de segurança do Distrito Federal. No dia 22 de setembro de 2020, a MP foi promulgada por meio da Lei 1459 de 2020, e no ano de 23, depois de muito trabalho e dedicação, aí aqui eu preciso fazer essa homenagem à bancada como um todo, essa bancada do Distrito Federal. A senadora Leila bem sabe disso, que independente de posicionamentos políticos e ideológicos, sempre caminha junto, sempre caminha unida quando se trata de olharmos para as nossas corporações militares e outros assuntos também de interesse comum. Mas, então, naquela oportunidade, depois de muito trabalho, conseguimos aprovar o PL 4426 de 23, que garantiu o aumento aos policiais. E não posso deixar de mencionar o relator da matéria, deputado André Figueiredo, que não é do DF, mas que ouviu os nossos reclames, os nossos pleitos e acatou as nossas emendas. E é assim que, colocando o nosso mandato, a nossa voz em reconhecimento a tanta bravura e a tanta dedicação, honramos a nossa dívida aos policiais militares, aqueles homens e mulheres cuja nobre missão é, e sempre foi, e sempre será, servir e proteger. Aqui eu fiz um breve apanhado, um histórico
das conquistas dos últimos anos, mais a luta, como disse o senador Exalci, todos os anos, senador, nós temos que lutar, e agora estamos no meio de uma nova batalha, dessa recomposição salarial e da equiparação à Polícia Civil. Então, nós estamos nessa luta, estivemos juntos quando da assinatura da mensagem que foi encaminhada ao Palácio do Planalto, e estamos aguardando uma resposta que até agora não veio, mas nós não iremos desistir, precisamos continuar trabalhando de forma articulada para que a Polícia Militar e também, né, nesse caso, nessa mensagem, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todas as nossas forças recebam aquilo que merecem. O reconhecimento não pode vir só por meio de palavras, de aplausos e de prêmios. Premiações, ele tem que vir também por meio de um reconhecimento efetivo, por meio do reajuste, recomposição salarial, para que os senhores e as senhoras possam ter dignidade e possam ter segurança também no trabalho de cada um de vocês. Me chamou a atenção aqui um dado trazido pelo, acho que foi o deputado Coronel Fraga, a respeito da ordem, né, dos estados com menor índice de homicídios por 100 mil habitantes. E aqui, então, nós temos São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal em terceiro lugar. Isso deixa muito claro que governos que valorizam a segurança pública, valorizam os homens e mulheres das forças, das seguranças, que valorizam a vida, que priorizam a vida, são aqueles governos que conseguem, de fato, os melhores resultados. Uma coisa está, sim, atrelada à outra. E é por isso que os senhores e as senhoras merecem essa valorização, porque o povo merece segurança, segurança pública, segurança jurídica, liberdade, saúde, educação. E os senhores estão à frente, né, daqueles que vão proporcionar essa segurança para a população. Senador Exalci, conte comigo para o avanço da sua PEC. Eu acredito que é uma medida que vem em boa hora também. E vamos lutar, tenho certeza, todos juntos iremos lutar contra essa PEC da segurança que foi enviada e que subverte, né, subverte a ordem das coisas, ela fere o Pacto Federativo, retirando dos governadores o comando de suas polícias e concentrando na União. Isso, a meu ver, é muito ruim para a federação, é muito ruim para os governos, é muito ruim, em última análise, para a população. Então, é por isso que contem comigo para continuar lutando dia e noite aqui, com o meu mandato, pela segurança e pelos senhores e as senhoras. Muito obrigada e muito honrada de representá-los aqui nessa casa. Tudo bem, Bia. Quero registrar também a presença da vice-presidente da Associação Nacional do SOS Militar, Maria Angélica Brito Machado. Registrar a presença e agradecer também o subtenente da Polícia Militar, do Batalhão Rural, Geraldo Batista Alves dos Santos, que tem nos ajudado muito toda vez que a gente precisa de informações da Polícia Militar. A gente socorre muitas vezes com colegas de vocês, e o Geraldo sempre foi, desde quando eu entrei como deputado, um grande colaborador, assim como toda a SRI. Quero parabenizar também todos os representantes aqui da Polícia Militar que ficam aqui diuturnamente acompanhando a tramitação de projetos aqui no Congresso Nacional. Passo a palavra, então, agora à nossa querida senadora Leila Barros, também autora do requerimento dessa sessão solene. Obrigado, senador Exalci, presidente dessa sessão. Eu cumprimento de forma muito especial a nossa comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Barros. Coincidência, né? Leila Barros, Ana Paula Barros. Seja muito bem-vinda, coronel. O deputado federal Alberto Fraga, que tem todo um histórico e nós reconhecemos,
né, um histórico muito próximo, né, criado dentro da PM. Como a Bia falou, você saiu da PM, mas ela não sai de você. Eu falo isso sempre quando eu estou no ambiente do esporte, eu falo, olha, eu saí do esporte, mas ele não... Quer dizer, eu saí do esporte, mas ele não saiu de mim. E muito do que eu aprendi dentro do esporte, que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, se confunde muito com as forças, porque a questão de disciplina, de hierarquia... nós somos muito parecidos. E tem uma coisa que eu trago muito do esporte para dentro da política, que é a capacidade, mesmo no ambiente polarizado, eu aprendi no esporte o seguinte, nós não precisamos nos amar, que seria o ideal, mas, acima de tudo, se respeitar. Eu acho que, dentro da política, ainda pecamos de dar esse exemplo para fora dessa casa aqui, que nós precisamos, mais do que as divergências, a gente precisa se respeitar. E aí, de uma forma muito especial, essa minha fala vai muito direto à nossa bancada. Aqui nós temos uma bancada diversa, claro que cada um com as suas convicções, pelas suas próprias trajetórias de vida, mas, acima de tudo, é uma bancada que, independente desses pontos, nós temos muito respeito uns pelos outros e, acima de tudo, quando nós tratamos de pontos que são fundamentais para o Distrito Federal, realmente a gente consegue abrir mão de qualquer diferença para tratar do que é mais importante, que são os interesses da nossa capital. Então, isso eu só reforçando a fala dos que me antecederam. Eu cumprimento também o nosso secretário executivo da Segurança Pública aqui, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF, que é o senhor Alexandre Rabelo Paturi. Muito prazer, doutor Alexandre. Enfim, Bia Kisses, que também é uma colega de bancada que tenho também muito respeito. E o Exalci, que é um parceiro, já estamos aí 6 anos aqui no Senado, né, Exalci? Enfrentando inúmeros desafios, mas é uma troca realmente sensacional. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, representantes da Polícia Militar do DF, demais autoridades presentes, cidadãos e cidadãs, é com enorme honra e profundo respeito que ocupo essa tribuna hoje para celebrar uma das instituições mais essenciais à vida e ao bem-estar da população do Distrito Federal, a nossa PM, a nossa Polícia Militar. Neste 16 de maio, data escolhida para homenagear a Polícia Militar do Distrito Federal, celebramos não apenas uma instituição, mas a dedicação diária de homens e mulheres que arriscam suas vidas para garantir a segurança de todos nós. Essa sessão solene tem como propósito reconhecer essa trajetória de bravura, de compromisso e serviço público que merece toda a atenção e gratidão de todos nós. A história da PM é profundamente enraizada na própria formação do Estado brasileiro. Sua origem remonta a 13 de maio de 1809, quando Dom João VI, então príncipe regente, criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. O primeiro núcleo naquela que viria a se tornar a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa tropa, inspirada nos moldes da Guarda Real de Lisboa, tinha por missão vigiar e proteger a cidade do Rio de Janeiro. E mesmo com as mudanças de nome, estrutura e sede ao longo dos séculos, a missão permaneceu: proteger e servir com honra. Com a transferência da capital para Brasília, a PMDF foi oficialmente instalada na nova cidade em 1966. E, desde então, tem se constituído como um dos pilares fundamentais para o funcionamento da capital do país. Não é só para os cidadãos. Nós temos aqui, dentro do nosso quintal, eu falo, né, o corpo diplomático, enfim, inúmeras autoridades, e aí a gente reconhece essa força e a bravura de todos vocês. E não só proteger as cidadãs e os cidadãos do DF, mas todos os poderes que aqui estão no nosso quadradinho. Desde então, tem se constituído como um dos pilares fundamentais para o funcionamento da capital do país. Uma cidade moderna, com dinâmicas próprias, crescimentos acelerados e desafios complexos.
complexo. E é justamente essa complexidade que reforça o papel essencial, já falado por mim, da nossa PMDF. Vivemos em uma região do país onde a segurança pública figura entre as grandes preocupações da população. O brasiliense anseia por tranquilidade para criar seus filhos, para trabalhar, para transitar pelas ruas de forma segura. E é nesse cenário que a presença da PMDF se revela ainda mais importante. A segurança eficaz e cidadã que todos queremos só é possível e nós temos... Isso é unânime entre nós, com a valorização de quem está à linha de frente, que são os policiais militares. E, por isso, a qualificação contínua, o reconhecimento profissional, a valorização salarial e as condições de trabalho devem ser premissas inegociáveis. E quero deixar registrado aqui a todos vocês que essa é uma das minhas bandeiras prioritárias do meu mandato. Eu tenho orgulho de afirmar que, ao longo dos últimos anos, temos atuado, não só eu, mas como toda a bancada, de maneira firme e coerente na defesa da valorização das forças de segurança do DF. Bia citou aqui, em 2023, nesse governo atual, estivemos empenhados na articulação junto ao governo federal, em especial aos Ministérios da Justiça, da Gestão e Inovação, da Secretaria das Relações Institucionais e a própria presidência para assegurar a recomposição salarial da categoria. Essa mobilização culminou na conquista dos 18%, o PL tal citado pela Bia, que o relator foi o André Figueiredo, que foi o relator do meu partido. Então, assim, nós fizemos um trabalho junto com a bancada e junto ao governo federal para que acontecesse. E eu agradeço muito, aproveitar e agradecer o André, como você falou, Bia. O André, eu acho que ele nem dormiu, tanto que a gente incomodou. Mas, enfim, foi uma conquista. E também estivemos diretamente envolvidos na articulação que levou à realização da audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, o que resultou na sanção da nova lei orgânica, também citada pelo nosso deputado federal Alberto Fraga, em dezembro de 2023 também. Segunda conquista em 2023. Um marco que fortalece juridicamente a corporação e atualiza a sua estrutura às exigências dos tempos presentes. Outro avanço importante foi a instalação agora do Fórum de Diálogo das Forças de Segurança. Ontem teve a segunda mesa, a minha equipe acompanhou, nós estamos acompanhando, tivemos a primeira, a segunda foi ontem e vamos continuar acompanhando todas. Estaremos presentes em todas, porque esse é um trabalho histórico, isso é uma demanda histórica que nós temos absoluta consciência e que não é um desejo só meu e da bancada. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, porque nós entendemos, sim, que as nossas forças militares, Polícia Civil, a PM, né, a Polícia Militar e os bombeiros militares merecem, sim, esse reajuste. Nós estamos trabalhando para eles, para todos, junto ao governo federal. Outro avanço importante foi a instalação desses fóruns, um espaço institucional essencial que permite a construção coletiva de consensos e acordos entre representantes da categoria e o governo federal, inclusive local. Ontem foi realizada, como falei, a segunda reunião desse fórum, que é instrumento legítimo e democrático para garantir os avanços reais nas pautas dos servidores das nossas polícias. Não posso deixar de mencionar o compromisso firme e permanente que tenho mantido com a Associação dos Oficiais da PM, com a Associação dos Praças e com o Fórum das Associações. Juntos, temos defendido de forma intransigente o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mais uma vez aqui com os colegas. E a valorização das carreiras das forças de segurança, elemento estratégico para a qualidade do serviço prestado, claro, à nossa população e a todo o corpo diplomático e a todos os poderes que estão aqui instalados na nossa capital. Senhoras e senhores, hoje não celebramos apenas uma data, celebramos uma história de coragem, celebramos cada policial militar que sai de casa todos os dias sem saber se voltará, mas que segue com determinação e fé para cumprir a sua missão. Celebramos os que fazem da farda não apenas um uniforme, mas um símbolo de compromisso com a sociedade. O Distrito Federal só funciona porque há uma força permanente zelando por sua ordem.
porque há policiais militares nos quartéis, nas ruas, nas escolas, nas operações de combate ao crime, atuando com firmeza e coragem, mas também com humanidade e responsabilidade. Concluo esse discurso com uma convicção. Precisamos sempre valorizar aqueles que se dedicam ao bem-estar coletivo. Precisamos reconhecer aqueles que, mesmo diante dos riscos, permanecem firmes, protegendo nossas vidas, nosso patrimônio, nossos patrimônios, mas o nosso patrimônio, nossas famílias. Que essa sessão solene sirva como um marco simbólico de respeito, de gratidão e de renovação de compromissos com a nossa Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do DF, o meu respeito, a minha admiração, vou até me emocionar, mas desculpa. E, acima de tudo, o meu compromisso, não meu, mas também da nossa bancada, reafirmando aqui que nosso gabinete estará sempre à disposição para defender os legítimos pleitos desses profissionais que muito nos orgulham. Parabéns à PM-DF e, como falei, minha gratidão. Concedo a palavra agora ao senhor Alexandre Rabelo Paturi, que é o secretário executivo de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal. Senador Isalci, eu sou bem hierarquizado. O senhor sabe que meu chefe é o doutor Sandro Avelar, secretário de Estado de Segurança Pública, mas no duro, quem manda em mim há mais de 30 anos é a Bárbara Paturi, minha esposa, e aqui do lado de fora, quem manda em todos nós é a coronel Ana Paula. E a gente se sente tão confortável com isso que não é só a comandante, mas a melhor comandante que a Polícia Militar poderia ter. E aqui nós rendemos a nossa homenagem a ela. Eu vi o vídeo da PM, coronel, e duas coisas foram marcantes. O início e o fim. No início fala do tempo, do fim fala dos heróis. E sabe que a nossa relação com o tempo é uma relação tão complexa, porque assim, o tempo é tão ingrato, deputado Fraga, e o senhor sabe disso, quando a gente sai cedo de casa e vê nosso filho dormindo, quando a gente volta tarde para casa e vê a esposa e o filho dormindo, e a gente diz, poxa, como o tempo ele é ingrato. Mas é tudo questão de perspectiva, porque o tempo também é bem longo. Isso eu sei porque a maioria dos colegas que estão aqui, em vários eventos na Esplanada, estavam em pé lá no sol, e pense o que é 2, 3 horas no sol. Aí você tem a noção de como o tempo é longo. E da mesma maneira, quando liga no 190, que a gente tem 1, 2 minutos para poder chegar, aí você vê como o tempo é curto. E, senadora Leila, tem situações que a maioria aqui já passou, que é naquela hora onde a pessoa parte para cima de ti e você fica naquela. Uma decisão assodada faz com que você responda o resto da sua vida. Mas uma decisão adiada faz com que você não volte para casa. Isso é tão complexo para nós, policiais. E o tempo, ele reflete muito o caráter, a vontade e a capacidade dessas pessoas. Porque decidir uma coisa em 1 mês, em 1 ano, pode ser até difícil. Agora, decida sobre a vida de alguém em 2, 3 segundos. E aí, vem os pedidos até pela sessão solene na comemoração. Estava conversando, comandante, com a Major Thalita. Às vezes, o que é que a gente precisa, deputada Bia? Compaixão. Falei com a senadora Leila que 99% das vezes, baseado em quê? No achismo, enfim, a gente vê, a gente sente,
Falo 99, mas a maioria absoluta das vezes a gente acerta. Mas quando tem um erro, falta compaixão. Somos pisados. Então, o primeiro pedido é um pouco de compaixão. E na linha do que diz o secretário Sandra Avelar, integralidade. Vou fazer um paralelo, senadora Leila. Falei isso no Colégio Tiradentes, na formatura. Não sei se a comandante vai lembrar. Tem quem jogue frescobol e tem quem jogue tênis. A gente quer jogar frescobol. Porque no jogo de tênis é o seguinte, eu arremesso com aquela força, com aquela vontade de que o outro perca. Porque eu só ganho se o outro perder. No frescobol, não. No frescobol a gente joga juntos. Nós queremos jogar juntos. Nós queremos que o Legislativo, que o Judiciário, que o Executivo, que a imprensa deixem a gente trabalhar, tenham compaixão com nossos erros e valorizem, como os senhores estão fazendo hoje, os nossos acertos. Eles merecem, eles arriscam a vida por todos nós. E nessa integralidade, é importante que a gente saiba que esse caminhar junto nos permite crescer. Como eu disse, nós não temos compromisso com nossos erros, nós erramos porque somos humanos, e os humanos erram. Mas a gente acerta e a gente sempre quer acertar. A questão dos heróis, são heróis de farda, não são heróis de capa, são heróis que têm uma série de criptonitas, seja no salário, como dito aqui pela deputada Bia, seja pela dificuldade do tempo, seja pela falta de entendimento do que seja ser policial e tomar uma decisão em fração de segundos, mas nós estamos aqui por amor à causa, por amor ao povo e por amor ao Distrito Federal. Eu sou delegado da Polícia Federal, vim junto com o doutor Sandro. Me sinto muito honrado pela minha instituição, mas, particularmente, os meus heróis estão aqui. Que Deus abençoe a todos eles, que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, Paturi. Parabéns. Bem, convido agora a nossa comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, orgulho de todos nós, a Coronel Ana Paula Barros Rábica. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Excelentíssimo senhor presidente, senador Exalci, na sua pessoa, eu quero agradecer muito a todos os senadores, aqui os requerentes, senadora Leila, a nossa senadora Damares, também pela homenagem aqui com a gente, aos nossos requerentes deputados federais, Coronel Alberto Fraga, orgulho para a gente na corporação, deixou história lá e manteve a história viva aqui. Deputada Bia Kicis, sempre muito carinhosa, atenta, né, às nossas demandas. Ao deputado Gilvan Máximo, também um requerente, não podemos deixar de esquecer. Para a gente é motivo de muita alegria ser reconhecido e valorizado pelos senhores, pelo Parlamento. Muito obrigada. Quero agradecer as gentis palavras, né, do nosso secretário executivo, doutor Paturi, sempre muito presente. Eu digo que ele, sim, é muito mais PMDF do que PF. Muito obrigada pelo carinho. Todos acham. Na pessoa do meu subcomandante-geral, Coronel Camargos, é com muito carinho e com muito orgulho que eu quero cumprimentar todos os meus comandantes, meu alto comando, todos os meus policiais militares aqui presentes, aqui representando toda a nossa corporação, num dia tão especial para a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui e por estarem ao meu lado.
Quero cumprimentar também, na pessoa do Coronel Miller, todos os policiais das nossas co-irmãs, sempre alinhados com a gente. Cumprimentar os nossos alunos do Colégio Militar Tiradentes, nossos jovens que estão aí numa escola atentos e do lado da nossa corporação. E a gente sempre estará ao lado de vocês. Parabéns, parabéns pela feira de hoje, estive presente lá. Vocês são sensacionais. Os familiares, amigos, e apoiadores da PMDF e de todas as polícias militares, do nosso grandioso Brasil, os meus cumprimentos sinceros. Com sentimento de legítimo orgulho institucional, que subo a essa tribuna em nome dos 22.429 homens e mulheres que já vestiram ou vestem a farda hoje da Polícia Militar do Distrito Federal para celebrar os 216 anos de existência da nossa corporação. Receber essa homenagem do Senado Federal, a Casa da República, é uma deferência que dignifica não apenas essa comandante, mas cada policial militar que dia e noite, sob o sol ou sob chuva, nas ruas e nas áreas mais remotas do nosso Distrito Federal, cumpre o juramento de proteger vidas e garantir a ordem pública. Somos uma instituição com mais de 2 séculos de história, cuja origem remonta à antiga divisão da Guarda Real de Polícia, criada em 1809, ainda nos tempos do Brasil Colônia. De lá para cá, enfrentamos batalhas, reinventamos métodos, incorporamos tecnologia, mas nunca perdemos o nosso propósito: servir e proteger a sociedade com coragem, disciplina e muita dedicação. A Polícia Militar do Distrito Federal está presente em todas as regiões administrativas, com 37 unidades exclusivamente operacionais, que atuam na proteção direta de mais de 3 milhões de pessoas que vivem ou circulam pela nossa capital. Nossa atuação diária é intensa. Recebemos cerca de 4.000 chamadas por dia pelo número 190 e atendemos, em média, 900 ocorrências diárias. São números que expressam a confiança da população no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, o tamanho da nossa responsabilidade. Atualmente, somos 10.758 policiais militares ativos e 11.670 veteranos, incluindo o nosso deputado federal, Alberto Fraga. Homens e mulheres que construíram e constroem, com suor e bravura, a história viva da segurança pública do Distrito Federal. Senhoras e senhores, a estrutura da PMDF é robusta, moderna e constantemente aprimorada. Contamos com 6 departamentos que cuidam das áreas essenciais de comando e gestão, 4 órgãos de assessoramento direto ao Comando Geral, além de um sólido e estratégico Estado-Maior. São 17 órgãos de direção setorial, que desenvolvem e coordenam as políticas institucionais, e 16 órgãos de apoio, que sustentam as operações com excelência logística, técnica e administrativa. Apesar de gigantes, o que nos define é o nosso espírito de servir. Atuamos de forma ostensiva e preventiva, com presença nas ruas, nos campos, nas escolas, nas comunidades rurais e urbanas. Investimos em programas como o PROERD, o Guardião Escolar, Guardião Rural, Teatro Rodovia e o PROVID, que só em 2024 acompanhou mais de 1.900 mulheres em situação de violência doméstica. Desenvolvemos projetos sociais como a escola de hipismo, a ecoterapia, a escolinha de futebol, dentre outras, fortalecendo os laços entre a corporação e a sociedade. Não somos apenas reativos, somos estrategicamente preventivos e socialmente integrados. Nosso serviço de atendimento emergencial, o Copom, é referência em eficiência. Alcançamos a meta em atender ligações no máximo até o 3º toque. E com o recente Copom Mulher, garantimos escuta sensível, resposta rápida e acolhimento às vítimas de violência doméstica. É tecnologia com empatia.
é segurança com dignidade. Nossa inteligência policial avança com o uso de dados, inteligência artificial e georreferenciamento para garantir planejamento eficiente, especialmente em grandes eventos, como já demonstramos com sucesso em diversos momentos históricos do DF. Cito aqui Carnaval, aniversário de Brasília e grandes manifestações. Nada disso seria possível sem o capital humano que temos a honra de comandar. Investimentos continuamente na formação, valorização e especialização da nossa tropa. Somente em 2024, já somamos mais de 22 mil treinamentos especializados realizados com foco em direitos humanos, uso diferenciado da força, mediação de conflitos e atendimento humanizado. A PMDF é hoje referência nacional, não apenas pelo seu passado glorioso, mas por sua capacidade de resposta rápida, atuação estratégica e permanente diálogo com a sociedade. E se o Distrito Federal é hoje reconhecido como uma das capitais mais seguras do país, devemos isso ao trabalho silencioso, disciplinado e corajoso de cada policial que veste essa farda com honra. Celebrar 216 anos da PMDF aqui, nesta Casa Legislativa, é um merecido gesto de reconhecimento à importância da segurança pública como pilar da democracia e da paz social. Agradeço mais uma vez, na pessoa do senador Exalci Lucas, aos parlamentares requerentes dessa justa homenagem pela sensibilidade e iniciativa. E deixo aqui, em nome de toda a tropa, o compromisso de seguir servindo com disciplina, ética e amor à missão. A vocês, policiais militares, sei dos desafios diários, do peso da farda e da responsabilidade que ela impõe, mas sei também da força que há em cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos. Esta comandante está ao lado de cada policial, em cada missão, em cada decisão difícil, em cada momento de sacrifício. Seguiremos sempre firmes, unidos, com coragem e fé. Salve a Polícia Militar do Distrito Federal pelos seus 216 anos. Orgulho de ser policial militar. Neste momento, eu convido todos a assistir ao vídeo produzido pelo Colégio Militar Tiradentes com a entrevista da aluna Alice Pinho. Eu penso para o meu futuro em seguir na carreira de policial militar, assim como meu pai e alguns familiares. Meu nome é Alice Pinho, eu tenho 16 anos. O que mais me inspira na PMDF é a força que faz eles continuarem. Eles veem tantas coisas que são ruins e mesmo assim eles continuam. Todos esses anos que a PM trabalha, ajudando toda a sociedade, tenho certeza que salvou muitas pessoas. O policial herói salva a vida da garotinha. Gente, dá pra ouvir o choro e realmente o policial salvou a vida da garotinha. Então, uma das coisas que mais me inspira é poder, depois de ajudar, olhar no rosto da pessoa e ver o alívio de ter saído daquela situação. E como a PM faz isso. Eu sei que a polícia tem muitas modalidades, como o choque, o BOP, a cavalaria ambiental, mas a que eu mais penso em entrar é o BAVOP, na questão de ser uma operadora aerotática ou piloto de helicóptero.
sinto como se fosse uma chama no coração, sabe? Uma chama que me faz querer estar lá, me faz querer perseguir esse sonho. Querer vestir uma farda, uma cobertura, vestir aquele colete e dizer que eu faço parte dessa segurança. Como eu me vejo no futuro, eu me vejo fardada, com a cobertura e eles olhando pra mim e sorrindo, porque eu conquistei o que eu queria, que eu acho que é o que eu mais quero, dar orgulho pra eles. Polícia Militar do Distrito Federal, há 216 anos, servindo a sociedade e inspirando gerações. Convido todos a ouvir a canção da Polícia Militar do Distrito Federal, tocada pela banda da PMDF, sob a regência do maestro capitão Roberto Gilson Cardoso de Oliveira.
Agradeço muito a banda da Polícia Militar do DF. Bem, quero aqui agradecer a presença de todos, dizer da minha alegria de presidir essa sessão solene, tão merecida, tão justa. Reforçando aqui, para a questão de informação, senadora Bia, eu estou antecipando aqui, hein? Deputado Alberto Fraga, senadora Leila, os 26 estados têm autonomia, o governador tem autonomia para fazer concurso, para dar reajuste salarial. Somente o DF tem, por questão de um equívoco ainda, né, de não ter sido regulamentado a Constituição ou modificado, que em 88 nós não tínhamos a eleição em Brasília. Por isso que ficou a competência da União de manter e organizar. Mas a partir de 90 nós conquistamos a autonomia política, até porque antes não podíamos sequer votar. Mas esquecemos de mudar esse artigo, para que o nosso governo aqui possa também dar o reajuste e fazer os concursos de acordo com a definição do próprio governador. Então não justifica mais ficar pedindo com o pires na mão autorização para reajustar ou fazer concurso. E um dos problemas é exatamente esse. Nós temos hoje, talvez, um dos menores contingentes da história. Em 2009, todos sabem, Fraga em especial, sabe que nós deveríamos ter em 2009 18 mil policiais, mais de 18 mil. E de 2009 para cá a população nossa cresceu muito e o contingente está aí pela metade. Assim como também do Bombeiro e da Polícia Civil. Então a aprovação da PEC dá autonomia para o governador de dar o reajuste e também os concursos, independente, até porque o orçamento já está no GDF. Não tem sentido essa burocracia, essa enrolação toda que existe sempre. Todo ano a gente tem essa dificuldade em aprovar. E sequer podemos, o próprio GDF, se quiser fazer alguma coisa com recurso próprio, ainda é impedido. Então a gente precisa mudar isso e a solução passa pela PEC número 1. Mas quero aqui, Ana Paula, nossa comandante, né, agradecer e parabenizá-la pela condução dessa PM, que é um orgulho para todos nós. Então agradeço a cada um de vocês, os convidados, aqueles que estão nos quartéis na rua, que não puderam vir, a nossa homenagem, a nossa gratidão. E eu espero que os governos, em especial o governo federal, tenham um pouquinho mais de compaixão dos nossos policiais, como foi dito aqui pelo nosso secretário executivo. Não dá para continuar penalizando, ou criticando ou perseguindo os policiais, né, que realmente estão aí no dia a dia, né, nos defendendo. E como foi dito aqui, decisões de segundos. E às vezes uma decisão equivocada gera toda uma polêmica nesse país. Então, muita gratidão. E ainda reforço, Coronel Miller, você está acompanhando a emenda que apresentei, porque está prestes a ser votado nessa casa a reforma política. E o único segmento que está sendo impedido de ter representação é a Polícia Militar, os policiais militares. E não tem sentido a gente não poder votar e ser votado como qualquer cidadão, porque os policiais, acima de tudo, são cidadão também. Então não tem sentido colocar 4 anos. Quem é que vai ser candidato? Sair da polícia para ser candidato e esperar 4 anos ainda. Então é uma coisa absurda que a gente espera que esse Congresso realmente mude esse texto que está para ser aprovado, né? Mas, no mais, quero agradecer e declarar, então, cumprida essa solene homenagem, né? Declarar encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas.
Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 267 de 2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, e permito que eu inclua aqui o ministro Marinho, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, GFM, do Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Marinho, eu ia convidar, mas já está aqui, ele é rápido, então uma salva de palmas para o ministro aqui, que já está aqui conosco. Como já anunciamos, está conosco o excelentíssimo senhor ministro Luiz Marinho, ministro do Estado do Trabalho e Emprego. Senhor, convido agora para a mesa também o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães. Senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público geral federal. Convidamos senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, a nossa OIT. Convido agora o senhor Luciano Aragão Santos, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Convidamos o senhor Daniel Dyer, delegado e coordenador-geral de repressão a crimes contra os direitos humanos da nossa Polícia Federal. Nesse momento, convidamos o senhor André Esposito Roston, auditor fiscal do Trabalho e coordenador-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao da escravidão e tráfico de pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego. Convido, nesse momento, a todos para a imposição de respeito acompanharmos o hino nacional.
girão-te pela própria natureza, recebe as mortes mole do moço, e o teu futuro espreguiçado entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Dura terra, mais garida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua graça salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho sempre estrelado, e diga o verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça palma forte, verás no filho teu não foge a lua, brilhante agora o próprio morte, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Eu faço nesse momento, em nome da presidência do Senado, em nome da mesa diretora, em nome do presidente da Casa, Dalvel Columbre, que só não está aqui porque teve uma missão no exterior, o pronunciamento da presidência. Senhoras e senhores, cumprimento a todos os painelistas, na figura do ministro, e convido, ao mesmo tempo, cumprimento todo esse plenário. Hoje é 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, que deveria ter assegurado a liberdade do povo negro. Mas, infelizmente, o trabalho escravo persiste no nosso país até hoje. Por isso, estamos aqui no plenário do Senado para recordar a história da escravidão no Brasil, mas principalmente enaltecer o ano de 1995. Para falar sobre a história da escravidão e enaltecer como a merece, eu me socorro de 20 de novembro, data de Zumbi dos Palmares, com uma luta muito forte desde a Constituinte até um período recente, nós transformamos em feriado nacional 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, data que realmente simboliza a luta do povo negro pela liberdade, sancionado pelo presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, em 1995, o Brasil reconheceu oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão em seu território. Essa minha culpa, essa admissão, foi o ponto de partida da política pública nacional de erradicação do trabalho escravo. Passados 30 anos daquele momento bonito, corajoso, o país já está em condições de avaliar os avanços e conquistas que alcançamos. E também de analisar as oportunidades
de aprimoramento do modelo vigente e pensar sobre as iniciativas adicionais. Essa sessão especial é uma boa oportunidade para passarmos em revista algumas das medidas adotadas ao longo das últimas 3 décadas. Atos, palavras, posturas que tiveram um peso simbólico e caráter preventivo, mas que também produziram resultados duros e tangíveis quando isso foi necessário. No transcurso desses 30 anos de mobilização institucional contra o trabalho penoso, análogo à escravidão, tanto a sociedade civil organizada quanto vários braços do Estado em diversas esferas vem contribuindo para cumprirmos com o imperativo moral de erradicar o trabalho escravo. Na sessão de hoje, no entanto, nós queremos homenagear um conjunto específico de intervenções e a estrutura responsável por elas. Vamos lá. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, instituído, como eu disse aqui, em 1995. O grupo logo se transformou na mais eficaz ferramenta estatal de combate à chaga da escravidão moderna. Confesso que um belo dia, num discurso que fiz aqui, e que aprovei uma lei que vai na linha do combate à escravidão, eu disse que, se eu pudesse, eu gostaria que esse plenário fosse aplaudido e que tulipas fossem jogadas sobre os senadores pela aprovação dessa lei. Eu diria que, se eu pudesse, também hoje, eu pediria que tulipas fossem jogadas em cima de vocês, porque vocês são abolicionistas, tanto quanto foram os outros no passado. Vocês merecem, vocês são abolicionistas. Vocês são uma resposta à altura dessa gravíssima violação dos direitos humanos. Trata-se de uma percepção confirmada pelas estatísticas, e aqui vamos. Somente em 2024, 1.035 ações fiscais foram conduzidas, resgatando mais de 2.000 trabalhadores, recolhendo mais de 7 milhões em verbas trabalhistas. Quando fazemos um recorte temporal mais longo, temos uma ideia ainda mais precisa da relevância do trabalho dos senhores e das senhoras. Para que se tenha uma ideia, desde a sua criação até o ano passado, a GFM fez cerca de 8,5 mil operações, libertando cerca de 65 mil pessoas que se encontravam em condição aviltante análogo ao trabalho escravo. Entre os anos de 2003, quando começaram o registro da série histórica, em 2024, mais de 155 milhões em verbas trabalhistas e rescisórias foram pagas às vítimas. E é por isso que a GFM conquistou admiração internacional e se tornou uma referência global no enfrentamento ao trabalho escravo. Até mesmo a ONU. A ONU, em 2016, apontou o grupo brasileiro como exemplo nessa luta. E aí, as palmas poderiam ser para a ONU, mas são para vocês. Todas essas conquistas justificam a necessidade de conhecermos mais detalhadamente o desenho institucional e a forma como toda essa engrenagem é manejada para o bem das políticas humanitárias. E por isso, quero explicar um pouco dessa arquitetura. Inicialmente, devo ressaltar a importância do caráter multidisciplinar do grupo, por juntar diversas entidades sob a coordenação da Auditoria Fiscal do Trabalho. Os esforços ganham uma agilidade, isenção e capacidade técnica. Há uma voz de comando, mas isso não significa subordinação ou hierarquia.
A viga mestra de toda a construção é o Ministério do Trabalho e Emprego, o ministro Marinho, que coordena as operações por meio dos seus auditores. Outro componente do grupo é o Ministério Público do Trabalho, que tem a missão de buscar a responsabilização dos empregadores e a reparação dos danos, garantindo àqueles que estavam sobre o regime de escravidão todos os seus direitos. A Polícia Federal se encarrega de garantir a segurança das operações e a coleta de provas. Por fim, a Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica aos trabalhadores resgatados. Em algumas ações específicas, outros braços do Estado costumam contribuir, a exemplo do ICMBio, do IBAMA e de órgãos estaduais. É um arranjo institucional que propicia a abordagem multidimensional, combinando fiscalização trabalhista, responsabilização criminal, assistência jurídica e proteção ambiental. O modelo operacional do GFM é especialmente adaptado para atuar em áreas remotas e de difícil acesso, onde a estrutura estatal é insuficiente. As equipes são móveis e podem ser deslocadas rapidamente para qualquer parte do território nacional. Mas não é apenas a estrutura do grupo que merece nosso reconhecimento nessa data que é histórica por seus diversos sentidos. Seu jeito de trabalhar também é responsável pelo sucesso obtido. No combate à escravidão moderna, como em tantas outras áreas, com uma boa metodologia de trabalho, pode ter certeza que faz toda a diferença. As operações seguem um protocolo bem estabelecido e transparente. Esse roteiro começa com o recebimento da denúncia via sistema IP, uma plataforma online desenvolvida com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e que permite a recepção de denúncias anônimas e o acompanhamento em tempo real de todos os casos. Na sequência, tem início a fase da inteligência, na qual ocorre uma análise prévia de informações e planejamento tático. Encontrando-se os indícios necessários, começa a fase da ação fiscal, com a vistoria do local, denunciado para a verificação das condições de trabalho. Quando são constatadas condições análogas à escravidão, os trabalhadores são imediatamente resgatados. Primeiro passo, constatou, os trabalhadores são resgatados. Vem, então, a última fase do protocolo de responsabilização. O empregador é autuado e a documentação vai para a Justiça, na esfera penal, civil e trabalhista. Senhoras e senhores, o modelo, por aquilo que li e com a ajuda dos consultores do Senado e que me ajudaram a escrever, um modelo tão azeitado não poderia ter resultados fracos. E as estatísticas comprovam isso, como já vimos. São resultados fortes, e assim tem que ser. Usando uma metáfora sempre, ao mesmo tempo chocante, é como se estivéssemos falando aqui de um Maracanã inteiro de brasileiros, Copa do Mundo, que eles eram submetidos às condições degradantes e que conseguiram quebrar os grilhões da escravidão moderna, graças ao esforço desse grupo especial, mostrando que muitos maracanães já foram libertos, graças a vocês. As palmas é a vocês, não é ao meu pronunciamento. Brasileiro de todos os quadrantes, de todos os setores da economia. Há muitos casos, por exemplo, na construção civil, no cultivo da cana, do café, da uva, inclusive. Não é que alegria que eu cito o meu Rio Grande, um dos exemplos, infelizmente, extração mineral. Mas o fato é que praticamente não existe setor imune a esse tipo de conduta, ou seja, o trabalho escravo. Às vezes eu digo, infelizmente, é difícil o Estado, se tivesse um que nunca houve trabalho escravo, eu citaria aqui. Mas se alguém souber, me indique, que eu não sei o único Estado que nunca houve trabalho escravo. Atento aos riscos dessa disseminação, a GFM não negligencia denúncia alguma, todas são investigadas. Como consequência desse conjunto de posturas exemplares,
A atuação do Grupo Especial produz impactos positivos em todas as dimensões. No campo da proteção ao trabalhador, há que se destacar a garantia dos direitos básicos, como o seguro-desemprego especial do trabalhador resgatado, o recolhimento dos direitos trabalhistas e acesso ao programa de capacitação, reinserção no mercado de trabalho. No que tange à responsabilização dos empregadores, já falei, podemos destacar a inclusão no Cadastro Nacional, popularmente conhecido, mas muito importante, que quando eu estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos, de vez em quando eu lia lá, porque eu estava curioso, né? Então eu pegava e lia ali ao vivo, pela TV do Senado, né? Conhecido como lista suja, e a condução de ações administrativas trabalhistas, civis e penais. O trabalho do grupo ajuda a consolidar uma cultura de respeito aos indivíduos, de obediência às leis e às políticas humanitárias. Concluindo, eu diria, a erradicação efetiva do trabalho escravo depende da atuação estatal, sim, e da sua articulação junto à sociedade civil organizada. Boas políticas públicas mudam esse contexto, mas somente intervenções estruturais mudam a realidade. Devemos trabalhar em outras áreas para complementar as ações repressivas e de resgates. É com mais educação, com mais geração de emprego e renda, é com coesão social que construiremos uma nação justa, fraterna e solidária. Não aceitamos ataques à dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos erradicar, sim, vamos trabalhar para erradicar a escravidão contemporânea. E vamos fazer isso juntos. Por fim, destaco que a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei 5.970 de 2019, que prevê a expropriação de propriedades rurais e urbanas como medida para erradicar o trabalho escravo no Brasil, uma vez efetivamente comprovado que ali está havendo trabalho escravo. O texto regulamenta uma PEC que eu tive a alegria de dividir com meu amigo Paulo Rocha, grande Paulo Rocha. Ele foi o número 1, mas eu fui o número 2. Então a palmas é para o Paulo Rocha, viu? Ele liderou, eu fui o segundo signatário. O texto regulamenta a expropriação, onde se localiza a exploração de trabalho escravo em condições análogas da escravidão. O projeto é de autoria aqui no Senado, do senador Rodolfo Rodrigues, e a relatoria na CDH foi do senador Fabiano Contarato. Esse projeto de expropriação está agora na Comissão dos Assuntos Sociais, sob a relatoria de quem? Desse humilde senador, né? Eu estou cuidando dele com todo carinho e quero combinar com vocês a forma que vamos encaminhar. Mas quero aqui me permite que aqui eu vou terminar, sem nenhuma vaidade, mas vou fazer um destaque especial. Quero destacar também o projeto de lei 1053, de 2023, de nossa autoria, que peleou muito aqui no Senado, mas conseguimos, com a participação, inclusive, dos senhores e das senhoras que nos ajudaram muito, do convencimento aos senadores, que inclui o nome dos auditores fiscais do trabalho, Nelson José da Silva, Aristóteles de Almeida Gonçalves, João Batista Lage, e do motorista tão querido quanto os outros, Ailton Pereira de Oliveira, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Aprovamos aqui por unanimidade. Agora está lá na Câmara dos Deputados. Eles foram assassinados no serviço, em atividade, no dia 28 de janeiro de 2004. Os servidores públicos apuravam um caso de trabalho escravo em fazendas que plantavam feijão ali em Unai. A chacina de Unai chocou o Brasil e evidenciou desigualdades e injustiças que ainda persistem na sociedade brasileira. Eles foram assassinados. Os assassinos responderão, já estão alguns presos, pelo crime cometido, mas eles estarão para sempre conosco, na nossa alma, nos nossos corações, e quando abrirem o livro dos heróis da pátria, eles estarão lá, com seus ideais, porque os ideais deles, que são de vocês,
são como uma chama que nunca apaga. Eles estarão sempre iluminando, como um farol, nossos caminhos para a luta permanente contra todo tipo de trabalho escravo. Vida longa aos heróis de Unaí. Vida longa a vocês, essa mesa. Vocês escreveram essa história. Registro de presença. Mestre. De quem? Registro de presença. Bom, rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos convidados, registro a presença do senhor coordenador adjunto de apoio ao combate à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas do Ministério Público Federal, senhor Pedro Henrique Oliveira Kenny da Silva. Também registro a senhora diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Helena Abati. Senhora presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Luciana Paula Conforte. Nesse momento, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional, seguindo a orientação de todos aqueles que ajudaram que esse ato acontecesse no dia de hoje.
Parabéns, viu? Aquele pássaro voando é o símbolo da liberdade. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor André Esposito Roston, auditor fiscal do trabalho e coordenador-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao da escravidão, e também de tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, né, ministro? Não é nada do Ministério Público, é outra história. É o seguinte... Um bom dia a todas as pessoas. Queria dar, em especial, um bom dia, um grande abraço em todas as minhas companheiras e meus companheiros auditores fiscais de trabalho, os quais eu tenho um imenso orgulho, né? E todos os companheiros e companheiras da rede, né? Essa grande rede de combate ao trabalho escravo. Eu queria, inicialmente, cumprimentar meus companheiros de mesa, né? E agradecer ao senador Paulo Paim por mais essa importante iniciativa de promover uma sessão solene nesse Senado Final com o mote, os 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, tão caro a toda essa rede de combate ao trabalho escravo e à inspeção do trabalho, né? Mais do que isso, né, eu queria saudá-lo e reconhecer, e assim, para quem é da rede, né, até as pedras sabem, né, pelo senhor ser desde os primórdios, né, estar entre essas grandes lideranças no enfrentamento ao combate ao trabalho escravo, né? O senhor é uma das grandes referências nessa grande e longa articulação, desde os primórdios. Queria agradecer ao senhor também pela aula dada sobre o funcionamento do Grupo Móvel e da rede de enfrentamento ao trabalho escravo. Vai me ajudar a abreviar, inclusive, um pouco minha fala. Se você me permitir... Claro. Eu vou descontar, vou dar o tempo, né? Perfeito. O gabinete sempre reclama, né? Olha, eles estão lá agora nos entregou lá embaixo. Essa é uma construção coletiva dos consultores do Senado e do meu gabinete do senador. Então, eu queria dar uma salva de palmas para eles todos. Foi eles que construíram. Eu apenas falei aqui. Obrigado. Queria também saudar o nosso ministro Luiz Marinho, né, por reforçar e demarcar, também nesse momento tão especial, o compromisso firme e decidido do Ministério do Trabalho e do governo do presidente Lula com essa política de Estado tão relevante. Nessa semana, mais exatamente no dia 15 de maio, então nessa próxima quinta-feira, se completam os 30 anos desde que aconteceu a primeira operação oficial do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, conhecido pelos íntimos como a Móvel. Ela foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego lá em 1995, né, em meio a denúncias reiteradas e graves de violações de direitos humanos, né. Ela é uma das iniciativas mais bem-sucedidas e reconhecidas no enfrentamento ao combate à escravidão contemporânea. Ela se tornou referência mundial de boas práticas, reconhecida como tal pela ONU, pela OIT, por inúmeras agências internacionais. É uma trajetória que concretiza o compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos, o trabalho decente e a justiça social. É coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né, e atua em todas as regiões do país. Desde a sua criação, foram mais de 8.000 ações fiscais realizadas pela Inspeção do Trabalho, resultando no resgate pelos auditores e auditores fiscais de mais de 66 mil trabalhadores e trabalhadoras, submetidos a condições degradantes, jornadas exaustivas, trabalhos forçados ou servidão por dívida, que são as formas de escravização contemporânea definidas pela legislação brasileira. Nessas ações, a Inspeção do Trabalho, em conjunto com as instituições que compõem o Grupo Móvel, garantiu mais de 157 milhões em pagamento de verbas rescisórias e trabalhistas, assegurando reparação imediata às vítimas. Quero aqui reconhecer e ressaltar, né, que integram o Grupo Móvel, além da Inspeção do Trabalho que o coordena e tem a missão de resgatar as vítimas, né, a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e, como o senador Paim bem destacou, outras instituições que colaboram conforme a natureza de caso a caso, e queria destacar especialmente, né, a segurança, né, que rotineiramente é feita também pela Polícia Rodoviária Federal. Essa atuação conjunta ela é essencial não para assegurar apenas a retirada física dos trabalhadores e das trabalhadoras do local de exploração, mas também a proteção e reconstituição integral dos seus direitos, bem como a responsabilização administrativa, civil e criminal dos ofensores.
combate ao trabalho escravo só tomou a dimensão e a força que tem graças a um verdadeiro esforço coletivo, não só dos órgãos que compõem a atividade repressiva de resgate das vítimas, mas por toda a rede responsável pela assistência e acompanhamento no pós-resgate, e em especial pela liderança, a construção e a cobrança da sociedade civil. Importa a gente lembrar que já em 1971 foi escrita por Dom Pedro Casaldáliga, bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a Carta Pastoral, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. É um documento histórico que denuncia publicamente a persistência de práticas de exploração do trabalho no campo de forma análoga à escravidão. E também não nos esqueçamos que o reconhecimento de formas contemporâneas de escravidão pelo Estado brasileiro somente aconteceu após a denúncia por parte do Estado Civil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, do caso José Pereira, um trabalhador que perdeu um companheiro de trabalho e quase foi morto em 1989 a fugir de uma fazenda no Pará, onde era escravizado. Por outro lado, e aqui eu queria chegar num ponto importante da minha fala, mais do que em qualquer outro dia, eu queria dizer hoje, em alto e bom som, que eu tenho muito, mas muito orgulho de ser auditor fiscal do trabalho. Eu lido diretamente com o tema do combate ao trabalho escravo desde 2011. Eu tive a oportunidade de integrar o Grupo Móvel por 6 anos, realizando ações todos os meses de resgate das vítimas em campo, em todas as regiões do país. E eu sei, por experiência própria, que são os auditores e auditores fiscais do trabalho engajados que dedicam o seu trabalho e o que tem melhor de si as ações de resgate das vítimas e a responsabilização dos exploradores. Bem. São essas colegas e colegas que, no âmbito do Grupo Móvel e nas suas unidades regionais, deixam suas rotinas, suas famílias, todos os meses para viajar para todos os locais do país, se expondo aos desgastes e aos grandes riscos de fazer um enfrentamento tão difícil como esse em campo. São os auditores que têm que lidar concretamente com o momento seguinte do flagrante, com o peso e a responsabilidade de um resgate, quando acompanham dia após dia, olhos nos olhos, as trabalhadoras e os trabalhadores atendidos. São as auditoras e auditores que, invariavelmente, estão com as vítimas no dia seguinte, a retirada da fazenda, do garimpo, da oficina de costura, da casa de família, do bordel, acompanhando se elas estão seguras, se estão devidamente alojadas, se estão alimentadas, que viram as madrugadas para regularizar os contratos de trabalho, calcular as verbas trabalhistas roubadas das vítimas e as verbas decisórias devidas. Que, por dever de ofício, com o apoio fundamental do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, cobram a integralidade dos direitos devidos às trabalhadoras e trabalhadores, que apuram a localidade de origem de cada um, assegurando seu retorno para casa, que testemunham ameaças às trabalhadoras e trabalhadores e agem em rede para sua proteção. São os auditores e auditoras que recebem os reiterados telefonemas, muitas vezes, nos seus números pessoais, de contadores, advogados, gatos, dos próprios exploradores e especialmente das vítimas, às vezes por meses a fio, às vezes por anos. Porque, recorrentemente, o colega e a colega auditora se torna a grande referência de vida, a estrutura de pessoas completamente vulnerabilizadas. E essa disponibilidade demanda muita dedicação e muita abnegação. São os auditores também, cotidianamente, que sofrem ameaças e violências diretas. Não nos esquecemos nunca do covarde assassinato em 2004 dos colegas auditores fiscais de trabalho Nelson José da Silva, João Batista Lage, Erastótenes Almeida Gonçalves e também do motorista Ailton Pereira de Oliveira, na famigerada chacina de Unai. Todos presentes conosco, hoje e sempre. Também não deixemos passar em branco as insinuações ou as ameaças declaradas no curso ou depois das ações fiscais. Há também as ligações anônimas com ameaças diretas, menções às famílias dos auditores. E há, claro, a recente e notória perseguição ao colega Humberto Camasmi, que foi coordenador da ação fiscal que resultou no resgate da Sônia Maria de Jesus no ano de 2023. A Sônia é uma mulher preta, pobre, originária da periferia, pessoa com deficiência, surda, que foi retirada da casa dos pais com aproximadamente 8 anos de idade, ainda uma criança, e foi traficada para trabalhar desde então em situação de escravidão contemporânea por décadas, como doméstica da família de um desembargador na cidade de Florianópolis. Trata-se de um dos casos mais graves de exploração de vulnerabilidade da vítima registrados nesses 30 anos.
A Sônia não só trabalhava, claro, sem nenhuma remuneração, como nunca teve acesso à educação formal ou inclusiva e permaneceu até os seus 50 anos de idade analfabeta na língua portuguesa e na língua brasileira de sinais, sem possibilidade sequer de expressar seus pensamentos e ter básicas habilidades de comunicação. Até 2019, ela não tinha nenhum documento que não fosse a certidão de nascimento. Ela perdeu 3 dentes e teve mais um retirado às pressas durante seu resgate por terem apodrecido na boca por falta de cuidado e tratamento. No regular exercício das suas atribuições, Humberto e sua equipe, junto com as outras instituições que compõem o Grupo Móvel, resgataram a Sônia. O empregador, por seu turno, já vou caminhando aqui, acionou o Poder Judiciário negando que Sônia tivesse sido explorada, alegando que ela sequer se tratava de uma trabalhadora, que seria como se fosse da família. Por uma decisão judicial obedita pelo empregador perante o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, no entanto, Humberto foi sumariamente afastado dessa operação e, melhor sorte, não teve a Sônia, que também, por força dessa ordem judicial, foi retornada para a família exploradora, ainda em 2023, ao mesmo ambiente residencial da qual foi resgatada por estar submetida à situação análoga à escravidão, conforme constatado pelas instituições que participaram do seu atendimento. Como nós já dissemos, a política pública de combate ao trabalho escravo completa 30 anos em 2025. Ao longo desse tempo todo, nunca tinha acontecido nenhum precedente tão drástico e tão grave de intervenção na realização de resgate das vítimas e nas competências da Auditoria Fiscal do Trabalho nesse tema. A Humberto, que não somente foi afastado da ação fiscal, como teve e vem tendo sua vida devassada após o cumprimento do seu dever, toda a nossa solidariedade. E a Sônia, a vítima maior, em todo esse contexto, toda a nossa solidariedade também. Vou me encaminhando aqui para o final já da fala, e dizendo que a gente precisa pensar e tratar também das perspectivas coletivas e estruturais quando a gente pensa no combate ao trabalho escravo. Ele não pode ser separado de um contexto de um país que, vergonhosamente, não somente foi o último a abolir formalmente a escravidão negra, sem qualquer política pública de inclusão e inserção dessa população aqui escravizada, como, pelo contrário, adotou medidas adicionais como a Lei de Terras e uma política deliberada de embranquecimento da população com estímulo à migração branca europeia e a perpetuação da violência do racismo como medida de Estado e do genocídio da população negra. A gente não pode esquecer que somos um país marcado pela estrutura do latifúndio e da grilagem de terras, pelo assassinato dos povos originários e tradicionais. Somos um país de gritante desigualdade social e regional. Todos esses fatos atuam diretamente para a vulnerabilização e o perfil concreto das vítimas que são primordialmente escravizadas. Basta ter alguma sensibilidade e atenção para perceber quem são os resgatados entre os peões de trecho, as oficinistas, os ribeirinhos em atividades extrativistas, as trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras e trabalhadores do sexo. São, em larga medida, pessoas negras ou de outras populações minoradas, são pobres, são as mulheres com seus trabalhos invisibilizados e marginalizados. O Estado brasileiro tem a obrigação legal e moral de lutar todos os dias pelo resgate de cada vítima de trabalho escravo que ainda existe no país, de devolver a essas pessoas autonomia e dignidade, de repará-las em todas as medidas possíveis. Mas para a gente poder continuar a falar, sem que seja da boca para fora, em erradicar a escravidão contemporânea, precisamos tratar seriamente do acesso à terra, do combate à discriminação, do combate ao racismo estrutural, do combate ao fato de que mulheres são tratadas como cidadãs de segunda categoria, desde a inserção política até a divisão social do trabalho. Fazendo isso, aí sim podemos falar em transformar a promessa e o sonho de erradicação do trabalho escravo em realidade. Muito obrigado. Meus cumprimentos ao senhor André Esposito Rosson, auditor fiscal do trabalho e coordenador geral da fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao da escravidão e tráfico de pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego. Você diz que eu dei uma aula. Viu, André? Você diz que eu dei uma aula, mas dessa aula que eu dei, você é o professor, viu? Que arrasou aí. Parabéns, Pedro. Meus cumprimentos. Concedo a palavra agora ao senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público geral. Eu vou ter que limitar o tempo devido à sessão da tarde que teremos, Então, se vocês concordarem, ficaria 5 minutos com mais 2. Daria, na verdade, garantido 7 minutos.
mas precisar mais um ou outro eu darei também, viu? Não é nada rígido aqui. Inicialmente, gostaria aqui, senador Paim, de reconhecer o trabalho histórico de Vossa Excelência na promoção dos direitos humanos, sobretudo da população negra do nosso país, e fico feliz também de o senhor capitanear o requerimento por esta sessão. Gostaria também de saudar o nosso querido ministro... Me permita só, porque eu sou ministro da Justiça. Quem me provocou foi o Ministério do Trabalho. Fui lá visitar o Marinho e eles me entregaram o requerimento. Digo, não, tudo bem, vamos lá. Então, quero dar uma salva de palmas a toda essa equipe aí. Vocês são os autores. E saudar também nosso querido ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em nome de quem cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa. Bom dia a todos e a todas, aqueles que também nos acompanham aí pela TV Senado. É uma grande satisfação aqui, em nome da Defensoria Pública da União, estar nesta sessão dos 30 anos e venho aqui também me somar ao presidente, senador Paim, num agradecimento e num abraço institucional a todas as auditoras, auditores, procuradoras, procuradores, defensoras, defensores, policiais federais, rodoviários federais, todos aqueles funcionários, servidores públicos federais, estaduais, que ao longo desses 30 anos, dessas mais de 8.500 missões e mais de 65 mil trabalhadoras e trabalhadores resgatados, que reforçam a importância de um diálogo interinstitucional. E o Grupo Móvel, ele é um resultado, um produto, como muito bem dito pelo senador, e que é uma vitrine para o Brasil internacionalmente do êxito e da facilidade, da desburocratização e da agilidade da resposta do Estado no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Eu não sei se o André vai lembrar, lá em 2014, uma das ações, das primeiras ações que eu, enquanto defensor federal, participei no Maranhão, e o André era o nosso coordenador, e percebi como que diversas instituições com atribuições legais e constitucionais diferenciadas, elas conseguem, sim, juntas, imbuídas do mesmo propósito, que é promover direitos humanos e resgatar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e degradação, como é possível isso funcionar. Então, eu gostaria aqui, senador, de deixar o meu agradecimento a todos vocês, a todos nós, na verdade, que fazemos, desburocratizamos, que fazemos com que o Brasil tenha uma resposta efetiva. Esses 30 anos não foram 30 anos fáceis. Nós passamos, o Grupo Móvel, por diversas dificuldades, inclusive dificuldades orçamentárias, ao longo destes 30 anos. Então, é importante, e aqui está o nosso ministro do Trabalho, é importante reforçar o compromisso, não só da Defensoria Pública da União, mas de todas as instituições também do governo federal, para reforçar a presença, a participação do Grupo Móvel, reforçar também e reconhecer o trabalho dos auditores e das auditoras e de todos aqueles servidores dos demais órgãos que fazem com que essa resposta do Brasil ela seja efetiva. Então, é um momento de celebrar, mas é também um momento de refletir os próximos 30 anos e as ações que precisamos adotar no combate às desigualdades estruturais, às desigualdades e o combate à pobreza, porque nós vimos também, quem participa da Móvel sabe que em alguns momentos, em algumas localidades, o que a gente percebe também é a reincidência daqueles trabalhadores e trabalhadoras que foram resgatados e que, infelizmente, acabam retornando a essa situação de exploração. Por isso também que é importante, senador, pensarmos no Brasil com respostas efetivas de combate às desigualdades sociais e de combate à pobreza. E nós estamos avançando, isso é importante deixar esse registro público, nós estamos avançando muito nos últimos anos com o governo federal no combate à pobreza, no combate à desigualdade. E fortalecer as ações do Grupo Móvel é fortalecer também o combate a essas desigualdades e que o Brasil deixe claro para todos
que os direitos humanos têm que ser cumpridos, os direitos trabalhistas têm que ser cumpridos. E a presença da Defensoria Pública no Grupo Móvel é para isso, é para reforçar que o trabalhador resgatado tem direitos, e ele tem direito não só à reparação, mas também direito à sua cidadania, à sua dignidade. Muito obrigado a todos e que tenhamos aqui uma boa sessão solene em comemoração aos 30 anos do Grupo Móvel. Muito bem, senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, que fez um resumo em 6 minutos que encantou a todos, viu? Meus parabéns. Vou de imediato conceder a palavra ao senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Excelentíssimo senador Paulo Paim, excelentíssimo senhor ministro Luiz Marinho, caros colegas, servidores, auditores fiscais do trabalho, é uma honra para a Organização Internacional do Trabalho estar presente nesta audiência pública, que celebra 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é uma das iniciativas mais emblemáticas do Brasil e do mundo na luta para a erradicação do trabalho escravo. Celebrar essa trajetória é reconhecer o compromisso do Estado brasileiro com a promoção do trabalho decente e com a proteção dos direitos humanos fundamentais. Desde a criação, o Grupo Móvel resgatou mais de 60 mil pessoas em todos os cantos do país. Seu trabalho notável, muitas vezes realizado em contexto de risco, reflete a coragem e a seriedade de profissionais que atuam com ética e rigor técnico. Ao fazê-lo, reafirmam diariamente o valor da profissão, da inspeção do trabalho, como instrumento da justiça social. Neste contexto, deixo aqui também, senhor senador, a nossa homenagem, a homenagem da OIT aos 4 heróis do Ministério do Trabalho e Emprego que foram assassinados na chacina de Unai. Infelizmente, o trabalho análogo à escravidão é uma realidade brutal e inaceitável, que viola os direitos humanos fundamentais e desafia os direitos mais básicos da dignidade e da liberdade. De acordo com as cifras, com as estimativas da OIT, mais de 27,6 milhões de pessoas estão em situação de trabalho forçado no mundo. E esse número está aumentando, aumentou 2,7 milhões desde 2016, quando a cifra começou a ser estimada. E por trás desses números estão vidas de homens, mulheres, crianças, e a necessidade urgente de intensificar os esforços para erradicar essa chaga. É um paradoxo inaceitável que, em pleno século XXI, com os avanços da inteligência artificial e da digitalização, ainda presenciemos a exploração de homens e mulheres e crianças através do trabalho escravo infantil e tráfico de pessoas, que são práticas arcaicas do século XIX. O Brasil, caros colegas, é reconhecido internacionalmente por suas políticas e iniciativas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Além do Grupo Móvel, também a lista suja, que já foi referenciada, a própria criação dos planos, do plano de enfrentamento do trabalho escravo e a atuação também do Ministério Público e da Justiça do Trabalho são iniciativas que têm sido promovidas pela OIT, inclusive por intermédio da cooperação Sul-Sul. Então, eu queria felicitar o Brasil por servir de farol para a erradicação do trabalho escravo no mundo. Entretanto, sabemos que as novas formas de escravidão modernas surgiram, mais difíceis de detectar, mais complexas de combater, e aí incluindo o tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Para responder a esses motivos, a esses novos desafios, a OIT tem atualizado os seus sistemas de normas. Uma das primeiras convenções da OIT, a Convenção 29 de 1930, além da Convenção 5 de 57, são marcos fundamentais no combate ao trabalho forçado e já foram ratificadas pelo Brasil. Entretanto, reconhecendo as mudanças nas formas de exploração, foi adotado em 2014, senhor senador, o protocolo da Convenção 29, que é um instrumento moderno, complementar e que amplia o alcance da Convenção original. Esse protocolo ele traz avanços fundamentais, como a necessidade de abordar as causas profundas do trabalho escravo. Nós sabemos que o trabalho escravo, na verdade, é um sintoma de uma sociedade doente, e garantir o acesso das vítimas à justiça, além de promover a sua reabilitação e, principalmente, estabelecer medidas de prevenção baseadas na devida diligência, ou seja,
a responsabilidade coletiva na cadeia produtiva do trabalho escravo, né, especialmente nas cadeias produtivas globais. Então, trata-se de um instrumento que responde à complexidade da economia globalizada, às novas formas de exploração e à responsabilidade compartilhada de governos e setor privado. O Brasil, senhor senador, colegas, já ratificou tanto a Convenção 29 quanto a 105, mas o protocolo ainda está em tramitação nessa casa. Ele está, mais precisamente, na Comissão de Relações Exteriores e a OIT incentiva uma aprovação de forma célere. A ratificação pelo Brasil deste protocolo será um sinal inequívoco e concreto de que o país continua na vanguarda do combate ao trabalho escravo. Senhoras e senhores, a celebração dos 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel é um convite à memória, mas também um chamado à ação. A OIT sempre esteve e sempre estará ao lado do Brasil no combate ao trabalho e à análise de escravidão. O primeiro projeto da OIT, dedicado especificamente ao combate ao trabalho escravo, foi implementado entre os anos 2002 e 2007. Teve como objetivo central o fortalecimento das ações de inspeção, em especial com foco no Grupo Móvel. Por meio dessa iniciativa, foram oferecidos treinamentos especializados, foram doados equipamentos, inclusive rádios e sistema de comunicação por GPS, que ampliaram significativamente as auditorias realizadas. Além disso, a OIT participou, apoiou o país na elaboração do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, na criação da CONATRAI, no segundo plano, e agora estamos apoiando o terceiro plano. Então, hoje, nós reiteramos nosso compromisso de apoiar o Brasil, de continuar apoiando o Brasil nesse processo, oferecendo cooperação técnica, promovendo diálogo social e fortalecendo a ação dos atores tripartites. Que essa celebração nos inspire a seguir firmes na luta por um mundo do trabalho livre de exploração, no qual a dignidade humana seja inegociável. Muito obrigado. Pela sua fala, do senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, OIT. Parabéns pelos exemplos que deu do mundo todo, o número de trabalhadores que vivem sob o regime de escravidão, que é lamentável, mas haveremos de avançar. Concedo a palavra ao senhor Luciano Aragão Santos, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Enquanto o senhor chega à tribuna, eu só quero fazer um registro. Registramos a presença na galeria à minha direita de servidores comissionados e terceirizados do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que realizam visita temática em comemoração ao mês e o Dia do Trabalhador, que é o mês de maio, né? Sejam todos bem-vindos. Por favor, senhor Luciano Aragão Santos, diretor-geral do Ministério Público do Trabalho. Todas e todos, eu gostaria de saudar a mesa na pessoa do senador e do ministro do Trabalho e de saudar a todos os presentes na pessoa das procuradoras, dos procuradores do trabalho aqui presentes, das auditoras, dos auditores, juízes do trabalho, que dia a dia lutam para garantir a dignidade das pessoas vítimas de trabalho escravo no nosso país e também saudar aqueles que aqui estão presentes, que aspiram se juntar a essas fileiras de luta pela dignidade. Hoje, nós celebramos os 30 anos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, numa data simbólica, no 13 de maio. E essa data nos obriga a reconhecer uma verdade em nosso país, que não há trabalho sem direitos e não há liberdade sem dignidade. Esse é o escopo do Grupo Móvel, mostrar para o Brasil que não há liberdade sem dignidade. Os resultados expressivos alcançados e muito bem mencionados aqui pelo senador, pelo André, a quantidade de resgates, as instituições engajadas, entre as quais o Ministério Público do Trabalho faz parte, instituição a que represento no momento, poderiam fazer um discurso enriquecedor. Mas eu não vou falar disso hoje, não vou falar de nenhuma instituição e nem do MPT hoje, porque apesar de ser uma data que devemos celebrar, e é, de fato, eu tenho que nos recordar que, apesar de todos esses resultados, de todos esses números,
são 30 anos de persistência da escravidão. São 30 anos de resgates, mas são 30 anos de persistências Meu da líder escravidão. na tribuna, me permita uma interrupção para registrar a presença no plenário do senador Jaime Bagatô. Sua presença sempre é bem-vinda. O tempo volta para o senhor, eu dou mais um minuto já. Obrigado, senador. E considerando que são 30 anos nessa luta, sem perspectiva de um horizonte no seu fim, eu sinto-me obrigado a falar não do número, não da quantidade de pessoas resgatadas, mas falar de alguns nomes. Há alguns nomes que, por coincidência do destino, um auditor aqui presente esteve presente em todos esses casos junto comigo, o auditor Ivano. E eu vou citar alguns nomes que eu anotei aqui nesse papel, porque eu creio que o combate ao trabalho escravo, ele precisa alcançar números, mas nós não podemos esquecer do nome daquelas pessoas que sentiram na pele que trabalho sem dignidade é sinônimo de escravidão. E por isso eu vim hoje aqui carregar a história dessas pessoas, um pouquinho dessa história, que sentiram na pele a pior violação a direitos humanos que existe, que é a negação do direito de ser humano. Eu queria falar do seu Juremar da Silva, residente em Rondon do Pará. Ele não possuía registro de nascimento. Ele não era alfabetizado e permaneceu invisível, e a palavra é essa, invisível, aos olhos do Estado brasileiro, aos olhos da sociedade, por 43 anos. E nada do que qualquer um de nós, Fiscalização do Trabalho, Ministério do Trabalho, Defensoria Pública, nada do que qualquer um de nós pudemos fazer ali resgatou a dignidade daquela pessoa que foi privada durante toda a sua vida de direitos. Nós somos embora frustrados, mas o seu Juremar permaneceu num ciclo de vulnerabilidades que nós não conseguimos dar resposta, que a política pública não foi capaz de romper. Eu quero que o nome dele lembre hoje como a nossa sociedade falha em garantir direitos e como nós falhamos em ter humanidade. E que o Grupo Móvel, lembrando, eu estava presente nesse caso, como Grupo Móvel, o sucesso dele demonstra o fracasso de toda a nossa humanidade, de todo o nosso Estado em garantir direitos. Dona Vivância, em Breu Branco, Pará, ao ser resgatada, ela me questionou: o que vai ser de mim agora? Só me resta voltar a ser doméstica e ganhar R$500 por mês no Maranhão. Isso foi em 2022. Não era metade de um salário mínimo. Eu não consegui dar uma resposta a ela lá. E o pior, hoje eu ainda não consigo. E o nome de Dona Vivência é para lembrar que todas as vão ter seus direitos respeitados e que não há liberdade sem oportunidades, não há trabalho sem direitos. José Arlindo, Cidelândia, Maranhão, vítima de tentativa de homicídio porque ele ousou cobrar o salário atrasado. E o resgate desse trabalhador permitiu sua recuperação física, mas as feridas de sua alma não foram saradas. Um homem que estava com medo de ir receber suas verbas rescisórias. O seu nome nos lembra que as feridas da escravidão, as feridas da violência não se curam com a reparação, não se curam com os direitos trabalhistas. E um último nome, esse aqui eu não estive presente, mas já foi citado aqui, Sônia Maria de Jesus, que vive sob o jugo de um desresgate, a palavra é essa, legitimado pelo Supremo Tribunal Federal. Seu nome mostra nada menos que a nossa justiça, e quando eu falo de justiça, falo de Ministério Público também, ela falha em garantir a emancipação do ser humano. Nós precisamos de muito mais, de muito mais. O que fizemos não foi suficiente, não é suficiente. 30 anos de todas essas instituições se dedicando arduamente não é suficiente. Eu queria muito estar aqui e dizer que a gente vai se esforçar mais, que vamos aumentar a mobilização e que vamos transformar essa realidade. Mas eu não acredito nisso. Eu venho com essa mensagem difícil no dia de celebração, porque eu acredito que a crise vai se agravar.
estamos sob uma ameaça mais grave e iminente de que todos os trabalhadores vão perder um direito mais fundamental, que é o direito a ter direitos. E é exatamente isso que vem acontecendo com um grupo de 16 trabalhadores que foram resgatados em Moju do Pará, trabalhadores cuja ação civil pública ajuizada para a garantia de seus direitos está suspensa como reflexo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de processo sobre pejotização. Eu me recordo que nessa fazenda, quando chegamos, nós não encontramos trabalhadores, porque o empregador mandou eles se esconderem na floresta amazônica. Nós fomos retirar esses trabalhadores do meio da floresta às 7 horas da noite. O empregador abandonou seu carro. Os trabalhadores foram completamente abandonados. A equipe do Grupo Móvel não conseguia encontrar alguém para responsabilizar. Eles foram tratados como escória que podia ser descartada. E a esses trabalhadores, a única alternativa foi recorrer ao Judiciário, à Justiça do Trabalho, por meio do MPT. E agora, com a suspensão da ação, o que nós estamos dizendo para eles, e a suspensão da ação com base em um contrato de pessoa jurídica, fraudulento, verbal e hipotético, um contrato que sequer existiu no mundo real, a ação está suspensa e caso essa decisão, esse entendimento vigore em nosso país, a resposta que daremos àqueles trabalhadores é que eles não têm direito de ser considerados trabalhadores, que eles não têm direito a ter direitos trabalhistas. E a essa crise que eu me refiro, que traz um perigo gravíssimo de sermos um país sem trabalhadores, uma nação sem direitos. E desse jeito seria muito fácil acabar com o trabalho escravo, porque um país sem trabalhadores é um país sem trabalhadores escravizados. Mas nós não podemos admitir isso. O dia 13 de maio, ele nos recorda, ele não é uma data de celebração, ele é uma data que nos traz uma memória, uma recordação de que não há liberdade sem dignidade, como tentaram outrora impor ao povo brasileiro. Mas este ano, o 13 de maio, traz consigo o risco do retorno à escravidão. O que diremos a essas pessoas? O que vamos dizer às vítimas de trabalho escravo? As pessoas que correm o risco de simplesmente não ter mais direitos. Vamos dizer que perdemos a esperança, que a causa está perdida? Nunca! Eu direi, e a minha instituição dirá, o Ministério Público do Trabalho, eu espero que todos digam que não desistiremos, nunca perderemos a esperança e não deixaremos de resistir. Por isso, a minha mensagem hoje é de conclamar todos que estão presentes, a sociedade, as nossas instituições, a não desistir, a não admitir retrocessos e a fazer o que tiver no nosso alcance para lutar contra esse risco que para sobre o trabalhador brasileiro. Precisamos enfrentar o julgamento do próprio direito do trabalho e defender que o trabalhador não pode ser descartado, o trabalhador não pode ser escravizado. A derrota dos trabalhadores será a derrota da humanidade. A derrota dos trabalhadores será a derrota da humanidade. Nós temos que resistir e ter esperança. Até no mais sombrio dos tempos, nós temos o direito de esperar alguma luz. E eu espero que essa luz seja irradiada daqui, de homens e mulheres que se recusarão a assistir à queda da humanidade, de vocês que se juntarão às fileiras, que resistirão às investidas contra a dignidade. A história será o nosso juiz. O nosso tempo responderá pelo que estamos fazendo, pelo que fizemos aos Juremais, aos Josés e às Sônias. E eu pergunto a vocês, o que defenderemos, pelo que lutaremos? O que responderemos a essas pessoas? Que não há trabalho sem direitos, que não há liberdade sem dignidade. A vocês que integram as equipes do Grupo Móvel, continuem levando esperança e direitos aos trabalhadores do nosso país. E meu último apelo, que não levemos mais 30 anos para assegurar a dignidade, para erradicar a escravidão. Muito obrigado. Muito bem, senhor Luciano Aragão Santos, coordenador nacional da erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, que falou de fatos reais, né? Como é que é lá na ponta a luta do dia a dia
e o que está acontecendo com essa retirada de direitos. Parabéns pelo pronunciamento. Concedo a palavra de imediato ao senhor Daniel Dyer, delegado e coordenador-geral de repressão a crimes contra os direitos humanos da Polícia Federal. Bom dia a todos, a todas. Uma saudação especial à presidência da mesa, o senador Paulo Paim, que se faz acompanhar do excelentíssimo senhor ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pelas mídias. Para nós da Polícia Federal, é um grande orgulho tomar assento nesta sessão solene e, ombreando com os colegas de Grupo Especial de Fiscalização Móvel, celebrar os 30 anos da existência do grupo e da sua efetiva atuação. Tal iniciativa, para além de celebrar uma vital ação do Estado brasileiro, ela lança luzes também sobre a importância da temática em nosso país. O enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil é uma prioridade para a Polícia Federal, que atua em conjunto com demais órgãos governamentais para erradicar essa nefasta prática que atenta contra valores fundamentais, dentre eles o da dignidade. Uma das maiores expressões, se não a maior, nesse cenário, é o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, o GFM, que hoje celebramos. Os números falam por si. As pessoas que me precederam nessa tribuna mencionaram esses números que, ao longo das últimas décadas, conferem contornos à atuação estatal, especialmente do GFM. As atividades do grupo e o engajamento dos seus participantes possibilitaram a consecução, dentre outros, de trabalhos como o da Operação Resgate, que já foi realizado em 4 edições e com cobertura em todo o território nacional. Uma força-tarefa bem sucedida e que conta também com a participação do nosso órgão, da Polícia Federal. Como Polícia Judiciária da União, a PF promove as investigações em face do delito de redução à condição análoga de escravidão e delitos associados. Por isso, a sua participação no GFM possui especial valor, dada a oportunidade, principalmente na coleta e na produção de um acervo probatório, que será levado posteriormente aos demais integrantes do sistema de justiça criminal, para a devida e necessária responsabilização dos autores. O esforço investigativo empreendido pela PF, enriquecido com uma perene capacitação do efetivo policial e o desenvolvimento e emprego de recursos tecnológicos nas apurações, possui expressivo lastro nas ações do GFM. A temática do trabalho forçado no Brasil exige de todos os envolvidos no seu combate empenho, dedicação e aperfeiçoamento constantes. A atuação do Estado, de forma articulada, tendo como um dos expoentes o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, é uma salutar resposta à problemática que se apresenta nesse cenário. Por isso, ao término da minha fala, congratulando-me com todos aqueles que direta e indiretamente fizeram parte da história do GFM, enalteço a parceria mantida com a PF e reitero o compromisso do nosso órgão em seguir avançando no combate que o trabalho escravo em nosso país reclama. Muito obrigado a todos. Muito bem. Senhor Daniel Dyer, delegado e coordenador-geral de repressão a crimes cometidos contra direitos humanos da Polícia Federal. Senhor Daniel, se me permitir, eu quero cumprimentar a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho excelente, belíssimo, que é um crime contra os direitos humanos,
que é aquele que estava assaltando os aposentados, retirando seu dinheiro de uma forma totalmente covarde e, com isso, fazendo que cada um perdesse, que fosse R$100 por mês, fosse 50, fosse 80, faz falta para o pão, para a água, quem diria, no fim de 4, 5 meses, até para pagar o aluguel. Então, uma salva de palma à posição da Polícia Federal e ao governo Lula, que mandou investigar tudo. O ministro. Passamos agora ao ministro, a palavra ao... Não, o ministro quer falar agora. Só estou ajustando aqui o meu... Palavra, nesse momento, com muita satisfação, ao excelentíssimo ministro Luiz Marinho, ministro de Estado e Trabalho e do Emprego, que é um dos signatários desta sessão. Né, Luizinho? Meu bom dia, todos os amigos e amigas, todos bem-vindos aqui nessa importante sessão solene. Agradecer ao amigo, companheiro, senador Paim, que, sem dúvida, é uma das principais vozes, se não a principal voz nessa casa, como parceiro, grande parceiro histórico da classe trabalhadora, das nossas lutas. Senador, muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas a ele. Comentar o Leonardo, grande parceiro da Defensoria. Obrigado, Leonardo, pela força, pela parceria. Comentar o querido Luciano Aragão, Ministério Público do Trabalho, falou aqui, trouxe aqui relatos importantes e registros importantes para a gente pensar e refletir sobre o hoje e o amanhã. Comentar o Daniel, agradecer a Daniel a parceria da Polícia Federal, mandar um abraço para o meu amigo Andrei, e os nossos agradecimentos de parceria. Comentar o André, em nome do André, fazer aqui um registro de homenagem a todos os nossos profissionais da Auditoria do Trabalho, os nossos auditores e auditoras, que junto com os demais trabalhadores do Ministério do Trabalho e Emprego resistiu ao período das trevas para manter de pé e fazer jus a esse processo aqui. Os meus agradecimentos a todos os nossos profissionais do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular, nossa companheirada dos auditores de trabalho. Quero cumprimentar o Vinícius, meu grande parceiro, Aitei, sempre presente nas nossas mesas, nossos debates, enfim. Eu pensei, trouxe aqui até um roteiro organizado, mas eu vou fugir bastante dele na medida que as falas do senador, as falas do André, as falas de outros oradores, trouxe alguns dados que eu ia me referir. Então, eu vou fugir dos dados. Vou só fazer um registro, né, dos 30 anos do Grupo Móvel. Nasceu lá em 95, mas ele foi bastante impulsionado, e o registro, na edição do primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que foi feito em 2008, no governo do presidente Lula. E também a criação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, a criação do cadastro de empregadores que tenham submetido a trabalho condicional à escravidão, a chamada lista suja, e a alteração da redação do artigo 149 do Código Penal, que define como crime a submissão de trabalhadores a condições análogas de escravo. Até então, o tipo penal apresentava um alto grau de generalidades. A modificação da redação do referido artigo trouxe segurança jurídica ao especificar as formas pelas quais tal prática manifesta-se no país nos dias de hoje. Trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes, servidão por dívidas. Eu creio que essa mudança foi bastante relevante, senador, para que a gente pudesse dar condições de trabalho para que nós pudéssemos exercer na plenitude os nossos trabalhos. Eu não vou
teria vários dados, ano a ano, enfim, mas eu creio que a dimensão disso está dado pelos oradores anteriores. Então, eu queria aqui registrar que nos 30 anos, talvez, senador, nós pudéssemos, em vida, declarar como heroína da pátria a senhora Pureza Loyola. Porque se a gente resgata isso, esses 30 anos tem a ver com a luta da Pureza Loyola. Não sozinha, claro, mas ela teve um papel de verdadeira heroína ao enfrentar os desafios, inclusive de vida. Né? Quem assistiu o filme Pureza sabe do que eu estou falando. E ela está viva aos seus 82 anos de idade, lá na cidade de Bacabal, é isso o nome da cidade? Ministro, Macabal. Se você me permitir, a minha assessoria que está aqui no plenário, está quase toda ela aqui, eu já peço que encaminhe o projeto de lei com esse objetivo, que ela esteja entre os heróis da pátria. Nós todos vimos o filme e sabemos do que o ministro está falando. E o Luciano me informava, eu estava perguntando antes que eu pesquisava na internet, descobri na internet também, mas o Luciano me informava que ela está lá, inclusive em situação necessitando de solidariedade para trocar o piso da sua casa. Então, talvez nós podemos fazer uma vaquinha virtual, ver quanto que é esse custo, viu, Luciano? Dar uma olhada nisso, uma pesquisada tal, e ser solidário com essa grande companheira, que eu não conheço pessoalmente, mas, se Deus quiser, irei conhecê-la, para homenageá-la. Creio que ela merece todas as homenagens em relação a isso, porque nasce ali, não é? A luta dela, nasce o Grupo Móvel exatamente ali. Então, queria aqui fazer esse registro. Fazer um outro registro que, em 2006, eu estava ministro do Trabalho, de repente, um final de tarde, no dia 8 de fevereiro de 2006, acontece uma troca de tiros entre os agentes da Polícia Federal e a Polícia Militar na fazenda Sancara e Anhanguera, em Mato Grosso, na cidade, se eu não me engano, de Lacerda. E aquela tensão toda, felizmente ninguém se feriu ali, mas foi um tiroteio, 3 minutos de chumbos trocados, os agentes protegendo o Grupo Móvel e a Polícia Militar, ludibriada, enganada pelo fazendeiro, que disse que era uma invasão à sua propriedade, e eles chegaram atirando. Esclarecido, mas a tensão era grande no Estado. Eu e o Paulo Vanucci, ministro dos Direitos Humanos, liguei para o então governador e pedi que se ele podia recepcionar a nossa Conatrai lá em Mato Grosso. Nós queríamos fazer uma reunião lá para avaliar e discutir o assunto. Ele disse que com todo prazer. Ao chegar lá, a Patrícia Aldi, que era da OIT, ela ficou muito brava porque teve uma conversa antecedida ao encontro de uma conversa em particular com o governador. Ela e outros conselheiros não queriam que eu e o Paulo Vanucci conversassem a sós com o governador, porque senão ele ia nos enrolar. Eu falei, menina, todo respeito, mas eu acho que não sabe quem está falando, não. Né? Eu sei o que eu estou fazendo aqui, fique tranquila. Quando inicia a plenária, o governador foi o primeiro a falar, abriu o encontro. Ele fez o que de costume muita gente o faz ao debater esse assunto. E disse, olha, o que vocês precisam compreender é que a legislação trabalhista ela é muito rigorosa. Ela está mais apta, dizia ele naquele momento, para o urbano, para a indústria, mas para o rural ela é muito restritiva, ela é muito, então, o que parece não é. Não tem trabalho escravo aqui no Estado.
terminou de falar e eu falei, governador, eu queria lhe pedir uma gentileza. Se o senhor pode ficar para assistir as imagens no telão do teu estado, não de outros estados, mas do teu estado, que talvez pode estar acontecendo que o senhor não conheça algumas realidades do estado que às vezes a gente não consegue enxergar, porque muitas vezes, como dizia minha afinada mãe, nós temos que olhar com os pés. Onde você pisa, você olha. E onde o teu olho enxerga, a tua mente registra. E muitas vezes notícias à distância pode não chocar como você enxergar no local. Então, eu queria pedir a gente. Ele falou, claro. Aí começamos a mostrar no telão. Ele ficou muito constrangido e se remexia muito na cadeira ao ver as imagens. Terminou as imagens, ele falou, ministro, o senhor me concede a palavra de novo? Eu falei, claro. Ele disse, olha, eu quero dizer a vocês, quero confessar a vocês que, de fato, eu não conhecia essa realidade no meu estado. Mas é lógico, cada um talvez enxerga a realidade que seu olho viu, presenciou. E ele presenciava a realidade das grandes fazendas de produção de soja. O governador, me fugiu o nome dele agora, o rei da soja, o Blairo Maggi. Foi senador. Ele disse, olha, de fato eu não conhecia que era a realidade da agropecuária, fazendas de criação de gado. E ele disse, o que eu vi aqui, eu não permito que os meus animais tenham essa realidade. Portanto, eu quero pedir a vocês para ser grande parceiro do combate ao trabalho análogo à escravidão, conte com o governo do Estado nesse processo. E quero lhe confessar que ele foi um grande parceiro durante o seu governo ao combate ao trabalho escravo no Estado. Eu estou dizendo isso também para mostrar que muitas vezes a nossa teimosia, persistência, pode transformar a visão de pessoas. Ou seja, Luciano, a esperança nunca vai morrer enquanto a gente não erradicar o trabalho escravo no Brasil. Nós sabemos com isso que eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, não precisaria de nós. Se fosse fácil, eu tinha acabado. Portanto, o que nós temos que ter a clareza, a convicção e a certeza de perseverar, de teimar, para poder alcançar novas vitórias. Eu não considero sequer grandes vitórias quando a gente conquista simplesmente reparação. A vitória será quando, eu falo sempre para o nosso pessoal, né, Luiz Felipe, que assim, a nossa missão principal não é o resgate. A nossa missão principal é evitar que as pessoas sejam submetidas a essa condição de indignidade, de agressão aos seus direitos humanos, a violação aos seus direitos humanos. Essa é a nossa missão, missão de todos nós. Não é missão simplesmente do governo, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, dos vários parceiros, mas é missão da sociedade. A sociedade brasileira tem que se indignar. Indignar para dizer, nós não queremos fazer a reparação. Nós queremos evitar que essa agressão aconteça. É, portanto, a erradicação do trabalho análogo à escravidão, essa é a nossa missão. Nós vamos alcançar no curto, médio, longo prazo? Isto eu não sei, porque depende também de todo um debate de valores éticos que cada cidadão e cidadã tem que ter para si. Como é o caso da Sônia citada aqui. Como pode um desembargador comprovadamente colocar essa senhora em condição degradante de trabalho, né?
explorá-la a vida toda? Será que ela está na partilha de herança? Então, tem coisas que nós temos que teimar muito. Outro registro que eu queria fazer é da chacina de Unai. Na chacina de Unai, eu assumi o ministério, foi em janeiro de 2004, né? Eu assumi o ministério 12 de julho de 2005 e tive, naquele período ali, discutindo as reparações. Então, nós encaminhamos o debate com o presidente Lula e o Estado brasileiro assumiu de garantir até a faculdade a todos os meninos e meninas das viúvas. Isso foi feito. E recentemente, em 24, uma das viúvas dizia o seguinte: você pode mandar um recado ao presidente Lula, porque o presidente Lula nos prometeu que lutaria por justiça, e a justiça, e elas diziam o seguinte: nós somos muito gratas ao presidente Lula e ao governo do presidente Lula, porque de fato nos garantiu que os nossos filhos hoje não seja mais, né, eles estão se formaram, um é engenheiro, outro é advogado, outro é isso e aquilo, enfim. Mas tem uma coisa que ainda nós não temos, que é a prisão dos mandantes. Os assassinos tinham sido presos, mas os mandantes não. E recentemente a família dos mandantes foram presos. Então isso um certo conforto às famílias que viram aquela brutalidade da morte dos seus maridos, esposas, enfim, esperavam isso. Demorou. E quando demora, nós temos que também fazer uma reflexão às instituições, o funcionamento das instituições. Porque muitas coisas que nós estamos falando aqui, o Luciano fez várias falas aqui, registrando o momento complicado, complexo, que a sociedade avalia direitos ao trabalho, direitos trabalhistas. E as decisões últimas do Supremo Tribunal Federal, de fato, traz muita preocupação. Contudo, nós temos a obrigação de provocar o Parlamento brasileiro, nós temos a obrigação de provocar as instâncias do Poder Judiciário, nós temos que nos provocar para ver se nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, se nós estamos buscando espaço para debate, e a partir do debate, a partir do principal instrumento de entendimento, que é o diálogo, mas se dialoga quem quer dialogar, não tem como dialogar com quem não deseja. Então, esse é meu apelo ao Supremo Tribunal Federal, a todos nós, ao Parlamento brasileiro, que tem a obrigação de debruçar sobre isso para não permitir que a gente facilite ainda mais o trabalho escravo no Brasil. Porque, de fato, a depender das decisões, isso pode estar em curso no Brasil, o desmonte dos direitos. E como o presidente Lula sempre diz, nós precisamos criar oportunidade para a nossa juventude, para as nossas famílias, pais, mães. Então, é isso que nós precisamos trazer à luz do dia. Como que as nossas ações dos vários combates que trabalhamos, combate aos preconceitos, seja contra a mulher, contra a juventude, contra os negros, contra os povos indígenas, contra
as opções, as escolhas, as orientações de qualquer natureza, religiosa, sexual, seja qual seja. E eu acredito que nós podemos e devemos apontar para um processo que tenhamos esperança. A esperança de construção de uma sociedade igual. Como que uma mulher precisa lutar, reclamar para ter o mesmo direito do homem, a mesma remuneração, por exemplo. Né? Isso é inimaginável que o empregador, ao contratar um homem ou uma mulher, possa pensar em remunerar diferente com a mesma competência. Isso diz respeito ao comportamento ético. Então, a gente também chama a atenção do empresariado. A hora que nós tivermos as condições de que todo mundo que vai tomar uma decisão tenha consciência desses valores, nós teremos resolvido o trabalho análogo à escravidão. Mas a esperança está, senador Paim, quando a gente avalia, por exemplo, o acontecido naquele resgate da produção de vinho no Rio Grande do Sul, do seu estado querido. Ali foi um embate duro para que os empresários aceitassem a conversa olho no olho, porque, a princípio, eles rejeitaram porque achavam que nós iríamos lá simplesmente para criar um constrangimento às empresas. E eu disse, nós queremos dar oportunidade a vocês, a oportunidade de vocês mostrarem que, de fato, vocês não sabiam, como dizem. Eu não sabia, porque é um terceirizado. E eu disse, eu acredito. Contudo, o não saber não tira a responsabilidade, porque a atuação do processo de uma terceirização de fase da sua produção é que criou esta condição. E eu chamo de novo a atenção do Supremo Tribunal Federal e do Parlamento, que a legislação trabalhista, na terceirização, do jeito que está colocada, e todo o debate de pejotização que está colocado, é irmã, repito, é irmã do trabalho escravo no Brasil. E o presidente Barroso um dia me perguntava por que eu faço essa afirmação. Eu disse, presidente, analise comigo. Vamos imaginar que o senhor fosse o CEO de uma empresa. E teu objetivo, determinado pelos seus acionistas, é que ele tire o melhor resultado. Concorda? É a tarefa de todos os seus. Com a legislação em vigor, ele observa que, olha, para melhorar o resultado, eu posso terceirizar as fases X do meu processo produtivo. E o senhor vai fazer o melhor contrato. O senhor concorda que o senhor, nesta mesa, o senhor tem mais poder do que o teu contratado? Só que esse teu contratado também olha, o CEO dessa empresa contratada também vai, como diretriz dos seus acionistas, também ter o melhor resultado. E o senhor concorda que esse contratado da segunda fase também tem menor poder na mesma negociação? Até chegar à última fase. Quando chegou a última fase, já não tem resultado mais para distribuir e vai dar trabalho escravo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo no Brasil. Então, o registro também chama a atenção da imprensa, que está aqui nos assistindo, quem está vendo pela TV Senado, pelas redes sociais, reflita sobre isso. Porque nós precisamos assumir, a sociedade brasileira tem que assumir o direito à indignação, a indignar contra a exploração barata ou contra a exploração forçada, tirando direitos legítimos das pessoas, impondo muitas vezes a condição de um pai, de uma mãe, até
de liberar sua criança, que devia estar na escola ou no lazer, para a exploração da mão de obra infantil. É um debate ético que a sociedade brasileira tem que fazer em relação a essas questões. Contudo, alguém que possa pegar pedaço da minha fala pode dizer: ministro Marinho perdeu as esperanças. Não, de jeito nenhum. A esperança nunca nós podemos perder. Nós temos que ver no exemplo dessa operação da produção de vinho a possibilidade. Ali fizemos um pacto posterior, um pacto de compromisso das empresas, e que o resultado ali no ano seguinte, está certo, André? Quando fomos olhar o trabalho nas várias propriedades de produção de uva, observamos que, num período, aumentou drasticamente o trabalho formal. O que os pequenas propriedades contratavam informalmente passou a formalizar. É o valor do trabalho, é o respeito ao trabalho, respeito às relações de trabalho formal, CLT, sim senhor, sim senhora, é que pode levar ao combate e o fim do trabalho escravo no Brasil. É a CLT, é o trabalho formal. Eu fico surpreso como vejo gente importante falando contra a CLT. Eu fico surpreso de ver pessoas importantes falando pela pejotização, falando pelos MEIs. Os MEIs, todo respeito aos MEIs, o presidente Lula tem dito, nós, no Brasil, temos lugar para todas as modalidades de trabalho. Para o autônomo, para o MEI, mas o MEI. MEI é microempreendedor individual. Agora querem até fazer sindicato de MEI, não tem sindicato de MEI. MEI é indivíduo. Indivíduo. O autônomo, ele é autônomo. Ele não pode estar submetido a ordens de um processo de trabalho. Da mesma coisa o MEI. Ele não pode estar submetido a um processo de trabalho. Ele tem a sua pequena empresa e pode até ter funcionários registrados em CLT. Esse é o processo que está colocado. Então, o que a gente pede muitas vezes, e eu vejo muitos parlamentares falando verdadeiros absurdos em relação aos sistemas, que a gente pede, estudem mais, por favor, compreendam o que está acontecendo no Brasil e nos ajudem a valorizar o trabalho. Eu acredito sinceramente que o diálogo é a melhor ferramenta, continuo insistindo nisso. Às vezes demora pra caramba, às vezes frustra pra caramba, mas nós não temos outro mecanismo, a não ser quando o parlamento configura um processo coletivo de consciência e faz uma lei que venha a proteger, e a partir daí as convenções coletivas. Nós precisamos resgatar o processo de fortalecimento do papel dos sindicatos. Sindicatos, eu digo, de trabalhadores e empregadores. Que a gente fortaleça a negociação, a mesa de entendimento, as convenções coletivas, acordos coletivos, os contratos coletivos. Aqui também pode se transformar num grande instrumento poderoso de combate ao trabalho análogo à escravidão. É a formalização, CLT, sindicato, negociação. O Estado sozinho, apesar do seu aparato, da mão forte do Estado, não conseguirá resolver esse problema. Nós precisamos elevar o grau de consciência de todas as instituições e fortalecer, voltar a falar da necessária negociação, portanto, do necessário fortalecimento do papel dos sindicatos. Esse é o principal desafio do parlamento brasileiro. Então, eu queria registrar isso. Por fim, lembrar que, com essa missão, nós fizemos
no ano passado, consolidando esse ano, o maior concurso da história de auditores fiscais do Brasil. Está terminando o processo de formação e já vão estar aí reforçando esse trabalho no Brasil inteiro. Ainda é insuficiente, porque o Ministério do Trabalho também está em reconstrução, porque tinha sido desmontado. E que nós temos necessidade de outros concursos. Tem agora, para a próxima fase, concurso autorizando algumas poucas vagas, menos de 100, para reconstruir a Fundacentro, que tem um papel importante de estudos, de assessoria, de respaldo e de prestação de serviço. Mas precisamos do concurso dos agentes administrativos para dar a condição do bom funcionamento de uma instituição como o Ministério do Trabalho e Emprego. E precisamos reconstruir o orçamento. Paim, em 2013, o orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego era de 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio. Sabe quanto foi? Quanto é agora em 2015, 2025? 900 milhões. Se for só o discricionário, 404 milhões. Com a missão de trabalhar e de coordenar todo o processo de qualificação, de formação, desafio importante nesse momento para o mercado de trabalho brasileiro. Então, a gente deixa também esse registro, que, de novo, o Parlamento poderá ter um papel importante no processo de reconstrução desse país que nós precisamos e desejamos. Com isso, eu encerro minha fala longa, já demais por uma audiência solene, uma sessão solene em homenagem aos 30 anos de funcionamento do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo. Que Deus nos abençoe, abençoe o povo brasileiro e nos abençoe para que a gente possa transformar a nossa esperança em realidade. Um abraço, obrigado. Luiz Marinho, que eu tenho a mania de dizer no fim do meu pronunciamento, vida longa. Mas vou dizer que o seu discurso não foi longo. O seu foi tranquilo, mostrou o mundo real, e essa tal de pejotização de fato preocupa a todos. Nós estamos marcando uma audiência pública para o dia, a equipe está ali, estão me olhando lá ou estão no celular, estão me olhando, para o dia 29, né? 29 desse mês, se Vossa Excelência tiver, seria uma alegria enorme recebê-lo lá, vai ser na Comissão de Assuntos Sociais, que está uma loucura, de fato, como você descreveu muito bem aí. Parabéns pela fala, não vou repetir, só vou repetir dando elogios aí. Parabéns, ministro, muito bom. Nós vamos agora para a composição da segunda mesa. Eu peço aos meus convidados, menos o ministro, que ele fique à vontade, que se puderem voltar ao plenário, eu chamarei a segunda mesa. Uma salva de palmas a essa mesa, que ora pela bela contribuição deram. Convido de imediato o senhor Paulo César Fung Alberto, coordenador-geral de erradicação do trabalho escravo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado. Foi perfeito, perfeito. Muito bom. O ministro vai ter que se retirar. Eu peço uma salva de palmas a ele aí, e toda a equipe que o acompanha e a mesa que ora retorna ao plenário. Convido a senhora Valderejo Maria Monte Rodrigues, auditora fiscal do Trabalho. Convido o senhor Gabriel Bezerra Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, CONTAR. Convido o senhor Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Terminou? De imediato, convidamos
para ir à tribuna, nesse momento, senhor Paulo César Fung Alberto, coordenador-geral de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Oi, como é que vai a senhora? Tudo bem? Estou aqui mesmo. Seja não, mas tá bom. chega bem. Obrigada. Já foram. Tá bom. A todos e todas. Eu faço um apelo ao plenário, que já estamos com um convidado na tribuna. Todos fiquem à vontade, se quiserem ter um diálogo mais próximo. O cafezinho está aqui ao lado, aquela porta ali à direita, viu? Que aqui no plenário, quando alguém está na tribuna e vejo, por mim, que estou aqui há 3 mandatos, quando o plenário está falando, a gente não consegue nem coordenar o pensamento. Esse é o apelo que eu faço a todos nesse momento. E passo de imediato a palavra ao senhor Paulo César Fung Alberto, coordenador-geral de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia a todos e todas. Queria primeiro agradecer aqui o convite de estar participando dessa mesa, saudar o senador Paim. Talvez você não se lembre, mas a gente já tem uma história bem na época do movimento sindical, na década de 80, final da década de 70. Eu tive o prazer e a honra de estar junto com o ministro Marinho, que eu quero saudar aqui também, nesse movimento da CUT, metalúrgico. E hoje eu estou aqui com muita honra também, tanto para saudar e parabenizar, né, o trabalho do Grupo Móvel Especial de Fiscalização. Eu acredito que é um grupo extremamente especializado. E aí me perdoem, mas eu queria citar 2 pessoas, que é o André e o Marcelo Campos, 2 auditores, e que, de uma certa forma, me acolheram aqui em Brasília. Eu estou aqui esse ano no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a convite da nossa querida ministra Macaé Evaristo. Bem lembrado. Grande ministra. Está fazendo um belo trabalho. E eu fui muito bem acolhido, né, nos momentos aí de discussões e do trabalho em si, por esses 2 auditores, e eu faço questão de ressaltar isso. E dizer também que é um prazer muito grande participar de uma rede, Paim, porque não é o Grupo Móvel, ele faz parte de toda uma rede que aí envolve vários órgãos do governo, do Estado, e envolve também, gente, que tem uma participação muito especial e muito importante, a sociedade civil, né? Então, essa rede é que trabalha, né, com a direção, digamos assim, e o primeiro combate que é feito pelos auditores e auditoras fiscais nesse Grupo Móvel, e depois tem todo um processo que é o que a gente chama de pós-resgate, e que tem também uma importância fundamental, e é nessa questão do pós-resgate que a gente tem uma participação mais efetiva, né? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Nós fazemos parte, eu sou secretário executivo da CONATRAI, né, que é a Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e a gente vê a importância que tem, né, o Grupo Móvel, o MTE e todos os auditores e auditoras nesse processo. Quer dizer, é aquela ponta de lança, é o pessoal que vai à frente e, posteriormente, nós temos todo um trabalho a fazer, que é evitar que as pessoas que
saíram do processo de escravidão moderna, que a gente chama, para novamente ser um público fácil, né, de cooptação desses algozes, né, que praticam esse crime, que é a escravidão. E eu queria dizer que eu não vou falar muito da Sônia, mas eu fiz uma questão, a Sônia Maria de Jesus, fala assim, em todo lugar que eu for, posso ir até num restaurante, mas eu vou lembrar o caso da Sônia, porque é emblemático e representa, na minha opinião, esse desfecho que até o momento foi dado, representa um atraso, né, uma quebra de referência, que foi o que eu chamo de recapturação da Sônia, né? Então, eu não vou falar nisso porque já tem muita gente que falou, e queria colocar um outro problema, que talvez o Grupo Móvel esteja sofrendo com ele no dia de hoje, e aí eu pediria, inclusive, com a permissão do ministro Marinho, de pedir auxílio ao Senado, ao senador Paulo Paim, né? Que é o seguinte, a gente falou muito aqui dos crimes lá de Minas Gerais, e eu sou mineiro, conheço bem o superintendente do MTE lá em Minas Gerais, militei lá por muitos anos, e a gente sabe o que significou aquela chacina de Unai. E nós não queremos que nunca mais isso aconteça, né? Nós queremos erradicar o trabalho escravo, mas também queremos garantir a segurança dos auditores e auditoras. Isso é fundamental. E hoje nós vivemos um problema, né? Não foi colocado aqui, eu faço questão de colocar. Nós temos um problema, a gente sabe do papel da Polícia Federal, que é de extrema grandeza na proteção dos auditores, na proteção, na garantia desse trabalho, e sabemos também da importância que tem a Polícia Rodoviária Federal nesse processo, que é muito elogiada pela firmeza, pela determinação, pelo compromisso de estar acompanhando, né, participando desse grupo móvel e dando essa sustentação, essa garantia para os fiscais. E hoje nós temos um problema em função de uma portaria do Ministério da Justiça do final do ano passado, que limita a ação da Polícia Rodoviária Federal nesse processo. Isso é muito ruim para a gente, porque não desmerecendo a Polícia Federal, que também tem um papel, mas a gente sabe o problema do contingente, do número de policiais federais que estão disponíveis, e essa ajuda, né, da Polícia Rodoviária, essa participação, diria, da Polícia Rodoviária Federal está comprometida em função disso. A gente entende o que causou, o que levou a ter essa portaria, mas também não podemos deixar aqui de estar dizendo que isso pode, principalmente no momento que começa o período de colheitas do café, lá em Minas Gerais, por exemplo, e eu tenho sido sistematicamente procurado para discutir isso e buscar uma solução para o problema. Então, queria, nesse momento, além de parabenizar o Grupo Móvel, dizer que é um orgulho a gente participar dessa rede, pedir o apoio do senador Paulo Paim nessa discussão. Depois a gente pode passar os dados para o senhor e pedir o apoio. Muito obrigado e parabéns novamente ao Grupo Móvel. Muito bem, senhor Paulo César Fúngio Alberto, coordenador-geral de erradicação do trabalho escravo do Ministério dos Direitos Humanos. E quanto ao apoio que Vossa Excelência solicitou deste senador, pode contar. Só me remeta aos papéis, que eu encaminho daí a ajuda possível. Tá bem? Concedo a palavra à senhora Valderez Maria Monte Rodrigues, auditora fiscal do trabalho aposentada. Que eu a convidei de falar aqui na mesa, ela disse, já me abanquei aqui, daqui eu não saio sem falar. É para descontrair, doutora, é com a senhora. Querido anfitrião, senador Paulo Paim, obrigada pelo convite, obrigada pela acolhida e cumprimento os demais componentes da mesa em seu nome.
Todos aqui, eu acho que 90% aqui devem conhecer quem sou eu. Uma velhinha agora, né? Que lutou muito pela construção e sobrevivência do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. A única vez que estive aqui no passado, não sei se o senhor vai lembrar, estava em plena ebulição a questão da terceirização. E, por azar, hoje estamos com a tal da pejotização. Parece até rima, né? Rima do mal. Rima do mal. Rima do mal. Eu sou uma apaixonada pela Auditoria Fiscal do Trabalho. E confesso aqui, não era assim antes de passar para o quadro. Não era assim. Eu faria concurso para qualquer coisa, menos para essa função. E, ao começar a conhecer o trabalho, ao me deparar com o primeiro concurso, que me foi possível depois dos 45 anos, quando eu terminei, concluí o curso de Direito, não poderia perder a oportunidade. Então, prestei o concurso e prometi a mim mesmo que faria valer tudo aquilo que estava dentro da proteção e da manutenção do equilíbrio nas relações de trabalho. Muito bem. Cumpriu. Está cumprindo ainda hoje. Eu acredito que a Auditoria Fiscal do Trabalho, e eu não me refiro apenas ao Grupo Móvel, nós fomos pioneiros, ou somos os Jurássicos, mas é um programa, um projeto especial. Eu falo da fiscalização do trabalho e da auditoria fiscal como um todo, porque existem vários nichos onde se prestam valiosos serviços. O Ministério do Trabalho tem tudo a oferecer para o crescimento da cidadania entre os brasileiros. Então, aqui vai uma palavra aos meus colegas que estão aí, eu ainda vos considero. Quem quiser me descartar, fica livre, mas eu considero todos vocês, meus colegas, estou sempre de braços abertos para um bate-papo. Eu aposentei há 20 anos e não tem um dia sequer que eu não acompanhe as notícias sobre o mundo do trabalho, tanto aqui quanto lá fora. Estamos vivendo um momento muitíssimo perigoso de desconstrução da civilização dentro do campo do trabalho. Não só aqui, mas nós estamos aqui e é aqui que eu me refiro. Fico muito, muito indignada quando ouço uma pessoa que teve oportunidade na vida, que ocupa cargos chaves, importantes, ter coragem de tentar convencer um trabalhador que recebe um salário mínimo, que passa fome, que trabalha por sua conta, arcando com as despesas, com os riscos, ser chamado de empreendedor. Acho isso um desserviço e uma falta de respeito com o ser humano.
Então, estamos aqui para festejar. A última vez que eu estive aqui também falei que não tínhamos nada a festejar. Mas agora que eu estou ficando mais velha, tenho mais tempo para pensar, né? Eu vou também romantizando. Nós temos, sim, grandes vitórias. A nossa digital, a digital da Auditoria Fiscal do Trabalho e dos grupos móveis, está na mudança do artigo 149, que quando começamos a trabalhar, existia de brincadeira. E tenho orgulho de dizer que nós, auditores fiscais do trabalho, estivemos presentes nos estudos, estivemos junto, por exemplo, ao ministro Flávio Dino. Ele participou do grupo de trabalho, nós participamos na OIT. Então, foi um trabalho coletivo e eu gostaria de lembrar que quando estou aqui falando, eu não falo por mim. Eu falo por um grupo, por uma categoria e falo também por um coletivo, porque o trabalho institucional com outras entidades, o trabalho com a sociedade civil presente, é um trabalho que sai completo, mas que precisa sempre de aprimoramento. Então, quero parabenizar a todos os que estão aqui, pedir que os que estão na ativa não desistam, que se mantenham firmes, fortes, corajosos, e que não se neguem a conversar com os auditores fiscais que estão entrando. Eles são fundamentais na reconstrução do Ministério do Trabalho, que hoje, infelizmente, perdoem-me a deselegância, hoje é um arremedo do que já foi o Ministério do Trabalho. Como reconstruir se estão tirando do próprio Ministério atividades que deveriam e devem ser suas? Uma coisa importante que já vem acontecendo há muitos anos, o desmantelamento da parte de segurança e saúde no trabalho. Gente, eu ouço falar, eu vou falar uma palavra que eu nem gosto muito, mas nas elites, né? Que nós somos modernos, que a gente tem que repensar essa fiscalização do trabalho, que a CLT não vale mais nada. Pelo amor de Deus, os empregadores, em sua grande maioria, resistem ao primeiro preceito, que é reconhecer o vínculo empregatício. Então, a CLT é da minha idade, né? Somos da mesma idade. Como que ela está retrógrada se até hoje não se conseguiu que os empresários, os empregadores deste país tenham respeito por si e pelos trabalhadores que estão sendo contratados? Por quê? Por que criar? Eu estou vendo campanhas de crianças torcendo o nariz para outra. Ah, você é CLT? Gente, isso é um absurdo. Como é que a gente destrói o que deveria estar sendo melhorado, enriquecido, atualizado? E pelo comportamento de mercado, me perdoem, ela está muito atualizada, porque parece que
a maior parte dos empreendedores deste país se confundem e não sabem o que têm a cumprir, não conhecem a alfabetização de ser empresário ou empregador. Faço um apelo do fundo do coração, esse é sentimental mesmo. Reativem a questão de segurança e saúde dentro do Ministério do Trabalho. Refaçam a Fundacentro, mas é de verdade. Não é só coisa superficial para passar uma campanha, uma administração e tá bom. Não é isso. O nosso mal é não aperfeiçoar o que já temos de bom. Eu sou de uma família que foi essencialmente de bancários. Pai, marido, irmã, vários casos de estresse violento. E teve uma época que o maior número de suicídio no trabalho era de bancários. Era de bancários. Hoje se fala em saúde mental, é mais do que urgente. Já está atrasada essa questão da saúde emocional do trabalhador, do bem-estar do trabalhador. Como é que vocês querem produção? Como é que os empregadores querem que suas empresas cresçam pisando em cima dos seres humanos? Sem respeitar que toda pessoa tem que ter direito ao trabalho, à saúde dentro do trabalho, à remuneração digna. E deveria ter, porque está escrito, mas ninguém cumpre, deveria ter muitas horas de lazer para a sua recuperação, para ter forças de seguir as jornadas exaustivas. Muito bem, e ela cruéis. já defendeu a redução da jornada já, sem redução de salário, não? Olha, o salário está sempre defasado. Por isso que não pode reduzir. E a redução Reduz é a benéfica. jornada, Então, perdoe-me, já vou encerrar por aqui, porque eu sou aquele de papo de botequim, sabe? Fica a tarde inteira, entra pela noite, conversando. Mas isso é bom. Conversando, assuntando, discutindo. E é assim que a gente cresce. Muito obrigada pela homenagem a todos nós. O Grupo Móvel tem algumas coisas que talvez nem todo mundo saiba e que foi fundamental para que se firmasse. Não existe nenhuma benesse de salário ou pessoal para quem se arrisca a fiscalizar trabalho escravo. Não existe nenhuma vantagem. Existe desgaste físico, existe desarmonia nos lares, porque ninguém quer abrir mão da companhia de mãe, de marido e da mulher. Então, trabalhar no Grupo Especial de Fiscalização Móvel é realmente quase um sacerdócio, porque é uma coisa de amor, é uma coisa de respeito aos direitos humanos. Então, eu defendo que a cidadania se dá através do trabalho também. Eu estou aqui também representando a Associação Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho. Cumprimento o presidente do Sindicato Nacional, que eu também sou filiada, e convido e a todos da diretoria que se unam, que nos unamos, ou pelo menos que nos dignemos a sentar numa mesa e discutir nossas mazelas. Nós não passamos a existir para dividir.
Nós queremos somar, cada um com suas divergências, mas somar. Muito obrigada. Parabéns. Grande senhora Valdez Maria Ponte Rodrigues. Valdez Maria Ponte Rodrigues, auditora fiscal do trabalho, e que ela que declarou aposentada, mas que ela é uma apaixonada pelo mundo do trabalho e o direito dos trabalhadores, né? Que respeitem a CLT. Direito ao trabalho também. Direito ao trabalho também. E um salário decente também, né? Claro que sim. E condições de trabalho adequadas também. Condições de trabalho adequadas, mas já ensinei. E saúde no trabalho. Salário digno. Salário digno, isso. Viver corretamente. O mundo caminha para trabalhar 4 dias por semana. Eu já vi que a senhora tem uma afinada nesse aspecto aqui, ó. Redução da jornada. Eu sou totalmente a favor. Muito bem. Para ter lazer, tempo para estudar, melhorar a saúde, menos acidente. Meus cumprimentos. Passo agora a palavra ao senhor Gabriel Bezerra Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, CONTAR. Bom dia a todos e todas. De forma muito especial, quero saudar a mesa do nosso companheiro, senador, orgulho do povo gaúcho, senador Paulo Paim, senador que tem honrado não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, com seu serviço, com seu trabalho de relevância e de escuta aos trabalhadores e às trabalhadoras, algo que é tão fundamental. Quero, de imediato, de forma muito especial, saudar o Grupo Móvel, a gente sabe da importância que tem, e quero, em nome da Valderes, do Bob, nosso presidente do SINAIT, que tem um papel fundamental, do André, que tem também uma demanda importantíssima, e especialmente no nome do nosso secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe, saudar todos os auditores, auditoras e agradecer pelo trabalho de relevância para o povo brasileiro, em especial para os trabalhadores e para as trabalhadoras. O Ministério do Trabalho, esse órgão tão atacado, o nosso ministro Marinho citou, inclusive após senador Paulo Paim, chegamos a perder o nosso Ministério do Trabalho, esse órgão com mais de 80 anos, e infelizmente nós chegamos a perder. Felizmente temos recuperando, e a gente sabe do trabalho árduo e duro que nós temos e o compromisso do presidente Lula de nós podermos ter um Ministério do Trabalho que de fato possa atender a classe trabalhadora e que possa corrigir as injustiças. Preciso resgatar que a organização ao qual tenho orgulho de ser presidente, ela representa um universo de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do campo. Esses trabalhadores que sofrem com jornadas excessivas, com baixos salários, né, com diversas situações de exploração e com o trabalho escravo. Desses mais de 66 mil trabalhadores que foram resgatados, infelizmente, mais de 80%, Bob, são trabalhadores e trabalhadoras assalariadas rurais que estão no agronegócio, que estão gerando PIB, que estão gerando a riqueza do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro, mas também para a exportação. Então, acredito que nós precisamos, de fato, fazer e ter um olhar especial com os assalariados e as assalariadas rurais. Essa categoria que é tão importante, mas que, infelizmente, tem sido desprezada no nosso país, e a gente precisa, de fato, poder avançar. Precisamos, de fato, avançar no combate à desigualdade, no combate à fome, que muitos dos nossos trabalhadores sequer têm a condição de manter uma qualidade de alimentação. Precisamos avançar na educação, na alfabetização, lembrando que 40% dos trabalhadores do campo são trabalhadores analfabetos funcionais, com dificuldade para escrever o seu nome. Precisamos avançar, senador Paim, nas políticas públicas e nessas políticas que possam chegar, de fato, aos trabalhadores, como, por exemplo, a Política Nacional dos Assalariados e Assalariadas Rurais, a nossa PENATRE. Precisamos avançar, e o ministro do Trabalho trouxe muito forte, no avanço do processo de negociação coletiva. Sabemos do papel fundamental que as negociações coletivas e o fortalecimento do movimento sindical têm para os trabalhadores, mas também para a construção de um Brasil mais justo e igualitário. Precisamos avançar, senador Paim, e nosso
tivemos juntos já nesse debate sobre a expropriação de terras dos escravagistas. Isso é fundamental, que nós avance nesse debate, que a gente chegue a um consenso e que, de fato, isso ocorra no Brasil. A gente tem avançado, mas até hoje não temos nenhum caso de expropriação de terras. Precisamos avançar nos valores das multas, que a gente sabe que são baixos ainda para quem escraviza no nosso país. Então, acredito que são questões que a gente precisa ter um olhar. Nós precisamos ter um olhar especial para a Conatrai, precisamos ter um olhar que a gente possa avançar. Ela tem um papel fundamental e a Contar se orgulha de ser a representação dos trabalhadores, não só dos assalariados, mas de todos os trabalhadores do Brasil. Então, é fundamental que a gente possa avançar na Conatrai e que nós faça e que tenhamos a defesa intransigente da nossa CLT, tão fundamental e tão atacada diariamente. E para ir para o encerramento da minha fala, em nome da... Nós queremos saudar e agradecer todos os auditores fiscais, mas queremos trazer alguns parceiros importantes da Contar na luta contra o trabalho escravo. Essas organizações que têm um papel de relevância, que têm ajudado e que a gente tem construído. Por exemplo, como a Oxfam, a Repórter Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, a Aliança pelos Direitos Humanos, as centrais sindicais que têm papel fundamental, as nossas federações, sindicatos, a todo o conjunto do movimento sindical, a campanha permanente contra os agrotóxicos, o campo unitário, que congrega diversas organizações, por exemplo, como a CONTAG, o MST, né, e queremos reafirmar o nosso compromisso de seguirmos firmes, junto na luta contra o trabalho escravo, e que, de fato, nós possamos ter um Brasil que olhe para os trabalhadores e que nós garanta os direitos de não ter nenhum trabalhador mais escravizado. Esse momento é isso, agradecemos o convite, agradecemos a todos os auditores fiscais, viva o Grupo Móvel, e que, de fato, a gente possa erradicar o trabalho escravo em todo o nosso país. Muito obrigado. Parabéns, senhor Gabriel Bezerra Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, Contar. Parabéns pela sua história, seu trabalho, esses 4 milhões de trabalhadores, né? Vamos agora para o senhor Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Ele é o último. Que eu me dirijo a você de Bob, porque o Bob muitas vezes está lá no Rio Grande do Sul nos auxiliando, viu? Por favor, senador, por favor. Bob, você vai encerrar, vai fazer o pronunciamento final do evento de hoje, e em seguida nós, então, concluímos o trabalho, mas fiz questão que você fizesse o encerramento. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir a licença ao senador presidente da mesa, senador Paim, para quebrar um pouco o protocolo e saudar primeiro aqueles que são a razão da nossa existência. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que permitiram que essa sessão ocorresse. Então, eu gostaria de uma salva de palmas a todas e todos. E saudar agora o nosso presidente da mesa, o senador Paim. Eu acho que eu já fiz isso várias vezes junto ao senador, mas nunca fiz em público. Eu me orgulho muito, senador, do meu primeiro voto, quando eu tinha 16 anos, ter sido depositado em seu nome. E cada dia que passa eu tenho mais orgulho desse voto. Então, esse é o privilégio de ser do Rio Grande do Sul, Vocês me desculpem, aqueles que não são, E nesse sentido, também é importante a gente rememorar um pouco da história da Inspeção do Trabalho no Brasil. A Inspeção do Trabalho no Brasil, ela foi criada, o seu primeiro ato, 2 anos e meio, quase 3 anos após a abolição da escravatura. Naquele período, nós fomos criados, o primeiro decreto era para fiscalizar o trabalho infantil nas fábricas do Rio de Janeiro. Esse trabalho, ao longo dos últimos anos, ao longo de 100 anos, o trabalho da sociedade civil, dos sindicatos, das pastorais, da própria inspeção do trabalho, foi evoluindo e denunciando, que é a questão da existência, da continuidade do trabalho escravo no Brasil, que acaba, na década de 90, tendo como o seu ato que nós comemoramos hoje, aqui, que é a criação
criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no país, se consolidando. E o símbolo dessa criação, para mim, dia desses, nós tivemos uma grande alegria, né, que era um sonho compartilhado, acho que por muitos, de reunir os 900 candidatos aprovados ao concurso de auditor fiscal do trabalho e fazermos a exibição para eles do filme Pureza. Todos juntos, porque todos nós, acredito, auditores e auditoras fiscais do trabalho e a sociedade de maneira geral, que assistiu aquele filme se emocionou pela força da Dona Pureza, pela força do Estado brasileiro buscando combater aquela chaga naquele momento. E todos tivemos a oportunidade de chorar juntos, de sentir o que é ser auditor e auditora fiscal do trabalho naquele momento. Mas, pouco antes da exibição daquele filme, senador, né, e aqui eu queria, nesse momento, parabenizar todos os integrantes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, seja da Móvel Nacional, mas também das móveis estaduais, porque esse grupo ele evoluiu com o tempo, ele se fortaleceu, ele ganhou tentáculos, né, se aprofundou, em nome de 3 mulheres que estão aqui, da Valderez, que está na mesa, da Claudinha e da nossa rainha Marinalva. Naquele momento, na criação, eram 6 grupos, se eu não me engano, né? Se não me foge a memória. 5 deles coordenados por mulheres. E eu perguntei para a Claudinha e para a Marinalva, por quê? Porque era um momento que não é um momento que é o de hoje, em que a política pública está aí, né, consolidada, com estrutura, com aparato. Por que 5 mulheres tomaram essa decisão, né, de entrar mato adentro, dormir no chão, né, com mosquito, com calor, com medo, porque o aparato do Estado naquele momento não era o mesmo de hoje. E quando eu vejo o filme Pureza, Valderez, Marinalva e Cláudia, eu acho que a Dona Pureza representa também vocês todas. Foi aquele instinto materno de proteção, de mudar o mundo na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que as motivou. E essas mulheres passaram a ser o guia, a bússola, o farol da inspeção e de todos que estão aqui hoje e continuaram essa luta do trabalho escravo. Assim como eu faço no SINAIT, olho para as mulheres que me antecederam, que está aqui a Rosinha, né? E a gente não tem o direito de desistir, a gente não tem o direito de cansar, a gente precisa continuar em frente, fazendo essa luta. E hoje, mais do que nunca, é preciso que essa luta seja feita, né? O combate ao trabalho escravo evoluiu por muitos anos, às vezes lentamente, enfrentou obstáculos, dificuldades, mas de 2016 para cá, foi uma avalanche de ataques. Uma avalanche, com a reforma trabalhista, que precarizou as relações de trabalho, depois com a tentativa da MP 905, da MP 1045, com a terceirização e agora com a pejotização. Não faço aqui uma crítica ao ministro Gilmar, mas é preciso que todos nós em conjunto consigamos sensibilizá-lo e sensibilizar o Supremo, porque esse tipo de iniciativa, como disse o ministro Marinho, realmente ele conduz, ele cria os instrumentos para que o trabalho escravo se aprofunde no país. E é no governo Lula, do presidente Lula, do ministro Marinho, com o esforço de toda a equipe, está aqui o Felipe, nossa do sindicato, do parlamento, que nós conseguimos minimamente reconstruir os quadros da inspeção do trabalho no Brasil para fazer frente ao enfrentamento dessa chaga. Mas não é suficiente, senador. É preciso mais. Nós precisamos de mais auditores e auditoras fiscais do trabalho para fazer o enfrentamento, porque ao longo desses últimos anos, a inspeção do trabalho no Brasil caminhava para a extinção.
Hoje, enquanto não tomam posse os 900 novos colegas, nós temos 1.800 auditores na ativa. Para um país continental, para combater, sim, o trabalho escravo, mas para combater o trabalho infantil, para garantir que os trabalhadores e trabalhadoras retornem ilesos para suas casas e as suas famílias, que tenham seus direitos preservados. Então, nós precisamos do apoio do parlamento, precisamos, Felipe, tu que representa o ministro Marinho ainda aqui, né? Mais uma vez, do apoio da Secretaria de Inspeção, do apoio do Ministério do Trabalho, do apoio do senhor senador Paim, na sensibilização do presidente Lula, para que nós consigamos recuperar o quadro de auditores que tínhamos na década de 90, que eram 3.600 auditores, com a posse de mais 900 fiscais do trabalho, para que possam efetivamente combater o trabalho escravo. Porque nós, além de recompor os quadros da inspeção, precisamos enfrentar um mundo em constantes alterações, com um avanço aprofundado e de maneira célere da inteligência artificial, da robótica e da automação, que colocará mais e mais e mais trabalhadores em condição de vulnerabilidade, que são a base de sustentação do trabalho escravo no país. Então, e nos somarmos todos a essa luta da redução da jornada, sem redução de salário. Então, senador, conte com o SINAID, conte com a inspeção, conte com cada um e cada uma dos auditores fiscais do trabalho que estão aqui para fazer essa luta. A luta contra a jornada 6x1 e por uma jornada 4x3 sem redução de salário. Muito obrigado, eu peço desculpas a todos pela emoção e parabéns a cada um e cada uma dos auditores fiscais do trabalho aqui presentes. Parabéns, Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAID, faz um chamamento a todos para caminharmos juntos e termina bem, né? Eu, como sou autor do projeto mais antigo aqui no Senado, de 2015, que é exatamente o fim da escala 6x1 e a retomada da jornada, num primeiro momento para 40, depois 1 hora até chegar às 36, que ficará o 4x3, que você falou muito bem. Eu ia encerrar, mas eu sigo a orientação dos mais jovens, sempre. E a mais jovem que está aqui do meu lado me diz, olha, preciso falar de novo, dá um jeito aí. Olha, só para não perder o costume. Então tá, então eu passo a palavra só para uma saudação de encerramento, em nome de todos nós, a nossa querida e simpática senhora Valderejo Maria Monte Rodrigues, auditora fiscal do trabalho aposentada. Aí, é com a senhora. Oi, gente, eu preciso da voz de vocês para que possamos encerrar um dos casos, o caso mais escandaloso, mais indecente, mais vil nas relações de trabalho. É o caso da Sônia, que já foi relatado aqui. Então, eu gostaria que vocês gritassem comigo. Sônia livre! Sônia livre! De novo, de novo. Sônia livre! Sônia livre! De novo. Sônia livre! Perfeito, o coral aí. Sônia livre! Obrigada. Muito obrigado a todos. Cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço a todos aqueles que aqui tiveram, tanto na mesa como no plenário, e nos honraram com essa participação. Uma salva de palmas a nós todos, né? Agora vamos tirar a foto histórica, ó. Todos têm que subir aqui agora. Quem resistiu até agora, 5 minutinhos, tiramos a foto para que fique nos anais do Senado essa sessão. Está encerrada a sessão.
Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas só não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite.
Eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? O que aconteceu foi o seguinte... eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. Talvez a gente tenha, como pessoas, uma certa dificuldade de lidar com o diferente. Parte de nós, pelo menos, ficaria mais confortável se todo mundo pudesse ser um pouquinho mais igual. Mas não é, e que bom que não é, entendeu? É bom também a gente poder ir exercitando essa capacidade de conviver com o diverso, né? Com a diversidade que nos caracteriza como seres humanos. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Agora é lei.
O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9.600.000 quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3.000 membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Ministro da Previdência diz no Senado que revalidação de descontos favoreceu fraudes dos benefícios. Oposição no Senado e na Câmara protocola o pedido de instalação de uma CPI mista do INSS. E influenciadores digitais dizem na CPI das bets que não recebem remuneração por perdas dos apostadores. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse no Senado que o fim da revalidação dos descontos dos aposentados, determinado pelo Congresso em 2022, favoreceu o esquema dos descontos indevidos. Ele participou de audiência na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. No cargo há 2 semanas, o ministro Volney Queiroz foi convidado pelos senadores para prestar esclarecimentos sobre os descontos indevidos de aposentadorias e benefícios do INSS. De acordo com o ministro, o esquema das fraudes começou em 2019. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação, o que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto. Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. O fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período.
Nesse período, elas se estabeleceram, alcançaram o credenciamento, que é o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, e começaram a operar. E nesse momento era discutido no Congresso a revalidação anual. Quando em 2022 se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade de descontos não autorizados que fez esse número subir exponencialmente em 23 e 24. Mas, segundo ele, os valores descontados indevidamente vão ser devolvidos. A comunicação é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS para a gente evitar novos golpes contra aposentados que recebem ligações, recebem SMS pedindo dados para ajudar no ressarcimento. Não caiam em golpes, o INSS não liga para ninguém, não manda SMS. O senador Sérgio Moro questionou a demora do governo em agir contra as fraudes. Por que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes? Porque, sim, fizeram aqui a operação desconto em 2025. 2 anos, os aposentados e pensionistas continuaram tendo descontos fraudulentos nas suas pensões, nas suas aposentadorias. O tamanho e a magnitude do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. Antes disso, o que todos nós sabíamos era o que tinha na imprensa, eventualmente ali uma menção aos descontos, e havia uma investigação por parte da AGU, da CGU, desculpa, por parte da CGU, e que essa investigação durou praticamente 2 anos. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. O senador Eduardo Girão perguntou por que a AGU não bloqueou os recursos do Sindicato Nacional dos Aposentados, entidade da qual o irmão do presidente Lula é dirigente. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Senador, eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... E resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. Essas fraudes no INSS podem ser investigadas por uma CPI mista. O pedido de instalação foi protocolado nesta semana pela oposição, com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados federais. 36 senadores e 223 deputados federais assinaram o pedido para a abertura da CPMI do INSS. O mínimo de assinaturas necessárias é de 27 senadores e 171 deputados. O pedido da CPMI é assinado pela deputada Coronel Fernanda e pela senadora Damares Alves. A própria senadora fez o anúncio em uma live nas redes sociais. Nós temos senadores ainda fora do Brasil que vão assinar e muitos deputados que ainda vão assinar. O protocolo não quer dizer que as pessoas não possam assinar. Por meio de requerimento, outros parlamentares ainda poderão
colocar as suas assinaturas. O escândalo do INSS veio à tona no dia 23 de abril, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto para combater um esquema nacional de descontos ilegais, feitos por entidades e associações nos contra-cheques de aposentados e pensionistas do Seguro Social. As investigações apontam que o prejuízo com os desvios já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. A denúncia culminou no afastamento de servidores e na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. De acordo com a justificativa do requerimento de abertura da CPMI, as investigações são necessárias para proteger os direitos dos aposentados e pensionistas, recuperar recursos desviados, responsabilizar os envolvidos, corrigir falhas institucionais, restaurar a confiança pública e prevenir novos crimes contra o sistema previdenciário brasileiro. Mas para ser instalada, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, precisa ler o requerimento de abertura em plenário. Na semana que vem, todos os parlamentares vão ao nosso presidente do Senado, em comitiva, uma grande comitiva, levar um requerimento a ele para que ele leia na próxima sessão do Congresso, ele tem que ler o requerimento de CPMI. Em depoimento à CPI das Bets, a influenciadora Virgínia Fonseca negou receber um percentual sobre a perda dos apostadores, valor conhecido como cachê da desgraça alheia. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alerta aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Com mais de 50 milhões de seguidores em diversas plataformas digitais, a convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E o outro influenciador digital que esteve na CPI das Bets esta semana foi Rico Melquiades. Ele disse que sempre alerta os seus seguidores sobre o vício, mas não respondeu sobre um acordo de confissão com o Ministério Público.
Rico Melquiades foi o vencedor de uma das edições do reality show A Fazenda. Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é alvo de investigação da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas e que investiga a promoção irregular de jogos de azar online. O influencer informou aos senadores que essa operação da Polícia Civil está sob sigilo e que ele não pode falar sobre ações relacionadas a esse processo. Mas afirmou que, em relação às empresas de apostas, só atuou como influencer, fazendo a publicidade dos jogos. Minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. O senador Isalci Lucas questionou o depoente sobre um acordo de não persecução penal que ele assinou com o Ministério Público confessando crimes. Em abril de 2025, o senhor confessou formalmente a sua participação nos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, no contexto da promoção do jogo do Tigrinho. Eu me reservo no direito de ficar calado. Rico Melquiades disse que em suas publicidades nunca utilizou as chamadas contas demo. Aí eu estou com uma conta demo, eu aperto aqui no botãozinho, olha aí, ganhei. Se você for fazer essa demonstração numa conta normal, você não vai ganhar com a frequência que você ganha na conta demo. É verdade ou não é isso? Então, senhor senador, eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. O influenciador explicou que iniciou a publicidade de bets após ser procurado por agenciadores de empresas de apostas e afirmou que seu contrato tinha um valor fixo, sem ganhos, com as perdas de apostadores. Eu tinha um contrato com a Blazer de um valor fixo. Eu ganhava aquele valor fixo. Se você entrasse, eu estou falando das pessoas, se as pessoas entrassem ou não entrassem, se jogasse, se não jogasse, se não fosse ninguém, eu ia ganhar aquele valor fixo. Eu nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. O senhor tinha consciência de que a sua promoção do jogo do Tigrinho poderia atingir e impactar de forma particularmente negativa as finanças das pessoas de classes populares que são mais vulneráveis à promessa de ganhos fáceis? Se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou, então acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu não obrigo ninguém a jogar. Não é só jogar a culpa no Congresso, que tem culpa, e eu quero deixar claro, eu votei contra isso. Senadora Damares foi outra. Senador Isalci também votou contra. Mas essa questão do livre-arbítrio, o senhor tem também. O senhor pode chegar e tomar uma decisão. Nem tudo que é legal é moral. Então, o senhor tem um livre-arbítrio também de perceber, como ontem a Virgínia disse, realmente eu vi dados aqui que eu não sabia, de suicídio, de perda de família, de perda de emprego. Ela disse que ia pensar. A advogada Adélia Soares, dona da empresa de processamento de pagamentos Payflow, faltou pela segunda vez à CPI. A empresa é apontada em investigação policial como fachada para uma organização internacional explorar jogos ilegalmente no Brasil. A condução coercitiva de Adélia tinha sido aprovada pela CPI, mas a advogada conseguiu um habeas corpus no STF que deu a ela o direito de não comparecer. Nós vamos entrar com mandado de segurança porque tem um HC que tem um teor distinto desse último HC. Então, nós vamos dirimir essa dúvida no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, representou o Congresso Nacional na China, onde participou de reuniões bilaterais e da assinatura de acordos estratégicos. A quarta cúpula CELAC-China, em Pequim, reuniu chefes de Estado e lideranças parlamentares da América Latina, do Caribe e da China. Davi fez parte da comitiva oficial brasileira ao lado do presidente Lula e escreveu no Instagram: representar o Congresso Nacional neste encontro internacional é reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o multilateralismo, com o diálogo entre os povos e com a busca por soluções globais baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento sustentável. O protagonismo da América Latina no cenário internacional passa também pela atuação dos seus parlamentos. Participar da cúpula é dar legitimidade democrática aos compromissos que o Brasil
Brasil assume com seus parceiros estratégicos. A morte de um líder latino-americano repercutiu no Senado. José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ex-guerrilheiro, tinha 89 anos e vinha tratando um câncer que se espalhou pelo corpo. A morte de José Pepe Mujica foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Mujica ia completar 90 anos de idade em 20 de maio e desde janeiro vinha enfrentando um câncer de esôfago que se espalhou pelo corpo. No plenário do Senado, o líder do governo no Congresso disse que vai encaminhar um requerimento de voto de pesar. Eu faço esse registro aqui no plenário da Casa porque, para mim em especial, e eu acho que para muitos em todo o mundo, e em especial na América Latina, Mujica não foi somente um homem, foi uma forma e uma perspectiva de encarar e de ver o mundo. Mujica revelou o compromisso radical com os valores da democracia, em primeiro lugar, e que esses valores não são incompatíveis com a construção de uma sociedade justa e generosa. Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, quando abriu mão de parte do salário e liderou um governo progressista que conseguiu a redução do desemprego, diminuição da pobreza, além de descriminalizar o aborto e a maconha e garantir o casamento homoafetivo. Ele também foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Conhecido por seu estilo de vida simples, Mujica participou do combate à ditadura uruguaia de 1973 a 1985, quando chegou a ser preso 4 vezes e até ferido por 6 tiros. Ele era casado com a senadora Lúcia Topolansky há mais de 40 anos e não deixa filhos. O presidente do Senado divulgou nota de pesar pela morte de Mujica. Sobre o falecimento de José Mujica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: hoje o mundo se despede de uma das figuras públicas mais queridas e admiradas no cenário internacional. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que marcou a política internacional com seu carisma, simplicidade e habilidade de dialogar com todas as frentes. Que a força desse grande líder mundial e sua humanidade possam continuar inspirando e transformando a vida de todos que acreditam em um mundo melhor. A outra morte que repercutiu no Senado nesta semana foi a do médium Divaldo Franco. Ele tinha 98 anos e era um dos nomes mais importantes do espiritismo no Brasil. Considerado o sucessor de Chico Xavier, publicou mais de 260 livros e teve 10 milhões de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas para 17 idiomas. Durante a sessão plenária, o senador Eduardo Girão pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao médium. A desencarnação não representa um fim, mas uma continuidade da jornada evolutiva do espírito. Divaldo retorna ao plano espiritual com a consciência tranquila de quem cumpriu com amor e dedicação sua missão terrena. Seu legado de luz, caridade e sabedoria permanecerá vivo nos corações daqueles que foram tocados por sua obra e principalmente pelo seu exemplo. Vamos, em sinal de respeito, dedicar 1 minuto de silêncio à memória do espírita Divaldo Franco. O projeto que atualiza a legislação sobre licenciamento ambiental deve ser votado semana que vem na Comissão de Meio Ambiente. E no ano da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém do Pará, o Senado examina o projeto que pretende atualizar a legislação sobre o licenciamento ambiental. Para o relator, trata-se de conciliar objetivos que não podem ser separados: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. A ideia é simplificar, modernizar as leis e pacificar conflitos que muitas vezes vão parar na justiça. O projeto em exame prevê quais são os tipos de licença e os requisitos de cada uma, os prazos de validade, normas e condições para renovação, as exceções
em que situações pode-se dispensar o licenciamento ambiental, como nas ações de resposta imediata a desastres, emergência, proteção à vida e calamidade pública. Projetos de saneamento básico terão procedimentos simplificados e prioridade. Os procedimentos passam a ser de 3 tipos: ordinário, simplificado e corretivo. A sociedade pode participar de 4 formas: por consulta pública, tomada de subsídios técnicos, reunião participativa e audiência pública. Definição de prazos administrativos de análise para emissão de licença. Os pontos positivos do projeto, que permitem a desburocratização do licenciamento ambiental, envolvem, por exemplo, a possibilidade dos estudos ambientais já formulados, ou seja, garantindo maior eficiência e otimização de recursos, além de regras mais objetivas, evitando o excesso de discricionalidade dos órgãos licenciadores. Permite também procedimentos mais simplificados do licenciamento ambiental, especialmente para empreendimentos de baixo impacto e baixo risco ambiental. Busca, assim, otimizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos naturais. A consultora chama a atenção para pontos sensíveis do projeto. É a concentração de poder e as divergências regionais, ou seja, o PL ele retira a competência dos órgãos colegiados para justamente determinar o licenciamento ambiental e os seus procedimentos, concentrando o poder normativo, a autoridade ao chefe do Poder Executivo. E altera também a política que dispõe sobre as unidades de conservação, ou seja, permite a possibilidade de empreendimentos em unidades de conservação, excluindo, portanto, a autorização prévia do órgão